A escala 6 por 1 vai acabar? A proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais chegou ao Senado e reacendeu o debate. Esse é o assunto de maior mobilização social em 2026, talvez dos últimos anos. Governo, oposição, trabalhadores, empresários, todos os setores da sociedade acompanham o tema de perto. Escala 6 por 1 é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o ministro do Trabalho e Emprego, o senhor Luiz Marinho. Ministro, muito bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela sua presença na TV Senado. Querido Marcelo, eu que agradeço o convite, cumprimento toda a tua audiência e desejo cada vez maior essa audiência importante. O diálogo, a comunicação é fundamental. Informação, nem se fala, à tua disposição. E é esse o propósito do nosso programa, é trazer informação e promover esse debate que está mobilizando tanto a sociedade. Essa pergunta que eu fiz no começo da entrevista, se a escala 6 por 1 vai acabar, é a pergunta que está sendo mais reproduzida nas redes sociais e na internet. Acaba ou não acaba? Chegou a hora, ministro? Olha, eu acho que passou da hora. Veja, o mercado de trabalho brasileiro tem características. A jornada de trabalho é uma necessidade e aperfeiçoando e ajustando dentro de um processo de produtividade que muita gente fala em produtividade. E, na verdade, a redução de jornada de trabalho ele vai atrás da produtividade, porque em 88 nós tínhamos um país. O país reduziu a jornada de 48 para 44 horas semanais, mas a reivindicação era 40 horas semanais. A possibilidade daquele momento, calculando economia e tudo mais, foi reduzir para 44. O Congresso Constituinte tomou essa decisão, beleza pura, sem redução de salário. Não houve essa controvérsia toda e não houve sequer a transição. Aprovou, publicou, implantou. E o Brasil, naquele momento, o empresariado brasileiro também falava os mesmos argumentos que fala hoje. Que ia atrapalhar a economia, que ia gerar desemprego, que ia quebrar a empresa, que isso e aquilo. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi o Brasil cresceu, melhorou a produtividade, o ambiente de mercado melhorou e o Brasil chegou até aqui. Até aqui, com duas reivindicações importantes. E um grito muito forte da juventude trabalhadora e da mulher trabalhadora que disse 6 por 1 não dá mais. Não dá mais porque ele está adoecendo. O ano passado, mais de 500 mil afastamentos de pessoas por problemas relacionados ao mercado de trabalho. Ele está dando prejuízo para as empresas, porque está tendo muitas faltas a partir desse adoecimento, portanto, absenteísmo enorme. E algumas empresas, Marcelo, aproveitou o calor desse debate e implantou o 5 por 2, substituiu a escala 6 por 1 pela escala 5 por 2. Qual o resultado que aconteceu? Eles estavam com dificuldade para encher vaga, preencheram. E eles tinham muitas faltas, passaram a não ter falta nenhuma, porque as pessoas dizem o seguinte, eu preciso de um segundo dia. Um dia só de folga é muito pouco para cuidar de mim, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos afazeres, compromissos, eventualmente a necessidade de uma ida no cartório, eventualmente na reunião da escolar do filho, especialmente as mulheres. Então, é uma necessidade. Quando vai acabar? Bom, aí depende do Congresso Nacional Brasileiro. Nosso governo encampou essa jornada, né, essas reivindicações do povo trabalhador e desejamos que o faça. E que o faça o mais rapidamente possível, porque é uma necessidade. Nós estamos observando isso a partir de muito adoecimento, muito afastamento, portanto, uma consequência nefasta para o mercado de trabalho brasileiro. O senhor comentou sobre essas empresas que já observam os problemas da produtividade, os problemas de absenteísmo, questão de saúde mental dos trabalhadores e acabaram passando por uma escala 5 por 2. Nós estamos em 2026 e há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, o empresário industrial famoso da indústria automobilística, Henry Ford, ele percebeu que na segunda-feira os seus trabalhadores chegavam cansados. Naquele tempo, a escala 6 por 1 era a regra na indústria norte-americana. Então, o próprio empresário teve essa mesma ideia de reduzir, aumentar um dia de descanso, 2 dias de descanso remunerado para os trabalhadores, para ver se isso melhorava a produtividade. A ideia deu certo, a produtividade aumentou, ele passou a adotar isso como padrão na indústria e essa
referência se irradiou por outras empresas dos Estados Unidos, alguns sindicatos pressionando, outras empresas adotaram também por conta própria. Dessa forma, a escala foi se cristalizando nos Estados Unidos como a 5x2, com 2 dias de descanso. E 20 anos depois, 1946, o governo decretou por lei esse formato de jornada de trabalho. Aqui nós estamos fazendo um caminho diferente, uma proposta de emenda à Constituição que altera a jornada de trabalho e as empresas se adequam. Há uma crítica com relação a isso, de que há uma intervenção muito grande do Estado e que isso engessaria a economia. O que o senhor pensa sobre essa questão? Na verdade, é uma falácia isso, porque é o seguinte, o governo, o Estado, o Congresso, não vai fazer grande intervenção. O que vai se definir é a jornada máxima. A negociação está livre. Tanto é que hoje você tem 2/3 dos trabalhadores não trabalha na escala 6x1, trabalha na escala 5x2 ou outras escalas. Tem 4x3, tem 12x36, dia sim, dia não. Então, não é verdadeiro que vai ter uma grande intervenção. O que tem é a limitação do seguinte, cada trabalhadora brasileira terá uma jornada máxima como tem hoje. Hoje a jornada máxima é de 44 horas semanais. Passará a ser 40 horas semanais. Agora, a partir daí, livre negociação. Eu entrei no mercado, Marcelo, em 3 de julho de 1978, entrei na Volkswagen. Eu trabalhei 2 anos e pouco no comércio, trabalhei puxando enxada na roça, que meu pai era agricultor familiar, e entrei na Volkswagen dia 3 de julho. Eu trabalhava 48 horas semanais, 5 dias por semana. Não era 6. Eu trabalhava 5 dias por semana, portanto 2 folgas. A jornada era 10 horas por dia, para dar os 48, 10 horas, alguma coisa. Então, a realidade é essa. A conquista veio para 44, agora vai para 40. Com 2 folgas, porque é o que o Henry Ford descobriu lá atrás, há um século. Dizendo, olha, um dia só de folga é muito estressante para cada trabalhador, cada trabalhadora, especialmente para as mulheres. Porque um dia só você faz o quê? Sempre você tem alguma tarefa doméstica. Um dia só, o que sobra efetivamente para o teu descanso? É o para a tua cultura, para o teu lazer, para visitar a família, o sogro, a sogra, a mãe, e no cinema. Esses são os pontos que são colocados também, claro, aí pelo lado que é favorável a essa jornada de trabalho. Agora o senhor falou das mulheres, o senhor falou da juventude. Qual é o perfil dos trabalhadores que serão diretamente impactados pela redução da jornada de trabalho? Qual é o contingente? Quem são essas pessoas, em linhas gerais? Da jornada vai ter muito mais. Das 6x1 você tem a ordem aí de quase 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, especialmente mulheres, especialmente jovens. É esse o público que está gritando, esse público foi lá, não que não tenha homem veterano também, mas a grande massa são de jovens, mulheres e meninos. Meninos e meninas, que é a grande massa que vai ser beneficiada, que foi quem foi para a rua, quem fez o movimento Vida Além do Trabalho. É isso que movimentou todo um processo, toda uma engrenagem da sociedade brasileira, chegando ao convencimento da sociedade. Não é uma opinião somente dos trabalhadores diretamente envolvidos. A sociedade brasileira se envolveu e disse, é justo. É justo a gente pensar numa jornada que dê direito à vida, dê satisfação, dê prazer para as pessoas. E mais, quando você olha esses dados das empresas que estão experimentando mudar a escala, sem reduzir a jornada ainda, mas a constatação é fantástica, o resultado é fantástico. Teve até um cidadão que ele disse que ia fazer uma experiência para mostrar que era errado acabar com a escala 6x1. Implantou numa unidade dele, 5x2. Foi tão positivo que ele implantou em todas as unidades do Brasil, porque ele se deu conta que a escala 6x1 gerava absenteísmo, gerava falta ao trabalho, gerava afastamento por doença. Ele, ao fazer o teste, falou, poxa vida, eu estou perdendo dinheiro com isso, eu estou fazendo uma briga boba, né? Porque falaram para mim que é errado, que não sei o que tal, eu estou numa luta errada. E implantou em todas as unidades do Brasil. E assim tem movimentado muitas empresas, especialmente do comércio.
E uma outra coisa que está acontecendo no comércio, Marcelo, as empresas que vai estudar melhor, em vez de ficar numa retórica até ideológica muitas vezes, estudar os casos e percebeu que ele pode explorar outras possibilidades de jornada. Então, tem muitas unidades do mercado, no comércio, adotando a jornada 12 por 36. 12 por 36 leva a uma situação onde dá uma média de horas por semana maior que 40. Dá 42 horas por semana em média. Vai proibir 12 por 36? Não. Negociação coletiva, que estabelece o seguinte, vai ser 12 por 36, porém as 2 horas que se opcionaliza na semana, hora extra. E como é que fica essa questão das horas extras caso seja aprovada a redução da jornada de trabalho? Mantém o que está hoje? Muda alguma coisa? Como é que fica? Mantém o que está hoje. A CLT não está, ela está intacta sobre esse aspecto. Portanto, as eventualidades de 2 horas diárias que a CLT autoriza, a eventualidade de chamar o sábado para uma hora extra, isso está mantido, com os percentual estabelecido lá de adicional que as horas extras prevê. Então, não há absolutamente nenhuma proibição aqui de negociação coletiva. Aliás, eu sugiro sempre ao empresariado e aos lideranças trabalhadores que valorize o contrato coletivo de trabalho. É aqui que você pode trabalhar as especificidades. Aliás, tem 100 e tantas escala de jornada diferenciada. Teve um tempo na Volkswagen que teve uma necessidade, cresceu muita produção e os turnos não dava conta. Então precisava preencher um espaço na madrugada que estava folga. Aí inventaram um tal de turno pé quebrado, que tinha um pelotão de pessoas que selecionado em toda a fábrica, quem topava fazer. Evidentemente, você trabalha período noturno, você tem adicional noturno. Isso se mantém, mesmo caso... Isso se manteria. Sim. A Volkswagen distinguisse por conta, enfim, evolução, mas teve um tempo que teve o tal do pé quebrado, que o pessoal era escalado para trabalhar de X hora a X hora, todo dia, nos 5 dias da semana, para completar uma necessidade de produção. Ou seja, a negociação coletiva pode trazer muito benefício para as empresas se souber dialogar, conversar e compor. Compor é o sempre melhor caminho. Agora, é diferente do que muitos falam assim, o melhor caminho é a negociação, não pode ser imposição de lei. Veja, a negociação ficou aberta de 1988 até agora. E não, a quem quis negociar já negociou. Né? Já tem muitas empresas trabalhando com jornada de 40 horas semanais. Então, o espaço de negociação se deu. Tem algum momento, tem um segmento de cabeça empresarial que só cumpre quando tem lei. Ele briga para não mudar nada. Aliás... Quando você fala em mudança, perdão, ministro, quando se fala em mudança de direito trabalhista, isso envolve custo para as empresas, então sempre tem aí uma resistência. A própria mudança... É isso que eu ia comentar. Costuma representar um momento de tensão, né? Eu fico assim, perplexo muitas vezes com muitos argumentos. Porque quando foi acabar a escravidão no Brasil, dizia que a economia brasileira quebrava. Quando nasceu o CLT, quando nasceu o 13º, quando nasceu as férias, porque não tinha férias. Aliás, diziam assim, férias para trabalhador é ócio, ele vai se embebedar e atrapalhar em casa. Então, sempre tinha um argumento contra as conquistas de trabalhadores e trabalhadoras. Hoje, a líder do governo no Senado, Tereza Leitão, se referiu à sua licença maternidade. Quando ela foi mãe, a licença maternidade eram de 3 meses. Falou, se fosse 6 meses, eu teria tido mais oportunidade na amamentação, no cuidado das crianças dessa fase, que é muito importante para a saúde das crianças, para a própria saúde mental dos pais. E ela não teve direito porque naquele período a licença maternidade era 3 meses. Quando passou para 6 meses, se você for recordar, buscar as manchetes de jornal, nós vamos observar que era o mesmo debate. Dar 6 meses de licença maternidade vai gerar desemprego para as mulheres. Os empresários vão demitir todas as mulheres, porque vai aumentar para 6 meses. O que aconteceu é o seguinte, isso foi em 2008. Ali nós tínhamos no mercado de trabalho, naquele momento, a ordem de 30%, não chegava a 40% da presença da mulher no mercado de trabalho. Hoje, está a ordem de 45% da mulher no mercado de trabalho. Ou seja, não foi a licença maternidade que dobrou, que gerou desemprego, muito pelo contrário. O mercado de trabalho evoluiu,
a mentalidade do empresariado evoluiu e a presença da mulher no mercado de trabalho evoluiu. Portanto, quando tem uma sanidade no debate, uma racionalidade no debate, uma coisa sem fla-flu, elas fluem normalmente. Empresas e trabalhadores sabem se entender perfeitamente. Esperamos que a aprovação da licença paternidade também tenha esse efeito positivo no mercado de trabalho. Agora, essa questão da flexibilização da jornada de trabalho e da importância da negociação que o senhor está colocando aqui para a composição dessas grades de horário a partir de uma redução que venha por uma proposta de emenda à Constituição, por uma emenda constitucional, caso aprovada. Nós tivemos também uma alteração na legislação trabalhista em 2017, que foi bastante criticada, ainda hoje é bastante criticada pelos sindicatos, né, pelos defensores da classe trabalhadora. Essa reforma que acabou com a Lei 13.467 de 2017, que trouxe, entre outros mecanismos, a jornada intermitente, uma ideia de que o negociado prevaleceria sobre o legislado. Nesse momento em que se discute a redução da jornada de trabalho, esses mecanismos da reforma trabalhista vêm favorecer a redução da jornada? Veja, a CLT tem tudo lá que precisa de flexibilidade da jornada, tem tudo lá, não precisa inventar mais nada. O intermitente é um problema que, assim, ele não pegou muito no mercado. Uhum. Porque você veja um empresário que é aquele debate do compromisso do trabalhador, o tal da vestir a camisa, o tal tá comprometido com as metas, com a qualidade, com a produtividade. Aí você chama um trabalhador intermitente, qual é o compromisso que ele tem com essas metas? Não tem. Então, o intermitente é um equívoco da natureza. Intermitente é assim, caso de uma excepcionalidade, você chamar, tal, mas não é. A fidelização de um trabalhador, ele não vai se dar por intermitente. Eu perguntei. Agora, o contrato coletivo, ele tem, se o negociado sobre esse lado, sempre pôde, na verdade, sim, para melhorar a situação. Ninguém está proibido nunca de ter um contrato coletivo que estabeleça conquista ao trabalhador. Isso nunca foi proibido. Desde que teve a primeira lei trabalhista no mundo, isso nunca foi proibido. O que é vedado é você fazer um acordo coletivo que seja inferior à lei, porque a lógica da lei é uma garantia de direito mínimo. A partir daí você pode mais, o que você não pode é menos. O que se criou na reforma trabalhista de 2017 foi a aberração jurídica de autorizar que pode negociar, inclusive, tirada de direitos, diminuir direitos. É isso que está em desacordo com a norma jurídica global. Mas vamos lá, se ajustou, as coisas estão tocando, vamos tocar a vida. O que está acontecendo no mercado de trabalho, mais grave que isso hoje, é a tal da pejotização, que está debatendo no Supremo, que, aliás, eu cobrei hoje, mais uma vez, sim, o senhor falou sobre isso. O Congresso precisa entrar nesse debate. É responsabilidade do Congresso legislar. Não pode permitir que o Supremo fique legislando. Para essas pessoas pejotizadas, os plataformizados também, os trabalhadores de plataforma, teve agora a Convenção 193, da conferência, 114ª Conferência da OIT, o senhor estava lá participando ativamente, eu acompanhei também de perto. Como é que ficam essas pessoas dentro dessa nova realidade, caso seja aprovada a redução da jornada de trabalho? Isso mexe também um pouco com a vida desses profissionais, em termos de custo de hora de trabalho, porque a gente tem uma situação nessa eventual redução da jornada, em que a hora trabalhada, ela tem um pequeno aumento de custo. O senhor tem falado sobre isso em algumas entrevistas também. O que muda para essas pessoas e como trabalhar o fantasma que tem sido colocado também de que a redução da jornada de trabalho vai gerar inflação? Olha, é uma bobagem. O que eu falei em relação aos outros períodos históricos, redução 88, quando dizia de 48 para 44 horas semanais. Esses eram os mesmos argumentos. E nós, portanto, a história testemunha que nada disso aconteceu. O que aconteceu foi ao contrário. Foi melhorar o ambiente de trabalho, foi melhorar as condições de trabalho, foi melhorar a condição das pessoas. É isso que está no histórico, no Brasil e no mundo. Todo lugar que passou por um processo como esse melhorou a situação. Muito bem. Agora, a economia está totalmente preparada e está, inclusive, eu diria, precificada essa redução. Porque em 2010, o Congresso Nacional topou fazer uma redução gradativa
de 1 hora por semana para 40 horas semanais. As centrais, não foi todas, mas teve uma das centrais que acabou, não, de jeito nenhum, tem que ser tudo de uma vez, é tudo ou nada, e acabou ficando sem nada. Então, na verdade, ele já estava planejado a possibilidade de reduzir para 40 horas semanais em 2014. Sim. Então, ela está precificada. Nós estamos atrasados em devolver aos trabalhadores esse tempo que eles ganharam de produtividade, ajudaram as empresas a ganhar de produtividade nesse período todo. Porque o desafio, qualquer empresa buscar lá em 2010, quantos trabalhadores tinha, qual a produção que tinha e puxar para hoje, ver se tem o mesmo número de trabalhadores com a mesma produção. Estão com menos trabalhadores e produzindo muito mais. A economia cresceu, a economia é outra, graças a Deus, e vai continuar crescendo. Esse é o processo. Então, tem muitas inverdades nesse processo quando falo o tamanho do impacto. Tem impacto? Claro que tem impacto. Nós buscamos pela informação que as empresas prestam no e-social. E aí, puxamos e fomos tirando a média disso. Ele varia de 1,6%, menor impacto, para 10,5%, maior impacto. Ele tem variações, evidentemente, mas vai de 1,6% a 10,5%. Para melhorar a condição dos trabalhadores, para diminuir as faltas, para diminuir a ausência por afastamento por doença. Seguramente, isso é melhor para a sociedade brasileira, é melhor para o Brasil, é melhor para as empresas, é melhor para as pessoas. Voltando na questão da pejotização que o senhor falou, que é uma questão bastante discutida hoje nas relações de trabalho em nosso país. Há também um temor, alguns pesquisadores falam que essa redução da jornada de trabalho pode gerar informalidade. Seria, principalmente as micro e pequenas empresas buscariam recompor uma eventual falta com um trabalhador que vá trabalhar ali por um dia dentro dessa proposta do trabalho intermitente, e daí faria isso sem um registro. O senhor acredita que pode haver um aumento de informalidade ou o senhor acredita que seria o contrário? O que acontece nesse sentido? Olha, nós tivemos a informalidade do Brasil é sempre muito grande, mas nós tivemos já mais de 50% de informais versus formalidade. Quando a economia cresce e ela se fortalece, ela tende a melhorar a formalização, especialmente quando tem governo que favorece a fiscalização, que faz concurso para ter novos auditores, para poder olhar e monitorar as empresas para cumprir a legislação. Isso vem melhorando e crescendo a formalização. Hoje nós estamos com a informalidade que já chegou a mais de 50%, hoje está a ordem de 38%. É muito ainda, mas é muito menor. Então, eu não tenho nenhum temor, absolutamente nenhum, de que vai aumentar a informalidade. O que nós estamos fazendo é aumentar a formalidade ano a ano, num processo muito importante. Até o debate do Bolsa Família, que muitas vezes as pessoas puxam, o Bolsa Família atrapalha que as pessoas assinem a carteira profissional. Não é verdade. Ô Marcelo, a gente monitora lá pelo CAGED. Quase na casa dos 80% que preenche as vagas geradas no mercado de trabalho brasileiro são jovens abaixo de 24 anos de idade e do CAD único, ou está no CAD único ou está no Bolsa Família, a família. Num processo importante de uma política de suporte para que as pessoas não passem necessidade. Mas as famílias não querem ficar eternamente no Bolsa Família. Ela busca ascensão. Ela deseja que, a partir do seu esforço, do seu trabalho, ela possa sustentar a sua família. É isso que está acontecendo no Brasil. Muita gente fala sem conhecimento do dado da realidade. Então, a gente está aberto para levar, mostrar os dados, apresentar um debate técnico, sem paixão ideológica. O que nós estamos aqui chamando a atenção do empresariado brasileiro é que será bom para as empresas, será bom para a economia brasileira você melhorar esse ambiente. Se o ambiente está gerando afastamento por doença, se o ambiente está gerando falta no trabalho, algo está errado. Nós precisamos que os trabalhadores estejam ali respondendo à sua responsabilidade com a jornada contratada, mas para isso ele tem que ter condições, para isso ele tem que ter cuidado, ele tem que se sentir bem, a saúde tem que estar perfeita para ele poder dar o melhor resultado para a economia brasileira.
Senhor ministro, no começo da entrevista eu falei que a escala 6x1, nós estamos falando de direito do trabalho, isso é assunto de cidadania. E para o ministro Luiz Marinho, o que é cidadania? É o que nós estamos falando. Primeiro, respeitar as instituições democráticas, valorizar as instituições democráticas, valorizar a tua participação efetiva nos rumos do país. O rumo do país é quando você elege o teu vereador, o teu prefeito, o teu governador, o teu deputado, o teu presidente. Você não elege um senador e um deputado e dali 3 meses esqueceu quem foi. Você tem que participar, observar o seu compromisso, se ele está votando de acordo com o interesse da economia brasileira, com o interesse que ele defendeu quando foi pedir o seu voto. Isso é cidadania. E, acima de tudo, respeito aos direitos humanos, respeito aos direitos. É isso que é cidadania. Bom, senhor ministro, mais uma vez agradeço sua presença no estúdio da TV Senado. Obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Sempre à disposição. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Tudo bem. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Quando eu cheguei no DOI-CODE, chegou um dos torturadores e me perguntou: você conhece os direitos humanos da ONU? Eu falei, sim. Virou, esquece. E passei de maio a setembro dentro do DOI-CODE, sendo que 45 dias foi de tortura constante. 3 equipes, 3 modalidades de tortura. O nosso grande inimigo é o silêncio. E quebrar o silêncio não é falar, eu fui vítima. Não. Quebrar o silêncio é uma forma de denunciar a barbaridade que a ditadura militar fez, não só com os presos, mas isso que os presos aparecem, né? Com os índios, com os camponeses, é muito grave. Posso fazer propaganda eleitoral? Sim. Mas tem que seguir algumas regras que você encontra no capítulo 8 do Manual do Eleitor. Adesivos não podem passar de meio metro quadrado. Se for perfurado, pode cobrir todo o vidro traseiro do carro. Quem quiser, ainda pode participar da propaganda eleitoral no rádio e na TV, mas não pode receber dinheiro para divulgar candidaturas. E doação de campanha, pode? Não tenho a mínima ideia. Pode, mas o limite é de 10% da renda bruta do doador no ano anterior. E tem que usar um meio rastreável, como o Pix, transferência bancária ou plataforma de financiamento coletivo, as famosas vaquinhas virtuais. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha. Denuncie. Ligue 180.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Diálogos com o TCU. A gente volta cheio de novidades e muito assunto bacana para dividir com vocês. Primeiro tema, segurança pública. Vem com a gente. A segurança pública é um dos temas mais sensíveis do nosso país. Impacta o nosso dia a dia, as nossas relações, a nossa saúde. No episódio de hoje, nós vamos debater os caminhos para enfrentar a violência e o papel do poder público nesse processo. Apesar dos avanços recentes, ainda foram mais de 44 mil mortes violentas intencionais. E é um problema que vai além da criminalidade, né? É um problema que envolve a questão da desigualdade social, questão da gestão de políticas públicas e também da coordenação entre as instituições governamentais. Para abrir essa conversa, a gente recebe hoje a professora da Universidade Federal do ABC, Camila Dias, que também é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Camila, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme. O prazer é nosso. E a gente recebe também o Ricardo Akel, que é colega do TCU, é o auditor-chefe da nossa unidade de auditoria especializada em defesa nacional e também em segurança pública. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de poder debater um tema tão importante com vocês. Legal. Para a gente começar, eu vou trazer alguns dados para iniciar a nossa conversa. No ano de 2024, o Brasil registrou mais de 44 mil mortes violentas entre homicídios e outros tipos. As diferenças elas são bem expressivas entre as regiões. No Nordeste tem taxa de 33 mortes violentas para cada 100 mil habitantes, enquanto a taxa do Sudeste é de 13. Outro dado que me chamou bastante atenção é que o Nordeste concentra 53 das 100 cidades mais violentas do Brasil, o que mostra que a violência não está se limitando às grandes capitais e ela está se espalhando por municípios do interior. Camila, na sua visão, como é que a gente pode interpretar esses números? Por que tem tanta violência no nosso país? A violência ela é um fenômeno complexo, multicausal, né? A gente não pode associar a ela apenas uma razão. Então, como foi falado antes, né, as desigualdades sociais elas são um fator estruturante das violências. Então, isso inclui não apenas o aspecto econômico, mas social mesmo, de vida, de moradia, de acesso à saúde, à educação, de concepção de cidadania, de ser respeitado enquanto cidadão, né? Então, nós temos populações, né, conjuntos amplos de populações que que não se consideram como dignas de ser respeitada nos seus direitos básicos, né? Então, eu acho que esse é um fator, digamos assim, essencial e fundamental do qual a gente não pode nunca esquecer quando vai tratar de violência. Não é à toa que os bairros, né, os territórios que são mais violentos, em geral, são territórios com problemas de saneamento básico, com problemas de infraestrutura, onde a maioria da população tem baixa escolaridade, tem empregos, digamos assim, que tem menor rendimento, com menor salários, enfim. Então, todo esse conjunto de questões estão associados à violência, mas não é porque apenas o pobre, não é porque o pobre é violento, porque o pobre está envolvido com o crime, né? É porque também o Estado, né, as forças de segurança, no geral, as políticas de segurança pública, elas focam, né, na repressão a esses delitos, como, por exemplo, o crime patrimonial e o tráfico de drogas varejista, que são os delitos que estão mais associados a essa população, né? Há menos foco em delitos que, em geral, são praticados por outros segmentos da sociedade. Bom, mas olhando para o cenário da violência, a gente tem um processo, né, nos últimos 20 anos, tanto de um espraiamento da violência, que antes era mais concentrada no Sudeste, né, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, tem um espraiamento para várias regiões do país, e especialmente o Norte e o Nordeste. Eu associo isso a dois fatores importantes, né? Um é o mercado de drogas no varejo, que tem se estruturado mais a partir, então, desses dois centros, tem se estruturado no país inteiro. E esse mercado, quando ele chega, né, e começa a se estruturar nesses territórios pobres, ele acaba
se misturando a dinâmicas locais, né, pré-existentes e impulsionando ali competição violenta. E o segundo fator, que eu acho que é muito importante nesse cenário dos últimos anos, são as facções, né? Que também originadas no Rio de Janeiro e São Paulo na década de 80, 90, e que durante a primeira década dos anos 2000 se espalham, né, pelo país inteiro, sendo que no Norte e no Nordeste esse fenômeno ele vai digamos assim, se imbricar com a fragmentação de grupos já pré-existentes nesses territórios, e as facções elas vão levar ali, elas vão adicionar um potencial de conflito violento, levando maior acesso e manejo e uso de armas de fogo. Então, esse cenário já fragmentado, em termos do território, de disputas territoriais, ele vai se tornar muito mais violento com a chegada das facções, que vão, então, potencializar esses conflitos, né? Então, eu entendo que essa é uma das razões pelas quais Norte e Nordeste apresentam taxas de homicídios mais altas, enquanto no Sudeste a gente pode, eu vejo como ocorre uma estabilização Isso que eu estava dessas pensando. relações das facções. Ela já tem territórios mais estabelecidos, então o conflito tende a ser menor. Vamos colocar o Ricardo nessa conversa, né? Polícias, facções, esses números bem diferentes mesmo, né? Das regiões, de número de mortes violentas intencionais, né? Homicídios, latrocínios, tudo mais. Como é que você vê aí linhas gerais, Ricardo? As coisas já foram muito bem pontuadas aqui, né? Mas uma coisa que é muito relevante nesse tema é a questão do domínio territorial. Então, aqui no Brasil, há muitas localidades onde o Estado não entra. Então, esses grupos, eles acabam ficando muito fortes, e a impunidade desses grupos naquela região é praticamente inexistente, por mais que as forças de segurança pública elas tentam entrar nesses territórios em alguns momentos. A gente sabe que o domínio é do crime. Então, isso aí influencia bastante. Menos Estado. Menos Estado. Mais facções. Porque é muito comum em países seguros, o Estado chega, o crime desaparece, né? E aqui não, aqui a gente vê que tem locais que é do crime, o Estado chega e o crime permanece. Então, isso é bem grave. O TCU até pretende fazer alguns trabalhos de auditoria com relação a ver a preparação da administração pública para lidar com esse problema de domínio territorial. Ainda nessa questão das facções criminosas, a nossa professora Camila, ela escreveu um livro sobre isso, né? Deixa eu pegar o título do livro aqui. A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, sobre essa questão do PCC de uma facção de prisão, né, de penitenciário, para esse crime organizado aí que assusta o Brasil. Como é que foi na escrita desse livro e com o que você está vendo agora, professora? Antes, né, do livro, eu tinha feito minha tese de doutorado, que também publicou um livro, que eu estudei, eu fiz o meu doutorado sobre o PCC em São Paulo, né, tentando entender como foi o processo de expansão do PCC nas prisões de São Paulo. Tá. E depois, né, eu escrevi esse livro junto com o Bruno Paes Manso, né? Eu estava fazendo pesquisa já nessa época na fronteira do Brasil com o Paraguai, na região do Mato Grosso do Sul, Pedro Juan Caballero, com Ponta Porã. E o Bruno foi convidado para escrever um livro e ele me convidou para escrever junto com ele, né? E aí a gente publicou esse livro, que se no meu doutorado eu tentei entender o processo pelo qual o PCC foi se expandindo dentro das prisões de São Paulo. Começou pelas prisões. O PCC foi criado dentro de uma unidade prisional em 1993. Então, toda a década de 90 foi marcada por esse processo de expansão do PCC dentro das unidades carcerárias de São Paulo. Foi um período em que ocorreram muitas rebeliões muito violentas. O governo de São Paulo, não admitia a existência do PCC naquele período. Até que em 2001 o PCC promoveu a primeira mega rebelião. A primeira vez, eu acho que no mundo, eu não sei se isso já aconteceu em algum outro país, o PCC promoveu uma rebelião simultânea em 29 unidades prisionais de São Paulo, em 2001. Enfim, isso tornou o PCC... Já abrindo o século com uma coisa assustadora. E foi nesse momento que o PCC é reconhecido fora das prisões, a sua existência é reconhecida. Isso aí, de fato, está acontecendo, né?
Enfim, na minha tese, eu busco analisar. Depois de 2006, o PCC vai promover a segunda mega rebelião, que o PCC protagonizou uma rebelião em mais de 70 unidades prisionais de São Paulo, além de ataques contra forças de segurança e... Mas ainda restrita a São Paulo nesse momento, Isso, ainda professora? restrita a São Paulo. Mas na minha tese, eu chamo esse momento de 2006 como a demonstração do PCC, um marco simbólico de demonstração da hegemonia em São Paulo. Então, nesse momento, o PCC alcança a hegemonia. Então, o PCC ele estava presente não só na capital, mas em todo o estado de São Paulo, capilarizado por todo o território, no litoral, no interior, região metropolitana, em todo o estado. E só o PCC. Praticamente, porque o PCC, no processo em que ele foi se expandindo nesse período, ele teve êxito, e acho que esse é um diferencial, né, do PCC em São Paulo, ele teve êxito em eliminar os pequenos grupos que se formaram nas prisões, em contraposição a ele. Quem ousou competir, ele eliminou. ele eliminou. Tem um outro grupo ainda existente hoje, mas é muito pequeno, muito irrelevante, não tem nenhum... Não tem força. Não. E a partir desse momento, então, que o PCC domina São Paulo, que é o estado mais rico na economia brasileira, o estado com o sistema prisional, que tem 1/3 de toda a população carcerária do Brasil, está em São Paulo, e o PCC controlava esse sistema, eu entendo que isso potencializou o PCC para expandir para outros territórios. E nesse período, o PCC, em 2006, o PCC já estava presente em 2 outros estados, que eu considero central para entender também o protagonismo do PCC hoje, né? Ele estava presente já no Mato Grosso do Sul e no Paraná, né? 2 estados que fazem fronteira com o Paraguai, e no caso do Mato Grosso do Sul com a Bolívia, em que o PCC já estava lá desde o finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. Eu entendo que esse processo de aproximação da fronteira permitiu ao PCC, já nesse período, reduzir o número de intermediários, conseguir, então, contatos, né, na região do Paraguai e da Bolívia, com fornecedores de maconha, de cocaína a preços melhores. E isso, ao longo desse período, foi catapultando o PCC a uma posição mais... hegemônica mesmo. De uma centralidade nas economias, né, criminais. E o CV, só para situar, o CV já estava presente até antes, né, no Paraguai. Só que os dois têm uma forma de organização bastante diferente. Os CV eram muito mais negociadores do CV individuais, com quadrilhas, digamos, quadrilhas específicas. O CV funcionando muito mais como uma sigla. E o PCC, quando ele chega com pessoas, obviamente, individualmente, mas ele chega como construindo um negócio como eles chamam, da família, do coletivo. Então, eu acho que essa diferença organizacional entre o CV e o PCC explica, em partes, né, mas explica um protagonismo do PCC em relação ao CV, quando a gente olha para o mercado de drogas, no geral, no Brasil e hoje também internacionalmente, nos dias atuais. E o sistema prisional, para mim, foi e é fundamental nisso. É nas prisões que o PCC recruta, assim como outros grupos, mas o PCC tem uma estratégia muito clara a esse respeito, né, de fazer das prisões um centro de recrutamento. Eu falo que as prisões são um locus de produção e reprodução das redes criminais. Né? Por isso, então, o PCC ele parasita as instituições estatais para crescer. Né? O Estado oferece a prisão como resposta ao crime. E é justamente esse remédio que o Estado oferece que o PCC utiliza para crescer. Nossa, Por isso é tão complexo, digamos, combater o PCC, porque exatamente o que o Estado oferece, o PCC se aproveita disso. Né? Ele cresceu a partir desse processo. E trazendo para a atuação do TCU, Ricardo, no ano passado o tribunal fez auditoria no Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Os dados apontam que apenas 54% dos planos de ação foram executados desde 2018. Você entende que essa baixa execução tem relação com esse fortalecimento das organizações criminosas? Ah, com certeza. É muito importante a gente falar da atuação do TCU nesse tema de segurança, né? O TCU ele não combate o crime, ele não vai atrás do criminoso, ele quer uma boa aplicação, ele busca, né? Ele trabalha para que haja uma boa aplicação do recurso público destinado à segurança pública e para que as instituições públicas elas funcionem no combate ao crime, que possam promover a segurança pública.
Nessa auditoria do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, como já foi mencionado aqui, hoje o crime ele é transnacional. A gente não fala mais em tráfico de drogas, a gente fala em tráfico transnacional de drogas, por exemplo, né? E a gente fez uma auditoria no ano passado, que foi julgada esse ano, inclusive, no final do ano passado, que é a Maré Branca, que a gente viu como é que é a preparação da administração pública para combater o tráfico de cocaína em portos. E o que é interessante que a gente detectou que o Brasil, à época que a gente iniciou a auditoria, ele era classificado como o segundo maior exportador de cocaína do mundo. No final da auditoria, ali tinha alguns números dizendo que o Brasil era o terceiro, que não deixa de ser um absurdo, né? Segundo ou terceiro maior exportador de cocaína do mundo. É um pódio que a gente não queria ter, né? É um número, assim, bem alarmante. E o Brasil não é produtor de cocaína. Então, a cocaína, ela vem de outros países da América do Sul. Então, e atravessa ela atravessa para ir para a Europa. Então, o Brasil é o grande escoador de cocaína para a Europa. E isso mostra a importância da gente ter um certo controle nas fronteiras, para a gente tentar barrar, não só, eu dou exemplo aqui do tráfico de drogas, mas tem tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de muitas outras coisas. Animais silvestres, cigarro. Então, as nossas fronteiras, a nossa fronteira é muito extensa. E muito difícil também de conseguir uma vigilância efetiva, né? E isso é um problema da segurança pública. Um problema assim, isso é uma dificuldade da segurança pública. Eu já estou em outras áreas do TCU, onde eu não vejo o nível de complexidade que é a segurança pública, porque a segurança pública ela tem um pacto federativo. Então, o federal cuida de uma parte, o estado de outra, o município de outra. Isso demanda articulação, demanda ação coordenada que a gente não tem. Então, esse programa ele vai muito nesse sentido de promover meios para que haja intercâmbio de dados, para que haja comunicação do país com outros países, e quando a gente tiver essa baixa aplicação das ações, não tem dúvida que isso, de fato, impacta a segurança pública. Deixa eu fazer uma ponderação aqui para o nosso ouvinte, para as pessoas que nos assistem, que, especificamente nesse campo da segurança pública, talvez uma dificuldade seja a própria autonomia, né? Que cada ente tem, cada estado tem sua autonomia, cada município tem sua autonomia. É o pacto federativo que ele estava comentando. E isso acaba que, se eles não conversarem e não fizerem, vamos dizer assim, as coisas acontecerem juntos, não vai funcionar. E esse programa, ele tenta trabalhar isso. Só que a gente vê que é uma coisa que não deu vazão. Essa articulação é que é difícil? É muito difícil. Não só nessa... É porque nesse programa, ele é um foco em fronteira. Mas a gente vê que esse problema na segurança pública não é só na fronteira. Essa articulação ocorre em muitos outros setores. Essa falta de articulação. A gente fez uma auditoria para ver golpes digitais em idosos. Então, nesse tipo de auditoria, a gente tenta trabalhar a administração pública não só para fazer a repressão do criminoso, para dar meios para o cidadão conseguir o recurso de volta, né? O idoso que perdeu 100 mil reais, ele reaver aquele valor. Claro. Então, envolve bancos, envolve Anatel, Banco Central. Então, nessa auditoria, a gente faz esse tipo de análise. E o que a gente vê na hora que a gente conversa? Que tem crimes que ocorrem em determinado local, onde tem diferentes órgãos públicos atuando de maneira duplicada. Eles não se conversam para tentar fazer articulado, eles estão agindo de maneira isolada, são duas forças gastas no mesmo problema e acaba que não resolve o problema. Se eles sentassem para conversar, a coisa talvez funcionasse. Tanto melhor. Que nessa auditoria da Maré Branca, que a gente falou, tráfico de cocaína em portos, uma das coisas que o TCU tenta estimular é uma maior articulação entre as organizações que estão nos portos. Porque quando há apreensão pela Receita na área aduaneira, a Polícia Federal ela tem que ser acionada para fazer uma investigação, porque prender a droga é a ponta do iceberg. O negócio é a gente ir mais além. Ter uma investigação para ir na origem, para fazer uma repressão ali de onde tudo vem, né? Conhecer de onde vem essa droga, por quais caminhos ela trilhou, né? E esse problema de coordenação é um problema da administração pública no geral, mas na segurança pública o impacto ele acaba sendo maior. Dramático. Pelo menos na minha percepção, por ter atuado em outras áreas no TCU, na hora que eu chego em segurança pública, eu vejo que o impacto é muito maior. E quando esse perfil das vítimas ele se repete de forma tão consistente, vocês entendem que a gente precisaria de políticas públicas mais direcionadas? Ricardo, na sua visão, as auditorias do TCU conseguem mapear se existe esse planejamento direcionado para esse público? Sem dúvida. Na minha visão, eu tenho uma convicção muito grande de que é necessária essa política direcionada.
Só que são políticas específicas para cada grupo de vulnerável. Então, não tem como a gente ter uma política genérica que vai tratar todos os vulneráveis. Cada um tem demandas diferentes, etc. E, diante disso, é interessante essa pergunta, porque lá na nossa área de auditoria de segurança pública e defesa nacional, a gente tem, na nossa estratégia de atuação, a gente tem 3 pilares. Um é a defesa nacional, que a gente faz auditorias muito em Forças Armadas, Ministério da Defesa. Uma outra é do combate ao crime organizado. A gente faz auditorias para combater o crime organizado, para ajudar a administração pública a se preparar para isso. E nós, em decorrência disso, o TCU trabalhando muito no foco no cidadão hoje em dia, a gente fez um outro pilar de atuação que é crime contra vulneráveis. Então, a gente está buscando conduzir auditorias específicas para avaliar a preparação da administração pública relacionada à segurança pública para vulneráveis específicos. Então, a gente fez uma auditoria que eu mencionei já, sobre o combate ao abuso sexual de criança e adolescente na internet. A criança é um vulnerável nesse tema. Muito feliz de ter a ECA Digital agora aí publicada, e a gente está entrando... O nosso trabalho também tem uma impressão que contribuiu muito para isso. A gente fez a questão do vulnerável idoso no golpe digital. A gente está em andamento agora, em curso, com uma auditoria sobre feminicídio, uma outra vulnerável. A gente também está em curso, nesse momento, pessoal a campo, uma auditoria carga segura para o combate ao roubo de carga. Meu saudoso avô, ele era caminhoneiro, e ele falava assim, tinham rotas que eram extremamente perigosas, ele era extremamente vulnerável em algumas regiões do país, e a gente vê isso. Então, a gente tem essas auditorias. Segurança nas escolas, me chama a atenção. É um tema que a gente tem lá no nosso portfólio ali para o que a gente pretende atacar no futuro, e segurança nas escolas eu fico até feliz de ouvir, porque então mostra que a gente tem um tema quente que a gente pode tentar trabalhar nesse sentido. E só para retomar aqui um pouco essa questão do vulnerável e da migração do crime. Nessa auditoria, os dados que a gente coletou antes de iniciar até, mostram que o roubo de carga, ele era mais intenso no Sudeste e está começando a ficar mais intenso na região Norte e Nordeste. Então, a gente vê que esse movimento aí, ele é geral. Está deslocando o eixo do... Exatamente. E nisso eu quero perguntar de novo para a professora Camila. Estou aqui com uma imagem de que o crime organizado é um verdadeiro câncer em metástase. Tem a ver, professora, essa imagem? Eu infelizmente, eu tenho participado de alguns podcasts que falaram que eu sou muito pessimista, mas eu falo que, assim, do que eu vejo, infelizmente, o crime, ele aprendeu a se beneficiar, né? Não da ausência do Estado, mas dessa forma de presença do Estado, que ela é lesiva à população, né? Nas favelas, nos territórios de prisão. Então, assim, o crime... antigamente falava assim que a prisão era o lixo da sociedade, então se depositava lá aquilo que a sociedade não queria, né, e deixava lá. Eu sempre brinco, eu falo assim, só que esse lixo, ele se movimentou. Foi reciclado. Ele percebeu que se ele voltar, que ele poderia se movimentar, se unir entre eles para se voltar contra a própria sociedade, o Estado. E isso, então, assim, foi esse Estado, foi a própria sociedade, enfim, que criou esse grande desafio que a gente tem hoje, que são esses grupos organizados, e sendo que as facções, também é importante lembrar, elas são apenas um tipo de grupo criminoso organizado. Há muitos outros grupos criminosos organizados que não têm um rótulo, né? E são tão ou quanto lesivos, ameaçadores para a democracia, para o país, enfim, para os recursos públicos, quanto as facções. Então, assim, elas são um tipo de problema grave, mas são um tipo de problema, né? Então, eu acho que, e aí já, né, eu sei que a gente já deve estar no final, né? Sim. Eu acho que a segurança pública ela é muito complexa e ela precisava ser compreendida a partir de focos para que seja possível o Estado tentar enfrentar essas diferentes dimensões de maneira específica, a que requer a resolução ou encaminhamento de uma solução para cada um desses problemas. Sim, porque são problemas macro, essa questão dos fluxos de dinheiro, de capitais, de tráfico, e o problema micro da população, que é o que interessa para o cidadão de territórios... Só fazer uma observação aqui, para complementar rapidamente o que o professor colocou, é que um problema é muito maior do que isso parece, né? Assim, quando a gente fala em segurança pública, o pessoal acha que é ver policial na rua, tal. Então, a gente vê muito assim, o recurso dos fundos
que tem na administração pública para gasto de segurança pública, há muito assim um viés de investimento para viatura, armamento, helicóptero. Só que o programa é mais complexo. O sistema penitenciário, por exemplo, é para recuperar a pessoa. Então, mas assim, o cidadão vê o retorno do investimento, o retorno ele é a curto prazo? Não é. Então, às vezes, há essa falta de sensibilidade. Sim, é muito importante ter recurso para o penitenciário, para recuperar aquele cidadão que entrou. Sim. É muito importante ter recurso para a escola. Então, tem que ser uma coisa mais ampla. Eu estava pensando nessa questão da escola, que vocês colocaram muito bem, é que a escola como ambiente para um cidadão vencer na vida, funciona, e muito bem, só que demora. E às vezes o crime organizado oferece uma oportunidade de ascensão meteórica. É para agora, não é para daqui a 10 anos, não é para o menino que sonha em estudar numa universidade. Então isso é um desafio também, né? Porque é uma oferta sedutora, vamos dizer assim. E do ponto de vista da política pública, né, pelo calendário eleitoral, às vezes também não vale a pena investir naquilo que não tem uma visibilidade imediata. Que às vezes a viatura vai ter uma Funciona. visibilidade muito maior do que investir na escola. Que parece que é um dinheiro que não tem nada a ver com a segurança pública. Mas é aí que a gente perde a guerra, né? Que a gente precisa de prevenção. Foi isso que eu entendi aqui dessa aula dos nossos dois convidados. Gente, muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado demais. A gente fica por aqui hoje, mas a gente se encontra novamente no Diálogos com o TCU da próxima semana. Até mais. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Investimento é diferente de aplicação, certo? A aplicação financeira, você move papéis, né? Você pode mover imensos papéis e não vai ter um par de sapato a mais no país, né? Você não tem produção. Se eu decidir produzir, eu apostei que vai ter demanda, por exemplo. Eu apostei que esse país vai crescer. Eu não posso no dia seguinte falar, desistir, porque eu já imobilizei o meu capital. No capital financeiro, o capital não é imobilizado. Ele é sempre volátil, sempre fluido. Você pode mudar de posição muito rapidamente. É um processo de irresponsabilidade, porque, teoricamente, o sistema financeiro deve servir ao propósito meritório de trazer recursos dos setores superavitários para os setores deficitários que querem investir, né? Mas esse é o livro-texto. A realidade é que esses intermediários, o atravessador domina. Entende? Em vez de ser um intermediário, ele passa a ser o objetivo em si. O meio vira um fim. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos: a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais: PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa.
Ficou na dúvida? Senado verifica. Esse foi o primeiro projeto que eu tive como fotógrafo profissional. E eu acho que não podia ser em outro lugar. No final das contas, nós percebemos que muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Sankofa, a África que te habita. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. O Amazônia 4.0 foi uma iniciativa que nós começamos há alguns anos atrás, que eu chamava Terceira Via Amazônica. Mantenha a floresta, vamos desenvolver uma nova economia com a floresta em pé. De fato, é quase que aprender com os indígenas. São Florestas. Neste sábado, 2h da tarde, aqui na TV Senado. Aqui no Farol Cabo Frio nós temos 4 militares, são 2 faroleiros, um eletricista e um mecânico. São 4 casas e cada membro da guarnição, somos 4 da guarnição, cada um tem sua casa. Tudo bom? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Tá legal? Habitar, Habitat. Neste sábado, 4h da tarde, aqui na TV Senado. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O instrumento de que vamos falar no Concertos em Geral será o oboé. É muito difícil. O trabalho de um músico sinfônico, de um músico que toca num grupo orquestral, é extremamente difícil. Ele precisa estar constantemente... eu vou comparar como uma performance de um atleta.
Concertos em Geral, neste sábado, 6 horas da tarde, aqui na TV Senado. É só uma fase, vai passar. É você com aquela sua turma lá de São Paulo, isso aí você está sendo influenciada. É só uma fase. Tá inventando moda, né? Vai passar. É uma frase que eu ouvi bastante, especialmente na família, como se aquilo fosse uma doença. Só que essa fase, acredito, que seja a minha vida inteira. Quando você foge da heterocisnormatividade, você já vai sofrer muitas agressões. Não é uma fase. Eu ser uma mulher lésbica é quem eu sou. Quando as pessoas comentam comigo que parece que eu estou indecisa e que eu tenho que escolher um lado, parece que eu tô sempre nesse lugar de não existência. Parece que a minha sexualidade também é um espaço público, né? Meu nome é Yasmine Fernandes e eu sou uma mulher bissexual. Quem trabalha com fisiologia dentro de um time, por exemplo, faz é acompanhar os atletas ao longo do tempo. Durante 90 minutos, ele é exigido por uma série de ações motoras e isso gera respostas fisiológicas. A fisiologia, ela estuda quais são essas respostas, quais são essas adaptações que vai desde o sistema nervoso central até as respostas metabólicas, né, chamamos? Tela Brasil, neste sábado, 7h30 da noite, aqui na TV Senado. Em 1958, o Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país e não no Rio de Janeiro. 10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte, e no final do século XIX, o astrônomo Luiz Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da República toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam trocar o litoral pelo interior e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava dando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente, gerando atividades industriais e, é claro, empregos. A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época. Superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola. Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos e muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados, pois não havia moradia para todo mundo. Os que ficaram foram para as cidades satélites na periferia, ainda sem nenhuma estrutura habitacional e sanitária.
Brasília demorou cerca de 40 meses para ser construída e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Mais do que sede do governo, tornou-se uma cidade com vida própria, com seus problemas e virtudes, e impulsionou o desenvolvimento econômico do centro-oeste brasileiro. Já Juscelino terminaria seu governo com uma forte popularidade, um ótimo índice de crescimento econômico, mas também deixando o país com uma inflação bastante alta. E eu tive essa sorte, essa bênção de Deus, né, que é um dom, isso não é uma coisa que assim, a gente tem que ir para Berkeley. Não, a música já nasce dentro e a gente aprimora e estuda. Estúdio A, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão deliberativa é destinada à apreciação dos projetos de lei do Senado Jovem número 1 a 3 de 2026. Os cidadãos que quiserem colaborar com o debate sobre os projetos dos jovens senadores podem enviar perguntas e comentários por meio do portal e-Cidadania na internet, pelo endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania ou ligando para o número 0800 061 2211. Para ampliar o debate também nas redes sociais, o Jovem Senador tem uma hashtag especial. Quem está nos vendo pode participar com posts escrevendo hashtag Jovem Senador, tudo junto. Declaro aberta a ordem do dia. Projeto de Lei do Jovem Senador número 1 de 2026. Da Comissão Cecília Meirelles, que institui a Política Nacional de Apoio e Acompanhamento ao Estudante Imigrante. Parecer número 1 de 2026, da Comissão Nízia Floresta. Relatora, Jovem Senadora Isabela Lúcio Santana. Favorável ao projeto, com as emendas número 1 a 4 que apresenta. Concedo a palavra à relatora, Jovem Senadora Isabela Lúcio Santana, para a leitura do relatório. Parecer da Comissão Nízia Floresta sobre o projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2026, da Comissão Cecília Meirelles, que institui a Política Nacional de Apoio e Acompanhamento ao Estudante Imigrante. Relatório. Encontra-se em análise desta comissão o projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2026, emendado em epígrafe da autoria da Comissão Cecília Meirelles. O projeto é composto de 7 artigos. O primeiro artigo institui a Política Nacional de Apoio e Acolhimento ao Estudante Imigrante, destinada a auxiliar o estudante imigrante em situação de vulnerabilidade social. O parágrafo único especifica como beneficiários da política os imigrantes em situação de vulnerabilidade social elegíveis para a educação básica. O artigo 2º da proposição dispõe sobre os princípios que orientarão a política, a saber: primeiro, respeito à dignidade humana; segundo, solidariedade entre povos e nações; terceiro, empatia à pessoa em situação de vulnerabilidade; quarto, reconhecimento e expansão da cidadania; quinto, valorização da diversidade; sexto, combate à xenofobia e todas as formas de discriminação;
E 7º, igualdade de oportunidades educacionais. Em seu artigo 3º, o projeto elenca as diretrizes a saber: primeiro, formação continuada dos professores em educação intercultural. Segundo, promoção de ações de acolhimento escolar. Terceiro, adaptação de material prático e pedagógico. Quarto, adequação avaliativa. E quinto, apoio psicossocial. Já o artigo 4º da proposta trata dos objetivos da política. Primeiro, garantir melhores condições de aprendizagem para os estudantes imigrantes. Segundo, reduzir as barreiras linguísticas e culturais. Terceiro, promover o respeito às diferenças culturais. Quarto, promover ações de combate à xenofobia e qualquer forma de discriminação. Quinto, estabelecer a convivência escolar. Sexto, incentivar a integração dos estudantes imigrantes e de suas famílias à comunidade escolar. Sétimo, captar o corpo docente e administrativo para trabalhar com diversidade cultural. E oitavo, promover equidade no processo educacional. Como instrumento da política, o artigo 5º apresenta, de forma exemplificada, programas de capacitação e formação continuada para o corpo docente e administrativo, distribuição de material adaptado gratuitamente, cursos de idioma para o corpo docente de acordo com as necessidades regionais, protocolos de mediação comunitária e combate ativo a episódios de xenofobia e quaisquer tipos de discriminação no ambiente escolar, projetos de integração e interculturalidade que promovam a convivência entre os estudantes brasileiros e imigrantes, avaliações adaptadas às condições do imigrante, inclusive quanto ao idioma e diferenças culturais, ensino direcionado à fluência da língua portuguesa conforme as necessidades pessoais dos estudantes, atendimento especializado para estudantes imigrantes que apresentem as dificuldades emocionais decorrentes do processo migratório e programas de acompanhamento do estudante imigrante durante o processo de adaptação. O artigo 6º do projeto determina que os sistemas de ensino serão responsáveis pela garantia da aplicação do disposto na futura lei aos estudantes imigrantes em situação de vulnerabilidade social, observadas as respectivas disponibilidades orçamentárias e garantindo o apoio técnico da União. Por fim, o artigo 7º contém a cláusula de vigência, estabelecendo que a futura lei entrará em vigor após decorridos 365 dias de sua publicação. Na justificação, os autores argumentam sobre a relevância da medida diante das dificuldades enfrentadas por estudantes imigrantes, especialmente em razão de barreiras linguísticas, culturais e de adaptação do ambiente escolar, que podem comprometer sua integração e seu desenvolvimento educacional. Observam que, mesmo com o crescimento do fluxo migratório no Brasil, com o aumento do número de crianças e adolescentes admitidos na educação básica, os sistemas educacionais brasileiros não estão preparados para acolher esse público. Assim, defendem a adoção de medidas e criação de política pública para acolher os estudantes imigrantes e assegurar sua efetiva integração no ambiente escolar em condições de igualdade sem distinção de origem. Observam, ainda, que a proposta busca fortalecer ações de acolhimento, acompanhamento e inclusão, garantindo igualdade de oportunidades, respeito à diversidade e efetivação do direito à educação. Não foram apresentadas emendas à proposição. Segunda análise. Compete a essa comissão analisar os projetos de lei que lhes são submetidos por designação da presidência do Senado Jovem. Constatamos que o projeto se mostra tecnicamente adequado, sem vícios aparentes de regimentalidade, juridicidade ou de constitucionalidade, razão pela qual passamos à análise do mérito da proposição, adiantando desde já que a matéria merece ser acolhida. Com efeito, a criação da Política Nacional de Apoio e Acompanhamento do Estudante Imigrante é uma medida louvável que promove a inclusão dos estudantes imigrantes, combate a discriminação e garante melhores condições de aprendizagem e integração no ambiente escolar. O projeto reconhece as diversidades enfrentadas por estudantes imigrantes e, mediante isso, apresenta políticas que asseguram o acesso adequado à educação, concretizando, assim, o mandamento da Constituição Federal, que, em seu artigo 205, estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família.
No mesmo sentido, o artigo 206 da Constituição Federal estabelece a igualdade de condições para o acesso e permanência escolar. Dessa forma, garantir que estudantes imigrantes tenham apoio para superar barreiras linguísticas e culturais contribui para a efetivação do direito à educação. A proposição reveste-se de incontestável mérito humanitário, social e pedagógico, como bem demonstrado pela justificação apresentada por seus autores. O fluxo migratório de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social é uma realidade fática nos sistemas de ensino do nosso Brasil. Garantir que o direito à educação, cláusula pétrea de nossa Carta Magna, seja exercido com inclusão real por esses estudantes é um dever imperioso do Estado brasileiro. Contudo, compete a essa relatoria zelar não apenas pelas nobres intenções de nossos colegas legisladores, mas também pela estrita viabilidade constitucional, técnica e orçamentária das leis que emanam do nosso Congresso Nacional. Assim, sugerimos algumas emendas para aprimorar o texto do projeto. Em primeiro lugar, observamos que a política que se quer instituir se refere aos estudantes imigrantes. Sugerimos que a política também se refira aos estudantes refugiados. Ainda que o estudante refugiado também possa ser enquadrado na condição de imigrante, consideramos oportuno mencionar expressamente as particularidades da condição da pessoa em situação de refúgio, de modo a conceder maior visibilidade a esse grupo e a sua maior vulnerabilidade. A segunda alteração que sugerimos se dá no artigo 1º, com a explicitação de que a condição de vulnerabilidade social do estudante imigrante ou refugiado poderá ser atestada pela inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instituído pelo artigo 6º-F da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, ou pela demonstração de que o estudante se encontra em situações de acolhida humanitária prestadas por organizações públicas ou privadas. Acreditamos que essa adaptação confere maior segurança à proposição. Outro aspecto que merece ajuste diz respeito às exigências de atendimento especializado para estudantes imigrantes que apresentem dificuldades emocionais decorrentes do processo migratório. O texto deve ser aprimorado para explicitar que esse atendimento será feito por meio de redes de saúde e de assistência social já existentes. Por fim, acreditamos ser adequado mencionar expressamente que as responsabilidades da União em relação à política contemplarão especialmente a oferta de recursos de língua estrangeira para professores e a oferta de materiais didáticos e paradidáticos adaptados. Fazemos isso por meio de uma emenda no artigo 6 do projeto. Com tais modificações, acreditamos que o projeto será um importante acréscimo à proteção de estudantes Com tais modificações, acreditamos que o projeto será um importante acréscimo à proteção de estudantes imigrantes e refugiados. Mais do que isso, garantir o acesso à educação, o projeto representa um compromisso com a dignidade, a igualdade e a inclusão. Investir na educação dos imigrantes é reconhecer que, independentemente de sua origem, todos devem ter a oportunidade de construir um futuro melhor e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Terceiro voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado Jovem, número 1, de 2026, com as seguintes emendas. Emenda número 1. E nos dispositivos do projeto de lei do Senado Jovem, número 1, de 2026, onde se lê imigrante, leia-se imigrante e refugiado. Emenda número 2. Acrescente-se ao artigo 1º do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2026, um segundo parágrafo, transformando-se o parágrafo único em parágrafo 1º. Parágrafo 2. A condição de vulnerabilidade social poderá ser atestada pela inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instituído pelo artigo 6º-F da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, ou pela demonstração de que o estudante se encontra em situação de acolhida humanitária prestada por organizações públicas ou privadas.
Emenda número 3. Desse ao início, inciso 8º do artigo 5º do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2026, a seguinte redação: atendimento especializado para estudantes imigrantes que apresentem dificuldades emocionais decorrentes do processo imigratório por meio das redes públicas de saúde e de assistência social já existentes. Emenda número 4. Acrescente-se ao artigo 6º do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2026 o seguinte parágrafo único: o apoio técnico da União será prestado especialmente em relação à oferta de recursos de línguas estrangeiras para professores e à oferta de materiais didáticos e paradidáticos adaptados. Sala da Comissão. Jovem Senadora Tavine Pietra de Almeida Lara, presidente. Jovem Senadora Isabela Lúcia Santana, relatora. Jovem Senadora Ana Clara Macedo Santos. Jovem Senadora Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes. Jovem Senadora Endiwane Vilhena da Silva. Jovem Senadora Cauane Maria Cabral da Silva. Jovem Senadora Lívia Desperati Bravin. Jovem Senadora Maria Eduarda Santos de Arruda. E Jovem Senadora Maria Isabela Barbosa Paiva. A presidência informa que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Antes de iniciarmos a discussão, passo a leitura de algumas perguntas e comentários enviados por cidadãos por meio do portal E-Cidadania. O Henrique, do Distrito Federal. Como descobrir quais conhecimentos o aluno já tinha antes de chegar ao Brasil? Como acolher ele? Gonesa, da Bahia. Na ausência de professor de matéria específica bilíngue, a política prevê a designação de profissional de apoio para colaborar? Gabriel, do Mato Grosso do Sul. Como garantir sua execução em redes com mais estudantes imigrantes e menos recursos, sem financiamento específico da União? Renata, do Distrito Federal. Que canais seguros permitirão denunciar xenofobia sem medo de retaliação ou de consequências para a situação migratória da família? E alguns comentários. Renata, do Distrito Federal. A proposta fortalece uma escola mais acolhedora ao combinar aprendizagem, apoio emocional, respeito à diversidade e combate à xenofobia. Gentil, de São Paulo. A política é a arte de governar e buscar o bem comum. Parabéns aos jovens senadores que experimentam os protocolos de expediente do Senado. Passamos à discussão da matéria. Cada jovem senador inscrito disporá de até 5 minutos para o uso da palavra. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Se a presidente puder repetir a primeira pergunta para mim, para que eu possa fazer uso da palavra, eu agradeço. Henrique, do Distrito Federal. Como descobrir quais conhecimentos o aluno já tinha antes de chegar ao Brasil e como acolher ele? Bom, Henrique, o aluno, logo quando fosse recepcionado, passaria por avaliações pedagógicas que não medissem, mas observassem qual conhecimento prévio esse aluno já dispõe. E então, a partir desse momento, seriam feitas as adaptações necessárias para o seu ensino. Eu passo a palavra para Lívia Bravin. Bom dia a todos. Eu queria registrar meu parabéns aos colegas que elaboraram a Política Nacional de Apoio e Acolhimento ao Estudante Imigrante. Essa é uma matéria de extrema relevância porque não se limita a garantir a vaga na escola, mas trazer ferramentas para a permanência e adaptação desses jovens. A intenção do projeto é nobre e tenho certeza de que sua aprovação vai transformar a realidade de muitas famílias, fortalecendo a inclusão. Parabéns. Obrigada. Eu passo a palavra para a Tavine. Eu gostaria de adicionar uma emenda como forma de homenagem a um dos jovens senadores presentes aqui. Desse a emenda do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2026, a seguinte redação:
institui a Política Nacional de Apoio e Acompanhamento ao Estudante Imigrante, Lei Juan Guevara. Justificação. A presente emenda propõe a denominação da Política Nacional de Apoio e Acompanhamento ao Estudante Imigrante como Lei Juan Guevara, em homenagem ao jovem imigrante venezuelano cuja trajetória simboliza os valores que a política busca promover. Ao vencer o concurso de redação do programa Jovem Senador, Juan demonstrou que a educação, aliada ao acolhimento e à inclusão, é capaz de transformar vidas e superar barreiras sociais, culturais e linguísticas. A homenagem reconhece sua histórica de superação e reforça a importância de garantir ordinária da 57ª legislatura, que será realizada nessa data, 21 de agosto de 2026. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento 112 de 2026, de minha autoria, para discutir a segurança dos dispositivos médicos implantáveis destinados à saúde da mulher, especialmente os impactos decorrentes da utilização do sistema contraceptivo permanente, ESURE, os mecanismos de tecnovigilância adotados pelas autoridades sanitárias, a garantia do consentimento livre e esclarecido, o acompanhamento clínico das pacientes e o aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas à proteção dos direitos das mulheres afetadas por eventos adversos relacionados a implantes médicos. Comunico a todos que essa audiência será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania no seguinte endereço na internet: www.senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Esse telefone, inclusive, não tem custo alguma a ligação. Pode ligar agora, mandar sua pergunta, participar da audiência com a gente ao vivo. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Eu tenho a honra de convidar para a mesa, para participar, 3 pessoas que estão de forma presencial e 2 expositores de forma online. Convido para ocupar o lugar aqui do meu lado direito, que é o melhor lado do Brasil, a Kelly Patrícia da Luz, presidente da Associação de Mulheres Vítimas do ESURE. Bem-vinda, Kelly. E eu preciso aqui falar para a associação. Vocês pediram tanto essa audiência, pediram tanto esse encontro. E ele está acontecendo hoje. E nós estamos como... TV Senado, mostra o auditório aqui, ó. Quantas mulheres da associação... Obrigada, TV Senado. Quantas mulheres da associação aqui presente, porque faz muito tempo que a gente precisava fazer esse debate no Senado. Eu tenho a honra de convidar para o meu lado esquerdo o meu amigo, meu parceiro, meu irmão, meu companheiro de luta, Dr. Rafael Câmara Medeiros Parente, médico ginecologista e conselheiro federal titular do Estado do Rio de Janeiro, representante do Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina. Obrigado. Doutor Rafael foi meu colega no governo anterior. Fizemos muita coisa juntos, né, doutor? Meu Deus, saudade do senhor. Tenho a alegria de convidar Tatiane Cristina de Oliveira Torres, gerente de projetos do Ministério da Saúde. Obrigada, doutora Tatiane, por estar conosco. Muito bom. Tatiane fica aqui pertinho de mim. E nós temos, que vai fazer a participação por videoconferência, Mariano Tamura Vieira Gomes, presidente da Comissão Nacional Especializada em Endoscopia Ginecológica da Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia e Obstetricia. Doutor, seja bem-vindo, obrigado por estar conosco. E também está na mesa, de forma remota,
o Dr. Daniel Roberto Corade de Freitas, gerente geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Obrigada, Dr. Daniel. Senhores, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado realiza essa audiência pública para discutir a segurança dos dispositivos médicos implantáveis destinados à saúde da mulher, com especial atenção ao Sistema Contraceptivo Permanente ESURI. O debate abrange a tecnovigilância, o consentimento livre e esclarecido, o acompanhamento clínico das pacientes e o aperfeiçoamento das políticas públicas destinadas às mulheres que apresentam eventos adversos relacionados a implantes médicos. Trata-se de matéria que alcança direitos fundamentais à saúde, à informação, à integridade física e psíquica, à dignidade da pessoa humana, inserindo-se plenamente no campo de atuação dessa comissão. Essa comissão é a comissão que discute o direito da mulher. E essa audiência, por que não está sendo feita na Comissão de Saúde aqui? Porque nós vamos tratar também à luz do direito da mulher. Nós estamos em agosto lilás, que é o mês inteiro de enfrentamento à violência contra a mulher. E é possível que a gente hoje demonstre que a aplicação do ESURI foi uma das mais graves violências cometidas contra a mulher, tendo como protagonista o poder público, e nós vamos falar sobre isso. O caso do ESURI evidencia por que a segurança de um dispositivo médico não se encerra no momento de sua autorização para uso. O sistema foi concebido como método contraceptivo permanente, mediante a colocação de implantes nas tubas uterinas. No Brasil, diante de relatório técnicos científicos e de questionamentos relativos à segurança do ESURI, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa suspendeu, em fevereiro de 2017, a sua importação, distribuição, comercialização, uso e divulgação. Entre os riscos então apontados estavam alterações do sangramento menstrual, gravidez indesejada, dor crônica, perfuração, migração do dispositivo e reações de hipersensibilidade ou do tipo imune. Em julho daquele ano, após a apresentação da documentação dos estudos exigidos pela agência, a suspensão foi revogada e o produto voltou a ser liberado no país. Posteriormente, em 24 de dezembro de 2018, passou a vigorar a transferência da titularidade do registro para a Bayer, e em 28 de janeiro de 2019, a empresa cancelou o registro sanitário do sistema ESURI perante a Anvisa. A agência passou então a orientar que eventuais unidades ainda existentes em distribuidoras, hospitais ou clínicas fossem segregadas, de modo a evitar novos implantes. Desde então, o dispositivo não possui registro sanitário válido para comercialização e novos implantes no Brasil. A experiência internacional ajuda a dimensionar a relevância do tema. Em atualização realizada em 2025, a agência reguladora dos Estados Unidos informou ter recebido 73.678 relatos, eu vou repetir o número, 73.678 relatos relacionados ao ESURI entre novembro de 2002 e dezembro de 2024. Somente em 24 foram 803 relatos. Entre os problemas mais frequentes mencionados ao longo do período estavam dor ou dor abdominal, alterações menstruais, hemorragias, presença de fragmentos do dispositivo, perfuração, hipersensibilidade e migração. Embora a agência americana ressalte que as notificações de eventos adversos não permitem isoladamente estabelecer relação causal entre o dispositivo e os eventos relatados, tampouco determinar sua incidência, o volume e a natureza dessas notificações constituem elementos relevantes para o monitoramento contínuo
da segurança do produto para a adoção de medidas de proteção à saúde das pacientes. É exatamente nesse ponto que ganha centralidade a tecnovigilância. A Anvisa define como sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas a produtos para a saúde na fase de pós-comercialização, destinado a subsidiar medidas de proteção e promoção à saúde. Os dados brasileiros são alimentados, entre outros mecanismos, pelas notificações registradas ao Notivisa, cuja base reúne informações desde 2007 sobre eventos adversos e queixas técnicas envolvendo materiais médicos, hospitalares, equipamentos, implantes e outros dispositivos desde 2024. E o e-Notivisa ampliou a participação social ao permitir que o próprio cidadão comunique ocorrências relacionadas a dispositivos médicos. Esse avanço é relevante, mas a existência de um canal de notificação não resolve, por si só, todos os desafios. É necessário que pacientes conheçam esses instrumentos, que profissionais estejam preparados para reconhecer e comunicar na hora do atendimento todos os eventos adversos, que as informações sejam analisadas de maneira integrada e, sobretudo, que a identificação do problema resulte em acompanhamento assistencial adequado. No nosso caso de dispositivos implantáveis permanente, a discussão envolve ainda rastreabilidade, acesso ao histórico do produto, continuidade do cuidado e definição de fluxos assistenciais para mulheres que necessitem de avaliação especializada ou eventual retirada do dispositivo. E falo mais, reparação. Precisamos falar em reparação. A saúde, aquelas que perderam o trabalho por causa da dor, por causa do sofrimento, nós precisamos falar de reparação também. No plano internacional, a Organização Mundial da Saúde considera a vigilância pós-comercialização instrumento crucial para assegurar que dispositivos médicos continuem seguros e apresentem desempenho adequado para a sua introdução no mercado. Que essa audiência produza encaminhamentos concretos para o fortalecimento da tecnovigilância, da rastreabilidade dos dispositivos, do consentimento verdadeiramente esclarecido, da assistência às mulheres afetadas e da transparência das informações sobre riscos. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado reafirma, assim, seu compromisso com políticas públicas baseadas em evidências, com a segurança do paciente e, sobretudo, com a proteção da dignidade e dos direitos das mulheres. Nesse sentido, eu agradeço a presença de todos os convidados que estão aqui conosco nessa manhã, especialmente o Ministério da Saúde. Agradeço ao ministro por ter a doutora Tatiane lhe encaminhado para essa audiência pública. Vamos as exposições. Eu vou fazer uma ordem de fala aqui da seguinte maneira, para a gente não ter o risco de perder as conexões. Nós vamos começar com o doutor Rafael. Na sequência, nós vamos ouvir os nossos dois convidados que estão online e depois a gente volta para a mesa. Pode ser assim? Então, nós vamos começar com a fala de doutor Rafael Câmara Medeiros. Na sequência, Kelly Patrícia, que fará toda uma abordagem em nome das pacientes. Desculpa, na sequência a gente ouve a Anvisa, depois a gente ouve o doutor Mariano, aí vem a Kelly, porque a Kelly vai já observar os dados que estão sendo apresentados oficiais, para você, inclusive, se precisar, rebater em nome das pacientes os dados apresentados. Doutor Rafael Câmara, 10 minutos para a sua exposição, nós temos um cronômetro lá atrás, mas é claro, se precisar, doutor Rafael, passar um pouco mais dos 10 minutos, nós não vamos tocar campainha, né, meninos? Não vamos tocar a campainha. Muito bem-vindo, doutor Rafael. Da apresentação? É isso. Apresentação do doutor Rafael. Bom, primeiro, bom dia, ministra, para mim sempre ministra. Queria agradecer muito a honra do convite ao Conselho Federal de Medicina, por nome do presidente José Irã da Silva Galo,
que eu estava com ele agora, hoje é um dia abençoado, 8 da manhã, estava na CNBB com o Dom Ricardo para tratar da resolução de assistolia, de lá vem direto para cá. Tá? Então, esse é um tema, só para eu entender, desculpa. Ah, tá, eu não tinha visto. Não, é só... Perfeito. Para lá, tá. Obrigado. Esse é um tema extremamente importante, então aqui eu também preciso falar também das minhas referenciais, até porque que eu estou aqui. Não só para ser conselheiro federal, também para ser médico, ginecologista, obstetra, com mestrado, doutorado na área. E também fui do Ministério da Saúde, fui secretário nacional de atenção primária, lidei com esse tema, fui ministro substituto algumas vezes, na época do Ministério, esse tema é muito importante. Faço esteroscopia, então é um tema que realmente é extremamente correlato à minha área de atuação, porque eu vejo e trato também a problemática disso. Isso é um problema de difícil tratamento, de difícil solução, e aqui eu vou falar sobre esses pontos, eu vou realmente cumprir o horário. É uma aula pequena, mas é importante. Bom, primeiro é importante a gente, como Conselho Federal de Medicina, falar também pelo Conselho. E a nossa função do CFM é sempre atuar para preservar a saúde e a segurança da mulher, por isso estamos aqui. Qualquer tema que tenha relação com a medicina tem a ver conosco. Nós não só normatizamos, fiscalizamos a medicina, somos a maior autoridade para lidar com qualquer questão que envolva médicos no país, e isso envolve médicos, até porque foram colocados por médicos. A incorporação e ampliação do acesso a métodos contraceptivos devem estar acompanhados. O Essure era um método contraceptivo, né? Ele foi retirado do Brasil e do mundo inteiro, na verdade, nenhum país mais utiliza, de critérios que assegurem a qualidade, a segurança da assistência. Lembrando também que, embora o tema principal seja o Essure, quando nos chamaram, falaram de implantes também de uma forma geral, então eu vou falar rapidamente de outros dois, mas o foco principal é o Essure. O CFM atua para que procedimentos invasivos relacionados à saúde da mulher sejam realizados com segurança, qualificação técnica e capacidade de manejo de eventuais complicações. Esse é o grande problema do Essure. A preocupação abrange todo o percurso assistencial, indicação adequada, inserção do dispositivo, acompanhamento, identificação de intercorrências e retirada. E aqui eu também vou falar, ministra, a senhora falou da questão da retirada, não é tão simples assim. Na verdade, retirar ou não faz diferença nenhuma, porque ele age de uma forma, eu falo agora como ginecologista, que faz laparoscopia, que opera. Então, o problema é que ele provoca uma aderência, uma inflamação tão grande da barriga que a gente chama de pelve congelada. A gente entra lá dentro, muitas vezes parece até ou endometriose severa, ou até câncer. Então, tirar ou não tirar não faz a menor diferença, a verdade é essa, porque o efeito dele já tá realizado. No caso de dispositivos contraceptivos implantados, a atuação do Conselho considera os riscos associados ao procedimento e a necessidade de preservar as boas práticas médicas. Ampliar o acesso à contracepção não pode significar reduzir os parâmetros de segurança e proteção à saúde da mulher. Bom, aqui eu vou falar rapidamente sobre outros dois para depois focar e até para também todos ficarem atentos, né? A gente tem hoje um Implanon, na verdade, no começo, ele tem um público específico para o qual ele serve. Na nossa gestão, nós colocamos para um público muito específico, e hoje realmente virou uma panaceia, inclusive no Ceará, Fortaleza teve um momento, uma situação de colocar em crianças de 10, 11, 12 anos, teve até uma audiência pública aqui com o senador Girão, a senhora estava também, então é importante ficar atento a isso, inclusive hoje colocado por outros profissionais. No Rio de Janeiro está tendo muita complicação, então a gente tem o caso do Essure, vamos ficar atentos a tudo, para daqui a 10 anos a gente não estar fazendo também a audiência pública sobre outras questões. Parecer nosso, 2023, eu fui o relator, a inserção no Implanon é um procedimento invasivo, porque hoje tudo virou vulgarizado. Tudo é muito tranquilo, qualquer pessoa pode colocar, não precisa ser médico, ginecologista, vamos que vamos, e depois, se der problema, a gente resolve. Foi muito assim que aconteceu no Essure lá atrás, né? Tanto na inserção quanto no decursação e também na sua retirada. Não tem nada de simples colocar, não tem nada de simples retirar quando tem complicação. Motivo pelo qual o parecer aponta que somente médicos, não é só qualquer médico, médicos familiarizados com sua implantação sejam aptos para tal procedimento. Em hipótese alguma, o Implanon deve ser inserido por qualquer profissional não médico. Já passo para o próximo.
Novamente também, a questão do DIU completamente vulgarizada hoje, pode colocar A, B, C, D, como se não tivesse problema nenhum. Inclusive, recentemente até saiu um artigo que eu aplaudo, porque qualquer pessoa como eu que faz esteroscopia e procedimentos em nível de colo uterino, sabe o quanto dói, o quanto dá uma sensação de dor absurda aquela manipulação, e diziam que não doía, dói muito e dói bastante. E a Rica, senadora, ela faz no consultório com sedação, no centro cirúrgico. Já para pobre, pode fazer em qualquer lugar, sem anestesia, sem nada. Eu vejo até como uma tortura você fazer este procedimento sem algum tipo de alívio para a dor, né? Então, também com base nas normas legais para a CCFM 2020, doutor Ademar, ginecologista também, foi reeleito por Amazonas, sobre os riscos na aplicação do DIU, que podem exigir intervenção que envolve o conhecimento de médico. A CFM estabeleceu o procedimento de inserção do dispositivo intrauterino, só é permitido ser realizado por médico, mas hoje está vulgarizado no Brasil inteiro, inclusive treinamento para outras pessoas colocarem. O problema é que colocam, mas quando complicam, vem para a gente. E ali, por exemplo, eu coloquei ali sem identificar ninguém, é algo não tão comum, mas acontece. O DIU vai para a cavidade, perfura o intestino. Foi ontem tinha no G1, eu não quis colocar aqui porque lá colocava o nome, mas é a matéria do G1. Quem quiser pode olhar, uma perfuração intestinal, né, com sequelas graves, né? Então, tudo tem que ter cuidado e nada pode ser vulgarizado, sendo que é muito tranquilo, que qualquer pessoa pode colocar ou tirar. E agora vamos entrar especificamente na questão do Exu, aquele que está ali, aquele quadrado preto, é um vídeo que quando eu for falar... Na verdade, se quiser, pode até já colocar, que aí que facilita e depois... Bom, isso aqui, o que vai aparecer aí é um vídeo, para todo mundo entender do que a gente está falando, é colocado por esteroscopia, que é um procedimento endoscópico, ginecológico, para ver a cavidade do útero. E aí é importante dizer, senadora, que lá atrás, eu vou mostrar sobre isso, isso virou uma panaceia, né? O laboratório, como o ministro Queiroga gosta de usar o termo, palestrante churrascaria. É uma pessoa contratada que paga, o laboratório paga a churrascaria, e aí vão várias pessoas lá ver, né? E aí uma panaceia para colocar isso, para os médicos realmente indicarem isso, muitas vezes até sem indicação, como um método, eu não sei, vai. Ah, desculpa, o que é que eu faço? Ah, não, pode botar, desculpa. Eu tinha falado só a segunda metade, não sei, você consegue passar para a segunda metade? Porque é 30 segundos. Isso aí é uma simulação, mas ele é colocado por esteroscopia, aquilo ali é um esteroscópio. Essa parte preta aqui vai ficar, porque aí está atrapalhando completamente. Bom, tem uma parte preta ali que está atrapalhando, mas em resumo, aquele buraquinho ali é um ósseo tubário. Então, em teoria, tem um buraco do outro lado que eu acho que a parte preta está escondendo. Então, a gente entra no útero, isso aí é a simulação de um útero, e você, por esteroscopia, você coloca, eu vou mostrar depois o dispositivo, tá vendo? Aquele buraquinho, você coloca o dispositivo ali naquele buraquinho, um de cada lado, e aquilo ali, ele fica ali e ele provoca está sendo colocado, e ele provoca uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, ela oblitera, ou seja, ela fecha as trompas. Funciona mais ou menos como uma ligadura tubária, uma laqueadura tubária, e aí aquela trompa, ela não permite mais a passagem do espermatozoide para se encontrar com o óvulo, com isso você não tem a fecundação e com isso você não tem a gravidez. Então, em resumo, é isso daí, tá? E aí você acompanha em relação aos efeitos, aí pode voltar. 60 segundos. Tá, eu só precisaria que voltasse para... Ou não, o vídeo não, a palestra, né? Bom, e aí você teria um método definitivo. Qual o problema? É isso que eu gostaria de falar aqui. Primeiro, e aí foi colocado, por exemplo, lá no Rio de Janeiro foi colocado o Hospital Marisca Ribeiro, né? Pela prefeitura, e cada lugar foi escolhido um lugar. E, obviamente, o sistema público pagava por esse dispositivo, por laboratório da Bayer, né? E aí depois, só que não tinha um sistema de acompanhamento. E aí é que vem o grande problema, né? Primeiro, que não é verdade quando falam, isso aqui eu queria deixar isso claro, quando dizem que os problemas surgiram depois. Não, os problemas não surgiram depois, tá? Eu, inclusive, eu fui...
que verba eu usaria aqui? Seduzido, né? Eu, por fazer esteroscopia, seduzido várias vezes por pessoas do laboratório, eu nunca aceitei colocar esse dispositivo. Então, eu falo com tranquilidade quem nunca colocou esse dispositivo. Eu seria a pessoa perfeita para colocar. Porque quem coloca é quem faz esteroscopia. E por que eu nunca coloquei esse dispositivo? Porque é importante dizer isso aqui, por mais muitas vezes exista de várias pessoas a questão religiosa, me liga muito a questão contra o aborto, é fato, mas eu não tenho nenhuma questão contra a contracepção. Eu só acho, e é importante, ministra, que deveriam avisar de cada método se provoca ou não perda do embrião. Isso deveria estar na bula, inclusive fica como ideia. Como o DIU, por exemplo, uma das formas que ele pode agir é não permitido na implantação do embrião. Tirando isso, nenhum problema, tá? Só que aqui, por exemplo, a gente já tem um estudo, eu fiz questão de colocar 2012. Ninguém está falando de 2017, 2016, 2015. Então, quando essa Panacea de colocar aqui no Brasil colocou, nós já tínhamos estudos que mostravam isso. E por isso eu nunca aceitei sequer participar de treinamento. Isso é importante ser relembrado, porque senão a gente coloca como se fosse algo que tivesse surgido do nada, como já aconteceu. Por exemplo, aquele anti-inflamatório que há alguns anos foi retirado do mercado, os ensaios clínicos mostravam que ele era bom. De repente começou a morrer um bando de gente por infarto. É diferente, foi realmente, apareceu depois. Não é o caso do Essure. Eu coloquei um aí, que até colocava poucos casos de complicações, mas já tinham. Por isso mesmo eu optei por não colocar. Ali eu só coloquei essa questão da reportagem da BBC, que é uma reportagem muito boa, né? Porque ali mostra o dispositivo. Se vocês olharem aqui, é um útero, você tem a cavidade uterina e o dispositivo fica exatamente ali no ósseo tubário. Então fica um de um lado, fica o outro do outro e provoca essa reação inflamatória que eu já falei. Pode passar o próximo, que na verdade é o último. Então, o que aconteceu? Enquanto eu estava no Ministério como secretário nacional, esse problema surgiu. Tanto eu quanto o meu diretor, somos médicos ginecologistas com mestrado, doutorado, a gente teve uma audiência pública, nós, como sempre que o parlamento nos chamou, nós iríamos, e nós optamos, nós fizemos, né, após a audiência, nós fizemos uma nota técnica, lançada em 2021. É rápido, eu vou ler aqui rapidamente, tá? São recomendações que a SAPS na época fez, eu acredito que esteja vigente ainda, não teria por que ser anulada. Então, primeiro ela avisa o que é um Essure, que é um artefato biomédico composto por molas, como eu já expliquei, de cerca de 4 centímetros. Segundo o fabricante, após o procedimento, ao longo de aproximadamente 3 meses, o corpo desenvolveria, e aí é que é importante todos vocês que não são médicos saberem, a ação dele é provocando uma reação orgânica, uma reação inflamatória, e é essa reação que provoca a esterilização essa definitiva, né? É um método contraceptivo considerado permanente, como eu já falei, e em 2017 a Anvisa proibiu qualquer uso desse dispositivo aqui. Embora o Essure não tenha sido incorporado como tecnologia no SUS, foi adquirido por alguns estados. E aí esse é o ponto que é importante também, porque na hora de ver as responsabilidades, todo mundo empurra para o outro. E aqui não é uma crítica, não, é fato, né? Não foi uma política do Ministério da Saúde. Quem é gestor do SUS, como eu já fui gestor máximo do SUS, a gente sabe que cada um tem sua responsabilidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi a Prefeitura do Rio de Janeiro que comprou e optou por colocar. É ela que tem que resolver o problema. E aí vem outra questão. É um caso muito complexo, que agora eu vou falar como médico. Esse tipo de cirurgia, senadora, é complexíssima. Tem que ser feita por 4, 5 cirurgiões do melhor gabarito. Ginecologista, urologista, cirurgião geral. Você tem que fazer no hospital quaternário, que tem a condição de ter UTI, que tem a condição de pegar sangramento. E os salários hoje no Rio de Janeiro, do Hospital Servidor, do Andaraí, os hospitais que têm condições de fazer esse tipo de cirurgia, o médico hoje ganha 4, 5 mil. Essa cirurgia tem um risco de complicação que é praticamente total. Você já entra na cirurgia sabendo que você vai ter complicação, sujeito a processo que você pode gastar 40, 50 mil. A senhora imagina, alguém que ganha 4, 5 mil vai querer entrar nesse problema, que não foi você que criou e que vai virar seu, porque aquela paciente nunca mais vai te abandonar. Qualquer complicação que ela tiver, ela vai atrás de você. Então, olha a complexidade de resolver o problema. A prefeitura que criou o problema, hoje no Rio de Janeiro, falo com toda tranquilidade, é completamente omissa. Se tiver alguém do Rio de Janeiro aqui, me diga se eu estou mentindo. Eu sei, porque elas chegam a mim, como esteroscopista, dizendo que não consegue, que ninguém vê, que ninguém isso, que eu empurra para o outro, que eu te empurra para um, e ficam verdadeiras pessoas cambaleantes para lá e para cá. Então, teria que ter locais de referência
pagos, justamente pagos, para um risco desse, com proteção, inclusive, legal, para tratar essas pacientes em hospitais com todas as condições possíveis. Então, assim, e aí foi dito os motivos e tal, essa nossa nota técnica está disponível no Google. Diante das suspeitas de eventos adversos associados ao sistema ESHUR, o Ministério da Saúde, por meio da coordenação tal, que os estados que utilizaram o sistema ESHUR realizem busca ativa de todas as mulheres submetidas. Ou seja, todo mundo, eles têm o cadastro, deveriam estar fazendo uma busca ativa. Os estados, obrigação dos estados, foi uma ordem nossa. Ao identificar as mulheres com implante ESHUR, realizar consultas de acolhimento, acompanhamento e avaliação clínica e ginecológica, bem como de avaliação especializada em caso de indicação médica para sua remoção. As mulheres que estejam com o sistema ESHUR implantado devem receber informações adequadas quanto à retirada ou não do ESHUR, relacionando os cuidados de acompanhamento e monitoramento. Garantir rotinas de acompanhamento e monitoramento, considerando a avaliação clínica de cada caso e possíveis sinais e sintomas de efeitos adversos, como sangramento anormal, dor pélvica crônica ou outras queixas. A Secretaria SAP disponibilizar aos gestores, por meio de solicitação no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde, a habilitação de equipe multiprofissional e da atenção especializada para prestar assistência. Ressalta-se quem busca ativa as especificidades e tal. Conclusão. O Ministério da Saúde sugere que as mulheres que estão em uso do ESHUR sejam acolhidas, acompanhadas, monitoradas adequadamente e atendidas quando apresentarem efeitos adversos decorrentes do uso do mesmo. Outro sim orienta também que essas usuárias possam ser acompanhadas por uma equipe multiprofissional, inclusive para acompanhamento psicossocial. Lembrar que como o ESHUR provoca dor pélvica crônica, a dor pélvica crônica, tem até uma pergunta aqui, que depois não sei se vai ter um momento específico para responder. A dor pélvica crônica, ela provoca, sim, problemas psicológicos e psiquiátricos. Chega um momento que, às vezes, é até difícil diferenciar uma coisa da outra. Então, é complexo, porque você imagina, você saber que pro resto da vida você vai sentir dor. Isso mexe com a sua cabeça, não tem como. Então, é sim um efeito causador de problemas psiquiátricos. Bom, então é isso. E aí, por último, ali, aquele ali, tá ali eu ali no dia da audiência, olha isso da Veja, da época, vocês podem ver ali a data, já estava com a questão da Anvisa, é seguro, desmede sobre contraceptivo. Eu vi que vai ter um representante da Febrasgo aqui depois, né? Essa pessoa estava falando pelo menos pela Febrasgo, estava ali. Explicou o Rogério Bonassi, presidente da Comissão Nacional de Anticoncepção da Febrasgo, e a pessoa estava defendendo o ESHUR. Então, é importante que todo mundo que defendeu no passado seja chamado às suas responsabilidades. E é por isso que o CFM, por meio de uma resolução minha, que hoje está vigente, e que nós acabamos de colocar mais um artigo, colocando a sociedade especialidade também tendo que declarar conflito de interesse, elas têm que dizer, cada médico hoje do país tem que dizer se recebe dinheiro de laboratório. É obrigado hoje, ele tem que fazer isso. Se não fizer, ele está cometendo uma infração ética. Então, eu gostaria de saber que aquelas pessoas da época não tinha resolução, então a gente não pode cobrar de ninguém da época, a partir de 2024. Mas se essas pessoas, e aí eu não estou acusando nada, eu não sei. Isso aqui é fato, a não ser que a Veja esteja mentindo. Se a Veja estiver mentindo, vai processar a Veja, não a mim, né? Essas pessoas que apoiaram, que foram para a mídia apoiar, dizer que era bom, que era isso, que era aquilo, influenciadores, formadores de opinião, elas têm que ser chamadas à responsabilidade. Doutor, o senhor realmente concorda, sabia isso, o senhor, é importante isso, né? E os estados e municípios que pagaram, eles têm obrigação. Eu poderia aqui estar batendo no Ministério da Saúde atual, que todo mundo sabe que eu, Rafael, fui uma pessoa física, não concordo. Mas o caso realmente não é um problema do Ministério da Saúde, né? Foi estados e municípios que fizeram essa incorporação. Dito isso, me coloco à disposição, vou ficar aqui até o final, embora esteja tendo plenária do CFM, e me coloco à disposição para responder qualquer pergunta. Muito obrigado, minha senadora. Doutor Rafael, fica sentadinho aqui até o final, por favor. Nós vamos precisar fazer umas perguntas. Mas eu queria chamar a atenção do Brasil. E quantas mulheres aqui colocaram o implante? Meu Deus. TV Senado, mostra isso aí. Agora, baixa a mão. Quantas mulheres aqui colocaram o implante e tiveram problemas? Levanta a mão. Meu Deus. Mas eu quero... Pode baixar. Eu quero fazer um... Tá desligado? Tá ligado? Doutor, eu só queria fazer uma pergunta. 2017, tinha médicos defendendo. A Veja está escrito. Está aqui.
Em 2020, o senhor está na Câmara dos Deputados? Estava na audiência pública na Câmara dos Deputados, era presidido até pela deputada Érica Cocai do PT, então entenda que estava um clima um pouco hostil, mas eu estava lá respondendo tudo que foi me solicitado. Falando exatamente sobre a Exure, tá? Aí depois o senhor, no Ministério da Saúde, o senhor... Eu me comprometi, Em 2021, o senhor faz uma nota técnica assinando, falando exatamente sobre o cuidado que o Ministério tem que ter com essas mulheres. Volta os slides dele de 2012. Mas o senhor mostrou um slide aqui no início. É o anterior. É o anterior. Não, é o anterior àquele último. Que em 2000... É o próximo. O próximo. Isso. O senhor mostrou que em 2012 já tinha documentos científicos dizendo que o dispositivo não era seguro. Anteriores, inclusive. É que eu quis colocar só um. Se a gente tem a ciência falando que não é seguro, por que que esse material foi liberado no Brasil? Isso merecia até uma CPI para investigar isso. Agora sim, doutor. E o senhor disse que isso não foi ação do Ministério da Saúde? Não foi. Eu nem era do Foram Ministério. prefeituras que foram comprando com base em que estudo científico? Com a liberação da Anvisa? A Anvisa essas informações aqui são sérias, gente. São sérias. Vamos embora repetir. 2012 tinha artigos científicos, volta lá. Aquela imagem que está ele falando. Aí a gente tem ele. Aí 2017 tem médicos defendendo, tá? 2020 ele já está na Câmara falando do risco. E 2021 o Ministério da Saúde tem uma nota técnica em que fala inclusive de estratégias para acolher a mulheres que tiveram sequelas e problemas. Das mulheres que estão aqui no auditório, quantas tiveram problema? Bom, eu espero que o representante da Anvisa esteja vendo isso. Então, agora a gente vai fazer uma ordem de fala diferente. Nós vamos querer ouvir a Anvisa. Dr. Daniel Roberto Corade de Freitas, gerente-geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Nem sempre quem está falando, gente, é o responsável. Tá? Pode ter sido gente, então nós vamos ter respeito às pessoas que estão aqui, porque se vieram aqui é porque também querem, junto com a comissão, encontrar uma resposta. E aí, doutor Daniel, eu lhe agradeço demais a sua presença nessa reunião, mas nos explica especialmente se a gente já tinha estudos científicos falando, lá de 2012, anterior a 2012, que o dispositivo não era seguro, quais foram os critérios que a Anvisa usou para deixar o dispositivo circular no Brasil e prefeitos comprarem. E aqui, o Ministério da Saúde vai estar aqui, foi o que o doutor Rafael falou, não foi um programa do Ministério da Saúde, foram prefeituras e estados... Prefeituras e estados. Prefeituras e estados. Então, assim, inclusive, vamos tratar bem a doutora Tatiane, ela veio aqui para nos ajudar a encontrar a resposta também. Anvisa, queremos te ouvir 10 minutos e, se precisar, passa um pouquinho. Ok. Obrigado, senadora Damares. Em nome da direção da Anvisa, eu queria agradecer a oportunidade de estar nessa comissão e apresentar os dados e informações sobre o Exure para toda a audiência. Bom, a senhora fez algumas perguntas que eu vou precisar responder, mas eu tinha uma apresentação. Inicialmente, já para tentar responder diretamente a senhora, e também considerando que a senhora já colocou, fez uma excelente explanação sobre o que é a tecnovigilância, Quero reforçar a importância da notificação de eventos adversos relacionados aos produtos sob vigilância sanitária, em especial esses produtos de tecnovigilância. Então, agradeço a senhora pelo esclarecimento do que é a tecnovigilância e da importância da notificação à Anvisa de todos os eventos adversos relacionados aos produtos regulados aqui pela agência. O caminho regulatório desse produto ele é longo, e eu tenho uma apresentação que eu posso mostrar daqui a pouco, mas, inicialmente, só para a gente colocar as coisas assim, na mesma página e todo mundo está no mesmo lugar,
esse produto ele teve um estudo e uma tentativa, né, de comercialização mundialmente distribuída, né? Ele não foi só registrado no Brasil. E esse estudo que foi apresentado pelo representante do CRM, Rafael, né, provavelmente foi um dos estudos que embasou as agências reguladoras em tomarem a decisão, né, de autorizar esse produto, né? Como pode ser visto no resumo final ali nas conclusões desse estudo destacado pelo Dr. Rafael, a conclusão do artigo é que o produto ele era seguro, né? Em 2012, com os dados disponíveis que tinham, que eram poucos ainda, né? 4.000 pessoas submetidas. O estudo afirma que o produto, como conclusão ali do estudo, né? Esse estudo específico, podem ter outros, eu não fiz uma busca sistemática e nenhuma revisão sistemática agora, atualmente, né? Mas hoje está claro que esse produto, o risco-benefício dele não é favorável, tanto que ele foi retirado por várias agências, como vocês vão ver, mas lá em 2012, quando esse estudo foi apresentado, é possível verificar que na conclusão tem, sim, uma afirmação dos autores, né, que eu também não sei quem são esses autores, dizendo sobre a segurança do produto e que tem eventos adversos, sim, né? O Dr. Rafael está correto, tem eventos adversos relatados. Qualquer tecnologia, ainda mais essa tecnologia, que é uma tecnologia que você vai inserir algo no corpo, né, no corpo humano, as tecnologias têm riscos, né? Na época, esse estudo especificamente apresentou em primeira análise, né, são só estudos de casos, né, então é um relato, né, de pessoas, não comparou, por exemplo, com outras tecnologias, né, como a própria laparoscopia, ou no seu nome técnico exato da cirurgia, que faz a ligadura ou o corte ali das trompas, não fez uma comparação, mas esse estudo afirma que tem, né, segurança, que os eventos adversos não levaram à hospitalização. Então, nesse momento ainda não havia uma plena certeza de que esse produto, o risco-benefício dele não era favorável, né? Então, depois as coisas foram evoluindo e cientificamente hoje tem consenso. Então, eu queria só rapidamente passar para a minha apresentação, para eu mostrar para todos e todas que estão aqui na audiência, né, o breve caminho, né, que esse produto correu no Brasil. Vocês todos estão vendo na minha tela? Que eu agora não estou vendo mais ninguém. Posso passar? A sua tela está exibida. Pode continuar, doutor. Ok. Então, eu sou Daniel Corrado, eu sou gerente geral de monitoramento de produtos, né? A Anvisa, podemos dividir assim a história do produto em pré-mercado aqui na Anvisa, ou seja, antes do produto entrar no mercado, e pós-mercado. Minha posição atual na Anvisa é gerente geral de monitoramento, ou seja, pós-mercado, após o produto entrar no mercado, né? Eu trabalho na Anvisa desde 2005, estou na vigilância sanitária desde 2000, então tenho 26 anos de vigilância sanitária, sou epidemiologista e já fiz algumas outras coisas aí na vida, mas meu papel na Anvisa hoje é esse, né? Já trabalhei em vários assuntos aqui. Bom, isso aqui eu vou passar, porque já foi explicado pelo Dr. Rafael. A linha do tempo regulatória desse produto é o seguinte: início do fornecimento, né, do Essure foi na Austrália em 1999. Em 2001, esse produto é então aprovado na União Europeia, recebe a marcação CE. Em 2002, aprovado nos Estados Unidos, ele chega no Brasil com pedido de registro um pouco antes de 2009, e em 2009 ele é aprovado como dispositivo classe 4, ou seja, um dispositivo de máximo risco que exige alto nível de monitoramento, uso por pessoal altamente especializado, como o Dr. Ravel falou, né, e a Anvisa é totalmente de acordo com isso. Os profissionais que vão colocar, os profissionais médicos que vão colocar, devem ser bastante treinados e habilitados para realizar qualquer procedimento, seja de introdução do Essure, que hoje não existe mais, mas de DIU, de implanon, de qualquer tipo de contraceptivo que é introduzido no corpo, né? Se dispositivo de classe 4, né? Então, essa é realmente o que deve ser feito, né? A Bayer, esse registro era de uma empresa, uma outra empresa, não era da Bayer. Em 2013, a Bayer adquire
essa empresa chamada Conceptus, e ela assume, então, legalmente, a responsabilidade por esse produto. Já por volta de 2014, começam as preocupações, né? De fato, de que esse produto poderia estar com algum problema relacionado à sua segurança. É preciso entender como é que funciona esse processo, a maturação, né, da informação relacionada a produtos, tecnologias, qualquer tecnologia que entra, né? Elas são testadas em um número limitado de pessoas, porque são chamadas fases clínicas do teste do produto. Esse produto foi a mesma coisa, e um número limitado de pessoas é submetido a essa tecnologia, e depois que se verifica a segurança e a eficácia desse produto, então ele é autorizado para entrar no mercado. Quando se autoriza para entrar no mercado, aquele número que antes era considerado pequeno para aprovação, porque nenhum produto, isso é normal, tá, gente? Não é exceção para o Shure, nenhum produto é aprovado se utilizando em centenas de milhares de pessoas antes de ser liberado, né? Então, esse produto também sofreu esse mesmo processo, e depois, quando ele entra no mercado e as pessoas, os médicos, a empresa começa a comercializar em grande quantidade, e os médicos começam a usar esse produto na prática clínica, então começam a surgir esses relatos de eventos adversos mais graves, né, que não tinham sido vistos na fase clínica, na fase da pesquisa ainda, né? Isso acontece com vários produtos, né? Que foi mencionado, por exemplo, o caso do anti-inflamatório, né? Que o Dr. Rafael falou anteriormente, depois foi retirado do mercado, que era um anti-inflamatório de altíssima expectativa, e depois se viu que provocava danos cardíacos, e isso foi retirado do mercado. E tem uma série de produtos que acontece isso. É um processo natural do desenvolvimento tecnológico. Você, quando abre para uso em ampla escala, eventos que eram raros, que poderiam não ocorrer naqueles 4 ou 5 mil, ou eventos que não eram previstos naquele momento do estudo, porque a população foi selecionada, uma série de coisas, né? Os estudos clínicos, eles são de alta qualidade, porém eles são de limitada capacidade de prever o que pode acontecer quando se amplia para a população toda. Isso, então, começou a ocorrer, né? As pessoas começaram a usar o sistema de tecnovigilância, que a senadora destacou muito bem, que existe, inclusive, mundialmente, né? Nos países que têm agências reguladoras mais desenvolvidas. O FDA já faz o seu primeiro painel consultivo, reavaliando a segurança, e libera uma advertência, né? Solicitando um estudo pós-mercado para esse 60 segundos. Esse produto. Oxi, já? Em 2016, o Brasil faz... Pode continuar, alerta. viu, doutor? Pode continuar. Tá, obrigado, senadora. Desculpa se eu vou passar um pouco do tempo. É que eu tive que responder aquela pergunta, acho que eu demorei um pouco demais. Então, foi feita o primeiro alerta em 2016, ou seja, quando o Brasil registrou em 2009, começou a comercializar. Aí, como a senadora relatou, né, e também o doutor Rafael, alguns municípios, inclusive o governo do Distrito Federal, né, foi um dos compradores aqui de grande quantidade desses produtos, começaram a aplicar no SUS local, né? Não houve incorporação, mas houve essa possibilidade. Como era um produto para uso em consultório, né? Então era muito do ponto de vista do custo, da rapidez, né, com que se podia aplicar, da abrangência, parecia ser um modelo adequado. Mas aí, em 2016, o Brasil faz seu primeiro alerta. Em 2017, a gente suspende, a Anvisa faz a suspensão, porque fez uma avaliação de risco-benefício à época e optou pela suspensão, né? Em 2017 ainda, depois da empresa apresentar alguns estudos que foram pedidos, que deram origem à suspensão, há a revogação dessa suspensão, mas vale relatar que em 2017 também o Canadá tira do mercado, depois eu vou entrar em detalhes sobre o Brasil. A Austrália retira do mercado, em 2018 a Austrália cancela o registro, então estava bem claro que esse produto estava com problema de segurança quando foi usado em larga escala por todo mundo. Em 2018 os Estados Unidos também restringe, depois retira do mercado e encerra as vendas, e em 2018 também há o cancelamento do registro no Brasil, e esses produtos ainda estão sendo monitorados pelas agências e também pela empresa. Lembro sempre, né, como essa frase embaixo, retirada do produto do mercado não encerra a responsabilidade da empresa. No Brasil, como eu disse, né, registrado em 2009, reavaliado em 2016,
feita a suspensão em 2017 por meio dessa RE 457, exigiu-se na época o recolhimento, vocês podem ver aqui, né, de todos os produtos que estavam distribuídos. No primeiro semestre, então, a empresa apresentou documentos que tentavam, né, manter o produto no mercado, apresentando os estudos, as respostas que nós questionamos à época, e após a avaliação desses documentos, do que as agências reguladoras também estavam dizendo, a Anvisa suspende a suspensão, ou seja, o produto volta a poder ser comercializado, mas ele nunca foi. Depois de 2017, depois desse recolhimento, ele nunca mais foi comercializado, apesar dessa autorização dada aqui, porque na época a avaliação que foi feita era que, frente aos métodos laparoscópicos disponíveis, havia um melhor perfil de risco-benefício. Essa foi a avaliação à época. Mas em 2017 se revoga, né, volta a comercializar, a Bayer pede a transferência de titularidade aqui no Brasil também, e em 2019 ela pede o cancelamento do registro, alegou razões comerciais e deve ter feito uma avaliação também no mundo pelos diversos cancelamentos, né? Ela decidiu então retirar esse produto, mas vale lembrar que desde 2017 nunca mais foi comercializado no Brasil. Houve uma revisão da segurança, né, nos Estados Unidos, como eu disse, né, um estudo pós-comercialização, exigência da Bayer para avaliar os riscos e benefícios associados ao produto. Eles mudaram a rotulagem do produto para que o paciente tivesse mais informações sobre os riscos e benefícios, em especial na comparação com a laparoscopia. O Canadá, a mesma coisa, né, e, apesar de depois ter retirado esse produto em seguida, e o Brasil, a situação foi essa, né, de novo, 2016 o alerta, depois um outro alerta com ação de campo, exigindo o recolhimento. Então foram importadas, segundo a empresa, no Brasil 13 mil unidades, o Brasil recebeu 3 mil unidades, 10.402 foram implantadas, isso que depois de 2017 a empresa não comercializou mais. Então esse é o dado que a gente tem de 10.402 mulheres implantadas, segundo dados que a empresa informou para a Anvisa. No Brasil, nós temos no sistema Notivisa de tecnovigilância, senadora Damares, 323 notificações. Dessas, 264 foram notificadas pela empresa e 59 foram notificadas no sistema Notivisa, que a senhora já destacou, que é o sistema de tecnovigilância. Aqui é chamada curva epidêmica, né? Então vocês podem ver aqui no eixo Y o número de casos de notificações, o número de notificações que chegou na Anvisa, e no eixo X o ano em que elas foram notificadas. Então você pode observar que em 2019 foi aumentando o número e depois com uma queda em 2022, 2023, um outro pico aqui. A gente não consegue explicar exatamente, mas provavelmente são ações judiciais que apareceram, a empresa ela tem a obrigação de notificar casos graves, então ela foi colocando isso no sistema. Vale destacar que isso aqui são datas de notificações, e não datas da ocorrência do evento. A gente não consegue pegar um dado com bastante qualidade de datas de ocorrência do evento, porque essa variável ela não é obrigatória, então muitas notificações não vêm com essa variável. Mas a data da notificação sim, porque o sistema registra, né? Então essa curva provavelmente em termos de data de ocorrência do evento ela é muito mais desviada aqui para a esquerda, né? Ocorreria muito antes o número de notificações, o número de casos, né, que ocorreram, visto que desde 2017 não é comercializado esse produto. Os principais eventos notificados, como também já disse, né, o Dr. Rafael, é dor. Então, a dor de todos os tipos, dor abdominal, dor pélvica, cólicas vaginais, transtornos de humor também, muito relatado, dor de cabeça, depressão, dor crônica, esses sintomas relatados é o que realmente a gente vê e também é condizente com o que se observa mundialmente. Então, o Eixur, a responsabilidade de acompanhamento da pós-comercialização é da empresa, então a Anvisa, no seu papel de coordenar a tecnovigilância, ela
orienta as empresas como isso deve ser feito. A empresa ela tem a responsabilidade legal. O cancelamento do registro não encerra as responsabilidades da empresa. A Bayer informa que tem monitorado o comportamento do produto na fase pós-comercialização. A Bayer concluiu que os estudos realizados apontam que os riscos hoje estariam adequadamente contemplados nas instruções de uso e nos documentos de gerenciamento de risco, e em 2025 não foi identificado nenhum sinal que apontasse qualquer outra alteração do perfil de segurança que a gente tinha visto. Então o produto se mantém cancelado. É importante destacar que as mulheres podem relatar o evento adverso no Enotivisa, como a senadora destacou, e as mulheres devem continuar fazendo suas consultas de rotina para que os seus ginecologistas possam avaliar a situação de cada uma. É isso que eu tinha para dizer, e vou ficar até o final, tá, senadora? Obrigada, Anvisa. É bom ficar até o final, porque eu acho que muitas perguntas vão surgir. Na sequência, nós vamos ouvir o Dr. Mariano Tamura Vieira Gomes, presidente da Comissão Nacional Especializada em Endoscopia Ginecológica da Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia. Dr. Mariano, obrigado por estar conosco nessa audiência. Bom dia a todos. Bom dia, cara senadora Damares. Me sinto honrado por estar aqui presente nessa reunião, num tema tão relevante, na questão de saúde da mulher. Agradeço aos colegas, Daniel e Dr. Rafael, que já me antecedendo aqui, realmente levantaram temas muito importantes a respeito desse implante, que é o Essure, e o Dr. Rafael como representante do Conselho de Medicina e tudo mais. Então, realmente uma apresentação muito completa. Esse painel de funcionamento, né, de como trabalhamos na farmacovigilância aí com a Anvisa, realmente também pela segurança dos nossos pacientes. Gostaria de cumprimentar as representantes e as presentes aí das associações de mulheres, no caso vítimas do Essure, e outras associações que estejam também presentes. Preciso me apresentar a vocês, para que saibam um pouco por que estou aqui, né? Então, eu sou Mariano Tamura, eu sou presidente da Comissão Nacional Especializada em Endoscopia Ginecológica da FEBRASGO, que é a nossa federação das associações de ginecologia e obstetrícia do Brasil. A minha comissão, ela é responsável pelos procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, então são as cirurgias endoscópicas, e chamamos de cirurgias endoscópicas aquelas que são realizadas com câmeras, como histeroscopia, que é uma cirurgia por dentro do útero, e é como se colocava, né, o Essure, e as laparoscopias, que são as cirurgias abdominais. Então, eu ocupo essa posição desde 2024 e estou aqui, então, para discutir esse tema hoje. Acredito que fui escolhido e não um representante da nossa comissão de contracepção, porque no momento não é a questão da contracepção que se discute, e temos então os métodos, como já foram apresentados pelo Dr. Rafael, de longa duração, seus prós e contras, oferecimento à população, quem deveria colocar ou remover, ou seja, uma série de aspectos aí super relevantes, né? Mas no momento o que nós temos é um produto que foi retirado do mercado há 10 anos, que pode realmente, de acordo com o seu monitoramento em fase 4, que é assim que nós chamamos essa fase em que o produto está no mercado, e essa fase 4 não tem prazo para terminar, né? Ela é um acompanhamento constante que deve haver, mas qualquer solução desse problema que se busque no cenário em que nós vivemos acaba sendo uma solução de atendimento médico e uma solução cirúrgica. Porque se a paciente chega até nós neste momento porque ela teve problemas relacionados ao Essure, ou ela já teve uma gravidez por uma falha do sistema, e aí isso foi conduzido de determinada maneira, né? Ele já está fora de circulação há 10 anos, então isso já foi algo que conduzido naquele momento, ou ela apresenta realmente os quadros, os sintomas, como também o Daniel acabou de nos apresentar, aí os mais comuns, seja dor, mas principalmente, para a gente se concentrar aqui naquilo que ele pode gerar ali na pelve, né, como um corpo estranho, que esses métodos, eles são corpos estranhos, ou seja, ele é um produto de níquel e titânio, tá certo? Que é colocado ali para gerar uma reação inflamatória nas trompas e assim causar uma fibrose e fechá-las, né? Então, reações que possam ser causadas por esse dispositivo.
Então, isso está relacionado à inflamação, à dor, sangramento uterino anormal, ou seja, um sangramento que passa a ser mais volumoso e gerar desconforto e limitações àquela paciente. E como todo dispositivo, o risco de migração, ou seja, que isso, na verdade, não fique nem restrito aonde ele foi colocado, que ele possa migrar para o abdômen, ficando solto no abdômen, ou, eventualmente, com o passar do tempo, inclusive penetrando, perfurando as vísceras. O dispositivo intrauterino, o DIU, também tem este risco. É lógico que nós estamos falando, no caso do DIU, que está há décadas e décadas no mercado, com alto perfil de segurança, um percentual baixo de ocorrências. Ele é muito mais seguro do que causador de problemas. Já o Essure, eu acho que essa conta se inverte, né? Então, mas o risco de migração, então, e de perfuração, ele passa a ser sério e isso gerar sintomas que envolvem, inclusive, outros órgãos abdominais. Se a gente pensar realmente na remoção, como se fizéssemos uma remoção universal do Essure, então, já que ele está sujeito a eventuais eventos adversos, né? Não, como o Dr. Rafael muito bem colocou, é um procedimento complexo. Não dá para se entrar por histeroscopia novamente e removê-lo, simplesmente retirá-lo. Nós não o alcançamos, não há um dispositivo feito para isso, e o processo inflamatório já está todo instalado ali, ele já está fibrosado ali, realmente aquilo não vai sair. Seria algo absolutamente perigoso para a nossa paciente, com risco de rompimento de órgãos, de trompa, de sangramento, de emergência e, no final, até um risco de vida, né? Então, o procedimento, se a gente pensa numa remoção, é por via abdominal, buscando sempre que possível uma cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia, mas eventualmente, a depender do cenário, pode ser por uma cirurgia aberta, ou seja, o procedimento já ganha realmente, a paciente acaba ganhando uma incisão considerável, acima de 10 centímetros no seu abdômen e todo o processo cirúrgico envolvido com isso. Então, a remoção se faz por ali, se possível por via minimamente invasiva, que é a laparoscopia com as pequenas incisões no abdômen, e a gente pode encontrar desde um cenário mais simples, onde é feita a remoção da trompa, até a gente ter essa parte da trompa, ela se inicia, ela cresce a partir do útero, na parede do útero. Então, por vezes, pode ter que se remover parte da parede uterina, o que já eleva a complexidade do procedimento, podendo levar a sangramento, risco de transfusão, risco de perda do órgão. Pode ser necessário, já de partida, a remoção do útero, ou seja, a histerectomia, ou seja, nós estamos aumentando o grau do procedimento que pode vir a ser necessário para essa paciente, a depender do cenário que é encontrado ali numa paciente que precisou de intervenção. Por isso que há de se ter muita parcimônia na realização de um procedimento desse quando indicado. Se deveria se ter muita parcimônia na inserção, agora nós precisamos de mais parcimônia e cuidados ainda, para não incorrer no mesmo erro, um erro ainda pior com mais riscos. E as situações, se há suspeita de aderências e invasão até de outros órgãos, passa a ser um tratamento de equipe multidisciplinar, como o Dr. Rafael muito bem colocou, um procedimento de altíssima complexidade, onde pode ser necessário, eventualmente, não na maioria dos casos, mas eventualmente uma remoção de um segmento do intestino, coisas desse tamanho é que eu estou falando, com todos os seus riscos e adaptações e pós-operatório envolvidos, que a gente não vai se estender aqui, né? Então, a nossa visão técnica sobre o tema é que essas mulheres claramente devem ser mantidas sob essa farmacovigilância, sobre esse acompanhamento estreito da empresa responsável, mas aí eu vou para trazer aqui o assunto para a gente chegar sempre a um melhor cenário, uma melhor solução para as vítimas do Essure nesse momento e de outras eventualidades que aconteçam na assistência à saúde no futuro, porque a gente não pode dizer que nunca nada mais vai acontecer, né? Então, que essa vigilância, ela fosse, é lógico que tem que ser conduzida, é uma obrigação da empresa, né? Mas é como nós ficamos em cima dessa empresa, os dados que essa empresa tem que nos entregar e o quão responsável ela é, que acho que a gente pode aumentar a nossa abrangência e ter soluções melhores para as nossas pacientes, né? Então, ele saiu do mercado há quase 10 anos. Na minha mente,
O que eu gostaria de ver num cenário como esse? Nós vimos um gráfico das ações e coisas que aconteceram, né? Mas eu imagino, num melhor cenário de atendimento à saúde, o que a gente deveria ter, o que eu gostaria de ter, e eu sei que eu já estou chegando numa situação instalada, mas para que a gente veja como realizar em relação a esse assunto e próximos, 10.400 dispositivos foram inseridos, né? Nós deveríamos ter um painel de 10.400 pacientes. O que aconteceu com elas após 10 anos, 2017 a 2027, ou seja, o acompanhamento com 10 anos da retirada. Muitas delas já têm 10 anos, porque colocaram em 2013, 2014, 2012, etc. e tal. Mas um acompanhamento máximo, para que soubéssemos de maneira concreta, além do cuidado individualizado com cada vítima que está aí presente, que está pelo Brasil, mas que nós soubéssemos de maneira concreta qual é esse número e o que aconteceu e como é o nosso acesso a essas pacientes. Que é lógico que a gente só pode imaginar uma busca ativa, em que para ela são passados quais são os sintomas possíveis que ela teria com a má adaptação a este método, para saber se ela... 60 segundos! Ela precisou de um suporte e qual foi o desfecho final. Só isso nos traria luz, de fato, para o acontecimento. O quanto quais os números, os percentuais de preocupação e quais os desfechos e quais os cuidados que nós demos a essas pessoas. Então, eu vejo que é assim que eu esperaria que o nosso país se portasse e que oferecesse os cuidados e a atenção a essas mulheres. Eu encerro aqui essa minha fala, não tenho nenhuma apresentação. Acho que esses eram os pontos principais que eu gostaria de levantar e fico aqui à disposição. Buscarei ficar também até o final da audiência. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. 60 segundos. Muito obrigado, doutor Mariano. Eu espero que todos que estão nos assistindo tenham entendido que o doutor Mariano é presidente da Comissão Nacional Especializada em Endoscopia Ginecológica da Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia. É alguém que entende muito do assunto. Doutor Mariano, para ficar claro, porque nós estamos ao vivo, o Brasil inteiro está assistindo, tem gente lá no interior do Amazonas assistindo, uma mulher que está lá achando que está abandonada, que... ela recebeu, ela teve a aplicação do dispositivo, foi inserido, e ela está tendo agora, com muita alegria, a esperança de que a gente vai fazer alguma coisa. Mas a pergunta, doutor Mariano, o senhor falou de forma hipotética, ilustrativa, 10.400 mulheres, a possibilidade de a gente dizer quantas mulheres receberam o implante? Eu acho que essa informação nos foi passada pelo Dr. Daniel, da Anvisa, que 13.000 dispositivos chegaram ao Brasil e 10.400 ao redor disso foram utilizados. Então, eu também gostei muito de ouvir esse número de uma maneira concreta. Ok, eu acho muito estranho, porque se foram só 10.000 mulheres, como é que meu plenário aqui está cheio de mulheres? Difícil? Essa aqui é uma amostragem, não foi só 10.000 mulheres, não. Nós vamos ter que investigar isso, viu, Anvisa? Vamos ter que investigar. E fazer exatamente o que o doutor Mariano falou. Talvez uma busca ativa de quantas mulheres no Brasil receberam o dispositivo. E a gente vai entender o que aconteceu. Quem foi que convenceu as prefeituras a comprarem isso? Quem ganhou com o quê? Tá? Eu começo a vislumbrar aqui uma situação de corrupção também. Desculpa, mas eu estou ficando revoltada. Nós vamos ter agora a alegria de ouvir a doutora Tatiane Cristina de Oliveira Torres, gerente de projetos do Ministério da Saúde. Gente, ela não é culpada de nada, tá? Ela veio para nos ajudar na discussão. Doutora Tatiane, obrigada por estar conosco, tá bom? Aqui, isso. Te prepara, Kelly. Prepara para rebater tudo. Bora lá, doutora Tatiane. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, colaborando nessa discussão tão importante para a saúde da mulher, entendendo que
A gente reconhece a autonomia e a decisão informada de cada mulher, né, como princípios básicos dos direitos das mulheres. Enquanto o Ministério da Saúde, a gente tem cada vez mais avançado nessa discussão e na ampliação desses direitos. Queria saudar todos os presentes, inclusive aqui na mesa comigo, Kelly, senadora Damares, doutor Rafael, os colegas que estão online conosco, Daniel e Mariano. Agradecer também pelas informações que eles já trouxeram para a gente, né, e ajuda a gente a entender como isso está se comportando no nosso país e quais as possíveis soluções que a gente vislumbra para poder buscar juntos e nos comprometer com essa resolução. Então, o que nos coube hoje foi trazer uma análise sobre a utilização no SUS. No momento, faço parte do núcleo da Rede Aline, o núcleo na equipe da Atenção Especializada à Saúde responsável pelo parto e nascimento no país. Então, a Rede Aline substituiu a Rede Cegonha, atualizou no país e a gente fica responsável por essa área dentro da atenção especializada. Então, citando aqui alguns avanços no planejamento familiar no Brasil, desde 1996, a base do planejamento familiar, a Lei 9.263, estabeleceu o planejamento como um direito de todo cidadão e dever do Estado. Em 2022, a gente teve a atualização com menos burocracia e mais autonomia para as mulheres, a partir da Lei 14.443, que reduziu a idade mínima para 21 anos e extinguiu o consentimento do cônjuge e fixou o prazo de 30 dias para os métodos, né, serem efetivados. Em 2025, a gente também traz mais um complemento na área do planejamento familiar no Brasil, disponibilizando o implante subdérmico na atenção primária à saúde, em que a nota técnica 419 garante esse implante de longa duração para mulheres de 14 a 49 anos em toda a rede SUS. Atualmente, a gente tem um conjunto de métodos contraceptivos disponíveis no SUS e as taxas de eficácia, né, em uso perfeito, né, ou em uso adequado conforme a previsão de cada dispositivo. Então, a gente tem métodos de longa duração, que é o DIU de cobre, o implante contraceptivo liberador de etanolgestrel, o DIU de levonorgestrel, todos eles com eficácia em torno de 99%, 99,4% a 99,95%. Métodos hormonais de curta duração, que é o anticoncepcional oral combinado, a pílula de prostágeno isolado, injetável mensal, injetável trimestral e a contracepção oral de emergência. Então, todos eles são métodos hormonais de curta duração, que também têm uma eficácia em torno de 99%, apenas a contracepção oral de emergência, que é em torno de 85%. Os métodos de barreira, o preservativo interno e o preservativo externo, né, acima também de 95% de eficácia, e métodos definitivos, como esterilização cirúrgica a partir da laqueadura tubária e da vasectomia. Então, esses são os métodos e as ofertas hoje que o Sistema Único de Saúde disponibiliza para garantir a contracepção para as mulheres e homens dentro do SUS. O ESHUR no SUS, né, lembrando o que foi dito aqui pelo doutor Rafael, o doutor Mariano também reforçou bastante, é um método contraceptivo definido e implantado nas trompas por esteroscopia, então também não é um procedimento simples, acessível na atenção primária, é um procedimento especializado. Ele não foi incorporado pelo Ministério da Saúde, né, para aquisição ou distribuição centralizada, por isso não há um quantitativo nacional de mulheres implantadas, a gente não tem acesso a essa informação, foi disponibilizada aqui pelo colega da Anvisa. O método não teve incorporação nacional e houve uma aquisição descentralizada por gestores estaduais, e aqui a gente cita quais foram os estados que a gente teve ciência da incorporação nesses estados. Então, Distrito Federal, São Paulo, Rio, Pará, Tocantins, Paraná, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. Esses são os estados que a gente teve ciência da distribuição descentralizada. Aqui a gente chama atenção, né, sobre a resolução da Anvisa, que em fevereiro, como já foi dito, suspendeu,
né, a partir da medida cautelar, a importação, distribuição, comercialização, uso e recolhimento, e em seguida revogou a suspensão, mas como o colega Daniel trouxe da Anvisa, a gente não teve mais a comercialização dos produtos no território brasileiro. Então, a gente usa essa referência de 2017 como um dos últimos anos, né, em que a gente teve inserção e implantação desse dispositivo, e temos acompanhado como uma questão de técnico-vigilância e acompanhamento de longo prazo. Então, inicialmente, esse dispositivo, concebido como método contraceptivo permanente, implantado por esteroscopia, as pequenas molas, né, são posicionadas nas tubas, provocando a reação local. O Dr. Rafael falou bem para a gente sobre essa reação inflamatória, com posterior oclusão da tuba uterina. A sua proposta original tinha apelo claro para a esterilização sem cirurgia abdominal. Então, dentre os métodos que a gente oferta no SUS, a gente tinha esterilização cirúrgica para a mulher e a vasectomia para o homem como métodos definitivos, e aí o ESU, ele naquele momento, se prontificou a fazer essa esterilização sem cirurgia. Vários dispositivos implantáveis, né, exigem essa vigilância contínua e cuidado ao longo do tempo com as mulheres. Então, é importante a gente garantir, independente do tempo que foi implantado, alguns sinais de segurança, alguns sinais de emergência que passaram a ser relatados, como eventos de dor pélvica, aumento ou alteração no sangramento menstrual, perfuração uterina tubária, migração do dispositivo, fragmentação, ou seja, ele se partindo dentro da tuba, hipersensibilidade ou reação ao material, ou uma possível gravidez não planejada e necessidade de procedimentos cirúrgicos para a retirada. Esses mesmos tipos de eventos aparecem como fundamento da audiência pública. Então, a gente está aqui tratando de mulheres que, em algum momento, apresentaram um ou mais desses sintomas de emergência e precisam de acompanhamento especializado. O caso do ESU evidencia a importância da gente estar acompanhando, como os colegas que me antecederam já reforçaram, a técnico-vigilância, a informação adequada e do cuidado contínuo com essas mulheres. Então, informar com clareza, vigiar com rigor e cuidar com integralidade. Essas são as diretrizes que a gente tem nesse acompanhamento. Então, a nota técnica 7 de 2021, o Dr. Rafael trouxe aqui em detalhes para vocês, é o que hoje no Ministério a gente tem como referência, né? O Ministério publicou essa nota com orientações para os gestores que utilizaram o dispositivo e recomendou, como já foi dito, a busca ativa de mulheres submetidas ao procedimento. No Ministério, a gente não tem hoje essa informação, porque ele não se traduziu em procedimento específico para ser registrado nos serviços de saúde. Então, foi feito de forma local, descentralizada pelos estados e municípios. Então, a gente não tem essa informação e propusemos a busca ativa dessas mulheres submetidas ao procedimento, a garantia do acolhimento, né, para, inclusive, a gente poder entender essa situação, tentar acompanhar essa necessidade especial dessa mulher. Acompanhamento, tanto na atenção primária quanto na atenção especializada. É importante dizer que essa mulher ela vai precisar dessa integralidade do cuidado entre os diversos níveis de atenção, então não só no posto de saúde mais próximo da sua residência, mas também na atenção secundária, na atenção terciária, para dar continuidade a esse acompanhamento. Avaliação clínica e ginecológica, avaliação especializada quando for indicado, né, também a retirada na situação, a avaliação individualizada de cada mulher vai direcionar clinicamente as necessidades e, se for o caso de retirada, como o Dr. Rafael disse, a gente vai precisar acionar outros serviços que fazem esse procedimento com maior complexidade. A informação adequada sobre a manutenção ou remoção do dispositivo, monitoramento dos sintomas, especialmente sangramento anormal e dor pélvica, e acompanhamento multiprofissional e psicossocial quando necessário. Entendendo aqui que a gente tem todo um contexto... 60 segundos! Vou só concluindo. Não... Ela é diligente, né? E o acompanhamento multiprofissional, como a gente estava dizendo, que é importantíssimo para que
entenda esse contexto da mulher como um todo, não só um útero, uma tuba, né, um dispositivo. Então, tem todo um contexto da mulher de ser ouvida, acolhida, acompanhada nas suas necessidades. Então, cada caso ele deve ser avaliado de forma integral, considerando a saúde física, emocional e os desejos reprodutivos da mulher, garantindo seu direito à informação e ao cuidado. Então, o Ministério não recomenda a retirada indiscriminada de todos os dispositivos, isso precisa ser avaliado individualmente. Então, os sintomas, os achados clínicos de imagem, riscos e benefícios, técnica cirúrgica indicada, a decisão informada da mulher, tudo isso perpassa por essa avaliação em conjunto com a equipe de saúde. Então, a orientação nacional é a avaliação individualizada, sempre a simples presença do ESUR não constitui isoladamente a indicação automática de cirurgia. A gente tem as notas técnicas como referência e o atendimento ele deve ser de forma integrada, desde a atenção primária, a avaliação pelo especialista em ginecologia, o diagnóstico por imagem, quando necessário, cirurgia ginecológica, saúde mental e outros serviços que a necessidade da mulher nos apontem. Então, não há habilitação federal específica, a gente não tem, como eu estava dizendo anteriormente, uma habilitação para esse tipo de procedimento, a gente não acompanha por não estar formalizado dentro do SUS, não é um procedimento que a gente incorporou essa tecnologia dentro do nosso sistema. Então, não existe um centro de referência, a assistência ocorre por meio da rede de atenção à saúde e principalmente por aqueles serviços mais próximos e responsáveis pelo acompanhamento da mulher nos seus territórios. Como eu disse, não há procedimento específico no SIGTAP, não existe um código, nem para inserção, nem para retirada. Alguns procedimentos que podem ser feitos no atendimento a essa mulher, como esteroscopia, esterectomia, salpingectomia ou outros procedimentos ginecológicos são registrados, mas a gente não consegue saber que a causa foi por causa do ESUR. Então, podem ser que vários de vocês já tenham se submetido a algum desses procedimentos, mas a gente não consegue fazer essa associação dentro dos nossos sistemas de informação. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade de quantificação e aí se torna muito importante, como o doutor Mariano também trouxe para a gente, um painel de monitoramento para que a gente possa acompanhar esses casos e dar atenção adequada a cada um. Então, a gente precisa avançar na rastreabilidade, Esses sistemas assistenciais não foram direcionados para esse procedimento, para poder acompanhar, mas o aprendizado institucional da gente discute, A gente precisa discutir o que fazer com o ESUR, com esse sistema, mas é muito mais do que com o sistema, é com as mulheres, com as vidas que estão sendo impactadas com essa situação. Então, o que o caso do ESUR nos ensina sobre todos os dispositivos médicos implantáveis, a importância da gente realmente fazer esse monitoramento e para a gente pensar no futuro, garantir algumas ações que podem minimizar ou mitigar esses efeitos e esses danos. Então, pensar aqui em algumas lições que a gente pode aprender para fortalecer a política pública sobre esses dispositivos médicos implantáveis, é o registro do fabricante, modelo e lote no prontuário, integração assistência vigilância, documentação entregue sempre à paciente para que ela tenha as mesmas informações que ficam registradas no prontuário, acompanhamento longitudinal, comunicação de risco, a importância da mulher ter todas as informações para decidir conscientemente qual é a melhor situação para o seu caso, fortalecimento da notificação, busca ativa, produção de evidências de médio e longo prazo. Então, é importante que a gente entenda como essa situação está se comportando e a gente previna outros casos, a garantia da rastreabilidade e a organização dos fluxos assistenciais em cada território para que cada mulher tenha a assistência realmente que precisa. Mais rastreabilidade, mais segurança, mais evidências. Então, é para isso que a gente tem trabalhado a partir com esse aprendizado do ESUR. Eu queria nos colocar à disposição e dizer que estamos juntas buscando soluções para que a saúde das mulheres seja respeitada, garantida no Sistema Único de Saúde. Obrigada. Obrigada, doutora. Doutora Tatiane, de forma prática, nós estamos ao vivo e tem pessoas mandando mensagem, o celular não para aqui.
como uma mulher que teve aplicação do ESUR e que ninguém sabe dela, e a senhora está falando da busca ativa. A senhora não sabe que ela existe e ela agora está na televisão percebendo assim, eu sou uma. Como ela faz para que ela te notifique? Olha, eu tenho mais uma aqui nessa cidade. Ela procura o serviço, deixa isso claro, ela procura o postinho da saúde, notifica o postinho para o postinho notificar o Ministério, ou ela tem uma ouvidoria no Ministério que ela possa entrar em contato e dizer, sou mais uma paciente? Senadora, a gente tem vários canais de comunicação. O primeiro é realmente a sua unidade de saúde, né? Que na atenção primária, né, tem as suas limitações, mas tem o caminho a ser percorrido para os tratamentos adequados. Mas enquanto monitoramento, enquanto acompanhamento, a gente tem o e-Notivisa, né, da Vigilância Sanitária, que nos foi apresentado aqui também por Dr. Daniel, e a gente tem a própria ouvidoria do Ministério da Saúde. Então, esses casos, para a gente notificar e poder entender qual é a demanda, onde estão essas mulheres, eu acho que a gente consegue sistematizar a partir desses canais de comunicação. Isso não quer dizer que o tratamento está garantido. A gente vai precisar atuar junto com esses estados e municípios para que todo o tratamento seja garantido. Mas, pelo menos, entender onde vocês estão e como a gente pode chegar até vocês. Esses canais de comunicação podem facilitar, sim, a chegada de informação ao Ministério da Saúde para poder apoiar nos territórios. Doutora Tatiane, Estado e município vai arcar com a conta de um laboratório? Eu estou arrependida de não ter trazido o laboratório para sentar nessa mesa aqui. Arrependidíssima. Mas a gente vai fazer uma outra. Porque, assim, como que é o diálogo do Ministério da Saúde para a reparação de danos para essas mulheres com o laboratório? Existe uma ação do Ministério da Saúde contra o laboratório ou não existe nada? É cada município que comprou, que está fazendo as ações judiciais? Não existe uma relação contratual, né, do Sim. Ministério da Saúde com esse laboratório, então fica mais distante essa resolução através do Ministério da Saúde. O correto é acionar as devidas representatividades que se responsabilizaram pela aquisição. Então, enquanto o Ministério da Saúde, a gente não tem essa relação contratual para poder fazer essa intervenção. O que a gente tem aqui como garantia é a assistência adequada. Uhum. Então, todas as mulheres que tiveram inserção do ESUR, que precisam de acompanhamento, a gente garante pelo SUS e vai buscar essa resolução junto a cada um de vocês. Precisamos dessas informações para poder cada vez mais acionar os estados e municípios nessa organização e nesse atendimento. Doutora, obrigada. Eu acho que a próxima audiência tem que estar aqui na mesa o laboratório, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública da União, a representação dos defensores estaduais. Nós vamos ter que continuar essa conversa, porque o que eu vejo aqui são mulheres em sofrimento. Doutora Tatiane, muito obrigada pela sua participação. E aí ficou claro que o Ministério da Saúde tem a preocupação, mas não é o responsável pela desgraça que fizeram nessa nação. Gente, desculpa a minha indignação, tá? Mas eu tenho imunidade parlamentar para falar que não respeitaram as mulheres do Brasil. Kelly, Patrícia da Luz vai falar agora, presidente da Associação de Mulheres Vítimas do ESUR no Brasil. E a Kelly está acompanhada de 22 mulheres membros da associação. A Maria Clara, a Márcia Giane, a Dalice Teodoro, Elisângela da Silva, Simone Brito, Eliete dos Santos, Maria Aparecida, Liliane da Silva, Silvia Regina, Rael Matos, Elisângela de Araújo, Amélia Maria, Eliane Pereira, Juliana Silva, Catiane Silva, Adenia Aparecida, Jéssica Rodrigues, Marilene de Souza, Iris de Andrade, Luciana Santos, Sirlene Neres, Luciene Alvelina, e representando todas as outras que não conseguiram vir para essa audiência. Kelly, seja bem-vinda, você tem seus 10 minutos. Obrigada. Eu gostaria de começar a minha fala agradecendo a todas que estão aqui presentes, né, a todos os representantes do Estado que se disponibilizaram de nos escutar. Agradecer em especial à senadora pela sororidade em nos escutar, em estar nos amparando, né? E eu queria também agradecer a presidente da associação Exu Galáxia,
que está na Espanha nos assistindo nesse momento, né? E todo o pessoal que está assistindo virtualmente essa audiência, né? Eu gostaria de começar falando sobre a associação que foi criada com o intuito de acolher e orientar as mulheres quanto aos efeitos colaterais e seus direitos como cidadã, de ter um atendimento mais humanizado dentro da rede pública de saúde. Por quê? Porque quando buscávamos atendimento dentro do HMIB, que foi o único hospital aqui em Brasília que fez a implantação do dispositivo, éramos chamadas por nomes pejorativos por aqueles que deveriam nos amparar e dar assistência. Sobre o dispositivo, vale ressaltar os componentes do dispositivo. Ele é um microimplante anticoncepcional permanente composto por uma mola interna de aço inoxidável e uma externa de liga de níquel, titânio e fibras de terefitalato de polietileno, PET, né, enroladas ao redor do metal para estimular o crescimento do tecido cicatricial. Essa mola ela era introduzida nas trompas, né, como o doutor mesmo falou, via vaginal, através da esteroscopia, e ela causava uma inflamação ali em todas as trompas, e aí deixava a mulher infértil. Né? Então, esse procedimento, eu queria deixar bem claro aqui, como o doutor falou, ele não foi um procedimento que não doeu. Pelo contrário, eu fiz o implante em 2012. No momento do implante, eles me deram somente um comprimido para dor. No exato momento que estava sendo feito, eu senti muitas dores, muitas cólicas abdominais, vomitei, passei muito mal na colocação do dispositivo, né? E isso eu creio que quase todas sentiram. E diante disso, desde 2012 até 2019, que foi o ano que eu fiz a minha primeira cirurgia, que foi a retirada das trompas, que foi o que nos orientaram no Hospital HMIB, que seria a retirada somente das trompas, sendo que, quando colocamos o dispositivo, assinamos um termo de consciência que o dispositivo ele não poderia ser retirado. Para a mulher retirar o dispositivo, ela iria perder todo o útero. E o procedimento de retirada começou sendo feito de forma errada. Teve uma orientação na colocação, que era somente... a retirada era somente com a histerectomia total. E hoje eles estão nos submetendo com a retirada somente das trompas, fazendo com que o implante seja fragmentado para dentro do útero ou para outras cavidades abdominais. Temos casos aqui de que foi retirado somente as trompas. O meu caso foi um. O caso da Gisele foi outro, que foi parar dentro do útero do dispositivo. Quem é a Gisele? Foi parar dentro do útero? Pode usar o microfone. Posso fazer isso, Kelly? Pode. Aperta aí. Eu fui uma das primeiras a fazer a cirurgia. Quando eu fui lá no HMIB, na consulta anterior à minha cirurgia, eu virei bem no rosto do Dr. João Vilela. Eu falei, o senhor vai saber tirar esse dispositivo? Porque o senhor sabe que ele não pode ser cortado, manipulado. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando fiz minha cirurgia. Aí coloquei na nossa rede social que eu tinha feito e coloquei a foto, porque quando o médico saiu da sala, mostrou para o meu filho. E meu filho falou assim, eu posso bater uma foto para mostrar para minha mãe? E eu postei essa foto. Feliz, tinha conseguido fazer a retirada, tinha tirado somente as trompas. Um médico fora do Brasil olhou assim, essa foto me preocupa, está faltando um pedaço. Nossa. Na hora eu me levantei e fui fazer uma ecografia. Não, mentira, ecografia não, uma radiografia. Estava lá o fragmento dentro do meu útero. Voltei lá, falou que não tinha problema, porque só esse pedacinho não ia fazer diferença. Eu falei, faz sim. É o mesmo material que está lá dentro. E passou dias, eu comecei a sentir tudo novamente, tudo. Voltei de novo. Aí, de muito insistir, ele foi fazer minha cirurgia. A primeira foi feita por vídeo, só os furinhos, né? Hoje, na segunda, ele abriu minha barriga. Você fez 3 procedimentos, 2 procedimentos. Aí, na segunda, ele abriu minha barriga e falou assim, eu só vou tirar apenas o útero. Os ovários e o colo do útero vai ficar.
Apenas o útero. Pois aí fez dessa forma. Já tinha tirado as trompas? Já tinha tirado as trompas. Aí agora apenas o útero? Tirou somente o útero. E assim, quando ele foi tirar as trompas, ele cortou e ele puxou. Eu tenho uma foto do meu dispositivo aqui, depois se vocês quiserem olhar. Eu até mostrei aqui para ela aqui agora. Depois que eu fiz essa cirurgia, eu já fui vários e vários médicos. Eu desenvolvi doença autoimune. Hoje eu sou muito pior ainda do que eu era antes, com as sequelas. Muitos já me falaram que isso tem a ver porque o corpo foi desenvolvendo, com as sequelas, eu acabei desenvolvendo uma doença autoimune. E assim, fui em hospital, estou tentando fazer acompanhamento, eu faço acompanhamento com a reumatologista, eu tomo medicações fortíssimas, eu tomo biológico, imunossupressor, tomo tudo. Eu não melhoro. Dias atrás eu fui novamente fazer meu check-up com a ginecologia, a médica me pediu um monte de exames. Inclusive, eu passei na televisão sexta-feira, semana passada, hoje está fazendo uma semana. 9 dos exames que eu fiz não tem na rede pública por falta de reagente. Na reportagem falou que foi um caso pontual que já tinha sido resolvido. Segunda-feira voltei novamente ao posto de saúde para fazer os exames que estavam faltando. Falaram que não tem previsão de chegar. Minha consulta é agora dia 27. Fui para poder fazer um laboratório no particular. Quase R$700 os 9 exames que estão faltando. Eu acho um absurdo. Porque fala que é o direito nosso de fazer acompanhamento, isso aqui, mas você vai no posto, o básico está faltando, reagentes para fazer os nossos exames, o nosso acompanhamento, porque eu tenho que descobrir o que mais está me causando essas dores que eu sinto diariamente. Eu não consigo ficar muito tempo em pé, eu não consigo ficar muito tempo sentada. Eu deito, eu em repouso, eu começo a sentir dor, eu acordo madrugada com a dor que me causa, pelas doenças autoimunes que eu desenvolvi. E isso, assim, é diariamente. Eu não sei mais o que eu faço para me poder melhorar. Está vendo, doutora Tatiane? O DF que comprou o dispositivo, que introduziu o dispositivo nela, agora abandona ela, que nem reagente para fazer o exame ela tem. Gente, isso é ou não é violência contra a mulher, gente? É revoltante. Obrigada. Obrigada. Depois a gente conversa. Kelly, termina a sua fala. Gente, eu vou quebrar o protocolo mesmo, porque eu acho que essa é uma audiência de dar voz a vocês, tá? Kelly, termina. Quero voltar a minha fala ao momento da colocação do dispositivo. Em cerca de 3 meses, o corpo criava tecido ao redor do microimplante, bloqueando totalmente as trompas. Para confirmação, era obrigatório realizar um exame de imagem, a histerosalpicografia, para se confirmar o bloqueio antes de parar definitivamente com o uso do anticoncepcional. E é aqui que eu quero ressaltar. O Estado nos ofereceram o quê? Um raio-x. Dentro do grupo, dentro da associação, temos várias mulheres que tiveram crianças depois do implante. Inclusive, dentro do Distrito Federal, foi caso de matéria, a criança nasceu com dispositivo implante dentro da placenta. Então, só aqui no Distrito Federal foram mais de 200 mulheres mais de 2.000 mulheres que receberam o dispositivo. E quando procurávamos o serviço de saúde 60 segundos para falar sobre os sintomas, as instituições e os profissionais de saúde desacreditavam e muitos nem sabiam do que se tratava, justamente como a doutora falou, né? Não se tem um exame que se comprove que você realmente está sentindo aquilo que é por conta do dispositivo. Você tem dores e cólicas constantes, sangramento constante, mas ninguém fala, é do dispositivo. Por quê? Dentro do Distrito Federal, muitos hospitais, UPAs e UBSs não sabem nem o que é o IXU. Ninguém nem sabe. Então, desde 2016 que nós vemos com essa luta, justamente porque nos unimos dentro de uma rede social, porque estávamos ali acompanhando a luta de mulheres nos Estados Unidos por conta dessa retirada. Lá elas já estavam sofrendo quando compraram esse dispositivo aqui no Brasil. Então, eles já sabiam, sim, que esse dispositivo estava fazendo mal às mulheres em outros países. E, mesmo assim, eles foram obtidos de forma comprada ou doada, não sabemos, não temos essa informação.
Por isso, eu creio que seria caso realmente de uma CPI, porque não se tem dados, foi tudo esquecido. Eu tenho, dentro das minhas redes sociais, mulheres que me procuram, de meninas que dizem que lá até os prontuários delas sumiu. Simplesmente sumiram os prontuários das mulheres que colocaram o dispositivo em alguns estados. Então, nós gostaríamos do reconhecimento do caso como um problema de saúde pública, a reparação pelos danos que sofremos, a produção de estudos e de dados sobre o problema, e oferta de serviço público de cuidado e de saúde integral às vítimas. A negligência do Estado ao cuidado das vítimas, a falta de rastreamento oficial. Até hoje não temos, né, esse levantamento público e centralizado de quantas mulheres receberam o dispositivo no Brasil, a ausência do protocolo clínico nacional. Profissionais de saúde da rede pública frequentemente desconhecem o histórico do dispositivo e não sabem reconhecer os sintomas associados a ele. No DF, foi elaborado um protocolo, né, como o doutor Rafael Câmara mesmo aqui disse. Eu participei dessa audiência juntamente com ele no dia, por isso que hoje foi de suma importância a presença dele, porque eu vi o olhar diferenciado dele e a responsabilidade de assumir que ele viu um produto que não seria bom para as mulheres e ele não participou disso. Então, a ausência desse protocolo, né, que foi elaborado somente aqui no Distrito Federal, em outros estados, tem mulheres do Rio de Janeiro e São Paulo que nos procuram. Esse protocolo ele não está lá, ou como aqui ainda no Distrito Federal, em algumas UBSs e hospitais, eles não têm acesso a esse protocolo. Ninguém desconhece desse protocolo quando mulheres vão até as UBS falarem que tem um dispositivo, está passando mal e precisa de um acompanhamento. A dificuldade de acesso à remoção da cirurgia adequada. Muitas mulheres relatam ser encaminhadas apenas para a retirada das trompas. Como eu falei, o procedimento ele pode não resolver. Como a Gisele falou, o doutor Julio Novoa, lá nos Estados Unidos, ele está fazendo essas retiradas das mulheres lá. Inclusive, elas ganharam uma ação. Eu desconheço um pouco dessa ação que elas ganharam contra a BAE, ou se foi um acordo, porque no momento que eles fizeram esse acordo com elas simplesmente saíram das redes sociais. Elas não podem mais falar do caso, né? Então, esse doutor, ele virou para mim quando eu tirei o meu dispositivo. Eu falei, doutor, estou muito feliz, tirei o dispositivo, eu paguei pela minha cirurgia. E ele falou, como é que você fez? Eu fiz a retirada das minhas trompas. Ele, está errado, você vai permanecer doente. E foi isso. Em 2023, eu tive que fazer minha segunda cirurgia e com o raio-x eu descobri que ele estava dentro da minha cavidade abdominal. Fiz o procedimento nas cirurgias pagas que estava tendo, um mutirão de cirurgias pagas que estavam tendo dentro do Distrito Federal no ano. Não tive acompanhamento depois, porque eu estava à espera da cirurgia pelo HRT. E a médica que estava me atendendo falou o seguinte para mim: eu vou fazer a sua cirurgia com um raio-x para identificar se o dispositivo está dentro do útero ou se é dentro da cavidade abdominal mesmo. Então, foi feito de outra forma no hospital particular e até hoje eu não tenho nem a ciência se ele saiu ou não, ou se ele permanece na minha cavidade abdominal. Justamente porque exames que precisamos fazer para fazer a retirada do dispositivo, ele vence. A gente fica mais de 2 anos, 3 anos, tem mulheres com mais de 3 anos na fila para fazer a remoção desse dispositivo. Não é algo que é comprovado. Sabemos do mal que estava ali nos causando. Quando vemos a biópsia do útero, o meu tinha uma cervicite crônica. Temos dentro do grupo uma paciente que ele não queria tirar o colo do útero. E como o doutor mesmo falou que é um procedimento muito perigoso, o médico, no momento, decidiu tirar todo o colo do útero porque ele viu uma aderência a algo estranho. E resultado era um câncer. A invisibilidade institucional por anos. O tema não recebeu resposta nenhuma.
da Secretaria de Saúde estaduais do Ministério da Saúde e da Anvisa, deixando as vítimas dependentes da mobilização própria. Então, fomos para a rua em 2016 e foi aí que nós tivemos visibilidade sobre este caso. A ausência da campanha de notificação e busca ativa, que foi um dos protocolos que a Anvisa disponibilizou, né? Diferente do que ocorreu em outros países, no Brasil não houve uma convocação ampla e sistemática das mulheres implantadas para reavaliação médica. Simplesmente, depois de 3 meses, você fazia o raio-x, eles, a mola está lá no lugar, vida que segue. Ninguém teve acompanhamento. A necessidade de reparação não é um favor, é um dever do Estado. Mulheres foram implantadas dentro de um programa público de planejamento familiar. E dentro desse programa público de planejamento familiar, foi para as periferias, mulheres carentes, sem estrutura, sem informação, que confiaram ali nos médicos que estavam oferecendo um produto inovador. Muitas chefes de família que só aceitaram o procedimento pelo fato de que, no mesmo instante, você poderia voltar ao seu serviço. Porque, como eu falei, chefes de família, mulheres chefes de família. Então, isso foi um ápice do dispositivo. Uma vez eu fui atendida por um médico e ele falou para mim, por que vocês aceitaram um dispositivo sem pesquisar o que ele poderia trazer a vocês? Como não acreditar nos médicos que estudam para isso? Como? Né? É impossível. Então, as medidas públicas que precisam ser tomadas é o reconhecimento de que as instituições falharam mais uma vez com as mulheres. E essa não é a primeira vez que uma inovação científica é vendida como uma solução para a saúde pública da mulher. O desastre da talidomida, gente. Temos um caso antigo, né? Um remédio vendido para aliviar dores e enjoos matinais. Ele causou mais de 10 mil malformações graves em bebês, das quais aproximadamente 40% morreram durante ou pouco depois do nascimento. Eu não estou querendo comparar o caso da talidomida com o caso do Exu, mas eu estou querendo dizer o quê? Que foi mais um produto que ficou anos em circulação, sem fazer um estudo científico para poder conseguir identificar os males daquelas mulheres. É o que está acontecendo hoje com o dispositivo Exu. Temos vários sintomas que, dentro de um consultório médico, nós só ouvimos que não é do dispositivo. Tá, como é que você me prova que não é? Temos um caso aqui da Lili. O procedimento ele foi ofertado sem um exame. Ele é feito de titânio, de níquel, de fibra PET. A Lili ela tem alergia a níquel. Quando eu conheci ela, quando ela me buscou, Lili, faz assim, por favor. Ela era inchada, cheia de ferimento pelo corpo por conta da alergia ao níquel. E hoje, olha a pele dela, ela fez a remoção do dispositivo. Como não falar que não é por conta do dispositivo? Até mesmo um exame de sangue para ver o nível do níquel no nosso corpo, nós precisamos. Até onde nós estamos sendo afetadas mesmo depois da retirada do útero. Exatamente, não tem na rede pública esse exame, tá? É pago e muitas aqui não têm condições de fazer esse exame. Então, ele não teve testes suficientes para a aprovação dele. E eu garanto isso a vocês. Tem dentro da streaming brasileira, a Netflix, operações enganosas. Essas mulheres dos Estados Unidos fizeram esse documentário, inclusive com outros implantes também, e o dispositivo Exu era um deles. E dentro desse documentário, elas conseguiram comprar. O dia que a FDA aprovou o dispositivo Exu, e eles riam e falavam exatamente a frase que o Dr. Rafael falou aqui. O que vamos dizer daqui a 10 anos se mulheres aparecerem doentes? Elas conseguiram comprar esse vídeo está nessa streaming, ele foi tirado, né, de circulação.
mas ele ainda permanece dentro desse documentário na Netflix. Se alguém tiver interesse, Operações Enganosas. E, então, eles aprovaram, e dentro dessa aprovação, mulheres que fizeram o teste com o dispositivo são as mulheres que fizeram o documentário doentes. Mulheres que não conseguiam se movimentar, mulheres que perderam até a guarda dos filhos, porque, lá nos Estados Unidos, porque elas não conseguiam trabalhar. Então, a elaboração de protocolo clínico oficial, Ministério da Saúde e Anvisa, para diagnóstico e acompanhamento e remoção do dispositivo, disponível a todos os profissionais da rede pública. Esse protocolo tem que estar disponibilizado em toda a rede pública. Não podemos chegar dentro de um hospital, de uma UPA, e médicos não saberem do que se trata. Não dá mais. Já vão mais de 10 anos sofrendo, mais de 10 anos que nós estamos nessa luta. Garantia de acesso facilitado e prioritário à esterectomia total pelo SUS. E como a doutora falou, com a cirurgia adequada para fazer a remoção do dispositivo. E adequada, gente, tem a bula do dispositivo Exu. Lá eles indicam a remoção total do útero, a esterectomia total. Temos essa bula do dispositivo enviada também pelo Dr. Julio Novoa. Ele nos enviou essa bula. Campanha oficial de informação para que os médicos da atenção básica saibam reconhecer os sintomas associados ao dispositivo e encaminhar corretamente. E eu deixo aqui também a aprovação do projeto de lei sobre o contraceptivo Exu, número 2.978, de 2021, da autoria da, na época, deputada Celina Leão, que teve também a sensibilidade de nos ouvir, e que hoje se encontra como governadora, afastada para as eleições, mas essa PL está aguardando designação de relator na Comissão de Saúde. E essa PL será para todas as mulheres da federação. Então, todas as mulheres estarão ganhando com essa PL. Porque, dentro de outros estados, aqui no Distrito Federal, nós ainda estamos com um atendimento muito bom. Diferente das mulheres do Rio e de São Paulo. E, por fim, eu quero deixar registrado aqui nessa casa o pedido para a instituição do dia 10 de agosto como Dia Internacional de Conscientização sobre os danos causados por implantes médicos em mulheres, com ressalvo o dispositivo Exu. Eu gostaria muito de agradecer e encerrar minha fala, não mais querendo buscar culpados isoladamente, mas garantir que o Estado ele assuma a sua responsabilidade e não repita a omissão. Não dá mais. E eu quero muito, muito mesmo agradecer, senadora, pelo acolhimento, pela sensibilidade. É muito revoltante, a gente fica até um pouco trêmula ao falar do caso, porque por muitos anos nós somos oprimidas a aguentar e a suportar as nossas dores, porque realmente o Estado, ele até hoje, ele é omisso às mulheres que colocaram esse dispositivo. Hoje eu tenho mulheres dentro do grupo que não trabalham, que são mulheres doentes, mulheres com problemas de mobilidade, mulheres com depressão, mulheres que perderam o marido porque é algo insuportável de aguentar sangramento constantes, dores constantes. Então, agradeço aos maridos que suportam e estão ao lado dessas mulheres até hoje, né, garantindo a proteção que deveria ser do Estado, e que eles estão ali acolhendo essas mulheres e dando a necessidade que elas precisam, diferente da que estão solteiras, que ficaram solteiras, que estão debilitadas, precisando de ajuda, precisando de amparo, precisando que esses danos sejam realmente
reparados e que haja uma procura de que elas possam saber que o Estado ainda pode olhar elas com um olhar mais humano, né? Um atendimento mais humanizado quando chegarmos em hospitais e não sermos mais chamadas de loucas, porque em exames não são constatados os nossos problemas. Obrigada. Obrigada, Kelly. Obrigada. Primeiro, quero comunicar a quem está nos acompanhando que o projeto de lei que ela citou é o 2978 de 2021. Um projeto de 2021, aguardando um parecer na Comissão de Saúde. Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar com o mesmo projeto aqui no Senado amanhã. Está aqui a consultoria, tá? Vamos melhorar o que tiver que melhorar. E eu quero ver se eu não aprovo aqui no Senado. Bora ver. Bora brigar. É briga? Tem alguém fazendo lobby contra? Vem fazer lobby contra mim aqui. Vem. Bora. Amanhã, assessoria, organiza esse projeto, vê o parecer que já teve em alguma outra comissão, nós vamos entrar com esse projeto de lei. Pegaram a pessoa errada. Deixa eu falar uma coisa. Nós vamos voltar agora a devolver a palavra a todos que já falaram, por 5 minutos, para agradecimentos finais, considerações e talvez responder. Mas antes disso, eu preciso ler para vocês. Olha aqui, gente, o que está chegando da internet. Se algum dos senhores puderem responder uma das perguntas que eu vou ler, responda. Henrique do DF, como evitar que relatos de complicações sejam tratados como exagero ou problemas psicológicos? Porque são chamadas de loucas. Joyce de Goiás, o governo pretende criar um protocolo nacional para diagnóstico, acompanhamento e tratamento dos pacientes com possíveis complicações do dispositivo? Ana do Paraná, como o governo pretende amparar e indenizar mulheres afetadas por complicações graves? Denise do Rio Grande do Sul, no tocante a mulheres diabéticas, como superar as complicações advindas do seu uso, visto que os efeitos colaterais se mostram permanentes? Bianca de São Paulo, como a Anvisa e a rede hospitalar falharam em detectar antecipadamente os eventos adversos graves causados pela ESURE no Brasil? Tenho aqui mais pergunta. Emanuela de São Paulo, quem será responsável pelo atendimento e acompanhamento das mulheres afetadas pela ESURE? Franz do Rio Grande do Sul, como o SUS pode garantir acompanhamento de longo prazo para mulheres que apresentam complicações após o uso de implantes? Guilherme do Rio de Janeiro, vocês viram que é do Brasil inteiro? E homens preocupados? Sabe por que os homens estão preocupados? Porque casamentos acabaram por causa disso. Famílias foram destruídas por causa disso. Porque essas mulheres adoeceram. A vida sexual dessas mulheres ficaram comprometidas também. Essas mulheres tiveram problemas para criar seus filhos. Essas mulheres não puderam voltar para o mercado de trabalho. Então, eu estou achando super interessante os homens perguntando. Homens com sensibilidade ao que aconteceu com mulheres no Brasil. Guilherme do Rio de Janeiro. Quais são os direitos das mulheres afetadas por implantes médicos como o ESURE? Ana do Paraná. De que forma as pacientes podem relatar efeitos adversos diretamente aos órgãos reguladores? Nós já temos um canal que a doutora já falou. Emanuela, de São Paulo. Quem será responsável pelo atendimento e acompanhamento das mulheres afetadas pela ESURE? Acho que eu já li de Manuela. Não. Francis, do Rio Grande do Sul. Como o SUS pode garantir acompanhamento de longo prazo para mulheres que apresentam complicações após o uso de implantes? Ana do Paraná. De que forma as pacientes podem relatar? Outra pergunta. Henrique, do Distrito Federal, eu já li. Agora eu tenho 2 comentários aqui. Um do Distrito Federal. Renata. Segurança contraceptiva também significa garantir atendimento rápido quando surgem complicações. E João de Alagoas, mais um homem. É um dispositivo conhecido pelos seus efeitos adversos que causam graves lesões. O implante desse método deve ser pensado com muita cautela. Lido as perguntas e os comentários. Eu devolvo a palavra aos nossos expositores pela ordem de fala. Doutor Rafael, 5 minutos para considerações finais, respostas e agradecimentos. A senhora quer alguma específica? Não, pode ser no geral. Bom, primeiro eu queria parabenizar o evento e o altíssimo nível dos expositores, alto nível tanto acadêmico, científico e também da forma de discussão e de educação, que isso é absolutamente importante.
Dito isso, eu primeiro queria fazer um esclarecimento, e parabenizando inclusive a fala do representante da Anvisa, o doutor Daniel, que da forma como ele falou, e não foi essa a intenção, mas é importante esclarecer, ficou parecendo talvez que eu tenha interpretado errado. Não, é importante ficar claro. Eu também sou epidemiologista, tenho mestrado em epidemiologia, e é importante puxar um pouquinho, lá em 2009, 2010, eu sei porque eu já estava no FRJ, meu concurso foi em 2009, e eu fui procurado por representantes que estavam vendendo isso daí. E aí eles queriam fazer um treinamento, eles estavam procurando os estereoscopistas, óbvio, quem faz estereoscopia. E aí a pessoa me procurou, sempre conta uma maravilha, eu não lembro quem era, mas eu lembro que foi na UFRJ que elas encontram você, impressionante, eu não marquei com ninguém, de repente uma pessoa aqui quer falar com o senhor. Tá bom, tal. Hoje eu já nem falaria. Aí falou do método, isso aqui, óbvio que eu já tinha ouvido falar, para fazer um treinamento. Eu falei, tá bom, eu vou ler sobre a questão, vou me aprofundar, e aí a gente vê. E eu fui ler. Eu estou falando idos de 2009, 2010, no máximo 2011, né? E eu fui ler os estudos. Eu coloquei um aqui, mas isso está ali, inclusive está a conclusão toda ali. Tinham centenas já de estudos nesse momento. E aí você tem que aprofundar no estudo. E eu tenho porque hoje, embora todo mundo ache que é só chegar no Google, ler o estudo e que qualquer pessoa consegue concluir, não. Você entender um estudo e concluir um estudo é extremamente complexo. E outra coisa, você não olha um estudo baseado só na conclusão, porque a conclusão o que é? Está ali. Muitas vezes esses estudos são bancados pelo laboratório. Então você tem que entrar nos materiais e métodos e nos resultados. Quando você aprofunda os estudos, sim, lembrar, os Estados Unidos foi lá em 2002 e tal. Aqui no Brasil isso é mais profundo. Quando veio no Brasil e quando principalmente as prefeituras começaram a comprar, qualquer pessoa que lesse aqueles estudos com cuidado e com afinco, não é que iria concluir que seria algo que ia dar o que foi. Óbvio, se eu falasse isso eu estaria sendo leviano. Mas concluiria sim, já naquela época, que, olha, esse negócio tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Não dá para colocar dessa forma como estão querendo colocar. Eu, como sou sempre da prudência e nunca ganhei um único real que não seja do sistema público como concursado, nunca ganhei R$1 da vida privada, eu nunca fiz um parto privado, eu nunca ganhei nada de empresa, de nada. Tá? Então, eu falo com tranquilidade. Daria sim para, naquele momento, não é ser engenheiro de obra pronta, para olhar que, no mínimo, precisaria de cuidado. E não colocar de repente vral, como foi feito na época. E aí eles iam a prefeitura por prefeitura, estado por estado, e tentavam vender aquilo ali, e muitas compraram. Aí, se houve ou não, como foi, teria que aprofundar. E aí a polícia que tem que aprofundar. O problema é que essas pessoas, meio que muitas sumiram. Ninguém mais sabe cadê elas. As pessoas que colocaram, cadê essas pessoas? Vocês devem saber disso. Vocês não encontram mais essas pessoas. Os gestores já sumiram, todo mundo sumiu, só que a empresa continua aí. O que me chama a atenção, e aí, senadora, já terminando, a senhora pediu encaminhamentos. Gente, quem tem que cuidar disso a empresa que é bilionária, trilionária, sei lá o que é, ela deveria financiar. E aí eu volto a dizer, não adianta esse negócio do SUS. Eu falo com a tranquilidade que foi secretário de atenção primária e nunca ninguém lutou tanto pela atenção primária no país. Mas isso não tem nada a ver com a atenção primária. O cara que está ali muitas vezes sabe nem o que está fazendo ali. É um recém-formado, está colocado, nunca ouviu falar em Exu. Isso aí já teria que ter, em cada lugar que fez isso daí, ter um centro especializado. Não é nome de centro Exu, não é nada disso. Mas um local que você tenha médicos absurdamente especializados para lidar com esse tipo de caso e fazer. Muito aqui se falou em tirar Exu, em tirar a trompa, não adianta nada. Ficar um pedacinho ali não adianta nada. A gente está falando de uma pelve completamente congelada, cheia de aderência. E, cara, eu estou falando como cirurgião, eu não estou falando como palpiteiro. Cada cirurgia a mais que você faz, mais aderência você provoca. Aquele dispositivo já sumiu, já não tem mais importância de como um pedaço ou não, pouca diferença faz. É uma cirurgia muito, muito complexa, que tem que ter tratado em centros especializados e deveria ser financiado pela empresa. Agora, do ponto de vista de sistema público, eu sei que é difícil, é complexo fazer isso daí. A solução é complexa, senadora. Não é fácil. Não. Bom, então... É fazer arresto dos bens da empresa. Desculpa. Vamos penhorar os bens da empresa e garantir saúde para essas mulheres. Desculpa. E meu gabinete está proibido de receber essa empresa. Não entra no meu gabinete. Se quiser falar comigo, vai ser em audiência pública. Bora lá. Acabou? Não, desculpa, te atrapalhei, é que eu tô com raiva. Depois do que a senhora acabou de falar, é isso aí, exatamente. Obrigado e estamos sempre à disposição. Uau, bora lá.
Doutor Mariano, Tenura, Anvisa. Não, desculpa, doutor Daniel Roberto Corade, Anvisa, 5 minutos para agradecimentos, considerações, resposta. Pode se manifestar indignado também, eu deixo. Pode ter certeza, senadora, que como cidadão e também como marido, como pai de menina, claro que sou super solidário ao sofrimento, né, de todas as mulheres que estão passando por isso. Queria dizer para o Rafael que eu agradeço muito por esse debate, não era de maneira alguma para contrapor dado, não era nada disso, até porque, né, como eu disse anteriormente, eu não fiz, né, o estudo científico que deu. Eu não fui responsável pela análise científica do produto, né, que deu o registro, mas eu também quero expressar aqui que todos os servidores da Anvisa, quando ocorre uma situação dessa, né, que uma tecnologia chega para a população com uma avaliação do risco-benefício já na fase clínica favorável e que poderia, né, reduzir, por exemplo, os riscos associados à cirurgia, né, é claro que a avaliação é feita com todo o critério, assim como é feito em todas as agências do mundo, e aprovar um produto desse que depois vai para o mercado e se mostra diferente daquilo que se mostrou no dado do estudo, né, é muito frustrante para todo mundo também aqui da agência, entendendo que será que isso poderia ter sido verificado. Então, claro que a gente volta para a prancheta e vai de novo nos dados, chama a empresa, faz interlocução. Então, tem um esforço da agência em evitar que isso ocorra, porque quando a Anvisa diz que um produto pode ir para o mercado, é claro que a população confia no que a Anvisa fala. Então, essa confiança não pode ser abalada por falha na análise técnica. Eu quero dizer que esse produto especificamente, antes de ser aprovado pela Anvisa, ele já havia sido aprovado por outras agências reguladoras de referência no mundo e também tiveram a sua aprovação com os mesmos protocolos, e a Anvisa atuou assim que as agências começaram também a perceber que os dados de uso do produto na vida real apresentavam um risco diferente daquele que foi visto no estudo. A Anvisa atuou rapidamente, na medida do seu processo regulatório, para extinguir esse risco e eliminar o produto do mercado, né? Mas eu quero me solidarizar com tudo, agradecer demais a senadora Damares. Inclusive, eu, em 2015, trabalhava no escritório de emergência da Anvisa, e esse foi um dos eventos que foi detectado pelo meu escritório, quando eu estava no escritório de emergência, e a gente que iniciou esse processo de discussão internamente na Anvisa com a detecção dos eventos que estavam acontecendo no mundo, né? Então, desde daquela época que eu tenho conhecimento que esse produto apresenta essa característica e por ação da Anvisa, ele não estava mais disponível desde 2017. Eu quero também, se for possível, que se encaminhe para a Anvisa as recomendações, sugestões da Kelly para que a Anvisa possa assumir aquilo que é responsabilidade dela nessas recomendações. Então, eu quero trazer aqui, vou levar para os meus diretores, aquilo que for atribuição da Anvisa, a gente vai fazer e executar da maneira mais adequada possível, e, de novo, reforçar, né, e corroborar com a fala do Rafael e também da senadora, que, obviamente, a responsabilidade pela gestão da tecnologia e por tudo que a tecnologia gerou nas pessoas é, obviamente, do fabricante, né? Foi ele que pesquisou, ele que desenvolveu, ele que sabe 60 tudo. segundos! E então a gente tem que, obviamente, trazer para a responsabilidade, se for o caso, dos detentores, né, do conhecimento sobre a tecnologia, e fazer com que isso ocorra, né? Então, o papel da agência é esse. Com relação às questões assistenciais, eu deixo para os responsáveis por isso, que é o Ministério da Saúde e os órgãos estaduais. Obrigado, senadora. Obrigada, doutor Daniel, muito obrigado. E obrigada pela disposição em aceitar
as sugestões e encaminhamentos da Kelly. Vamos ouvir agora o doutor Mariano Tamura. Obrigado por ter ficado até o final, doutor Mariano. 5 minutos para perguntas, respostas e considerações finais. Claro. Mais uma vez, saiu, inclusive, enriquecido dessa discussão. Então, gostaria de agradecer, parabenizar os palestrantes pelas apresentações, parabenizar a senadora por estar à frente desse processo, né, que vem se instaurando, então, em ambiente parlamentar e, acima de tudo, a representante, a cara representante das associações das mulheres vítimas, porque a nossa fala técnica, é claro que busca trazer um pouco de luz e compreensão do assunto, mas o depoimento de quem vive isso, de quem tem o dispositivo ou teve, de quem passou pelo processo, e eu não sei se seria uma primeira opção pessoal essa via de esterilização ou se preferiria outra, né? E que vive com as consequências, só essas pessoas sabem na pele o que estão passando. Então, trazer isso à luz é muito importante. Então, vai realmente além dessa questão local. Lógico que a preocupação imediata com dor pélvica, com sangramento, com sintomas evidentes de sinais inflamatórios ali na região pélvica. Mas pode ir adiante, querendo ou não, vamos mais uma vez, é um corpo estranho. É um corpo estranho que ele é enriquecido por minerais, por substâncias ali que podem ter uma interação com o nosso organismo. Eu não estou dizendo que isso é claramente não seguro, eu estou dizendo que uma vez que isso, veja que o produto não foi retirado pela empresa por uma situação mercadológica, deixou de ser estratégico, vantajoso, financeiro, e eles deixaram de comercializar, que isso eventualmente acontece. Inclusive, muitos medicamentos, quando ficam baratos e tudo mais, a indústria opta, às vezes, por deixar de fabricá-lo e partir por uma nova pesquisa, novo produto, né? Outro assunto, deixa para lá. Mas é retirado pelas agências reguladoras por questões de segurança. Então, de fato, fazer vista grossa sobre isso, não acho também que seja algo correto com o ser humano, que seja correto com as mulheres, correto com as usuárias. Onde nós podemos ajudar? A esclarecer, a ter notas onde a gente tenta ajudar a explicar para as pessoas, às vezes desmistificando alguns medos, às vezes, né, como eu falo como especialistas, às vezes, claro, trazendo luz que aquilo pode, de fato, ter uma relação com o dispositivo. Lembro que essa situação de dor e sangramento também é a única causa para dor e sangramento pélvico, não é o dispositivo, há inúmeras outras doenças que têm que ser diagnosticadas nesse momento, inclusive para a gente, mais uma vez, não errar. Colocar tudo no dispositivo e não diagnosticar um mioma, um pólipo, uma endometriose, uma inflamação pélvica infecciosa que deveria ser tratada, porque tudo cai na conta do dispositivo. Ou seja, tem que ter um olhar global sobre essa pessoa e aí também avaliação sistêmica, como nós falamos, dosagens séricas e tudo mais. É lógico que a empresa tem que estar à frente de tudo isso, porque é ela que buscou o espaço no mercado, que lançou, que conduziu os estudos de segurança, né? E eu só vejo que a gente, como país ou como poder público, eu esperaria que a gente realmente tivesse como cobrá-los muito de perto, oferecendo todo o suporte para as nossas usuárias, para as nossas pacientes e cobrando deles todos esses dados, que vão desde o conhecimento melhor, como o acompanhamento dessas 10 mil mulheres, até os desfechos finais, como eu disse. Porque, eventualmente, eu só vou aqui fazer um parêntese, eu entendi muito bem as colocações do Dr. Rafael, mas, eventualmente, para algumas pessoas, a cirurgia vai resolver. Para outras, isso já pode ter se tornado outro problema. Não vai ser igual para todo mundo. 60 segundos. As pessoas têm que ser olhadas com uma lupa. Essas pessoas têm que ser acompanhadas de perto. Elas não podem estar no sistema geral, onde realmente nem todo mundo tem conhecimento disso. Quem não é especializado, quem não trabalha com isso, não tem conhecimento. E talvez aquele médico do posto não esteja preparado para isso, se ela não for para um serviço bem especializado. E o produto ainda saiu do mercado há 10 anos. Nós temos médicos que se formaram depois disso. Não conheço. Então tem uma série de questões aí operacionais a serem ajustadas, mas a gente, como Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia, se coloca aqui à disposição
para qualquer ajuda técnica no que caiba aqui para suporte das pacientes. Muito obrigado. Obrigada, doutor, obrigada. Mas nós estamos falando de um dispositivo que, inclusive, tirou o sonho de mães de terem outros filhos. Isso, para mim, é uma das coisas mais dolorosas que está posta aqui na mesa. Muito obrigada, doutor Mariano, por ter nos ajudado nesse debate, ter colaborado. Olha só, imagine a agenda de um homem como esse. Tirou um tempo precioso para ficar uma manhã inteira com a gente, tanto o doutor Mariano como o doutor Daniel, os demais que estão aqui. O doutor Daniel levantou a mão aqui no chat, ele quer ele quer fazer um complemento de fala. Doutor Daniel, fica à vontade. Obrigado, senadora, por me dar a palavra novamente. É só para responder uma questão que foi colocada, e eu esqueci de fazer isso nas minhas considerações finais, sobre a origem, né, a fonte da informação sobre o número de unidades que foram importadas e comercializadas no Brasil, né? Acho que a senhora fez alguma fala no sentido de perguntar de onde era. Quando a Anvisa fez a suspensão do registro e começou a acompanhar a empresa no que ela estava fazendo para dirimir os riscos e corrigir os problemas, a Anvisa solicitou para ela a distribuição, né? Então, ela informou que foram importadas 13 mil unidades. E dessas, 10.402 foram comercializadas e dessas foram implantadas e 1.300 foram descartadas, foram utilizadas para testes 406. Então, tem todo o detalhamento da empresa, para onde foram mandados esses produtos, e isso pode ser útil, se for o caso, para a gente poder aplicar essas recomendações da Kelly em relação à rastreabilidade e tentar procurar os pacientes. São unidades hospitalares, secretarias, então tem uma informação de onde elas foram, né? Agora, como isso aconteceu dentro dos estabelecimentos, a Anvisa não tem essa informação. Doutor Daniel, mas eu fico com uma dúvida muito grande, que se só no DF, que é o menor estado da federação, a gente tem mais de 2.000 mulheres que receberam implante, será que são só 10 mil mesmo? Vou fazer uma pergunta, o senhor fique à vontade. E se a minha pergunta for uma pergunta incabível, pode inclusive me repreender. Esses 13 mil aí implantes comprados são oficiais. É possível que tenha entrado implante de forma não oficial, tipo contrabando? Acho muito improvável. Esse é um produto de uma empresa única, né? Então, somente ela fabrica esse produto. Não há registro de produtos similares ou semelhantes a esse produto. Só havia essa empresa importando. Então, acho muito improvável que tenha entrado. Agora, o DF realmente foi, das secretarias estaduais, eu acho que o DF foi a que mais adquiriu. A Secretaria Estadual do Distrito Federal foi a que mais adquiriu. Eu tenho aqui o mapa de distribuição, isso pode estar disponível para a senhora e para a gente poder avaliar o que fazer com esses dados. Ok, obrigado, doutor Daniel. Eu agora devolvo a palavra à doutora Tatiane Cristina de Oliveira e agradeço muito, porque ela é gerente de projeto do Ministério da Saúde. Imagine a agenda dela, como é complicada, e ela gastou a manhã inteira com a gente e de forma brilhante. Doutora Tatiane, dá um abraço no ministro, mas eu lhe devolvo a palavra para agradecimentos, considerações finais, questionamentos. Senadora Damares, eu não gastei, eu cresci aqui junto com vocês e já começo a minha fala me solidarizando e sororizando com todas vocês. Queria dizer que o Ministério da Saúde se compromete aqui de sistematizar e elaborar esse protocolo nacional que foi tão discutido aqui, como também recomendação que Kelly trouxe também as colegas aqui que colaboraram na discussão, nas perguntas pela internet, trouxeram essa questão, então vamos realmente precisar do apoio já sinalizado do doutor Mariano, doutor Rafael Câmara, do colega da Anvisa, para poder a gente não só estabelecer um protocolo sistematizado com as melhores evidências científicas, garantindo a melhor assistência, de acordo com as avaliações individualizadas para todos vocês, e também, junto à Anvisa, identificar dentro dos estados. Eu acho que essa discussão do painel de monitoramento é muito importante para poder a gente não só identificar onde estão todas essas mulheres, mas também prover o acompanhamento adequado. O Ministério da Saúde tem aqui dito que a atenção é integral, independente se é na atenção primária, se é na atenção especializada, mas a gente precisa saber onde vocês estão, a gente precisa saber
quais os estados envolvidos, quais os municípios envolvidos, para que a gente garanta a referência e contra-referência, os fluxos adequados, os exames adequados que sejam necessários para cada caso e também as capacitações. Eu acho que o doutor Mariano foi muito feliz aqui quando trouxe, né, o desuso desse, graças a Deus, né, e devido a todas as intervenções que vocês propiciaram desse produto, já tem um tempo, então tem vários profissionais que não conhecem, não estão familiarizados, então principalmente nos locais onde há mulheres que esse procedimento foi realizado, a gente precisa fortalecer a capacitação dessas equipes para poder atender adequadamente a essa necessidade. Então, nos colocamos aqui à disposição para compartilhar as informações, não só com a FEBRASGO, não só com a Anvisa, não só com o CFM, para a gente poder avançar no protocolo e na organização dos fluxos junto aos estados e municípios, para essa atenção realmente ser efetiva e resolutiva. Queria só finalizar dizendo que o núcleo da Rede Aline está com vocês, contem conosco, estamos à disposição para o que for necessário. Obrigada, doutora Tatiane. E, doutora Tatiane, tem esse ingrediente que a gente tem que destacar, que o doutor Mariano falou, novos médicos de 10 anos para cá, mas de 10 anos para cá também novos parlamentares que talvez nunca tinham ouvido. O último debate foi em 2020, lá na Câmara, mas de 10 anos para cá, nos municípios foram 3 governos diferentes, 3 governos diferentes estaduais, 3 governos diferentes federais. Então, a gente precisa entender que esse assunto não pode ser esquecido. Uma audiência como essa é fazer relembrar e explicar para quem nunca ouviu falar que vocês existem. Kelly, para agradecimentos, considerações finais. E depois de Kelly, ela pediu a palavra, eu vou só dar a palavra para 2 pessoas. Ela, lá atrás, não foi você que pediu? Não? Não foi? Então, a Dióculos, desculpa não saber o nome, e você. As 2 falam e a gente fecha a audiência. Kelly. Eu queria ressaltar que, dentro desses quase 13 mil implantes que foram oferecidos aos estados, teve dispositivos vencidos. Quando eles começaram a colocação em 2009, 2010, os primeiros dispositivos estavam vencidos. Até o meu era um deles, tá? E ressaltando aqui também que, numa audiência pública na LERJ, lá no Rio de Janeiro, em 2019, a Secretaria de Saúde Municipal ofereceu os dados de que foram quase 3 mil mulheres implantadas no Marisca, com o dispositivo Uxu. Então, vale ressaltar que nós podemos estar diante de uma CPI também, né, para realmente sabermos quantos implantes estavam disponibilizados nos estados, quantas mulheres foram implantadas com esse dispositivo, né, porque hoje nós estamos sendo mutiladas, nós estamos perdendo um órgão e ainda estamos ficando doentes, desenvolvendo outros problemas de saúde devido à retirada do útero. Então, não dá mais para esperar mais 10 anos para que isso seja solucionado. E eu gostaria também, senadora, de agradecer e lembrar que essa foi uma promessa de campanha sua, a mim, na época, e que está sendo hoje cumprida, né? E eu gostaria muito de agradecer por isso, né? Por essa sensibilidade, mais uma vez. E a prioridade, como eu acho que foi o doutor Rafael que colocou, de ter um atendimento priorizado às mulheres que fizeram, que têm o dispositivo Uxu para a cirurgia. Não dá para estarmos numa fila que já é imensa, esperando mais de 2 anos por uma cirurgia. Obrigada. Obrigada, Kelly. Kelly, só uma pergunta. Tem ações judiciais que a associação impetrou contra o governo distrital e a empresa? E você conhece outras ações no Brasil? Teve ação nos Estados Unidos que eles não pegaram responsabilidade para si e sim indenizaram as mulheres para tratamento,
né? Aqui no Brasil tivemos umas quatro ações que foram ganhas, justamente por conta da migração do dispositivo e da comprovação do mal que ele causou naquela mulher. E temos várias causas perdidas porque o Estado ele não assume, e até mesmo aqueles que estão ali para julgar o caso não desconhecem totalmente para poder dar uma causa justa, né? É isso. Ok. A senhora lá de trás de óculos, se identifica, diz o seu nome, de onde é, 2 minutos, tá bom? Não ligou. Ligou. Bom dia, meu nome é Marilene de Souza Gomes, tá bom? Eu faço parte da associação. Você é de Brasília? Sou de Brasília. E fiz o meu implante no HMIP. Eu quero falar sobre, parabenizar o doutor Rafael sobre a forma que foi colocado. No dia que eu fui colocar meu implante, a gente simplesmente deitava numa cama, né? Mandava tirar a roupa, colocava aquela camisolazinha e deitava lá de qualquer jeito. Para você ter ideia, nem trocava o lençol. Nem o lençol não foi trocado. E eu sou meio enjoada com essas coisas, eu ainda perguntei se poderia trocar o lençol, já que minha colega tinha acabado de colocar o implante. Não senti dor na hora, só o susto, mas as coisas veio depois. O sangramento, quantas vezes eu fui para o trabalho e sangrava muito, a ponto de eu já estava levando 2, 3 uniformes para o trabalho para poder estar tomando banho e trocando. Meu Deus. Tive que pedir permissão. 60 segundos. Pode continuar. Tive que pedir permissão para ir para o local que eu trabalhava para estar tomando banho. E em 2018, eu coloquei meu implante em 2012. Em 2018, eu tive um princípio de infarto. E eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa particular. Não, desculpa. Eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa que me deu um convênio particular. Eu fiz todos os exames, consultei todos os médicos possíveis e impossíveis, e nenhum detectou qual foi o motivo do meu infarto. Até que, então, eu encontrei um doutor, o José Maurício, que ele falou para mim, é um ginecologista muito bom, lá no Bandeirante, que é de uma clínica particular, que, sim, está associado ao ESSURE. E o atendimento, a gente chega, ninguém sabe o que é. A gente é recebido de uma forma tão desumana, uma forma fria. As pessoas riem da nossa cara, chamam a gente de louca. Eu fui chamada de louca no hospital. A gente nem sabe que tipo de dispositivo é esse, como é que você colocou uma coisa que ninguém conhece, né? E a minha família, ela tem predisposição a câncer. Então, o médico do posto falou que era para me fazer 2, 3 vezes prevenção por ano por conta disso. E agora, com o dispositivo, a minha chance de ter câncer triplicou, entendeu? E, na época, minha irmã, chamada Marisete de Souza Gomes, também fez o ESSURE. Ela colocou só de um lado, porque o outro lado, ela não suportou a dor. Ela saiu gritando de dentro do consultório, de dor, chorando muito. Eu tive que amparar ela, de tanta dor. E a única coisa que eu peço é que nos ajude. A gente está sem não ter ninguém por nós. Nós somos invisíveis, né? E nós estamos se unindo a esse grupo. A Kelly Luiz, parabenizo ela também por esse feito, né? Que é agora que a gente está tendo voz. Nós não temos voz. Nós somos invisíveis. Ninguém sabe da gente, ninguém nos conhece. E é isso. É só isso que eu tenho que falar. Muito obrigada. Obrigada, mas você fez um relato de que o que aconteceu com você e com todas as outras foi uma das maiores violações do princípio da dignidade humana. Sim. Eu me sinto muito humilhada. Meu marido, eu perdi o marido também. Falta de libido, né? Sim, com certeza. Dores insuportáveis. Com certeza. Agora mesmo eu estou com cólica. Quantas não perderam emprego por causa disso? Bom, eu ia passar a palavra para você. Depois dela, a gente vai para o encerramento, porque a gente tem que dispensar os nossos médicos, que eles têm agendas também. Mas esse debate não vai encerrar aqui, tá? Não vai se encerrar aqui. Isso eu prometo à associação e a todas as pacientes que estão nos assistindo pela TV Senado. Diga seu nome, de onde você é. Bom dia, meu nome é Eliane. 60 segundos. Eu sou... Aperta o botão. Aqui, né?
Ficou verde? Estava verde. Pronto, fica mais perto. Eu me chamo Eliette, né? Tenho 48 anos e moro na Santa Maria, aqui no DF. Em 2014, eu tive a minha 4ª gravidez. E a minha intenção em fazer o planejamento familiar era não ter mais filho, para que, como eu fui mãe nova, dali em diante eu ter uma vida, trabalhar, né? E dar uma vida melhor para os meus filhos. O que foi roubado de mim, é assim que eu me sinto, né? Porque eu nem tenho informações, não teve busca, né? Não tem até hoje. Eu fiquei sabendo que tudo que eu sentia não era loucura, através da Kelly e das outras meninas que foram para mim. 60 segundos. Meu esposo estava assistindo televisão e viu na televisão: amor, olha o dispositivo que você colocou, e tudo que as mulheres estão falando que sente é o que você sente. Graças a Deus, eu agradeço, né? Porque ele é um companheiro, não me abandonou e está junto comigo até hoje. Mas eu perdi emprego, né? Porque vivia saindo de atestado e ninguém nunca descobriu o que seria. Mas eu comecei a sentir tudo isso depois do Insure, e eles falaram só coisas boas. Quando a gente foi colocar, olha, você vai colocar, em 30 minutos você pode ir para casa e vida que segue. E assim foi. Porém, eu comecei a sentir coisas e não liguei o nome à pessoa, até as meninas irem para a mídia e eu ligar os pontos e verificar. E vendo isso, eu fui ao posto de saúde mais próximo, mas eles não têm conhecimento nenhum. O que eles fazem é mandar a gente fazer todos os exames, como se fosse uma consulta de rotina, né? E aí não dá nada, né? Não acusa nada. E aí a minha sorte, ou foi Deus, né? De encontrar uma pessoa onde eu fui fazer ecografia, que tinha o contato da Kelly, das meninas, me colocaram nesse grupo. E eu estou desde então, fiz a minha cirurgia de retirada do útero e das trompas há 3 anos, né? Graças à luta da Kelly e da Kelly, né? Que correu atrás das pessoas que ela conseguiu apoio. E eu me sinto assim muito mal, porque como esposa, às vezes deixo muito a desejar, como mãe, como dona de casa, porque eu teve um tempo desse aí que minha mãe achou que era depressão, porém não era. Eu não tinha energia para nada, eu não conseguia fazer o básico, limpar minha casa. Eu que sempre fui muito de estar limpando, de estar cuidando das minhas coisas, eu não conseguia mais, né? E eu perdi serviço justamente por isso também. E hoje vivo a mercê aí, né? E a gente é vista como louca, como oportunista, que a gente quer ganhar causa, né? Que a gente quer enricar, como se a gente fosse enricar com isso. A gente só quer ter direito a uma qualidade de vida. E eu perdi muito não trabalhando, né? Esses anos todos. Minha vida financeira poderia ser muito melhor se eu estivesse trabalhando e ajudando meu esposo, né? E foi roubada, a gente se sente sem voz mesmo. Que a gente, muita gente não sabe o que é. E eu preciso fazer Fiz essa cirurgia da retirada do útero e das trompas. Devido a isso, eu preciso fazer uma outra cirurgia, porque eu fiquei com um pouco de incontinência urinária. Estava já com tudo pronto, aí aconteceu a fatalidade do doutor falecer e a outra doutora aposentar. E aí eu estou estaca zero, voltei para a fila novamente e estou aí, meus exames já venceram todos, e quando eu for chamada, eu vou ter que voltar ao processo todo de novo. Meu Deus. É o sofrimento das mulheres, né, que passaram, que fomos vítimas e somos vistas como as causadoras, que Sim. A gente que teria que estudar. Vocês não são culpadas. Vocês são vítimas. Desculpa, que isso a gente fique fica claro. trema. Agora, no caso dela, ela só descobriu
que não era louca porque alguém viu na televisão que outras mulheres estavam reclamando da mesma coisa porque receberam o dispositivo. Consegue imaginar quantas mulheres ainda não sabem o que está acontecendo com elas no Brasil? Sim. A busca ativa, doutora Tatiane, vai ser muito importante. Muito. O Rafael quer falar 1 minuto, mas é isso? Não? Você, não? Não? Ok? Então, nós vamos para o final da nossa audiência. Tem um vídeo? Um vídeo de 1 minuto para a gente encerrar. É um vídeo que fala sobre o Dia Mundial de enfrentamento de consciência sobre alguns implantes, alguns dispositivos. Dor encerrada, baixo chave, diagnóstico que ninguén leu. Dixeronnos todo é normal, mais o corpo non mente coa dor. Chamaron sombra a nosa voz, fixeron medo do que era dor, fixeron negocio con noso mal e no silencio quixeron nos deixar. Cada ferida leva un nome, cada noite lembra a traizón, mais da caída naceu a forza e da verdade levantouse o nós. Non imos soas, somos irmás, tecemos rede para avanzar, man con man, voz con voz, da nosa dor faremos luz. Somos a marea que non se dobra, a raíz fonda que rompe a montaña, unha voz, 1000 mans na mesma senda, resistencia viva, feita de dor. Somos verdade contra a mentira, corpos erguidos de unidade en pé, nin caladas, nin vencidas, os erguémonos outra vez. En salas frías fixéronnos pequenas, como se a dor fose invención. Negaron sangue, neboa e cansazo, chamaron rutina a devastación. Mas cada irmá que deu un paso foi abrindo camiño e voz, entre vaguas e mans unidas, a ferida volveuse canción. Non pedimos caridade, pedimos justiza e memoria. Cada nome silenciado volveuse facer historia. Somos a marea que non se dobra, a raíz fonda que rompe a montaña, unha voz, 1000 mans na mesma senda, resistencia viva, feita de dor. Somos verdade contra a mentira, corpos erguidos, dignidade en pé, nin caladas, nin vencidas, os erguémonos outra vez. Se nos quixeron romper por dentro, aprendemos a ser mar. Se nos quixeron borrar da historia, fixemos do berro un fogar. Non hai noite que nos cale, non hai medo que nos pare xa. Somos a marea que non se dobra, a raíz fonda que rompe a montaña, unha voz, 1000 mans na mesma senda, resistencia viva, feita de dor. Somos memoria, somos justiza, somos a forza de seguir en pé, polas que caen, polas que loitan, polas que hoxe volven nacer. Da ferida naceu a loita, da verdade naceu a voz, xa non volvemos ao silencio. Somos nós. Uau!
Parabéns às mulheres da Galícia. E vocês viram no final da música, da ferida nasceu a luta, da dor nasceu a luta. Existe o Dia Internacional de Conscientização com relação ao ESURE. Nós não temos um dia nacional ainda. Existe um projeto de estar unidas nisso, da gente ter no Brasil um dia nacional e ser o mesmo dia, 10 de agosto. A assessoria vai estudar essa possibilidade da gente, como Comissão de Direitos Humanos, entrar com o projeto de lei. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui, mas eu queria mandar um recado para os gestores que estão na ponta. E eu sou responsável pela minha fala. Essa fala é minha, não é deles. Eu tenho imunidade e vou falar. Atenção, secretários de saúde dos municípios, secretários de saúde dos estados, vocês aí que são do departamento de compras, cuidado com o que você está comprando. Cuidado com as propostas. Cuidado com as viagens que te prometem, os congressos que querem pagar para você participar. Cuidado com o material que está sendo apresentado para você como uma inovação. Sabe por quê? Porque os processos judiciais, eles não vão só para a CNPJ, eles vão para a CPF também. E o seu CPF vai responder. Não coloque a vida de pessoas em risco, porque laboratórios estão sediando a tua prefeitura, ou a tua secretaria, ou o teu estado. Cuidado com o que está sendo comprado, que está inclusive com o nome de experimento. Cuidado, atenção, esse caso do ESURE vai ser um exemplo para o Brasil. Nós vamos continuar a luta por essas mulheres e para que nenhuma outra mulher, nenhum outro homem, nenhuma outra criança passe pelo que essas mulheres estão passando. Desse jeito, dando por cumprida a missão dessa audiência, eu agradeço a presença de todos os que estão online, os que estão presenciais, os convidados, e eu declaro encerrada a nossa audiência pública. Cidadãos arealenses que depositaram suas esperanças e expectativas em mim. Nossa cidade pode ser pequena, mas nossas histórias e nossas forças são gigantes. Agradeço ao meu colégio cívico-militar Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, aos meus amigos e à minha diretora Carla, também a toda a equipe pedagógica que contribuiu para a minha educação e continua contribuindo. Em especial a professora Andréia, que aceitou esse desafio de vir para Brasília comigo. A educação é a maior ferramenta de transformação social existente. Profissionais de educação, vocês constroem o futuro do nosso país todos os dias. E, por fim, agradeço também a todos que estiveram comigo nessa semana como senadora juvenil. Toda a equipe que teve um enorme carinho conosco, muito antes de chegarmos em Brasília. Toda a equipe do Senado, a TV Senado, a Rádio Senado, a mídia, que nos acompanharam em todos os momentos, registrando tantos momentos especiais. As relações públicas do Senado, que prepararam tudo com muito carinho, a consultoria, vocês são extremamente inteligentes, obrigada por nos ajudarem a construir o nosso projeto. E agradeço aos meus amigos jovens senadores, em especial a minha amiga Cauane. Vocês me ensinaram a ver como o nosso país é rico em cultura e diversidade. Cada um aqui carrega a responsabilidade de representar seus estados, municípios, escolas e famílias. O que aprendemos nessa semana é algo que estará presente na minha vida sempre. O poder da democracia e da juventude no nosso país. Finalizo a minha fala agradecendo novamente e dizendo que a semente de amizade e união que plantamos nessa semana legislativa florescerá no meu coração e de cada um aqui presente. Pois o amor vence o ódio, o respeito vence a intolerância e a democracia constrói nossas histórias, o futuro e o presente do Brasil. Muito obrigada.
Pelo Estado do Rio Grande do Sul, Lara Schukel Daunheimer. Bom dia a todos. Cumprimento especialmente a mesa diretora dessa reunião e ao senador Paulo Paim aqui presente. Gostaria de começar esse momento fazendo um agradecimento especial à minha família, principalmente à minha mãe e à minha irmã mais velha, que sempre acreditaram no meu potencial e incentivaram a buscar pelo conhecimento, mesmo quando talvez eu mesma não imaginasse até onde isso poderia me levar. Aos meus professores, que foram fundamentais para que eu chegasse até aqui, em especial às professoras Marilda e Valda, que sempre me incentivaram, e a minha professora Lúcia, que me auxiliou durante a construção da redação que me trouxe até Brasília. Também quero fazer um agradecimento muito especial à minha professora Elisete, que me ensinou, que estava presente no início da minha vida escolar. Foi quem me ensinou a ler e a escrever e hoje, anos depois, está aqui, acompanhando comigo uma experiência tão importante. Para mim, existe algo muito simbólico em perceber que aquela menina que um dia aprendeu a ler e escrever com ela, agora está aqui, usando justamente a escrita como caminho para chegar a um lugar como esse. E, claro, aos meus amigos mais próximos que estiveram comigo durante todo esse processo, me apoiando, torcendo por mim, compartilhando cada etapa dessa caminhada. Quando escrevi a redação que me trouxe até aqui, comecei uma reflexão sobre democracia, sobre o diálogo e sobre a maneira como diferentes opiniões e realidades podem coexistir dentro da nossa sociedade. Mas estar aqui durante essa semana faz com que tudo aquilo que estava no papel ganhasse uma dimensão completamente diferente. Porque a democracia que discutimos em uma redação deixa de ser apenas um conceito quando encontramos pessoas que pensam diferente de nós, que vieram de lugares diferentes e que carregam experiências completamente diferentes. E foi justamente isso que essa semana me proporcionou. Eu cheguei a Brasília conhecendo o Senado, principalmente como aquele lugar que eu via pela televisão. Mas tive a oportunidade de entrar nesses espaços, conhecer como eles funcionam, entender um pouco melhor tudo aquilo que existe por trás do trabalho que chega até nós. Conheci o plenário, os espaços do Senado, os gabinetes e principalmente as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Percebi que por trás de cada sessão, de cada projeto e de cada senador, existe uma grande equipe trabalhando. Existem servidores, assessores e muitas outras pessoas que muitas vezes não aparecem diante das câmeras, mas são fundamentais para que tudo isso aconteça. E, particularmente, uma das partes que eu mais gostei durante essa experiência foi justamente poder conversar com essas pessoas. Cada conversa me trouxe uma perspectiva diferente e me fez perceber que conhecimento também está nas experiências que as pessoas compartilham conosco. Para mim, essas conversas foram tão importantes quanto conhecer os espaços do Senado, porque me permitiram enxergar que o trabalho legislativo não acontece somente quando as câmeras estão ligadas. Existe uma construção diária feita por muitas pessoas. Como jovem gaúcha, poder conhecer de perto o trabalho de quem representa o meu estado foi uma experiência muito significativa também. Foi uma forma de enxergar mais de perto aquilo que muitas vezes acompanhamos apenas de longe. Mas acredito que uma das maiores riquezas dessa semana não esteve apenas nos lugares que nós conhecemos, esteve nas pessoas. E talvez uma das coisas mais bonitas que levo daqui comigo sejam as amizades que construí. Nós chegamos como jovens de diferentes estados, cada um com sua história, com seu jeito, seu sotaque, sua realidade. Em poucos dias conseguimos criar uma conexão muito especial. O que eu escrevi sobre democracia, sobre diálogo e sobre a maneira como convivemos enquanto sociedade, eu tive a oportunidade de experimentar durante essa semana. Aqui eu apenas escrevi as minhas ideias. Não apenas isso. Eu conversei com pessoas diferentes, ouvi histórias diferentes, fiz perguntas, recebi conselhos, compartilhei experiências e aprendi que o diálogo acontece justamente quando existe disposição para ouvir. Quero também fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe do Jovem Senador. Durante esses dias, nós pudemos perceber que existe muito por trás dessas experiências do que aquilo que aparece na programação. Existe uma equipe inteira trabalhando, acompanhando, organizando, cuidando, muitas vezes correndo junto com a gente.
Cada um, à sua maneira, contribuiu para que essa semana acontecesse e que ela fosse muito mais do que uma programação de atividades. Foram vocês que transformaram esses dias em uma experiência que vamos levar para a vida. E acho que é justamente por termos vivido tantos momentos juntos, que quando essa semana terminar, não vamos sentir faltas apenas de Brasília ou do Senado. Vamos sentir falta das pessoas, das conversas, das brincadeiras, das nossas diferenças, das corridas para não perder a van, dos momentos de descontração e até aqueles pequenos puxões de orelha para que a gente cumprisse os horários. E eu certamente vou sentir saudades. Eu cheguei aqui trazendo uma redação e vou embora levando conhecimento, experiência, novas amizades, histórias, conselhos e uma compreensão muito maior sobre o meu país e sobre as pessoas que fazem parte dele. Volto para o Rio Grande do Sul, sabendo que essa semana termina, mas tudo aquilo que vivemos aqui não precisa terminar com ela. Mas vou embora levando um pouco de cada estado comigo e de cada experiência que tive com vocês. E espero que, de alguma forma, cada um de vocês também leve um pouquinho do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Pelo estado de Rondônia, Maico Monteiro da Silva. Bom dia a todos, senhoras e senhores, colegas jovens senadores. Hoje encerro um dos capítulos mais marcantes da minha vida. Estar aqui, ocupando esta tribuna e representando a juventude de Rondônia, foi muito mais do que uma vivência acadêmica ou política. Foi uma lição inesquecível de cidadania, de escuta, de diálogo e de responsabilidade. Saí da minha terra levando na bagagem a força, a garra e a diversidade do povo rondoniense. Cheguei a Brasília com a missão de representar nossos sonhos, nossas demandas e o futuro que queremos construir para o nosso estado e para o Brasil. E hoje volto para casa levando algo ainda maior: aprendizados, amizades, experiências e a certeza de que o diálogo é uma das ferramentas mais poderosas que temos para transformar realidades. Nesses dias, vivi o verdadeiro significado de fazer política com P maiúsculo. Conheci jovens de diferentes estados, com histórias, culturas e realidades completamente diferentes da minha. Trocamos experiências, compartilhamos conhecimentos, debatemos, discordamos, convergimos e, acima de tudo, aprendemos a ouvir e respeitar uns aos outros. E foi justamente nesse encontro que percebi algo muito importante. Apesar de virmos de lugares tão diferentes, temos algo em comum. Temos sonhos, temos ideias e temos a mesma vontade de construir um país melhor. Esta semana também me mostrou que a cidadania não é apenas votar. Cidadania é participar, é ouvir, é questionar, é propor e é ter coragem para ocupar os espaços onde as decisões são tomadas. Por isso, iniciativas como o Jovem Senador são tão importantes. Elas mostram aos jovens que a política também é um espaço nosso, que a nossa voz importa e que podemos participar da construção do Brasil que queremos. Amanhã, esta semana se encerra oficialmente, mas o nosso compromisso com a transformação apenas começa. Nós não somos apenas o futuro do Brasil, nós já somos o presente. Voltaremos para nossos estados com a responsabilidade de levar tudo o que aprendemos, de ocupar novos espaços e de inspirar outros jovens a acreditarem que também podem fazer a diferença. Agradeço imensamente a minha família, principalmente os meus avós, minha avó Laura e meu avô Cícero, que são os pilares principais da minha vida e de toda a minha carreira acadêmica.
Aos professores que acreditaram em mim, à organização do Jovem Senador por proporcionar esta experiência e, principalmente, a cada um de vocês, colegas, que tornaram esta semana tão especial. Eu cheguei a Brasília representando Rondônia e hoje volto para casa de cabeça erguida, com o coração cheio de orgulho e com a certeza de que a voz de Rondônia ecoou forte. E para finalizar, como diz uma artista que admiro muito, keep believing in yourself. Continue acreditando em você. Que nunca deixemos de acreditar na nossa voz, nos nossos sonhos e na nossa capacidade de transformar o lugar onde vivemos. Muito obrigado. Pelo Estado do Rio Grande do Norte, Rita de Cássia Medeiros da Silva. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos aqui presentes, jovens senadores, parlamentares e a equipe do Jovem Senador. Bom, eu vou começar pelos agradecimentos, porque se eu me acabar de chorar depois, pelo menos eu falei o nome de alguém. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por permitir que eu chegasse até aqui e aos santos, que são como faróis dentro de um mar escuro. Eles nos mostram como agir e como seguir a vontade de Deus. Quero agradecer a minha mãe e a minha irmã, que são meu porto seguro e que acreditam em mim mesmo quando eu quero desistir. Então, eu amo muito vocês. Quero agradecer aos meus familiares, que fazem tumulto nos grupos da família com toda a vivência. Eu amo muito vocês também. E em memória do meu avô, Damião Ambrosio de Lima, que faleceu quando eu ainda era criança, mas que me amou de tal maneira que fez com que eu acreditasse que podia conquistar o mundo. Quero agradecer a minha professora, Judileide, que desde o do 9º ano me incentiva e que nunca me deixou não fazer a redação, por isso que eu fiz 3 redações. A escola Taone Amaral, aqui presente na pessoa do diretor Júnior Galdino e do coordenador, Eufran. E a toda a equipe do Jovem Senador, as pessoas que estiveram próximas da gente, Rose, Simonete, George, Tadeu e todas as outras pessoas representadas por esses nomes. Quero agradecer aos consultores que auxiliaram no nosso projeto, inclusive minha xará, Rita. Quero agradecer aos motoristas que aguentaram nosso barulho, nossas viagens, corridas, e que nunca reclamaram, mesmo que a gente fizesse realmente muito barulho. E dessa experiência, não vou levar apenas fotos ou os presentes que recebi aqui. Vou levar um pouco da história de cada uma dessas pessoas, cada um desses estados, cada um desses representantes. E muitas, mas muitas memórias que me marcarão pela vida inteira. Quando eu recebi a notícia do Jovem Senador, eu fiquei com medo de ser diferente demais para estar aqui. Só que quando eu cheguei aqui, eu vi que as diferenças é que nos fazem uma única família. Então, eu me senti muito acolhida pela equipe, pelos jovens senadores, são todos maravilhosos. Inclusive, nossa querida mesa, completamente feminina. E muito obrigada a cada um de vocês que me ouviram, que me acolheram e que foram extremamente carinhosos. Peço a todos os senadores existentes no Brasil que apoiem esse projeto e a todos os parlamentares, políticos, que mantenham esse projeto vivo, que apoiem a equipe que tanto luta por ele, para que existam mais edições como essa por milênios, não só por anos. E digo a todas as pessoas que vierem após a mim,
não desistam na primeira tentativa. Eu fiz várias tentativas antes de estar aqui e realmente não quero que essa experiência se restrinja à minha pessoa, aos jovens senadores desse ano. Portanto, façam quantas tentativas forem necessárias. O Brasil, a política e essa vivência não pertencem somente aos jovens que já estão aqui, mas a todos aqueles que querem tentar e que devem tentar. Esses são meus agradecimentos. Todos os locais que viajamos aqui são maravilhosos e realmente espero que várias outras pessoas possam viver essa experiência. Muito obrigada. Pelo Estado de Roraima, Juan José Ramírez Guevara. Primeiramente, bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, quero cumprimentar ao senador Paulo Paim, cumprimentar a todos os professores, os meus colegas, jovens senadores, cumprimentar a todos da equipe do Jovem Senador. Estar aqui hoje, para mim, é um motivo de muita alegria, gratidão e orgulho. Participar do programa Jovem Senador é uma oportunidade que nunca tinha imaginado um dia, mas que agora estou vivendo esse momento e percebo o quanto ele é especial. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter me permitido chegar até aqui. Quero agradecer a minha família, a minha professora orientadora, a professora Tânia. Quero agradecer aos meus professores, a gestão da minha escola, meus colegas de aula e a todos que acreditaram em mim. Muitas vezes uma conquista parece ser apenas nossa, mas quando olhamos para trás percebemos quantas pessoas caminharam conosco para que pudéssemos chegar até aqui. Também não deixaria de deixar um grande agradecimento especial a toda a equipe do programa Jovem Senador e ao Senado Federal. Obrigado por proporcionarem essa experiência e por acreditarem que nós jovens temos algo importante a dizer, a aprender e compartilhar. E de forma muito especial quero agradecer aos meus colegas jovens senadores e jovens senadoras. Cada um trouxe uma história, uma realidade, um sotaque e uma maneira diferente de enxergar o mundo. Poder compartilhar essa experiência com vocês é algo que certamente vou levar comigo para sempre. Para mim, estar aqui também tem um significado muito especial, porque tenho a honra de representar e poder levar o nome do estado de Roraima comigo. Sei que estou representando não apenas a mim, mas também minha escola, meus professores, meus colegas, minha família e tantos jovens que, assim como eu, possuem sonhos e desejam conquistar seu espaço. E talvez uma das maiores lições que essa experiência esteja me ensinando seja que devemos acreditar em nós e nas oportunidades que aparecem em nossas vidas. E deixo uma reflexão para todos. Quantas oportunidades deixamos passar simplesmente porque tivemos medo de tentar? Nem sempre vamos ter certeza de que conseguiremos, nem sempre estaremos preparados, mas muitas vezes é dando o primeiro passo que descobrimos o que somos capazes. E quero terminar com uma frase em espanhol, uma frase que para mim tem um significado ainda mais especial. Los sueños no tienen fronteras. Cuando creemos en ellos, podemos llegar mucho más lejos de lo que imaginamos. Os sonhos não têm fronteiras. Quando acreditamos neles, podemos chegar muito mais longe do que imaginamos. Digo isso com ainda mais emoção, porque sou imigrante venezuelano. Um dia cheguei ao Brasil trazendo comigo uma história, sonhos e esperanças para construir um novo caminho. Hoje eu tenho orgulho da minha origem e, acima de tudo, orgulho de representar Roraima. Não importa de onde você vem, o mais importante é que nunca deixar de acreditar onde você pode chegar. Muito obrigado.
Pelo Estado de Santa Catarina, Tavine Pietra de Almeida Lara. Senhora Presidente, senhores e senhoras, senadores, colegas, jovens senadores. Quando chegamos até aqui, talvez cada um de nós soubesse que viveria uma experiência importante. Mas acredito que nenhum de nós imaginava o quanto esses dias seriam capazes de nos transformar. Eu vim de Ceará, em Santa Catarina, trazendo comigo não apenas o meu estado, mas a minha escola, meus professores, minha família e todas as pessoas que acreditaram que a minha voz poderia chegar até aqui. E hoje, olhando para este plenário, percebo que o maior presente que o jovem senador nos deu não foi a oportunidade de conhecer o Senado. Foi a oportunidade de perceber que a política também pode ser feita por jovens. Nós chegamos aqui como estudantes. Durante esses dias, aprendemos a ouvir opiniões diferentes, a construir propostas, a defender ideias e, principalmente, a entender que representar alguém é uma responsabilidade muito maior do que simplesmente falar em seu nome. Talvez, quando voltarmos para nossas cidades, muita coisa pareça igual. As mesmas ruas, as mesmas escolas, as mesmas pessoas, mas nós não seremos mais os mesmos. Voltaremos sabendo que não precisamos esperar crescer, ocupar um cargo ou receber um título para participar da construção do nosso país. Podemos começar agora. E é justamente por isso que eu espero que essa experiência não termine quando sairmos deste plenário. Que cada um de nós leve daqui a coragem para participar mais, para questionar, para propor e para acreditar que a nossa geração pode fazer diferente. Porque falar sobre juventude é importante, mas ouvir a juventude é necessário. E, principalmente, dar espaço para que ela participe das decisões que vão definir o seu próprio futuro. Eu quero agradecer a todos que tornaram essa experiência possível, aos professores, às escolas, às famílias, aos responsáveis pelo programa e a todos que acreditaram em cada um de nós. E quero agradecer especialmente aos meus colegas jovens senadores. Nós viemos de lugares diferentes, com histórias diferentes e pensamentos diferentes, mas, por alguns dias, dividimos o mesmo espaço, os mesmos sonhos e a mesma responsabilidade. Talvez amanhã cada um siga um caminho, mas espero que, onde quer que estejamos, nunca esqueçamos o que sentimos aqui. Que a gente nunca deixe de acreditar que uma voz pode começar pequena, em uma escola de uma cidade pequena e chegar muito longe. Eu cheguei aqui representando Santa Catarina e volto para casa representando uma certeza. A juventude não é apenas o futuro da política. A juventude também é o presente. Muito obrigada. Pelo Estado de São Paulo, Isabela Lúcio Santana. Bom dia a todos presentes. Cumprimento os membros da mesa diretora, os parlamentares da Casa e os meus colegas jovens senadores e senadoras. Hoje é nosso último dia e, como nos disseram que temos a liberdade de falar o que quiser, decidi ser sincera sobre o que eu achei de tudo e das coisas que gostei. Quero começar agradecendo a minha família, que não está aqui, mas passou a semana inteira me mandando mensagens, perguntando como eu estava e me pedindo atualizações de tudo. Ao meu pai e à minha mãe, que disse estar chorando com o discurso de todos vocês. Agradecimentos também à minha escola e ao meu estado. É uma honra enorme carregar o nome deles e saber que estou representando a minha realidade aqui no plenário. Antes de vir para Brasília, a minha maior expectativa era conhecer os jovens senadores dos outros estados. Eu queria muito ver a cultura e o sotaque de cada um. E agora que o programa está acabando, posso dizer que foi incrível. Cada sotaque me apresentou uma realidade totalmente nova e fico feliz pelos lugares que conheci e as coisas novas que aprendi aqui,
Mas, acima de tudo, fico feliz por ter conhecido vocês. Vocês me ajudaram com os meus problemas, foram super simpáticos e gentis, e perto de vocês eu me senti bem. Mas não foram só os alunos. Os coordenadores são pessoas que eu talvez nunca esquecerei. Eles ouviram minhas limitações e estavam sempre me acolhendo, tentando me deixar o mais confortável possível. Acho que não teria lugar melhor para mostrar o quão bem recepcionada eu fui. A Roberta, que é uma mulher incrível e me apoiou muito, assim como a Natália Paralelismo, que também me ajudou sempre que precisei. Não posso não falar da Simonete, que me abraçava e estava sempre andando de mão dadas comigo. A Marina, que não está aqui hoje, mas gostaria de lembrá-la. A Rose também, que foi super amorosa e meiga. O Jorge e o Tadeu. Todos se tornaram importantes para mim. Os professores dos outros estados também foram muito simpáticos, com um carinho especial pela professora da Bahia, Adriana. E eu adorei o motorista das vans, o Rail e o Igor, que me contou ser o primeiro Igor do Brasil. Eles foram super legais com a gente e aturaram nossas músicas. Aprendi com muita coisa sobre o funcionamento do país por aqui, mas o principal foi a bagagem humana e ter conhecido pessoas que se tornaram importantes na minha vida. Com certeza vou levar tudo o que vivi e aprendi comigo daqui para frente. Quero finalizar agradecendo a minha professora orientadora Dani, que me trouxe até aqui, e citando Mário Quintana, que uma vez escreveu: "A arte de viver é simplesmente a arte de conviver." E nessa semana, convivendo com vocês, eu pude finalmente entender o que ele quis dizer. Muito obrigada. Pelo estado de Sergipe, Nayane Vitória Nascimento Hermenegildo. Bom dia a todos aqui presentes. Cumprimento a mesa diretora, todos os professores orientadores, meus colegas jovens senadores e jovens senadoras. Hoje, encerrar essa experiência é, ao mesmo tempo, uma alegria e uma sensação difícil de explicar. Eu cheguei aqui como uma estudante cheia de expectativas e volto para casa levando muito mais do que eu imaginava. Aprendizados, amizades, memórias e uma nova confiança na minha própria voz. Quero agradecer a todos que fizeram o Jovem Senador acontecer, por nos proporcionarem uma experiência que certamente levaremos para a vida. Agradeço ao meu professor orientador Nelson, que acreditou em mim e me incentivou a chegar até aqui. Também quero agradecer à minha escola, Ulisses Guimarães, que nesse momento está me acompanhando. Obrigada. Calma aí. E principalmente à minha família, a meu pai e a minha mãe, Daniela e Marcelo, que sempre esteve ao meu lado e que é parte desta conquista. Eu sou muito feliz em ter vivido tudo isso e, se existe algo que levo comigo, é a certeza que nós jovens temos muito a dizer e muito a contribuir. Vou embora para o meu Sergipe com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que essa experiência como jovem senadora não termina aqui. Ela continua em tudo aquilo que eu aprendi e em tudo que ainda quero fazer. E eu encerro com a certeza de que representar Sergipe foi uma honra, mas o maior presente desta semana foi tudo aquilo o que aprendi. Que possamos voltar para nossos estados não apenas com lembranças, mas com a vontade de fazer a diferença. Muito obrigada. Pelo estado do Tocantins, Stephanie Oliveira Lopes. Bom dia a todos. Quero começar cumprimentando a nossa bancada jovem, os jovens senadores e os demais aqui presentes.
Antes de tudo, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma honra imensa representar o Tocantins e viver uma experiência que com certeza ficará marcada na minha vida. Quero também agradecer a toda a equipe do Jovem Senador pelo acolhimento, pelo cuidado e por toda a dedicação durante esses dias. Cada detalhe, cada orientação e cada momento preparado para nós fizeram com que essa experiência fosse ainda mais especial. Viver essa semana como jovem senadora foi uma experiência que ampliou profundamente a minha visão sobre o Brasil e sobre o papel que nós, jovens, podemos desempenhar na sociedade. Poder conhecer de perto o poder legislativo, compreender como as leis são elaboradas, debatidas, construídas e perceber toda a responsabilidade envolvida nesse processo fez com que eu passasse a enxergar a política de uma maneira ainda mais consciente. Ao mesmo tempo, essa experiência foi muito além de conhecer o funcionamento do Senado. Foi também uma oportunidade de conhecer pessoas de diferentes estados, ouvir histórias, compreender outras realidades e perceber a diversidade de perspectivas que existe no nosso país. Cada conversa e cada troca de experiência contribuíram para expandir o meu olhar e me fizeram compreender ainda mais as diferentes realidades do Brasil. E, com certeza, essa é uma das maiores transformações que essa experiência nos proporciona. Chegamos aqui trazendo diferentes histórias e diferentes formas de enxergar o Brasil. E estamos saindo daqui com novos conhecimentos, novas perspectivas e uma consciência ainda maior da nossa responsabilidade na construção da sociedade em que queremos viver. Por isso, quero agradecer novamente a todos que tornaram essa experiência possível e especialmente a cada pessoa que nos acolheu e acreditou na importância e nos proporcionar esse momento. Levo comigo tudo que aprendi aqui, as histórias que ouvi e, principalmente, a certeza que essa experiência continuará fazendo parte da minha trajetória. Muito obrigada. Pelo Estado do Pará, a presidente Yolanda Paiva Favacho Ribeiro. Bom dia a todos os jovens senadores e senadoras. Eu cumprimento as autoridades que compõem essa mesa e toda a equipe que tornou a realização do Jovem Senador possível. Eu agradeço a orientação da minha professora e o apoio da minha família, em especial a minha mãe, a minha avó e ao meu tio, que acreditaram no meu potencial, antes mesmo de mim. Eu sou Yolanda Paiva, eu sou representante do Estado do Pará e eu sou a presidente da nossa querida mesa diretora. Eu falei que eu não ia chorar, porque eu já me emocionei muito na segunda-feira, mas eu não estou conseguindo segurar a emoção. Hoje, nós estamos encerrando a Semana de Vivência Legislativa do programa Jovem Senador e Jovem Senadora de 2026. É difícil falar de despedida quando construímos tanto carinho pelos nossos colegas e pela equipe. Quando iniciamos a semana, eu disse que tornaríamos o Jovem Senador de 2026 memorável. E ele realmente foi e será lembrado. Durante a nossa semana, vivemos uma rotina parlamentar no Congresso Nacional. Participamos de comissões, sentimos a responsabilidade de representar os nossos estados e compartilhamos um pouco das nossas culturas. Nós conseguimos mostrar que a política pode ser um espaço de diálogo para melhorar a vida dos brasileiros. Foi uma experiência que nós vamos levar para sempre nos nossos corações e nas nossas mentes. Esse ano, o concurso recebeu cerca de 240 mil redações. Nós devemos pensar que não foram apenas textos comuns. Foram 240 mil jovens brasileiros que escreveram, refletiram e expressaram as suas ideias no papel. E entre esses 240 mil, apenas 27 foram escolhidos. E essas 27 redações precisavam ser as nossas. Muitos de nós, incluindo eu, não imaginavam estar aqui hoje. Ver o Senado de perto parecia muito distante da realidade. Mas pela educação, nós conseguimos ter o privilégio de conhecer o Congresso Nacional. Ver que, apesar dos desafios de cada estado, nós conseguimos alcançar o primeiro lugar é o que torna o concurso ainda mais significativo. E eu gostaria que todos os jovens brasileiros tivessem a oportunidade de viver o que nós vivemos durante essa semana.
Na condição de presidente da mesa, eu quero agradecer aos organizadores dessa iniciativa incrível do Senado, que abriu suas portas para os jovens e as jovens senadoras das escolas públicas de todo o Brasil. Eu quero agradecer às consultoras e aos consultores legislativos do Senado que nos assessoraram em todas as etapas durante a nossa semana de vivência legislativa. Além disso, eu quero cumprimentar todos os participantes e dizer que, para mim, foi uma honra trabalhar com todos vocês. Vocês são jovens incríveis e eu queria muito que a gente se encontrasse de novo. Eu gostaria também de destacar a participação majoritariamente feminina dessa edição. Esse ano foram selecionadas 23 meninas e tivemos o prazer de compor a primeira mesa diretora 100% feminina da história do programa Jovem Senador. É importante nós olharmos também para o Congresso Nacional, onde as mulheres ocupam apenas 18% das cadeiras, mesmo nós sendo a maioria da população brasileira. Nós mostramos que as mulheres têm potencial, sim, para atuar na política brasileira. E eu gostaria que a representatividade feminina não ficasse restrita apenas ao jovem senador. Eu gostaria que as mulheres, que as meninas consigam ocupar mais cadeiras no Congresso Nacional, mais espaços de liderança e de decisão no nosso país. É sobre isso que o Senado propõe uma reflexão para o ano que vem. Em 2027, o tema das redações será o Brasil delas, como ampliar a participação das mulheres nos espaços de poder. As redações poderão abordar questões como a representação feminina na política, na administração pública, nas empresas, na ciência, na justiça e em tantas outras áreas que as mulheres podem e devem ocupar. Também poderão discutir obstáculos ainda existentes, iniciativas que promovam a igualdade de oportunidades, além de propostas para incentivar o envolvimento das mulheres na construção das decisões que afetam todos os brasileiros. O regulamento e material de inscrição vão estar disponíveis no início de 2027 no portal do programa Jovem Senador. Eu aproveito a oportunidade para cumprimentar em especial o chefe do programa Jovem Senador e Jovem Senadora, o Jorge Cardim, a Juliana Borges, diretora de Relações Públicas, a diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Glauciene Lara, o Tadeu Esposito, do Núcleo de Mídias Sociais. Eu gostaria de agradecer a Rosemary Salles e a Simonete Queiroz. Eu agradeço também a Marina Loures, que não pôde estar aqui presente hoje. E eu também cumprimento o senador Paulo Paim. A dedicação com vocês com o programa Jovem Senador durante a condução das nossas atividades foi realmente incrível e tornou cada momento ainda mais especial. Nós encerramos essa semana levando conosco a responsabilidade e o aprendizado de que a política pode ser um instrumento de transformação social e a política pode fazer parte das nossas vidas, efetivamente. Que essa experiência não acabe no dia de hoje. Espero que possamos levar esse aprendizado para os nossos estados, para compartilhar o que vivemos aqui para a nossa comunidade. Parabéns a todos nós que conseguimos chegar até aqui. Muito obrigada a todos. Nesse momento, eu solicito a jovem senadora Lara Schukel Dahlheimer, representante do Estado do Rio Grande do Sul, que suba à tribuna para prestar homenagem ao senador Paulo Paim, em nome de todos os jovens senadores. A todos os jovens senadores, aos professores e todos os membros aqui presentes, quero desejar novamente uma boa tarde e é uma alegria e uma honra poder retornar a essa tribuna.
Sei que normalmente a gente fala de projetos quando ocupa a tribuna, mas agora vou pedir licença para falar de uma pessoa. Uma pessoa que tem como maior qualidade o cuidado. Cuidado com os mais vulneráveis, cuidado com a democracia e cuidado com o futuro do país. Estou falando do senador Paulo Paim, que há quase 40 anos honra o Congresso Nacional, a população gaúcha e toda a sociedade brasileira. Ele chegou à Câmara dos Deputados em 1987 como deputado federal constituinte e lá ficou por 4 mandatos seguidos. Em 2002, foi eleito senador e completa agora seu 3º mandato nessa casa. 3º e, infelizmente, o último. No ano passado, o senador Paim anunciou sua saída da vida parlamentar. Jovens, colegas, senadoras e senadores. Desde antes de pôr os pés no Congresso, Paulo Paim escolheu cuidar das pessoas. Foi líder estudantil e sindical, defendendo os alunos e a classe trabalhadora. Na Assembleia Constituinte, ainda como deputado federal, defendeu a inclusão das questões sociais no texto da sua atual Constituição. Se ela tem hoje o nome de cidadã, é por causa de parlamentares como Paulo Paim. Sua atuação no Congresso sempre foi profundamente humanitária, propondo leis que melhoraram de verdade a vida de milhões de pessoas do Brasil. Vocês sabem quem propôs o Estatuto da Igualdade Racial? Paulo Paim. Sabem quem propôs o Estatuto do Idoso? Paulo Paim. E quem propôs a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência? Mais uma vez, Paulo Paim. A juventude também sempre esteve entre suas maiores prioridades. E este evento é a prova concreta disso. O programa Jovem Senador é resultado do empenho e do trabalho do senador Paim. Ele é autor da Resolução número 42, de 2010, que criou o programa, e desde então tem se dedicado ao sucesso dessa iniciativa. Sucesso que se mostra em números. Só nesse ano, o programa mobilizou 5.000 escolas e 240.000 jovens, no maior concurso de redação escolar do Brasil. Uma competição que seleciona 27 estudantes dos estados, incluindo o Distrito Federal, para aprender na prática o que é o poder legislativo. O símbolo do programa é uma árvore formada por letras, uma árvore que representa o futuro construído pela palavra, pela fala e pelo diálogo. E quem semeou essa árvore foi Paulo Paim. Semeou e cuidou para que ela crescesse, com a colaboração indispensável de muita gente boa do Senado, das secretarias de educação e das escolas de todo o país, porque um grande sonho só vira realidade com a cooperação de todas e todos. Peço licença agora para me dirigir diretamente ao senador. Senador, o senhor se despede do parlamento nesse ano, mas deixa um enorme legado. Não só pelas leis que conseguiu ver aprovadas, mas pelo exemplo de pessoa pública que é. O senhor mostrou que o parlamento é o lugar de debate e não do desrespeito, que aqui existem advérsios, não inimigos, e que a política deve ser feita com ética e não com trapaças. Acima de tudo, o senhor mostrou que cuidar das pessoas é o que faz a política valer a pena. Essa é a marca do seu trabalho. Um trabalho que ajudou a reconstruir a democracia no Brasil, e isso não tem preço. A gente que participa do Jovem Senador tem muita gratidão pelo senhor. Essa experiência nos fez cidadãs e cidadãos mais conscientes da importância e da necessidade do poder legislativo. Por isso, receba nosso agradecimento. Saiba que, para nós, o senhor sempre será o jovem senador mais experiente. Será para nós uma referência por toda a vida, estejamos na política ou não. Somos frutos da árvore que o senhor plantou e esperamos semear o que aprendemos com seu exemplo. A gente lhe deseja vida longa, saúde e muita felicidade. O senhor merece. Muito obrigada.
Se o senhor me dá a honra. Mostra para lá para eles primeiro. Pessoal, sou um jovem senador. Obrigado. Agora é contigo. Valeu, querido. Muito obrigado. Nesse momento, eu devolvo a presidência ao senador Paulo Paim para que possa fazer o encerramento do programa Jovem Senador de 2026, bem como entrego em suas mãos os projetos aprovados pelos jovens senadores nas comissões e na sessão deliberativa de hoje. E minhas amigas, primeiro eu quero cumprimentar a todos, que alguém me disse um dia que a alma do negócio é o segredo, né? Segredo. Tem um bom negócio, segredo. E sabe por que eu digo isso? Porque eu tive com vocês todo o tempo. Tive com a equipe do Senado todo o tempo. E ninguém me contou que ia acontecer isto, que eu me tornei hoje um jovem senador com 76 anos de idade. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Quando o segredo é para o bem, pessoal, faz o que aconteceu comigo. Vocês choraram, mas podem dizer também, eu vi o senador chorar também. Muito, muito obrigado. A palavra-chave para mim é gratidão, 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 gratidão. Vida longa, juventude brasileira. Vida longa, juventude brasileira, e que eles estejam, de fato, nos espaços de poder. Bom, quero iniciar primeiro cumprimentando a mesa. A presidenta, a jovem senadora Yolanda Paiva Favajo Ribeiro, a vice-presidente, jovem senadora Maria Graziele de Souza Félix, primeira secretária, jovem senadora Lívia Desperati Bravin, segunda secretária, jovem senadora Maria Clara da Silva Oliveira. E não tem como, Lara, eu não te citar. Eu tenho tido sempre cuidado, como estou sempre aqui com os jovens senadores, que eu não fique falando só do Rio Grande do Sul. Eu tive cuidado de ter um tratamento igual com todos, mas você fez a diferença. Você diz, não, tudo bem, você me tratou igual a todas, mas eu vou te tratar diferente. E por isso eles te escolheram para você fazer essa homenagem. Então, Lara, muito obrigado. Gratidão ao Rio Grande do Sul e gratidão ao Brasil, porque aqui quando a gente faz uma leizinha, é uma lei para todos os brasileiros, não é para o Estado. Então fica aqui minhas palmas ao povo brasileiro, onde está embutido o nosso querido Rio Grande. Olha, eu vou ter que fazer isso aqui, quebrando o protocolo do meu discurso. Eu vi que aquele jovem que está sentado lá, de óculos, levanta, por favor, ele está em todas as sessões do jovem senador. Eu perguntei, que idade tu tem? E ele disse, 35 anos. Eu digo, é um jovem.
mas tu está gostando do nosso programa aqui, nosso do Brasil, né? Ele, mas senador, eu vim aqui para te entregar uma cartinha. Posso te entregar? A cartinha dele é linda, é emocionante. Ele é escritor, viu? Eu conheci ele hoje aqui. Ele escreve do programa Jovem Senador e depois fala um pouco do senador Paim. Eu só vou dizer 2 frases, eu me comprometi com ele, que eu vou botar nos anais da casa, ok? Só 2 frases. Há algo muito bonito no programa Jovem Senador. Aqui o caminho se inverte. Vocês recebem a experiência antes da idade. Perceberam a profundidade? Porque vocês estão aqui no coração do Brasil, adquirindo a experiência e um dia chegarão lá. E uma segunda frase, essa é para o jovem senador, ele fez, que também me deixou, digamos, com a emoção à flor da pele, como a gente fala, né? Senador Paim, depois de aproximadamente 4 décadas de parlamento, quando Vossa Excelência deixar essa casa, ficará uma cadeira vazia. Mas não ficará um espaço vazio na história. William Schmidt, escritor. É dele o mérito, não é meu. William Schmidt, escritor. Mas a cartinha ficará nos anais da casa. Meus queridos amigos, jovens senadores e senadoras, quero também cumprimentar, em nome de toda a equipe, que eu não vou citar todos, já citei em outras oportunidades, o Jorge Cardim. E quando eu falo o nome do Jorge Cardim, que é um dos coordenadores desse trabalho, eu quero dar uma salva de palmas a toda a equipe que todos os anos se dedica nesse belíssimo trabalho. Mas, enfim, muitas emoções. Que semana vivemos juntos. Podem crer que, para mim, tem uma diferença essa. Porque aqui, depois de 40 anos, eu estou dizendo adeus ao Congresso. Chegou a hora de eu voltar para casa. Como vocês voltarão para casa, eu também voltarei para casa agora. Me sinto como alguém que foi chamado para o bom combate, o bom diálogo, a forma que eu sempre procurei conversar com todos, e chegou a hora que terminou e tem que voltar. Fizeram campanha, fica Paim, mas eu sabia que eu tinha que passar o bastão para a juventude. Essa é a esperança que eu tenho, que eu saindo, eu abro espaço para que jovens, venham mais jovens para cá. Mas, enfim, chegamos ao fim desses dias e posso afirmar, estou com o coração cheio de orgulho, ciente do dever cumprido, como vocês também estão. Orgulho pelo que vi, pelo que eu ouvi de vocês e por tudo aquilo que eu aprendi com vocês, jovens. Pela grandeza que encontrei em cada um de vocês. Vi jovens preparados, sensíveis aos temas de todos os tempos e prontos para fazer a diferença por onde passarem. Vocês são líderes. Olha, eu não tive essa oportunidade de ser aquele que ganhou, quando era estudante, eu era bom de redação, viu? De primeiro lugar do Estado. Milhares concorrendo em cada estado, milhares, porque eu não vou dizer o tamanho de cada estado, e vocês foram o número 1. Vocês são o número 1. Vocês são vencedores. Por isso, palmas a cada um de vocês, jovens senadores, as professoras, os professores, os orientadores, os pais, as mães, os avós e os bisavós, a família no seu todo. Entre tantos estudantes e tantas histórias, foram vocês que conquistaram esse primeiro lugar. Voltem para casa dizendo: fomos vencedores e voltamos mais vencedores por tudo que viveram, por tudo que construíram e por tudo que aprenderam nesse estágio, eu diria, aqui em Brasília. Eu estava aqui com vocês, praticamente de todas as 14 edições do Jovem Senador.
testemunhei vocês fazendo política, e a boa política, não a política do ódio, da ofensa, da agressão, de chamar de bandido, de ladrão, um ou outro. Eu não chamo, não cito. Se tiver um adversário meu nas disputas que eu tive, eles todos dirão: o Paim me tratou com elegância. Mas eles também me trataram com elegância. Eu sou daquela política que eu vi vocês fazerem aqui, que nasce do diálogo, da escuta e do respeito ao próximo. Para fazer o bom debate, o bom combate, ser vencedor, você não precisa destruir o teu adversário. Vocês construíram propostas que não terminam aqui. São sementes lançadas nessa casa, com a esperança de que cresçam, deem frutos e um dia transformarão a vida do povo brasileiro, porque serão leis. Demora. Desses 4, 5 estatutos, como o Estatuto da Juventude, que eu fui relator, um deles, só para citar, e esses que foram citados aqui, muitos deles eu demorei 15 anos. 15 anos, mas não desisti. Cada ano era um ano de batalha. Eu ia para o outro ano. Hoje eles estão todos aprovados. Enfim, muitas ideias nascidas nesse programa já avançaram aqui no Senado para que se tornem leis. Se caminharem pela vida com a mesma persistência que eu vi aqui, a mesma firmeza, a mesma solidariedade, a mesma coragem, a mesma força de vontade que eu notei em cada um de vocês, vocês poderão chegar onde quiserem. Poderão ser professores, médicos, advogados, artistas, servidores, dirigentes e, por que não dizer, senadores, senadoras, governadores, deputados federais e estaduais. Eu tenho a ousadia de dizer, quem sabe um dia, quando eu tiver com mais cabelos brancos, que antes de vir aqui hoje eu cortei a barba e o cabelo, porque eu achava que era um dia nobre, um dia diferente. Eu fui antes de vir para cá e o barbeiro. Quem sabe um dia eu vou olhar a lista que eu vou guardar comigo, de todos os jovens senadores, desses 14 anos que eu participei, porque o ano que vem eu não estarei mais aqui. Esse é meu último ano. Como presidente, estaria aqui como assistente, ou nas galerias, como está aquela turma da galeria, eu silêncio absoluto, não por causa de mim, mas por causa de vocês. Quero dar uma salva de palmas, galerias. Pelo silêncio absoluto, você não vê nenhum falando. É em respeito à nossa juventude. Talvez não, eu vi muito vocês falar em sonhos. Vocês vão ver que muita coisa que está no meu pronunciamento, eu fiz ele ontem, vocês falaram da tribuna. Mas faço questão de repetir que essa juventude consegue dialogar com um senador que está aqui aprendendo há 40 anos. Então eu repito, eu também já fui um jovem cheio de sonhos. Um jovem que talvez não pudesse imaginar todos os lugares onde a vida ainda me levaria. Mas eu acreditava sempre, no estudo, na seriedade, na honestidade e querer ir em frente e vencer. Acreditava no tempo da semeadura e no tempo da colheita, frase que eu vi aqui também hoje. E se aquele menino negro pudesse me ver aqui hoje, nesse momento, se ele estivesse caminhando aqui, ele diria: valeu a pena, você não desistiu. Seja onde for que a vida levar vocês, nunca abandonem a boa prática, o respeito, a solidariedade e fazer o bom combate, com ética e respeito aos adversários. O bom combate pelo que é justo, pelo próximo, pela democracia, pela dignidade humana. Porque programas, ciclos e mandatos podem até se encerrar, como o meu está encerrando, mas as causas que escolhemos defender permanecem sempre, onde quer que estejamos. Lembrem essa frase: defendam causas, nunca defendam coisas. Atravessem o tempo, expiram
vocês vão se inspirando também em outras pessoas. E aí vão alcançando gerações para gerações. Nunca esqueçam dos mais idosos, dos nossos velhos que ficaram para trás. Mas eles têm muito a nos ensinar. Muitas outras missões ainda serão confiadas a vocês. Haverá vitórias, haverá dias em que as coisas não serão como vocês imaginavam, mas faz parte. Vencer, empatar ou ganhar. Se for preciso, como eu vi aqui de vocês, a ampla maioria que foi à tribuna, chorem. É uma bobagem que eu aprendi ao longo desses meus quase 80 anos, dizer que homem ou mulher não deve chorar. Chorem toda vez que sentirem vontade, chorem como eu chorei aqui já. E não foi só hoje que as lágrimas correram nos meus olhos, como eu vi no de vocês. Tenho orgulho das lágrimas, que são lágrimas verdadeiras. São lágrimas de amor, de sentimento e de verdade. Permitam que esse velho senador compartilhe uma lembrança que está na minha memória. Em 1987, tive a honra de ser deputado constituinte. Comecei uma das lutas mais bonitas da minha vida, que vocês me provocaram ontem, né, DF? Me provocavam ontem na comissão. Falo da redução da jornada sem redução do salário. Naquele tempo, lá na Constituinte, nós achávamos que já era a hora das 40 horas. Não passou, mas passou às 44. 48 começou com Getúlio e, nesse momento, viemos para 44. Eu quero apenas dizer para vocês que eu prometi a mim mesmo que aquela caminhada não terminaria na Constituinte. Passaram 40 anos e hoje o Congresso, eu quero elogiar as duas casas, a Câmara aprova, está aqui e estamos debatendo aqui as 40 horas semanais. Oxalá eu vá para casa no fim do ano, oxalá eu vou torcer para isso, com 40 horas embaixo do braço. Vejo como é o destino. Há 40 anos atrás eu lutava pelas 40. Quem sabe 40 anos depois eu vou para casa, poder abraçar netos e bisnetos e dizer, olha, a nossa juventude agora vai ter as 40 horas. Eu digo isso tudo para dizer que o debate está num alto nível. Eu não estou aqui acusando ninguém, nem estou sendo aqui de forma inadequada, mas vocês jovens vão ver esse debate, terminar na frente sobre as 40 horas. Se vai ser votado agora ou não, o tempo dirá e vai apontar o caminho. Só quero dizer que tanto o presidente da Câmara como o do Senado já encaminharam, a Câmara já votou, agora está em debate na CCJ e o presidente da CCJ disse que vai logo vir para o Senado. Cumprimento Otto Alencar, presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, presidente do Senado e o presidente da Câmara, que me deu branco, Hugo Mota. Quero, então, passar em frente. Democracia é isso, é diálogo, é conversa, não é ofensa, é trabalhar para aprovar aquilo que tu acha que é o melhor para o povo brasileiro. Exige entendimento, negociação, é a boa política. O que não pode faltar é respeito à palavra dada, cumprir compromisso. É assim que se constrói a confiança entre as pessoas e entre as instituições. Talvez você, jovem, sejam a primeira geração de brasileiros a viver plenamente uma jornada menor, 40 horas semanais, sem redução salarial. Serão vocês, jovens, os maiores contemplados. Imagine o que significa trabalhar menos, viver mais, aumentar a produtividade, como a história do mundo mostra, e gerar mais 4 milhões de empregos. Ter mais tempo para estudar, para amar, para namorar, para cuidar da saúde, para brincar com os filhos, com os netos, para ler mais livros, tocar instrumentos, cuidar da cultura, contemplar o pôr do sol. O mundo caminha nessa direção. O Brasil também vai chegar lá. O debate está dado e está num alto nível, inclusive dentro dessa casa. A redução dessa jornada não é apenas uma mudança de legislação, é uma escolha pela qualidade de vida, para a dignidade humana, pelo direito de sonhar. E ao olhar para cada um de vocês, neste findar do nosso programa, no dia de hoje,
eu vejo sonhos que ganham voz. Vejo lágrimas que descobriram a magia, que é o ato de fazer a boa política. A política feita com alma e com coração. É um instrumento de justiça, de solidariedade, de transformação das vidas da nossa gente. Vocês vão voltar para as suas escolas, para as suas famílias, levando a certeza de que é possível construir o que eu chamo sempre um mundo melhor para todos, um mundo melhor para todos. Dizer que vocês, jovens senadores, eu vi ontem lá, dizem não à guerra, querem a paz. Que querem as políticas humanitárias, que querem o avanço da tecnologia, mas o avanço para todo, que venha IA, que venha todo tipo de sistema, automação robótica, cibernética, mas que venha para todos, e não só para alguns. E por isso nós estamos todos juntos. Eu diria mais, levem essa experiência. Conte que o parlamento não é apenas um prédio de concreto. Ele é, acima de tudo, a casa do diálogo, da escuta, da democracia, é a casa do povo. Tenham coragem, acredite na vida, acreditem nas pessoas, acredite que a ternura também é uma força política. E nunca esqueço daqueles que ajudaram vocês a chegar até aqui. Nunca esqueço quem lhes deu a mão, quem apontou, quem disse para vocês que tinham que estudar, que tinham que ser honesto, que tinham que trabalhar, que tinham que respeitar os pais, as mães, enfim, todos que aqui eu já citei, avós, bisavós. E termino dizendo, como já falei diversas vezes, ninguém solta a mão de ninguém quando o sonho é coletivo. Quando voltarem para casa, haverá muita gente esperando. Gente com o peito cheio de orgulho da caminhada que vocês fizeram. Tem um poeta espanhol, que não está aqui, mas eu gosto de citar, que ele diz, o caminho a gente só faz caminhando. Lembrem-se sempre disso. O caminho a gente só faz caminhando. A minha própria história foi assim, de líder estudantil, de líder sindical, de deputado constituinte, e fui vice-presidente dessa casa. Depois de 4 mandatos federais e 3 aqui. Gente como vocês podem olhar para frente com o peito cheio de orgulho. Gente que os aconselhou, ajudou, fez uma oração para vocês estiverem aqui num momento difícil e vocês venceram, vocês ouviram. E a fé venceu. Alguém disse um dia, e se eu não me engano está até na Bíblia, fiz o bom combate, guardei as armas e fiquei com a fé. A fé de que poderia chegar e vencer, e vocês venceram. Termino dizendo, me lembrando que o menino disse para mim, vai lá, eu acredito em você. Eu digo para vocês, vão lá, em frente, eu acredito em vocês. Nenhuma caminhada a gente faz sozinho. Por isso, nesse momento, meu abraço também vai para aqueles que, de uma maneira ou de outra, ajudaram esses 27 jovens senadoras e senadores a chegarem aqui. Não levem daqui apenas o diploma e a medalha de jovem senador. Saiam daqui com uma missão de fortalecer a democracia, a soberania, a independência, que a palavra liberdade, que a palavra amor prevaleça e não a palavra ódio. Falem muito, falem muito. Vocês vão ser convidados para fazer palestra assim, mas o que vocês trouxeram de lá? O mais bonito é o que eu vou falar agora. Falem dos 3 projetos. Falem sobre a prevenção da violência contra meninas e mulheres. Falem contra o feminicídio em todos os ambientes. As mulheres só querem viver. Um país onde a maioria são mulheres, e essa mesa representa, inclusive a secretária é uma mulher, o plenário, entre os a maioria são melhores, vocês são mulheres, estão aqui, dizendo que as mulheres querem seu espaço e a sua vez. As mulheres querem viver.
Salva de palmas a todas as mulheres do Brasil e do mundo. Quero falar da grandeza do segundo ponto de vocês. Companheiro, assim permita que eu diga, venezuelano. Acompanhamos o que aconteceu recentemente, o terremoto na Venezuela. No meu Rio Grande, eu quero dar esse depoimento, e não é para falar do Rio Grande, eu tenho um escritório em Canoas e lá foi um ponto de referência. E vinha mantimentos, roupas, jamantas e jamantas. O próprio governador orientava e de lá ia para a Venezuela. E o Rio Grande fez, eu sei que outros estados também fizeram. Mas esse gesto aqui é muito bonito. Vocês decidiram que vai ter um projeto de lei e eu quero me comprometer aqui que eu vou trabalhar muito em cima desse projeto do feminicídio. Nós vamos aprovar um que apresentamos, a senadora Damares, que esteve aqui, é a relatora, vamos aprovar uma semana que vem. E falarei que vocês pediram aqui que aprovem projeto contra a violência contra as mulheres. Esse nós vamos aprovar no esforço concentrado, que é do dia 31/4. Esse de vocês, eu sou vice-presidente da Comissão de Imigrantes e Refugiados. Já fui presidente, tem uma comissão aqui. Levarei também esse projeto para lá, com o compromisso de fazer de tudo para que ele seja aprovado aqui no Senado ainda esse ano. Ainda esse ano, mérito de vocês dos dois projetos. Dos dois projetos. E o terceiro, sim, falem sobre a política Juventude Sem Barreiras, que é o terceiro aqui, com letramento digital, cidadania democrática e mais oportunidade de estudo e trabalho. Vocês têm razão. Tem uma frase que não é minha, mas eu repito ela aqui. Só quem liberta mesmo é a educação. E nessa área também nós temos que aprofundar o nosso conhecimento. Falem, quero mais dizer, falem, me permito que eu coloque aqui, falem contra todo tipo de preconceito. Não aceitem que imigrante, refugiado seja discriminado. Eu faço a minha parte, mas vocês jovens serão mais ouvidos do que eu. Pode ter certeza absoluta, vocês voltarem para a sua cidade, para os seus estados e dizem não, preconceito não. Permito que eu diga, por que temos tantas leis contra o preconceito racial no Brasil, inclusive o Estatuto de Igualdade Racial, que eu recebi das mãos da Winnie Mandela, quando estive na África do Sul, e já falei para vocês, exigindo a libertação de Nelson Mandela. Ela me deu a Carta da Liberdade. Por isso é que eu quero pedir para vocês, combatam todo tipo de preconceito. Não permitam, como disse Nelson Mandela, que um menino negro ou negra seja discriminado. O que disse Nelson Mandela? Ninguém nasce racista. Ele é ensinado a ser racista. Então, queria que vocês... Aí é um pedido meu, façam um pacto comigo. Não permitam o bullying, não permitam nenhum tipo de preconceito, preconceito sexual, preconceito de gênero, preconceito de raça, se é indígena, se é negro, é branco, é imigrante. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para todos aqueles que lutam pelos direitos humanos e combatem todo tipo de preconceito. É para eles que eu deixo aqui a salva de palmas nesse encerramento. Sejam semeadores da solidariedade, da fraternidade e da esperança. Falem sobre esse tema sempre que puderem. Defendam a democracia. Defendam os direitos humanos e as políticas humanitárias. Aqui é a última parte. Justiça social, defendam. Com a mesma paixão como eu vi vocês aqui defenderem teses e com muita competência. Eu sei que assim vocês defenderiam como defendem todas as pessoas que vocês amam. O Brasil precisa de vocês. Falem mais de amor, expressem amor, abracem, beijem, sejam vocês próprios. Eu quero olhar nos olhos de cada um de vocês e dizer mais uma vez, continuem acreditando. Toda a grande transformação
da história da humanidade começou exatamente com os jovens. Com jovens que tiveram coragem, da palavra que eu mais ouvi de vocês aqui, de sonhar, e adultos que não desistiram de lutar. Juntos, vamos à luta. Fica aqui um beijo, mas um beijo muito forte e um abraço de quatro costados, como a gente fala, um beijo no coração de cada um de vocês e um abraço de quatro costados. Vida longa, juventude do Brasil e do mundo. Eles são o nosso futuro, hoje e sempre. Obrigado. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa, a presidência declara encerrada a sessão e a edição de 2026 do programa Jovem Senador e Jovem Senadora. A palavra aqui é muito obrigado, mas eu digo gratidão, gratidão, gratidão e gratidão. Está encerrado. Agora vamos ter uma salva de palmas, então, para todos vocês, da forma que eu vi alguns, eles tiveram a iniciativa. Esse é um momento nobre. É nobre para o trabalho que vocês fizeram para chegar aqui e o resultado do trabalho da equipe e, naturalmente, deste plenário. Agora é a foto histórica da 14ª turma do Jovem Senador. Quem é que vai orientar aí? Eles sobem com as bandeiras. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, você vai ver agora as notícias que movimentaram o Senado nesta semana. Jovens senadores passam a semana em Brasília e conhecem a rotina do Senado. Comissão debate programa que amplia acesso à educação em horário integral. E você, sabe o que um senador faz? Você acompanha comigo estes e outros assuntos que foram destaques aqui no Senado. Em audiência pública na Comissão de Educação, especialistas alertaram para a desigualdade em todo o país da oferta de escolas públicas em tempo integral. O programa Escola em Tempo Integral apoia estados e municípios na criação de matrículas em tempo integral, igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais em todas as etapas da educação básica. Para avaliar o programa e assegurar que mais tempo na escola resulte em ensino de qualidade, a Comissão de Educação realizou uma audiência pública. Essa discussão é especialmente importante porque ampliar o número de matrículas em tempo integral por si só não
garante que os objetivos da política sejam alcançados. A educação integral pressupõe muito mais do que o aumento da carga horária. Ela exige reorganização curricular, integração entre diferentes experiências de aprendizagem, formação adequada dos profissionais da educação, fortalecimento da gestão escolar e capacidade das redes de ensino de oferecer uma proposta pedagógica coerente com o desenvolvimento integral dos estudantes. A implementação da educação em tempo integral ainda passa por desafios. Os convidados destacaram que ainda falta capacitação dos professores, além de conscientização sobre desigualdades entre os estudantes. Quais são os desafios para que a gente possa assegurar uma educação pública, integral e de qualidade? É garantir, que essa educação integral, a qualidade, a gente falou muito aqui, sobre a equidade da educação básica, para promover principalmente o desenvolvimento integral dessas crianças e jovens. Não há educação de qualidade sem que haja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, profissionais da educação qualificados, com uma carreira que seja realmente estimulante, justa e com remuneração adequada. A gente observa uma coisa bem interessante em que a creche, os alunos de cor branca na creche têm uma participação em tempo integral maior do que os alunos de cor preto e pardo. A gente tem quase 70% da população branca sendo atendida em tempo integral e a população preta e parda com atendimento de 55,7% das matrículas. Quando eu olho para os demais etapas do ensino fundamental e do ensino médio, a gente inverte. A gente tem uma maior participação do tempo integral na matrícula das pessoas pretas e pardas, tá? E as pessoas brancas têm um percentual menor de matrículas de tempo integral. 27 estudantes de ensino médio da rede pública, representando cada estado e o Distrito Federal, passaram esta semana em Brasília e conheceram o trabalho dos senadores. Eles venceram um concurso de redação que teve como tema neste ano democracia e redes sociais. A 14ª edição do Jovem Senador foi a última de Paulo Paim como presidente do conselho do programa. Veja como foi a abertura na segunda-feira. O som da banda foi o ponto de partida para dar início à cerimônia de posse dos novos senadores. E segurando bandeiras para representar os estados de onde vieram, eles subiram a famosa rampa do Congresso Nacional. Mas, espera aí, posse de senadores em agosto? E esses parlamentares estão muito jovens para o cargo, não? Sim, esses são os jovens senadores, estudantes vencedores do programa. Cada um veio de uma parte do país, representando os 26 estados e o Distrito Federal. E hoje começa a semana de vivência legislativa. O senador Paulo Paim, um dos idealizadores do projeto, se emocionou ao discursar nesta que será a última participação do parlamentar que não vai tentar a reeleição. Eu me sinto, como vocês, um menino que terminou um ciclo graças a vocês. Missão cumprida. Vou fazer um pedido aqui para a direção. Me convide o ano que vem, não para estar aqui no plenário, na tribuna, mas estar sentadinho ali e bater palma para os jovens senadores que chegarão também o ano que vem. Não precisa me dar palavra, não. Eu não sou mais candidato a nada. E o tema deste ano foi democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. Aproximadamente 240 mil redações a gente teve esse ano, foi um recorde de inscrições, que cada redação é uma inscrição. E a gente faz isso muito em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. O destaque da edição de 2026 foi a participação feminina. Das 27 redações vencedoras, 23 foram escritas por mulheres, o que corresponde a 85% dos selecionados. Tavínia é uma das representantes, concorreu 3 vezes e agora ganhou.
Minha proposta legislativa é voltada à educação para que todos tenham oportunidades, desde os que sofrem algum tipo de violência, os que não têm nenhum tipo de apoio, para que todos tenham essas oportunidades e seja feita uma base do país, porque a educação é a base de tudo. A diretora de comunicação do Senado falou sobre a construção do tema. Eleições esse ano. A gente está aí com risco de fake news, deepfakes, né? Cada vez com mais tecnologia, com mais evolução tecnológica que vai interferindo no processo democrático. Então a gente achou que seria muito importante que houvesse essa reflexão sobre democracia nas redes sociais, sobre o bem e o mal que as redes sociais podem fazer para a política e para a democracia. A Isadora, de apenas 15 anos, falou sobre os desafios para escrever a redação. Eu usei uma parte de mim. Quando eu era criança, meu tio me deu um livro sobre mitologia grega e eu sempre fui apaixonada por mitologia grega. Então eu usei esse tema, a Ágora, que era um espaço onde eles se reuniam para fazer democracia. E os desafios estão só começando para essa turma. No plenário, eles prestaram juramento, tomaram posse e elegeram a mesa diretora. A edição do programa representa a primeira vez de boa parte desses adolescentes. Primeira vez que eu saio do meu estado, primeira vez que eu ando de avião, primeira vez que eu me hospedo num hotel. Então está sendo incrível, estar em Brasília está sendo incrível. O programa Jovem Senador está sendo um divisor de águas, de mares na minha vida. E o incentivo à cidadania começa antes da chegada ao Congresso Nacional. Por trás de cada uma das vitórias dos jovens senadores estão professores e coordenadores regionais que estimulam o pensamento crítico e o debate político dentro e fora de sala de aula. De diferentes partes do Brasil, 27 estudantes chegaram ao Senado Federal para vivenciar uma experiência que vai muito além da sala de aula. A Semana de Vivência Legislativa do programa Jovem Senador. Durante esse período, eles conhecem de perto o funcionamento do Poder Legislativo e apresentam propostas que podem se transformar em leis. Mas antes de chegarem até aqui, existe quem acompanhe cada etapa desse caminho. São os professores e coordenadores estaduais que ajudam a despertar nos jovens o interesse pela política. Protagonismo estudantil, o protagonismo feminino, o protagonismo desses jovens que talvez encontrem no programa Jovem Senador uma oportunidade de se destacarem e entenderem o que querem para o futuro, com certeza é a peça-chave. Porque a vivência aqui é muito importante, né, para os jovens, para nós professores, né? Não temos grandes parcerias, nós não temos, vamos dizer assim, grandes incentivos, mas o fato de estarmos aqui, como eu disse até para minha orientadora, vamos fazer a diferença. Em um ano eleitoral marcado pela redução no número de eleitores entre 16 e 17 anos, o engajamento dos estudantes no debate político ganha ainda mais importância. Foi a partir dessa reflexão que o concurso deste ano propôs o tema Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. O diálogo comunicacional, ele faz importante em qualquer espaço e na nossa atualidade, nesse tempo tecnológico, as pessoas usam isso muitas vezes não para se comunicar, mas para se machucar. Mais do que aproximar os jovens do Congresso, o programa também leva essa experiência para além dos grandes centros. Entre os estudantes selecionados, muitos vêm de cidades do interior e mais da metade dos municípios representados é considerado de pequeno porte pelo IBGE. Na Bahia, por exemplo, a nossa estudante Lara Rios, ela vem de Pintadas, então esse estudante vem para aqui para Brasília, tem essa primeira experiência de viajar de avião, tem essa primeira experiência imersiva aqui no Senado, no Congresso Nacional. Então, de fato, assim, muitas das vezes eles não possuem contato com esse mundo, né, democrático, da política, não conseguem também pesquisar o que é que está rolando dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados. Eu acho que esse é um chamado também para a juventude, para poder se interessar com as políticas públicas, com as leis. Para esses jovens, a oportunidade de conhecer o Legislativo de perto também significa levar novas perspectivas de participação e cidadania para suas comunidades. Uma experiência única e muito importante para eles já ir tendo senso crítico, né, e tendo uma visão mais democrática em compartilhar suas ideias, né, defender os seus interesses e respeitar a ideia contrária à deles. Através da história desses jovens senadores, em especial a minha, né, chamada Ana Clara Macedo, a gente escuta outras vozes. A voz da mãe dela, da avó dela, que são, infelizmente, pessoas que não tiveram acesso à
educação, que ainda assinam utilizando o polegar. Então, assim, é um símbolo de conquista pessoal, mas também que representa um local, que representa um estado, né, como o nosso. E depois de uma semana intensa em Brasília, a edição 2026 do Jovem Senador chegou ao fim nesta sexta-feira. O encerramento das atividades foi com uma sessão de votações no plenário do Senado. Na sexta-feira, os 27 jovens discutiram e aprovaram 3 projetos de lei criados por eles mesmos durante a semana de vivência legislativa. O primeiro cria uma política de apoio ao estudante imigrante e refugiado para estimular o acesso e a permanência de crianças e adolescentes estrangeiros no sistema escolar brasileiro. Os estudantes sugeriram que a lei receba o nome do jovem senador de Roraima, Juan Guevara, que é venezuelano. A homenagem reconhece sua histórica de superação e reforça a importância de garantir oportunidades para que estudantes imigrantes possam desenvolver plenamente seu potencial e contribuir para a sociedade brasileira. O segundo projeto aprovado estabelece uma política de desenvolvimento escolar e cidadania, voltado a estudantes da rede pública de ensino. A inclusão digital não pode depender da condição financeira da família. O acesso deve acontecer principalmente dentro das escolas públicas, com internets adequadas, equipamentos e profissionais capacitados. Além disso, o programa deve priorizar estudantes e escolas em situações de vulnerabilidade. Então, focamos não somente no ensino médio, mas também no ensino fundamental. E em uma edição com recorde de participação feminina, não poderia faltar um projeto com foco na prevenção à violência contra meninas e mulheres. Esse projeto de lei, ele irá trabalhar todos os espaços, todos os eixos e âmbitos. Ele tem na sua formação artigos que trabalham na mulher em termos de educação, tecnologia e mídia e na segurança pública. Então, em todos os eixos, ele estará prevenindo que nós pudéssemos viver de forma segura, de forma que nós não tivemos violência, assédios e demais coisas. Eu quero sim que esse projeto de lei ele vire uma lei mesmo, para que talvez assim nós possamos viver um pouco melhor, sem esse medo a todo momento de sofrer uma violência ou algum assédio ou abuso. Agora, os 3 projetos vão ser analisados pela Comissão de Direitos Humanos do Senado como sugestões legislativas. Se forem aprovados pelos senadores, os textos vão seguir a tramitação de um projeto de lei convencional. Está encerrada a ordem do dia. O Tribunal Superior Eleitoral lançou na segunda-feira a campanha para o pleito deste ano com o tema Coisa de Pele. O TSE também inaugurou o Centro de Divulgação das Eleições. O Centro de Divulgação Eleitoral, inaugurado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é um espaço no edifício 7 do TSE em Brasília, preparado para atender os profissionais da imprensa que vão realizar a cobertura das eleições deste ano. A ideia é que o Centro de Divulgação das Eleições seja mais do que um espaço de trabalho para os profissionais que acompanharão as eleições. O objetivo é que se torne um ambiente de diálogo aberto com a Justiça Eleitoral, em que a transparência e o acesso à informação não encontrem quaisquer obstáculos. O Centro de Divulgação Eleitoral será palco também de atividades e programações específicas vinculadas às eleições de 2026. No mesmo evento, o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, lançou a campanha das eleições de 2026, Coisa de Pele. O objetivo é aproximar a população da responsabilidade cidadã em relação à democracia e ao processo eleitoral. Transmitir essa mensagem de maneira cristalina não é fácil, mas é um trabalho que já foi feito por nossos poetas. Assim, buscamos na música popular brasileira uma canção que fosse capaz de atravessar gerações e encontramos na obra de Jorge Aragão a canção perfeita. Não dá para fugir dessa coisa de pele. Sentida por nós, desatando-os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. A urna eletrônica é brasileira. Foi bom insistir, compor e ouvir. Resiste quem pode, a força dos nossos pagodes. Arte popular no nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. Sinta na pele a
sua cidadania. Não perca a chance de votar. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Os eleitores vão escolher 2 candidatos ao Senado nas eleições de outubro. Mas você sabe o que um senador faz? Conheça algumas de suas atribuições e a diferença em relação ao trabalho dos deputados federais. Os deputados federais e os senadores são responsáveis pela elaboração e votação de leis, além da fiscalização dos atos do Poder Executivo. Mas o Senado tem atribuições específicas, como autorizar empréstimos para a União, estados e municípios e sabatinar ministros dos tribunais superiores, embaixadores e diretores das agências reguladoras e do Banco Central. Cabe exclusivamente aos senadores julgar autoridades por crime de responsabilidade, como já fizeram no passado, nos casos do impeachment dos ex-presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff. Nesta lista também estão ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso do ministro Supremo, a Câmara não tem participação. Todo o julgamento é feito pelo Senado. Essa lei 1079 de 1950, ela prevê um procedimento da admissibilidade desse pedido, né? O pedido primeiro é apresentado, qualquer cidadão na lei, em tese, pode apresentar, o presidente vai fazer um exame inicial e aí depois é constituída uma comissão que vai discutir a admissibilidade, a procedência da acusação e depois nós temos o julgamento. Se assemelha bastante ao que tivemos com o presidente da República, no que está na lei, mas é um procedimento que nunca ocorreu. Será uma grande incógnita ainda exatamente como será um eventual procedimento de julgamento de ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a Câmara é composta por 513 deputados com um mandato de 4 anos, o Senado tem 81 parlamentares por um período de 8 anos. Cada estado e o Distrito Federal tem 3 representantes e a renovação no Senado ocorre em 2 votações. Em um pleito, o eleitor escolhe um senador e no outro, 2, como é o caso de outubro. Os senadores têm um mandato mais longo do que os deputados. A ideia desde o início é que o Senado seja uma casa mais permanente, em que você não tenha a renovação completa do Senado a cada legislatura, que é uma casa composta de políticos mais experientes, mais velhos, né? Inclusive o limite de idade para ingresso na Câmara é 21 anos, o Senado 35, e normalmente o Senado é composto pelos políticos mais experientes de cada estado. Conheça agora um pouco do perfil de quem busca uma cadeira no Senado Federal. 314 candidatos de todo o país vão disputar as 54 vagas disponíveis para o Senado nas eleições deste ano, em relação a 2018. Última eleição em que o Senado renovou 2/3 das cadeiras, o número de candidaturas caiu cerca de 10,8%. A média é de 5,8 candidatos por vaga, mas essa porcentagem varia de estado para estado. No Piauí, por exemplo, são 20 candidatos disputando 2 vagas, ou seja, são 10 candidatos por vaga. Já em Alagoas, são 7 concorrentes para 2 vagas, o que dá menos de 4 candidatos disputando uma vaga. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que as mulheres continuam sendo minoria até no número de candidaturas. Dos 314 concorrentes, 245 são homens. Só 69 são mulheres, ou seja, apenas 22%. Maioria de homens e pessoas brancas. Dos 314 candidatos ao Senado, 191, ou seja, 60,8%, se declaram brancos. 89 se declaram pardos, 28 pretos, 4 indígenas e 2 amarelos. Os dados do TSE apontam também que 2 em cada 3 candidatos ao Senado têm pelo menos 50 anos. E cerca de 4 de cada 5 têm ensino superior completo. Entre as ocupações declaradas pelos candidatos, os advogados são maioria, 11,5% dos concorrentes.
Em meio ao uso das redes sociais para espalhar desinformação, o próprio eleitor dispõe de ferramentas simples para verificar a verdade. A Justiça Eleitoral já está recebendo denúncias de fake news sobre as eleições, discursos de ódio e tentativas de desestimular o voto. A confiabilidade das urnas eletrônicas e o processo de contagem dos votos lideram as campanhas de desinformação no período eleitoral. Rapidamente compartilhado nas redes, principalmente nos grupos de mensagens instantâneas, esse tipo de mentira acaba virando uma verdade para muita gente. Uma pesquisa recente do Instituto Reuters revelou que mais da metade da população se informa pelas redes sociais e acredita no que recebe de amigos e familiares. Mas o que fazer para não ser vítima de desinformação, em especial no período das eleições? Gente, é simples. Você está aí com seu celular, viu uma informação no grupo do WhatsApp, se tiver aquela mensagem encaminhada com frequência, já desconfia logo. O WhatsApp criou essa ferramenta justamente para te mostrar, ó, isso aqui tem muitas chances de ser fake news, porque é uma informação viralizada dentro da plataforma. Segunda coisa, muito simples, você chega no Google e pergunta, tal coisa é verdade? Tenho certeza que você vai achar informações sobre aquilo. E se você não achar, desconfie imediatamente. Além da facilidade do compartilhamento de informações falsas, as redes sociais funcionam à base do algoritmo, que envia o mesmo tipo de conteúdo consumido pelo usuário. A chamada bolha favorece o aumento de desinformação baseada num ponto de vista pessoal. A desinformação, ela utiliza a nossa emoção. Então, geralmente, os posts de desinformação, as fake news, elas usam o nosso medo, a nossa insegurança, né? Ali você às vezes fica desesperado, nossa, eu tenho que compartilhar isso porque a minha esposa precisa saber. E não, você está compartilhando uma informação errada porque aquilo mexeu com o seu medo. Então, a primeira coisa é, você percebeu que aquilo ali mexeu com o teu medo, né? Que você está medroso, que você está inseguro. Primeira coisa, respira. Respira, vai lá no seu buscador e fala, isso é verdade? Isso aconteceu? A inteligência artificial também é outro desafio para o TSE. Isso porque a IA não pode ser usada para fazer pesquisas de intenção de votos ou indicar candidatos. Tem muitas pessoas no Brasil, né, muitos eleitores e eleitoras, que acabam não querendo perder o voto. Ah, eu não quero votar numa pessoa que vai perder, né? Então, acabam definindo o seu voto a partir das pesquisas eleitorais. E a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque há pesquisas eleitorais falsas. E olha que coisa, né? Imagina se você decide seu voto a partir de uma pesquisa eleitoral falsa. Então, o que a gente tem que fazer? De novo, vamos lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, para verificar se aquela pesquisa eleitoral ela é verdadeira ou não. O TSE criou o sistema de alertas para receber denúncias de conteúdos falsos, enganosos ou fora de contexto que afetem a integridade das eleições. O Senado Verifica também conta com um canal de enfrentamento à desinformação. Basta encaminhar a mensagem duvidosa para o WhatsApp. E esta edição do Senado Notícias Revista fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Senado no nosso site e nas nossas redes sociais. É só procurar pelo nosso perfil @TV Senado. Obrigada pela companhia, fique aqui com a gente na TV Senado.
bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Investimento é diferente de aplicação, certo? A aplicação financeira, você move papéis, né? Você pode mover imensos papéis e não vai ter um par de sapato a mais no país, né? Você não tem produção. Se eu decidir produzir, eu apostei que vai ter demanda, por exemplo. Eu apostei que esse país vai crescer. Eu não posso no dia seguinte falar, desistir, porque eu já imobilizei o meu capital. No capital financeiro, o capital não é imobilizado. Ele é sempre volátil, sempre fluido. Você pode mudar de posição muito rapidamente. É um processo aqui de irresponsabilidade, porque, teoricamente, o sistema financeiro deve servir ao propósito meritório de trazer recursos dos setores superavitários para os setores deficitários que querem investir, né? Mas esse é o livro-texto. A realidade é que esses intermediários, o atravessador domina, entende? Em vez de ser um intermediário, ele passa a ser o objetivo em si. O meio vira um fim. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos que, a partir deste momento, mantenham os telefones celulares no modo silencioso. Obrigada. Tem início o evento Diálogos sobre a Lei Maria da Penha, 20 anos de avanços e desafios, uma iniciativa do Núcleo de Coordenação de Ações de Diversidade, Equidade e Inclusão do Senado Federal, com o propósito de ampliar o debate sobre prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher, promovendo a conscientização, a disseminação de informações e a reflexão sobre os avanços conquistados e os desafios ainda existentes na efetivação da Lei Maria da Penha. Compõem o dispositivo de abertura deste evento a senhora diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica, representando a governadora do Distrito Federal, a senhora secretária de Estado da Mulher, Jaqueline Domingues de Aguiar, o senhor secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Paturi, a senhora advogada-geral do Senado Federal, Gabriele Tatiti, o senhor consultor-geral do Senado Federal, Paulo Henrique Dantas. Gostaríamos de registrar a presença de todas as pessoas e agradecer neste momento.
Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor consultor-geral do Senado Federal, Paulo Henrique Dantas. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma satisfação ver esse auditório aqui tão cheio e ainda mais o pessoal que acompanha, né, pelas redes aí a transmissão desse evento, porque se trata de um tema fundamental, né? Queria primeiramente agradecer aqui, né, cumprimentando os integrantes do dispositivo, a senhora diretora-geral Ilana, a secretária Jaqueline, o secretário Alexandre e a minha colega advogada-geral Gabriele. Então, assim, queria agradecer pelo convite de estar aqui comparecendo a esse evento e participando aqui dessa mesa de abertura na condição de consultor-geral, representando a consultoria legislativa do Senado. Esses 20 anos da Lei Maria da Penha, né, tem muitos avanços que foram conquistados, demos uma contribuiçãozinha, né, consultoria legislativa, na pessoa das suas consultoras e dos seus consultores, deram essa contribuição para todos esses avanços, né? Obviamente, muita coisa há que se conquistar ainda, mas essa data é importante ser comemorada porque não se limita ao combate à violência doméstica. A Lei Maria da Penha é um marco na busca, né, pela equidade de gênero. Então, se a violência doméstica é apenas uma face disso aí, né, um aspecto disso aí. Então, tem toda a questão, né, de violência nas ruas, né, violência no ambiente de trabalho, né, a violência política também. Então, a Lei Maria da Penha ela é um símbolo, é um marco, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Essa questão da equidade de gênero é um tema dos mais nobres que a gente trata aqui no Senado, porque ele envolve a questão da liberdade, né, da independência e da autodeterminação das mulheres. Então, sem isso aí, é difícil você até encontrar alguma área que seja mais nobre do que essa, né? A questão da liberdade e da autodeterminação das pessoas. Queria registrar também o fato de eu ser um dos poucos homens que vão ter uma fala aqui nesse evento. Isso é muito simbólico, né? Eu fico muito lisonjeado de estar participando aqui nessa condição, porque, obviamente, as mulheres são as protagonistas dessa luta. Muitas vezes, essa luta, realmente a palavra luta é a palavra mais adequada para a gente utilizar. Não foi algo dado, foi algo realmente conquistado, muitas vezes com marcas na própria pele de vocês, né? Não só a Maria da Penha em si, né, que batiza o nome dessa lei, como cada um desses casos que tristemente a gente vê todos os dias aí nos meios de comunicação. Então, vocês são os protagonistas. Só que não é uma luta só de vocês. Então, todos nós, seres humanos, temos que contribuir para isso, né? Então, eu queria... Estou aqui participando aqui para ouvir vocês, para aprender e para melhorar a cada dia, porque, infelizmente, ainda vivemos num país muito machista. Então, essa mudança cultural ela é uma coisa que acontece no dia a dia. Então, é aquele trabalhinho de formiguinha que você vai, pouco a pouco, você vai conseguindo conquistar e até chegarmos num ambiente aceitável, né? Então, é isso que eu queria agradecer e desejar sucesso aqui ao evento. Ouviremos agora a senhora advogada-geral do Senado Federal, Gabriele Tatiti. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar os demais membros deste dispositivo, nossa diretora-geral do Senado, querida colega Ilana Trombica, representando a governadora, a senhora Jaqueline Domingues de Aguiar, o secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Paturi, meu querido colega, consultor-geral, Paulo Dantas, cumprimentar a todos os
membros da sociedade civil, acadêmicos, em especial a todas as mulheres que fazem essa luta que é diária de combater a violência de gênero e, em especial, a violência doméstica e familiar. Quero também cumprimentar a Consultoria Legislativa, Diretoria-Geral, o Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça, na pessoa da nossa querida colega Estela, e todas as demais unidades da Casa que participaram da organização deste evento no mês de agosto lilás, para celebrar e refletir sobre os 20 anos de vigência da Lei Maria da Penha. Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela não é só uma conquista normativa, uma conquista jurídica ou institucional, ela é uma conquista civilizatória da sociedade brasileira. É uma lei que ajudou muito a compreender que a violência doméstica e familiar não é uma questão privada, é uma questão de interesse público, é uma questão de direitos humanos, é uma questão fundamental para a democracia brasileira. E ao longo dessas décadas, nós tivemos importantes avanços. A Lei Maria da Penha, ela institucionaliza um sistema integrado de proteção que envolve não só um arcabouço jurídico, um arcabouço normativo, mas também instrumentos institucionais de ação e que envolve também a assistência social e a saúde. E é preciso reconhecer que nós tivemos grandes avanços nesses 20 anos de institucionalização, de implementação de políticas públicas, mas temos também que compreender que são necessários muitos avanços ainda. Os dados recentemente publicados pelo Anuário de Segurança Pública mostram que, muito embora as mortes intencionais no Brasil estejam em série de redução, de regressão, série anual de regressão, a violência de gênero continua crescendo em patamares assustadores no Brasil, e em especial os casos de feminicídio. Um outro dado muito interessante que o anuário nos mostra é que também crescem crimes de gênero, de violência de gênero, que em progressão acabam muitas vezes culminando em feminicídio. Não só tentativas de feminicídio, mas crimes de ameaça, de violência psicológica, de perseguição. Então, é preciso atentar também para esses outros delitos, inclusive crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, que nos mostram que nós precisamos ter atenção também a esses delitos, não apenas aos números de feminicídios, porque esses crimes tendem a se agravar progressivamente ou paulatinamente e, em muitos casos, culminar na morte dessas mulheres. Um outro ponto também muito interessante, outro dado interessante que foi publicado pelo Atlas de Mobilidade Social, mostra que as mulheres no Brasil, especialmente as mulheres negras, têm muita dificuldade de ascender economicamente. E nós sabemos que a dependência econômica, a insuficiência econômica, a dependência econômica é um fator que dificulta romper com o ciclo de violência. Então, a Lei Maria da Penha trouxe inúmeros avanços e temos que reconhecer esses avanços, mas também temos que tentar entender, e por isso a relevância deste momento hoje, deste debate, temos que tentar entender o que nos falta ainda para que essas políticas públicas possam ser implementadas e possam produzir os resultados esperados, os objetivos do Estado em garantir maior inclusão a essas mulheres e reduzir a violência. Então, quero mais uma vez parabenizar a todos e a todas envolvidos nesse seminário e desejar que tenhamos uma tarde muito produtiva. Muito obrigada. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Paturi. Doutora Ilana, sabe que eu nem preparo, às vezes, discurso, que eu gosto muito de perceber qual é o ambiente.
E no ambiente, às vezes, você se sente mais à vontade de fazer uma reflexão ou fazer, às vezes, um pronunciamento protocolar. Mas como eu estou aqui numa extensão da Casa do Povo, eu acho que vou me arriscar numa reflexão. Será que todo poder emana do povo? Sempre eu me faço essa pergunta. E essa pergunta aqui na Casa do Povo. E já vou fazer a digressão a respeito do assunto. Aqui no DF, todos os feminicidas estão presos. Alguns mortos pelo autoextermínio. Aqui no DF não tem feminicida solto. A Lei Maria da Penha definitivamente foi um marco nesses 20 anos que nos abriu os olhos, foi um farol para poder identificar, às vezes, a tragédia do que estava acontecendo e dizer que a mulher merece não só respeito, mas justiça. E aí a discussão da equidade e as nossas mazelas que começam com a transparência. E aí, por que eu falo da transparência, doutora Gabriela? Porque saiu no anuário, e é importante o anuário, muito importante os dados que estão ali listados, mas eu vou dar um exemplo. O DF acho que está em 12º ou 13º lá na escala do feminicídio. E o que eu posso assegurar para todos os senhores que o DF é a unidade da federação menos letal para as mulheres. E vou dizer o porquê. Lá aponta feminicídios, aponta homicídios de mulheres e não revela mortes a esclarecer. E vou dar um exemplo. Uma unidade da federação, uma dessas, aqui nos 4, 5 primeiros meses deste ano 2026, está lá 0 feminicídio. Mas quando você vai abrir os dados, 5 mortes de mulheres, homicídios de mulheres, e 10 mortes a esclarecer de mulheres. Se você fizer o conglomerado de todas as mortes, homicídio de mulheres, feminicídio, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e mortes a esclarecer, vai ver que naquela listagem o DF está muito, muito à frente. E isso não é nenhum tipo de desculpa, porque cada morte é uma tragédia. E se a gente aceita a morte de uma, aceita a morte de todas. Mas talvez a primeira ação que fosse necessária era que nós cobrássemos a transparência, porque mulheres estão morrendo e estão empurrando a estatística para homicídios de mulheres, quando na realidade é uma violência de gênero, e estão empurrando, muitas vezes, para a morte a esclarecer, como se aquela situação não merecesse um esclarecimento. Nós lutamos muito, nós temos muito a fazer. Sabe que aqui a gente tem um programa DF 360 e, sinceramente, doutor Ilan, eu fico com crise de ansiedade quando chega sexta, sábado e domingo. Porque na hora que dá de noite, aparece um pop-up lá a cada 5, 6 minutos, mostrando que uma mulher ligou no 190 ou alguém ligou no 190 com uma situação de violência doméstica. E veja que estamos na capital do país, onde todos os feminicidas estão presos, mas a gente, por algum motivo, não consegue convencer. E o que é pior, 70% das mulheres não procuraram a polícia civil, não ligaram. E vejam, eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, porque eu não vou revitimizar quem já é vítima. Mas, às vezes, o vizinho, o pai, o amigo, a família é incapaz de ligar. Então, a discussão, quando todo o poder efetivamente emana do povo, qual é a sociedade que a gente quer? Qual é a sociedade que a gente tolera? Talvez a ideia é mudar o curso do poder, o curso da história, porque o poder é a possibilidade de alguém mudar o curso da história, de mudar o caminho da sua e de outras vidas. Se mais de 50% da população é composta por mulheres, e se todo o poder emana do povo, inclusive na hora de escolher os nossos representantes que estão ali do outro lado, e por isso que eu disse que eu estou na extensão da Casa do Povo, como a gente explica que temos uma ministra no STF? Como a gente explica
que tem uma minoria na Câmara dos Deputados? Como a gente explica que tem a minoria de mulheres do poder se a maioria das pessoas votantes, inclusive, são mulheres? Quem é que tem a capacidade de mudar o curso da história? Todos nós. E por que nós toleramos que poucas pessoas apenas estejam preocupadas em mudar uma cultura arraigada por um machismo estrutural, de tolerar que as coisas estão neste ponto e que tenhamos poucas forças de mudar? A Lei Maria da Penha foi um marco há 20 anos, mas por uma visualização prospectiva de equidade, nós temos, talvez, que fazermos uma nova Maria da Penha, mas não legislativa, talvez educacional, cultural, e internalizar que vocês e todos nós que temos capacidade de mudar o curso da história. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, Jaqueline Domingues de Aguiar. Falar depois do Paturi. Mas, enfim, vamos lá. Cumprimentar a todos em nome da doutora Ilana. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estarmos aqui. Boa tarde a todos e todas. Há 20 anos, o Estado brasileiro afirmou, por meio da Lei Maria da Penha, um compromisso que transcende a própria dimensão normativa do direito. O compromisso de reconhecer que nenhuma forma de violência contra a mulher pode encontrar abrigo no silêncio, na indiferença ou na omissão das instituições. Algumas leis, por exemplo, disciplinam relações jurídicas. Outras modificam a maneira pela qual a sociedade compreende a si mesma. A Lei 11.340, Lei Maria da Penha, pertence a essa segunda categoria. Sua promulgação representou um marco na história constitucional brasileira ao retirar a violência doméstica e familiar do espaço da invisibilidade e afirmar de maneira inequívoca que a proteção da mulher constitui expressão concreta da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República. Desde então, passaram-se 20 anos. O tempo, entretanto, não reduz a importância de uma lei, ao contrário. Quando uma norma permanece necessária após 2 décadas, é porque continua respondendo a uma realidade que ainda desafia o Estado e interpela toda a sociedade. Celebrar os 20 anos da Lei Maria da Penha não significa apenas recordar a sua origem. Significa refletir sobre a sua permanência. Significa reconhecer que avanços constituídos ao longo desse período, sem perder de vista que os direitos fundamentais exigem permanente vigilância para que jamais retrocedam. O direito não se realiza apenas pela força de seus textos, realiza-se pela atuação das instituições, na seriedade das decisões judiciais, na responsabilidade da atuação policial, na eficiência das políticas públicas e na dedicação dos nossos profissionais que acolhem as nossas mulheres. Na consciência de cada cidadão de que nenhuma violência pode ser naturalizada, porque toda lei encontra seu verdadeiro significado quando alcança a vida concreta das pessoas. Ao longo dessas 2 décadas, a Lei Maria da Penha foi sendo aperfeiçoada pelo legislador para responder às transformações da realidade social e às novas formas pelas quais a violência se manifesta. Há um tempo atrás era impossível a gente pensar em discutir violência patrimonial. A Lei Maria da Penha traz muito, e talvez isso tenha ficado muito internalizado na sociedade, a violência física. E hoje a gente tem um desafio muito grande enquanto gestão, enquanto Estado, de conseguir entender todas as demais violências. A Lei Maria da Penha trouxe inovações importantíssimas com relação à violência doméstica e familiar. Mas hoje a mulher não sofre apenas violência doméstica e familiar. Nesses últimos anos, nós avançamos muito em outros tipos de violência que, infelizmente, não estão abarcadas na Lei Maria da Penha, mas que nós precisamos do legislador para que possa nos garantir os nossos direitos. Essa permanente evolução legislativa não representa instabilidade, representa maturidade institucional.
As sociedades transformam-se. O direito também precisa transformar para permanecer fiel aos valores que lhe dão fundamento. Entre esses valores, nenhum é superior à dignidade humana. E é nela que decorre o dever da proteção. É dela que nasce a responsabilidade das instituições e é por ela que o Estado existe. Por isso, os desafios que ainda se apresentam não autorizam desalento. Ao contrário, convoca-nos à responsabilidade de preservar os avanços já conquistados, responsabilidade de fortalecer a atuação integrada entre os poderes, o sistema de justiça, os órgãos da segurança pública, a academia, a sociedade civil e toda a rede de proteção às mulheres. A defesa dos direitos humanos jamais será obra de uma única instituição. Ela é necessariamente uma construção coletiva, uma construção permanente e uma construção que se renova todos os dias. Ao celebrarmos os 20 anos da Lei Maria da Penha, celebramos muito mais do que a longevidade de um diploma legal. Celebramos a permanência de um compromisso constitucional, o compromisso de afirmar que nenhuma mulher deve ser vítima do peso do medo. Nenhuma violência pode ser tolerada, nenhuma violação de direitos pode ser tratada como inevitável. A Constituição da República não protege abstrações, protege pessoas. E toda vez que uma mulher encontra amparo na força da lei, reafirma-se o sentido mais elevado do Estado de Direito, fazer da justiça um instrumento de proteção de liberdade, de igualdade e dignidade humana. Que os 20 anos da Lei Maria da Penha renovem em cada instituição o compromisso de continuar aperfeiçoando os caminhos da proteção, da prevenção e da efetivação dos direitos, para que a força da lei permaneça sempre acompanhada da força da consciência democrática. Muito obrigada. Convidamos para fazer o seu pronunciamento a senhora diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimento meus colegas de mesa, a Gabriela, a secretária Jaqueline, secretário Alexandre, o Paulo. E eu quero começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com os cabelos alisados, um pouco abaixo do ombro, levemente maquiada, uso um blazer azul marinho, uma blusa bege, estou com uma calça azul marinho listrada de branco, com um cinto de couro. E eu faço essa autodescrição não porque aqui no auditório, ou alguém que nos assiste precise dela, mas porque inclusão é prática e inclusão de pessoas com deficiência tem a mesma linha da inclusão das mulheres. Portanto, quem luta por uma equidade, luta por todas. E se nós estamos falando de Lei Maria da Penha, estamos falando de equidade, igualdade, e por isso não devemos deixar de fazer também a nossa autodescrição. Feita essa autodescrição, eu vou convencer vocês que eu sou como o secretário Alexandre Paturi, eu também falo de improviso. E como eu já estou há quase 12 anos na diretoria-geral, secretário, a chance de dar errado está crescendo muito. Que até hoje não deu, eu espero que não seja hoje, né? Que dê errado essa ousadia de falar de improviso, principalmente depois da nossa secretária Jaqueline, que trouxe um discurso tão representativo. Mas, como o secretário Alexandre, eu gosto de sentir o ambiente. Enquanto a doutora Gabriele falava, ela falou de uma questão que me lembrou um lema da segunda onda do feminismo, que diz: o pessoal é político. Essa foi uma das principais frases que marcou a segunda onda do feminismo nos Estados Unidos. E 40 anos depois, uma mulher brasileira disse: o pessoal é político. E disse através da sua história, disse através da sua tragédia, disse através da violência a que ela foi submetida. O nome dessa mulher é Maria da Penha. E não foi fácil a trajetória de Maria da Penha para que este parlamento e para que este país acolhesse a sua história. Isso só aconteceu por uma intervenção externa, por um apoio
internacional que ela teve. Primeiro, lá, reconheceram que o Estado brasileiro devia àquela mulher uma resposta. E foi assim. A partir da resposta que o Brasil foi obrigado a dar no âmbito da segurança pública e no âmbito de um processo que não terminava, que surgiu a história de Maria da Penha. E Maria da Penha diz: o pessoal é político. E a minha história não é uma tragédia pessoal. A minha história é uma oportunidade, não apenas uma oportunidade que outras mulheres não sofram o que eu sofri, o que já seria muito mais que o suficiente. Mas uma oportunidade de mudar uma história, porque hoje a gente fala de um sistema de proteção à mulher. E esse sistema começa com a Lei Maria da Penha, ele não termina com a Lei Maria da Penha. Infelizmente, ele não termina com a Lei Maria da Penha, porque as violências, como disse a secretária Jaqueline, elas se modificam, elas também se modernizam. E por isso, a Lei Maria da Penha é o pontapé inicial de um sistema que segue se robustecendo e um sistema que nós podemos nos orgulhar, não orgulhar de precisar dele, mas orgulhar de ter um Estado que tem o melhor sistema de proteção à mulher do mundo. Este é um sistema que inclui a lei do feminicídio, que o secretário Alexandre se referiu, que inclui a lei Mariana Ferrer, que inclui uma série de normas que foram necessárias para aumentar essa proteção à mulher. Quisera Maria da Penha e todos nós que esse diploma legal que leva o nome dela tivesse sido suficiente para proteger as mulheres. Mas se ele não foi porque a lei não é boa, porque o sistema é ineficiente. E nisso, secretário, o senhor acertou em cheio. Foi porque a sociedade não amadureceu o suficiente nesses 20 anos para entender que o machismo, o patriarcado, a misoginia são reflexos de uma sociedade que não trata a mulher como um igual. Eu lembro muito, alguns anos atrás, de um crime aqui no DF. E eu lembro porque me chocou, porque o agressor simplesmente jogou a vítima pela janela. Ele jogou como se faz com um saco de lixo, como algo que não se quer mais e simplesmente se descarta. Infelizmente, alguns homens ainda acham que nós somos descartáveis. Eles acham que nós não temos direito de escolher as nossas parcerias, que nós não temos voz ativa de determinar com quem continuaremos casados. Então, se não somos seres humanos iguais a eles, por que teremos o direito de viver sem violência? Por que teremos o direito de não ser agredidas? É esse olhar machista que não muda em 20 anos, mas que é nosso compromisso mudar. Porque no momento em que todos e todas se enxergarem como iguais, se enxergarem como pessoas que têm o mesmo direito ao respeito e à integridade, aí, quem sabe, quando a gente for comemorar os 40 anos da Lei Maria da Penha, a gente possa falar de um texto legal que foi muito necessário, mas que agora caiu em desuso. Que seja esse o nosso desejo para o futuro, que seja esse o nosso desejo para daqui a 20 anos nós possamos viver uma sociedade com muito menos violência ou com nenhuma violência, porque foi assim que há muito tempo atrás os nossos antepassados resolveram viver em sociedade, para que eles pudessem viver com mais respeito, com mais segurança, com mais previsibilidade. Então, respondendo aos nossos antepassados, a todos aqueles que vieram antes de nós, vamos fazer a sociedade assim. E respondendo a todos aqueles e todas aquelas que virão depois de nós, vamos fazer com que eles não precisem passar por esses mesmos momentos que nós passamos hoje. Muito obrigado pela presença de todos e todas, e eu não posso terminar essa minha fala sem agradecer a Estela, que é a coordenadora do nosso Comitê de Equidade de Gênero e Raça. E eu preciso agradecer a Estela a muitas coisas. Eu preciso, primeiro, agradecer a Estela, porque não é fácil para uma mulher negra
entrar no concurso do Senado Federal como ela entrou. Eu preciso agradecer a Estela, porque não é fácil para uma mulher negra desistir das coisas, apesar das violências que sofrem. E eu preciso agradecer a Estela, porque não é fácil para uma mulher negra persistir. E se nós estamos aqui hoje, é porque ela entrou no Senado. Ela se vê diariamente frente a essas violências, mas ela não desiste. Ela persiste, e persiste, inclusive, coordenando o trabalho do Comitê de Equidade de Gênero e Raça do Senado. Bom trabalho a todos e a todas. Eu espero que saiamos daqui hoje com mais disposição para seguir lutando para que nos próximos 20 anos, quando eu, por exemplo, só for acompanhar pela televisão, porque já vou estar aposentada, lembrar, gente, por que há 20 anos atrás isso era necessário? Muito obrigado a todos e boa tarde. Gostaria de registrar e agradecer a presença, representando a Conselheira Nacional do Ministério Público, da senhora Fabiana Costa, a senhora Promotora de Justiça e membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, Ludmila Evelyn de Faria. Representando o Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o senhor Coordenador-Geral de Policiamento e Orientação da Prevenção de Violência Familiar contra a Mulher, o Capitão Marco Teixeira. Representando o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a senhora Diretora do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, Clara Carolina de Sá. Representando a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a senhora assessora Mucaila Manica Pereira Braga. A senhora Coordenadora Geral da Subsecretaria de Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Zélia Letícia Dantas Bezerra Pamplona. E também agradecer e registrar a presença, representando o Governo do Estado do Tocantins, a senhora Assessora Especial de Representação do Governo de Estado do Tocantins em Brasília, Maria Roberto de Castro. Convidamos agora, neste momento, pedimos a gentileza para que as autoridades que estão no dispositivo permaneçam no dispositivo, mas fiquem em pé, por gentileza, e convidamos as palestrantes e também a senhora coordenadora do Comitê de Gênero e Raça do Senado Federal, a senhora Estela Vaz, para uma foto oficial do evento, junto com as autoridades do dispositivo. Por favor, podem subir ao palco. Vai ser embaixo? Podem ficar à frente, então, abaixo do palco, por gentileza, para a foto oficial deste evento. Neste momento, desfaz-se o dispositivo de abertura. As autoridades poderão ocupar os assentos reservados na primeira fileira do auditório. Gostaria de passar a palavra à senhora Antônia Márcia Bezerra Vale, que será responsável pela mediação deste encontro. E desejamos a todos um excelente evento. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui e também os que estão online. Eu vou seguir o exemplo da nossa diretora-geral, Ilana Tromp, e fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de aproximadamente 1,70 m, tez branca, cabelos completamente brancos também. Estou vestida de calça e blusa verde escuras, com sapatos pretos, e sou funcionária do Senado há 21 anos.
Eu sou jornalista, vou fazer uma pequena apresentação antes e eu quero dizer para o secretário, eu não sei se ele ainda está aqui, mas para o secretário, nosso secretário de Segurança, que ano que vem, esse ano a gente completa 20 anos da Lei Maria da Penha. Ano que vem, a gente completa 40 anos da inauguração da primeira delegacia de atendimento à mulher no DF. E eu tenho isso muito, muito guardado na minha memória, porque até hoje me emociona. Eu era uma estagiária, uma aluna de 2º ano de universidade, e eu fui destacada no veículo onde eu trabalhava para cobrir, durante um mês, a vida e a movimentação nessa delegacia. Então, durante um mês, eu fiquei todos os dias tendo contato com o que acontecia lá dentro. E o primeiro caso que eu cobri foi o caso de um homem, obviamente, que tinha sido preso, acusado de estupro. Ele tinha sido denunciado pela esposa. Acusado do estupro da filha, de 14 anos, que tinha idade mental de 6 anos e que estava grávida de 5 meses. E a mãe, ao perceber, só quando a criança tinha 5 meses, a sua filha carregava no ventre um bebê de 5 meses, fez a denúncia. E eu, como uma intrépida jovem jornalista, fui para fazer a cobertura do caso. E a minha editora falou assim, entreviste o criminoso. E lá fui eu entrevistar o criminoso. A única pergunta que eu tive coragem de fazer, eu era uma jovem recém-saída da adolescência também, foi: por que o senhor fez isso? E ele, que era um homem de 30 e poucos anos, me falou: algum homem faria, então que eu fosse o primeiro. Isso me chocou de um tanto que não sai da minha cabeça, obviamente, até hoje. Eu tenho hoje 2 filhas, uma de 19 e uma de 21 anos de idade. Mas não foi o único caso terrível ligados à violência contra a mulher. Pouco depois de formada, em 93, eu fui cobrir a exumação do cadáver de uma senhora chamada Ana Elizabeth Lofrano dos Santos. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas ela era a esposa de um ex-funcionário da Câmara dos Deputados, José Carlos Alves dos Santos, que era o grande consultor de orçamento da Câmara dos Deputados e tinha armado, a pedido dos deputados, do que ficou conhecido como escândalo dos anões do orçamento, um dos maiores roubos do orçamento da União que aconteceram no Congresso. Ele tinha armado todo o esquema de desvio de recursos do orçamento. E ela, que estava sendo traída por ele, por uma moça que tinha idade de ser filha dele, insatisfeita com aquilo, pediu para se separar e disse que ia denunciar o caso, que ela sabia do caso dos anões do orçamento. E ele, para evitar o dano, né, aos anões do orçamento, preferiu assassinar e mandar assassinar a esposa. Então, eu conto essas histórias para a gente perceber que há muito tempo a gente precisa dessa lei. Né? E eu, infelizmente, não sou tão otimista como a Ilana de que daqui a 20 anos nós não precisaremos mais dela. Eu acho que nós vamos, inclusive, ter que reforçar muitos aspectos dela, mas, principalmente, reforçar aspectos do ponto de vista cultural. Porque, se a gente tem esse avanço de se começar a ter uma consciência do que é a violência contra a mulher, a gente tem hoje novas gerações de homens e mulheres voltando a dizer que a mulher tem que ser submissa, que o homem é o cabeça do casal, que os livros das mitologias, principalmente a mitologia judaico-cristã, diz que a mulher é submissa, a mulher tem que estar sempre ajoelhada para o homem. Então, acho muito bom que a gente tenha todo esse seminário acontecendo. Acho que vai ser muito profícuo. Tenho a agradecer muito por ter sido convidada para coordenar esses debates. Eu não vim aqui para debater, eu sou apenas uma perguntadeira de profissão. Eu gosto de perguntar, gosto de saber como
como estão as coisas, então eu tenho o prazer e a honra de convidar para esse primeiro bloco. Então, nosso seminário vai ser dividido em 2 blocos. Um primeiro bloco que vai tratar da proteção legal e da promoção da autonomia, e um segundo bloco que vai tratar mais especificamente das políticas públicas, as questões da sociedade, o sistema de justiça e prevenção. No primeiro bloco, eu quero convidar a senhora Natália Sebastiansky, vai falar sobre a ampliação da proteção jurídica das mulheres sob a perspectiva de gênero. Por gentileza, Natália. E é consultora legislativa. A nossa consultoria legislativa, como disse o nosso consultor-geral, tem uma equipe fantástica de mulheres que... Pode subir, por gentileza. Que estão trabalhando com esses temas bastante diversos no que dizem respeito à situação e direitos das mulheres. Quero convidar a Luísa Sabione, que vai falar sobre direitos trabalhistas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que também é da Conleg. A Ayana Dias dos Santos, que vai falar sobre violência doméstica na era digital, também uma integrante da consultoria. E a Fernanda Rocha de Moraes, que vai falar sobre medidas protetivas de urgência, também uma integrante da Conleg. Eu vou me sentar e a gente começa a nossa conversa. Só para ter uma ideia, mais ou menos, de como a gente vai trabalhar, cada uma terá 10 minutos para fazer uma primeira apresentação do seu trabalho, né, da sua pesquisa que está sendo feita. E, ao fim dessa apresentação geral, eu acho que a gente faz as perguntas, né, as perguntas do público presente, as perguntas... Acho que a gente também está recebendo perguntas via internet. E a gente faz um pequeno break, um pequeno intervalo, e, depois desse intervalo, a gente volta para a segunda rodada. Eu vou, simplesmente por uma facilidade aqui, vou começar daqui para lá, né? Então, vou começar com a Fernanda, né, para falar um pouquinho sobre as medidas protetivas de urgência, o trabalho feito. Ah, tá. Ok. Tá lá. Então, vamos inverter. Vamos começar pela Natália, né, que é a ordem que a gente tinha pensado inicialmente. Então, Natália vai falar sobre a ampliação da proteção jurídica das mulheres sob uma perspectiva de gênero. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Natália Sebastiansky, permita-me fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de cor morena, cabelo preto com algumas mechas avermelhadas, na altura mais ou menos do ombro, um pouco ondulados, estatura mediana. Estou vestindo uma calça cinza, camisa branca e um blazer preto. Bem, senhoras e senhores, é uma honra estar aqui conversando com os senhores e as senhoras hoje. Vim aqui apresentar um tema que espero que consiga nos auxiliar nesse debate, considerando ainda, principalmente, os índices alarmantes de violência contra a mulher, mesmo passados 20 anos da sanção da Lei Maria da Penha. Então, vamos tratar um pouquinho da ampliação da proteção jurídica das mulheres para uma perspectiva de gênero. Começo com uma pergunta. Pode parecer simples. Para os estudantes do direito, escutam isso todos os dias. O direito é realmente neutro? A primeira resposta que nós somos treinados a dar é claro. Afinal, as leis são elaboradas de uma forma impessoal, abstrata, e se aplica igualmente a todos. Mas eu convido as senhoras e os senhores para olhar para essa pergunta por uma outra perspectiva, um ângulo pelo qual a gente não costuma olhar o direito. Quem participou da construção das ideias que hoje consideramos universais? As mulheres estiveram fora dos espaços de poder e decisão durante séculos. Nas universidades, nos parlamentos, também nos tribunais. Diante disso, chegamos a uma pergunta inevitável.
Se foram os homens que estabeleceram os pressupostos do que hoje nós entendemos como a base do direito, será que não foram as experiências masculinas, aquelas alçadas à categoria de regra geral e aplicada a todas as demais experiências? Essa é talvez uma das críticas centrais das teorias feministas do direito. E elas nos levam a uma reflexão muito poderosa. Elas nos levam a olhar para o direito e questionar se regras aparentemente neutras não podem disseminar desigualdades, uma vez que, na prática, elas foram elaboradas por um grupo pequeno, considerável, com poder, mas que não representa a totalidade. E que essas regras foram alçadas, sim, à categoria de regra geral. Diante dessa constatação, essas teorias passaram a tentar desenvolver métodos de aproximar o direito às vivências das mulheres. E eu vou apresentar aqui para os senhores e senhoras hoje 3 deles, que eu acho que vai ajudar hoje na comemoração, né, amanhã completa os 20 anos da sanção da Lei Maria da Penha, vai nos ajudar a entender, reafirmar, não só a importância da Lei Maria da Penha histórica, mas também, quem sabe, o futuro do direito. O primeiro método é o método da pergunta pela mulher. Ele é simples, mas perturbador. Nós olhamos para uma norma em abstrato e perguntamos aquela pergunta mais incômoda. E a mulher? Como fica a mulher diante dessas normas? Quais são suas experiências que estão sendo desvalorizadas, excluídas ou não consideradas? Essa pergunta nos ajuda a ver pressupostos que muitas vezes nós naturalizamos, mas que nos auxiliam a disseminar a desigualdade. O segundo método é chamado de raciocínio prático feminista. Complemento o primeiro, mas aqui a gente não vai olhar para a norma em abstrato. Nós vamos olhar para a aplicação da norma no caso concreto e perguntar qual a consequência dessa norma na vida prática da mulher. E o terceiro, mas não menos importante, eles chamam de aumento da consciência. Deixamos de olhar para a norma em abstrato, para o caso concreto, quando a norma é aplicada, mas vamos olhar para a experiência coletiva das mulheres, suas vivências compartilhadas. E, a partir desse método, nós começamos a ver o que antes era tratado como um fenômeno privado e individual, mas sim como inserido numa estrutura de dominação e de violência sistêmica. Bem, vamos aplicar, então, esses métodos para a gente reafirmar hoje por que a Lei Maria da Penha é tão abruptiva. Como que ela continua e foi tão essencial. E eu começo nisso numa pergunta que é legítima e que até hoje a gente escuta muito, que é, poxa, Natália, se já existiam crimes de ameaça, lesão corporal, homicídio, contra a honra, patrimônio, já estava tudo no Código Penal. A Lei Maria da Penha não estava criando nada muito novo. Por que foi necessária uma lei específica para proteger as mulheres? Bem, senhores e senhoras, o direito tradicional olhava para esses casos e via agressão. Foi necessário perguntar pela mulher para que a gente passasse a ver o contexto. O direito tradicional não contava a história inteira. Ao olhar para a mulher, nós vemos a estrutura de dominação, a dependência econômica, a violência sistêmica em que ela estava inserida. E sem esse conhecimento não era possível enfrentar esse fenômeno. Ao verificar a aplicação da lei no caso concreto, o direito tradicional nos trazia a punição do agressor. Mas isso não evitava a reincidência. Isso não rompia com o ciclo de violência. Foi necessário olhar a aplicação na lei e a consequência na vida das mulheres para entender que nós precisávamos de mais. E precisávamos de acolhimento institucional. Precisávamos de apoio psicológico, precisávamos de medidas céleres que fossem capazes de acabar com a violência antes que ela se agravasse. O que o direito tradicional via como uma sucessão de crimes, nós passamos a ver como um ciclo que se agravava a cada violência até chegar à mais letal. E aí chegamos também e olhamos a experiência de todas as mulheres. E a partir daí, o que o direito tradicional via como um conflito entre homem e mulher, algo privado do casal, se revelou algo sistêmico. E algo para muito além daquelas vivências e que exigia, então, respostas diferentes do direito tradicional e muito estruturantes.
E sob, então, a perspectiva de gênero, eu mostro para os senhores e senhoras como a Lei Maria da Penha ainda é muito atual. E como é importante essa análise quando nós tratamos de violência de gênero. E essa análise se aplica, inclusive, na mais nova modificação desse ano, da Lei Maria da Penha. Uma das grandes modificações de 2026 foi trazer a violência vicária entre os tipos de violência praticado, entre os tipos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. O que é a violência vicária, gente? Uma explicação muito simples. É quando o agressor se vale de uma terceira pessoa para atingir a mulher. Muitas vezes o agressor não alcança aquela mulher que já está protegida com medidas protetivas, mas continua acessando os filhos em comum, a sogra. O direito tradicional olhava para isso quando um pai matava o filho para atingir a mulher como uma violência que se esgotava no filho. Mas foi preciso perguntar pela mulher para nós vermos uma vítima que estava sendo negligenciada e não estava sendo vítima, não estava sendo vista, que é a própria mulher. Ao aplicar a penalidade para o agressor, sem olhar para as consequências da mulher, a solução não vem, pois as instituições precisam, ao aplicar a medida protetiva, ao tentar proteger essa mulher agora, perceber os terceiros que ainda estão ao acesso do agressor e que podem ser instrumentalizados. Algo que só a punição do agressor não permitia. E olhando isso como um fenômeno sistêmico, nós nos inserimos também em uma estrutura de dominação e de subjugação de gênero, o que exige respostas estruturantes. Então, chegamos aqui no que eu considero quase o meio para o final da nossa apresentação, apresentando a importância da perspectiva de gênero para entender mudanças recentes e até a concepção da Lei Maria da Penha. Mas a gente pode ser um pouco mais ousado. Os índices estão alarmantes e nós precisamos pensar além. E aí eu vou trazer uma frase que eu gosto muito da Márcia Tiburi, que fala que o feminismo é uma crítica franca e aberta, mas não tem medo da autocrítica. Com certeza a Lei Maria da Penha é um marco da luta da sociedade civil, dos movimentos feministas, um marco da luta internacional em prol dos direitos das mulheres. Mas será que, se a gente aplicar esse olhar de gênero para a Lei Maria da Penha, nós podemos ir além? E um dos exemplos que eu vou trazer, polêmico, mas aí mostra para a gente como é atual e como ainda, mesmo em 20 anos, nós temos tanto para discutir, é sobre o próprio âmbito de aplicação da lei. A Lei Maria da Penha, todos nós sabemos, se aplicam às violências praticadas no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. Pergunto para os senhores: e quando a mulher sofre violência motivada pelo gênero, praticada por um colega de trabalho, por um vizinho, por um perseguidor e por um completo desconhecido? A pergunta pela mulher nos urge questionar por que essa mulher, também vítima de violência de gênero, não está protegida pela Lei Maria da Penha. Ao checar a aplicação no caso concreto, será que as medidas tradicionais são suficientes para proteger essa mulher? E será que é uma experiência que é isolada ou ela é compartilhada por um conjunto de mulheres que insere-se, sim, numa violência sistêmica? Então, aquela mulher que é perseguida por um completo desconhecido, aquela mulher que é agredida num encontro casual com alguém que ela acabou de conhecer, mas que não é uma relação íntima de afeto. E esse tema, por mais polêmico que possa parecer, ele está hoje na pauta do STF. Quando eu digo hoje, é hoje mesmo. Estava pautado para ontem, para o dia 3, agora está na pauta de hoje. Já sofreu sucessivos adiamentos. Mas é o tema de repercussão geral 1412, que eu acho que merece muita nossa atenção, que é um caso de uma mulher que sofreu violência pela comunidade, mas não estava no âmbito, né, de relacionamento íntimo, de afeto, nem doméstico e familiar, e foi negada a ela a aplicação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. E acho que, assim, sem querer me posicionar sobre o tema, mas pelo âmbito dos métodos feministas, acho que a posição até fica clara, mostrar para vocês que nada está dado. Nós temos, mesmo num marco tão fundamental, tanto ainda a se discutir. E aí eu dou um passo além. Falamos de quão importante foi reconhecer a violência vicária. Afinal, nós demos nome para um fenômeno que sempre existiu, mas que, sem a perspectiva de gênero, a história não era contada nem enfrentada por inteiro. E dar nome, com certeza, é o primeiro passo para enfrentar. Mas aí eu convido os senhores e senhoras para uma pergunta ainda mais desafiadora.
Será que basta essa tipificação, esse reconhecimento, se persistir no ordenamento jurídico, normas e leis, práticas institucionais que podem criar situações em que submetam a mulher a situações potencialmente vitimizantes? E eu trago aqui um exemplo, que é a Lei de Alienação Parental. O Comitê para a América Latina e do Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres fez um estudo, compilou um estudo, a partir de processos nos principais tribunais da região Sudeste, e conseguiu verificar que a Lei de Alienação Parental está sendo aplicada principalmente em alegações por homens contra mulheres, com uma incidência significativa em casos em que há denúncia por parte de mulheres de violência doméstica e familiar contra a mulher e também de violência contra a criança e o adolescente. Será que leis como essas não acabam se tornando instrumentos para desacreditar mulheres? Será que ainda existem, então, leis que podem, apesar de todos os esforços, minimizar situações de risco, tratando como mero conflito entre um casal, sem alcançar a perspectiva de gênero que lhe é subjacente, e assim acabar criando meios que propiciem até que o vicaricídio ocorra, já que essa criança vai continuar, muitas vezes, com risco, né, convivendo com um potencial agressor, se essa perspectiva de gênero não for alcançada? E em relação à aplicação das medidas de guarda, até que ponto o judiciário está tendo esse olhar e nós, diante de algo, não ir além e verificar o contexto, não pararmos apenas na norma e olharmos para a mulher? E é aqui que eu chego ao final dessa apresentação. A gente precisou, numa perspectiva de gênero, para finalmente começar a enxergar a violência doméstica que antes era invisível. Nós passamos, a partir de uma perspectiva de gênero, muito recentemente, a visualizar uma vítima que até então era oculta no vicaricídio e na violência vicária. E aqui eu convido os senhores e senhoras para a gente ir além, que talvez seja o convite mais desafiador. Todos aqui trabalham ou vivem as leis, na elaboração, na aplicação, nos estudos ou na sua vivência diária. Convido os senhores a aplicar a perspectiva de gênero nessas análises, para ver se nós conseguimos identificar todas as formas de violência e evitar com que essas normas, muitas vezes aparentemente neutras, reproduzam desigualdades. E talvez a justiça comece exatamente nesse momento. E talvez esse seja justamente a maior contribuição que eu posso trazer para os senhores dos métodos feministas. Quando aquilo que era invisível finalmente se tornar impossível de ignorar. Obrigada. Bom, eu vou passar a palavra para a Ayana Dias dos Santos. Só vou pedir para você tentar ficar dentro dos 10 minutos. Tá, mas, porque acho que essa é a sequência que tá o material, não é isso? Ok. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ayana Dias. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou mulher negra, cabelos curtos, crespos, com luzes, uso óculos, estou vestindo terno cinza e blusa rosa claro. Bem, 15 centavos. Foi esse o valor utilizado por um homem para forçar contato com a ex-companheira. Apesar de uma medida protetiva, o proibir de manter qualquer aproximação ou comunicação com ela. Depois que ele foi bloqueado das redes sociais, ele encontrou uma maneira de forçar o contato. Ele fez 15 transferências via Pix, no valor de 1 centavo cada, e utilizou o campo de descrição de pagamento para deixar recados. O Pix foi criado para transferir valores, mas, nesse caso, ele tornou-se instrumento de perseguição. Essa história aconteceu recentemente em Minas Gerais, mas poderia ter acontecido em qualquer lugar. E ela nos mostra algo importante.
que a tecnologia ela não criou violência doméstica, mas não criou o desejo de controlar, de humilhar, de perseguir, de humilhar, né? Mas amplia os caminhos disponíveis para o agressor. Os meios mudam, mas a lógica da velha violência continua. Outro caso recente, eu incluí isso porque eu soube recentemente. Um homem foi preso em flagrante pelos crimes de estupro na modalidade virtual, violência psicológica contra a mulher, perseguição e registro indevido da intimidade sexual. Ele forçava a ex-companheira a produzir conteúdos pornográficos e a cumprir regras diárias humilhantes. Caso ela se negasse a cumprir as ordens, ele dizia que iria publicar as fotos e as imagens dela, os vídeos íntimos na internet, e enviá-los também aos familiares. Essa conversa aqui é sobre violência doméstica na era digital. Porque, quando pensamos em violência doméstica, é comum associá-la apenas à agressão física e à ameaça. E também persiste a ideia de que essa violência ocorre apenas na residência ou no âmbito familiar. No entanto, o avanço da tecnologia digital ampliou os meios utilizados pelos agressores para exercer controle sobre as vítimas. Práticas já existentes na violência doméstica, como vigilância, ameaça, intimidação, humilhação, perseguição, passaram a ser reproduzidas e intensificadas por mensagens, redes sociais, aplicativos de localização, acessos indevidos a contas pessoais e divulgação de conteúdos íntimos e outras táticas. Com isso, a violência ultrapassa os limites físicos da residência e pode acompanhar a vítima de forma contínua, mesmo após o afastamento do agressor ou o fim da relação. Diante dessa realidade, surge uma pergunta importante. Uma lei criada em 2006, antes da popularização dos smartphones, das redes sociais, dos aplicativos de localização e das atuais ferramentas de inteligência artificial, consegue proteger as mulheres diante dessa nova forma de exercer a violência? Eu acho que sim. Tá? Embora criada há 20 anos, a Lei Maria da Penha ela adotou conceitos suficientemente amplos para alcançar essas condutas praticadas por intermédio de novas tecnologias. Infelizmente, no Brasil, precisamos de uma lei para afirmar que toda mulher, independentemente de qualquer condição ou característica, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E, infelizmente, precisamos de uma lei para assegurar às mulheres as oportunidades e as condições necessárias para viver sem violência. É o que estabelece o artigo 2º da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha define a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, além do dano material e o patrimonial. Essa violência pode ocorrer no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Então, duas definições importantes nós extraímos duas premissas, dessa definição. A primeira é de que a violência pode resultar de qualquer ação ou omissão. A segunda é de que a sua caracterização não depende de convivência sob o mesmo teto. Então, isso significa que a violência não depende de presença física do agressor e nem precisa acontecer dentro da residência. Antes, o agressor precisava estar próximo para vigiar a vítima. Hoje, ele pode acompanhar sua localização por meio do celular, de aplicativos, de contas compartilhadas, de dispositivos instalados em veículos ou de equipamentos inteligentes existentes na própria residência. O fim do relacionamento ou a saída da residência comum cria alguma distância física, mas, no ambiente digital, essa distância não existe. E, muitas vezes, o agressor se vale de recursos simples e acessíveis, como senhas conhecidas durante o relacionamento, contas vinculadas, compartilhamento de localização,
câmaras domésticas, dispositivos de rastreamento e aplicativos instalados sem o conhecimento da vítima. E, em outros casos, eles utilizam os recursos mais complexos. A inteligência artificial permite criar imagens íntimas falsas, reproduzir vozes, manipular vídeos e produzir mensagens aparentemente autênticas. Uma fotografia comum pode ser utilizada para fabricar conteúdo sexual inexistente. Alguns segundos de gravação podem permitir a imitação da voz de uma pessoa. E essas práticas atingem a honra, a imagem, a privacidade, a integridade psicológica da mulher. Também compromete a sua vida profissional, social e familiar. Há ainda a violência patrimonial, praticada por meios digitais. O agressor pode acessar contas bancárias, alterar senhas, controlar aplicativos financeiros, contrair dívidas, falsificar assinaturas, impedir o acesso da mulher ao próprio dinheiro, utilizar seus dados pessoais para realizar operações sem consentimento. Também pode ocorrer por meio de exposição pública. Fotografias, vídeos, conversas privadas, informações pessoais são divulgados como forma de humilhação e vingança. Perfis falsos são criados para atacar a reputação da vítima. Familiares, amigos e colegas de trabalho recebem mensagens destinadas com a finalidade de isolá-la ou desacreditá-la. A tecnologia ajuda a ampliar a perseguição. O agressor pode observar publicações da vítima, monitorar contatos, enviar mensagens de diferentes números, criar perfis, sempre que é bloqueado. Em alguns casos, terceiros são mobilizados para transmitir recados, obter informações ou pressionar a vítima. Percebemos, portanto, 3 mudanças importantes. A primeira é espacial. A violência doméstica não permanece limitada ao interior da residência. A segunda é temporal, porque a violência pode prosseguir de forma contínua e alcançar a vítima a qualquer hora. A terceira está relacionada ao alcance. Uma humilhação antes presenciada por poucas pessoas pode ser divulgada instantaneamente para centenas ou milhares de pessoas. Apesar dessas mudanças, a essência da violência permanece a mesma. O objetivo continua sendo humilhar, intimidar, punir ou retirar a autonomia da mulher. O instrumento muda, a relação de poder permanece. Quando falamos em violência doméstica, na era digital, nem sempre estamos diante de uma categoria jurídica inteiramente nova, mas são formas de violência já reconhecidas pela Lei da Maria da Penha, agora praticada por novos meios. Uma ameaça enviada por aplicativo continua sendo ameaça. É crime. A divulgação não consentida da imagem íntima atinge a dignidade, a privacidade e a liberdade sexual da mulher. É crime. O controle de senhas bancárias pode representar violência patrimonial. Crime também. A vigilância constante, a perseguição e a humilhação pública produzem sofrimento psicológico. É crime. Uma mesma conduta digital, inclusive, pode configurar mais de uma forma de violência, conforme suas características e efeitos sobre a vítima. O desafio, portanto, não está apenas em criar novos tipos penais. Está em reconhecer as novas manifestações da violência, preservar provas digitais, avaliar corretamente o risco e oferecer respostas rápidas, pois uma mensagem pode ser apagada, o perfil pode desaparecer, o aplicativo pode deixar de registrar determinada informação. Ao completar 20 anos, a Lei Maria da Penha nos convida a olhar não apenas para as formas de violência existentes no momento da sua criação, mas também para novos meios utilizados para praticar a violência. E a tecnologia promove autonomia, acesso à informação e proteção, mas também vem sendo utilizada por agressores para ampliar a vigilância e o controle. E o nosso desafio é impedir que a evolução tecnológica seja ferramenta para novas formas de aprisionamento. A casa deixou de ser o único espaço da violência. O celular, as redes sociais, os aplicativos e os dispositivos inteligentes passaram a integrar esse cenário. Por isso, a proteção precisa ultrapassar as paredes da residência. Compreender a violência doméstica na era digital é o primeiro passo para reconhecê-la, interrompê-la e assegurar às mulheres o direito de viver com liberdade, segurança e dignidade. É isso.
Bom, eu passo a palavra, então, para a Luísa Sabione, que vai falar sobre os direitos trabalhistas em contextos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Luísa, que é da consultoria legislativa também. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher alta, de pele branca, cabelos pretos. Estou vestindo um terno bege. E meu nome é Luísa, eu sou consultora de Direito do Trabalho e Previdenciário. E hoje eu vou falar sobre os direitos trabalhistas das vítimas de violência doméstica. Agora deu certo? Deu. Eu vou começar com uma pergunta simples também. Por que a mulher que é vítima de violência doméstica, ela não sai? É uma pergunta que a gente faz muito, né? E eu acho que a primeira resposta que vem na nossa cabeça é que ela ama o seu agressor, que ela o perdoou. Mas os dados dizem o contrário. 30% das mulheres que foram entrevistadas pelo Data Senado, elas afirmam que elas dependem financeiramente do seu agressor. Então, como que a mulher vai sair desse ciclo de violência se quem paga as contas é o agressor? Se ela não tem como cuidar de seus filhos? Se ela não tem como sustentar a casa? E aí a violência, o que a gente percebe, é que mesmo ela sendo do âmbito interno, ela perpassa também o contrato de trabalho. E, por muito tempo, por 20 anos, ainda o ordenamento jurídico brasileiro ele trata como se fossem coisas diferentes, como se a violência doméstica não tivesse esse impacto no âmbito do direito do trabalho. E hoje eu vim aqui para falar o contrário. Eu vim falar para vocês qual que é o impacto da violência doméstica no contrato de trabalho. Eu quero falar sobre as lacunas que ainda existem na nossa legislação e eu quero falar sobre possíveis políticas públicas para a gente inserir a mulher que é vítima de violência doméstica no mercado de trabalho de forma efetiva. Hoje em dia, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 9º, ela garante que a vítima de violência doméstica ela possa se afastar do seu trabalho e manter o vínculo de emprego por até 6 meses. Esse é o único dispositivo que tem na legislação que trata sobre o âmbito trabalhista. E, por muito tempo, esse dispositivo, apesar de ser pioneiro, ele gerava grandes dúvidas, porque se você vai afastar a mulher e vai manter seu vínculo de trabalho, quem que vai pagar o salário dela durante esse afastamento? Apenas ano passado, o STF, no tema 1370, ele chegou numa resposta. Os primeiros 15 dias, o empregador que vai custear esse afastamento e o resto do tempo vai ser o INSS. É importante ressaltar que apenas trabalhadoras formais, as trabalhadoras que são seguradas da Previdência Social, que vão usufruir desse benefício. As mulheres, que são muitas vezes as maiores vítimas da violência doméstica, que são aquelas vendedoras ambulantes, diaristas que não têm registro, mulheres que não são seguradas da Previdência Social, elas não recebem esse benefício pela Previdência de forma automática. Elas, se comprovada a insuficiência de recursos, elas podem receber um benefício assistencial. E aí a gente percebe que o STF, apesar de ter colocado quem paga a conta, ainda existem outras lacunas na lei sobre essa questão trabalhista. Porque, por exemplo, o emprego ele é protegido, né? Esse afastamento por até 6 meses. Mas, quando a mulher volta para o mercado de trabalho,
ela pode ser demitida assim que ela volta. Então, a gente não tem uma estabilidade. Por exemplo, se o trabalhador ele volta depois de um acidente do trabalho, ele tem uma estabilidade por 1 ano. Se a mulher ela é engravida e ela volta ao trabalho, ela tem uma estabilidade por 5 meses. E a mulher que é vítima de violência doméstica, ela não tem essa estabilidade, ela simplesmente pode ser demitida. Outra lacuna que a gente percebe que existe é que é possibilitado esse afastamento do meio ambiente de trabalho. Mas a legislação nada fala da possibilidade de se transferir essa mulher para outra unidade, por exemplo. O ordenamento não fala sobre a possibilidade de você colocar essa mulher em regime de teletrabalho. Então, essa é outra lacuna que eu percebo que existe. A proteção às não seguradas, que eu já falei. E também não existe nenhuma presunção legal que a dispensa dessa mulher, caso ela seja demitida, foi feita de maneira discriminatória porque ela sofreu violência doméstica. Então, cabe a gente repensar outros dispositivos que podem ser inseridos na Lei Maria da Penha para aumentar essa proteção trabalhista às vítimas, né? Aí, a doutora Ilana, ela comentou, né, que a Lei Maria da Penha ela existiu depois de um acionamento da esfera internacional que, de fato, o Brasil tinha sido negligente com a Maria da Penha, né? E aí eu falo para vocês, todas essas lacunas que a gente pode identificar na lei, elas têm uma resposta, elas podem ser supridas pela Convenção 190 da OIT. É uma convenção que trata sobre violência e assédio no meio ambiente de trabalho. É uma convenção que foi adotada pela OIT em 2019. Só que, mesmo que o presidente Lula tenha assinado essa convenção em 2023 e pedido para o Congresso essa ratificação ainda não foi feita. E, mesmo essa ratificação não tendo sido feita pelo Congresso, a gente percebe a importância dessa Convenção 190, porque ela vai dizer algo que o nosso ordenamento estava silente, que a violência doméstica ela também tem implicações trabalhistas, ela tem implicações no mundo do trabalho. Agora, eu permito ler alguns dispositivos da Convenção 190. Ela define a violência e o assédio de gênero dirigidos contra a pessoa em razão do seu sexo ou gênero ou que afetam de forma desproporcional. No artigo 6º, define igualdade e não discriminação no emprego com atenção especial às mulheres trabalhadoras e aos grupos em situação de vulnerabilidade. Mas o dispositivo que eu queria que vocês tivessem mais atenção é esse dispositivo 10, que fala que cada país deve reconhecer os efeitos da violência doméstica e, na medida do razoavelmente possível, mitigar seu impacto no mundo do trabalho. É a primeira vez que se percebe que a violência doméstica ela ultrapassa o âmbito doméstico e ela vai para o mundo do trabalho, para o mundo econômico. Como é que essa violência doméstica ela vai para o mundo do trabalho? Ela vai quando a mulher ela não consegue dormir e ela não consegue render no seu trabalho. Ela vai quando a mulher ela tem que faltar e ela não tem explicações para dar para o seu empregador. Ela vem quando a mulher está no seu ambiente de trabalho e, de repente, chega o seu agressor, porque, se você for parar para pensar, o abrigo ele é sigiloso. Agora, o ambiente de trabalho, o endereço do local de trabalho não é sigiloso. É um local que o agressor sabe que existe. E a recomendação 206, que vem com a Convenção 190 da OIT, ela dá esses mecanismos que poderiam auxiliar na legislação, né? Que é você possibilitar o teletrabalho para a vítima de violência doméstica, você ter essa proteção, essa estabilidade da vítima quando ela retorna ao ambiente de trabalho, para que ela não seja demitida de cara. E coloca que a violência doméstica ela precisa ser algo a ser avaliado para você verificar se o meio ambiente de trabalho é saudável ou não.
E eu vou ser muito sincera com vocês. O direito, ele não é o suficiente, né, a lei em específico, para suprir essa lacuna da questão trabalhista das vítimas de violência doméstica. Porque a gente precisa de políticas públicas para verdadeiramente inserir essa mulher no mercado de trabalho. Não adianta nada você ter uma vaga e a mulher não ter qualificação suficiente para preencher essa vaga, por exemplo. E eu tenho boas notícias e notícias que não são boas o suficiente. A boa notícia é que, aos poucos, a legislação está incorporando algumas medidas para a inserção dessa vítima de violência doméstica. Na Lei 14.542 de 2023, 10% das vagas intermediadas pelo Cine são reservadas a mulheres em situação de violência doméstica. Já no Decreto 12.516, pelo menos 8% das vagas em contratos federais são reservadas para as vítimas de violência doméstica, ao longo do contrato inteiro com o serviço público. Então, você percebe que o Estado ele está utilizando de cotas para realmente fazer uma política de gênero. Só que ainda é muito pouco. É importante a gente pensar que essa reserva de vagas ela também tem que ser feita pelo setor privado, que é onde se encontra a maior parte dos empregos, né? A gente precisa qualificar essa mulher, ter uma política de qualificação para que ela tenha condições de acessar essas vagas. A gente tem que proteger a mulher que não é segurada. A gente tem que incentivar a sua regularização perante o INSS para que ela consiga os benefícios. A gente tem que fornecer os microcréditos. E a gente precisa que ela tenha essa vontade de se formalizar para que ela tenha essa proteção maior em relação ao seu emprego. E é isso. Eu acho que eu tenho um apelo para fazer a todas as mulheres. Eu, como mãe de 2 meninas, a gente fica tomada pela maternidade e, muitas vezes, quando a gente sai de licença, a gente tem aquela vontade de parar de trabalhar, né, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. E eu queria fazer um alerta para as mulheres que a autonomia financeira ela é essencial para que você, caso passe por isso, consiga sair desse ciclo de violência. Então, atualmente, né, vem se falado muito nas redes sobre as esposas troféus, né, que meu marido me sustenta, eu não preciso trabalhar. Mas até que ponto essas mulheres elas têm uma independência financeira? E se caso aconteça algo com elas, será que elas vão conseguir sair? Você ter autonomia financeira é a sua liberdade. A liberdade de sair quando você não conseguir, né? E a gente precisa pensar nisso. É preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter gana, mas é muito mais fácil ter gana quando você tem um emprego. Muito obrigada. Muito obrigada, Luísa. Ao citar aí um trechinho do verso, né, do nosso querido poeta mineiro, que é preciso ter força, é preciso ter gana, é preciso ter raça sempre. Né? Muito bonito. E a minha avó dizia que o melhor marido é sempre um bom emprego. Eu acho que ela estava certa. Maridos bons são maravilhosos, obviamente, né? Sou totalmente a favor dos bons maridos e dos bons casamentos, mas, né, na dúvida, um bom emprego pode vir primeiro. A gente quer agradecer aqui a presença da Liana Lidiane, que é secretária adjunta da Secretaria de Promoção das Mulheres da Defensoria Pública da União. Muito obrigada pela presença aqui. Né? Então, a gente já vai, como a gente tem pouco tempo, vamos passar, então, já para a nossa última palestrante dessa primeira mesa, que é a Fernanda. Né? Fernanda vai falar sobre medidas protetivas de urgência. Fernanda também é da Consultoria Legislativa. Essas mulheres da Consultoria Legislativa são o que os baianos chamam de mulheres porretas. Né?
Obrigada, Fernanda. E agora? Agora sim. Não, então, com muita alegria de compor aqui essa mesa, que não é bem uma mesa, com essas mulheres brilhantes, até com um certo peso agora. E também muito orgulho de representar a consultoria legislativa, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Espero estar à altura. Sou uma mulher branca, porém não caucasiana, de cabelos lisos e castanhos escuros e curtos. Uso óculos, estou com um terno azul e uma blusa lilás. Então, é um tema muito grande e meu objetivo aqui é contar a história desse instrumento inovador e também como ele se espraiou por todo o sistema jurídico, e por isso eu tentarei me ater mais às questões estruturais e passar muito rapidamente pelas questões técnico-jurídicas. Eu vou trocar aqui. Isso. Pois bem, no contexto político-jurídico, né, a Lei Maria da Penha surge para criar mecanismos de proteção e para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em atendimento, né, ao mandamento constitucional e também a tratados internacionais que o Brasil é signatário. De forma ainda mais estrutural, na verdade, a Lei Maria da Penha vem de uma mudança da visão do Estado em relação às vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, em relação à violência, né? Não como uma questão meramente privada, como já se disse aqui anteriormente, não como um delito de menor potencial ofensivo, mas como uma verdadeira violação de direitos humanos. E aí é a pergunta que eu coloco dentro desse meu tema, né? A missão da justiça é apenas punir a agressão passada ou também prevenir agressões futuras? Isso porque o modelo tradicional do processo penal, né, ele parte dos fatos consumados e ele também tem um longo procedimento que é legítimo, inclusive para garantir os direitos dos acusados, né, o contraditório, a ampla defesa. Mas aí a questão que se põe, quem protege a vítima enquanto a justiça segue esse seu legítimo tempo? Então, uma lei, né, como a Lei da Maria da Penha, com esse viés de proteção da mulher, não poderia se abster de repensar essa estrutura. É verdade que o processo penal já possui instrumentos que permitem a intervenção antes da sentença, as medidas cautelares. Mas há uma diferença fundamental. As cautelares protegem o processo e as medidas protetivas de urgência protegem as pessoas. Então, é um deslocamento do centro de gravidade da tutela estatal. E aí, talvez essa seja a grande inovação, né, desse instrumento revolucionário, que é permitir a proteção das vítimas como um fundamento por si só para a atuação imediata do Estado. E, assim, o STJ, em 2024, né, de forma bastante recente, em sede de recurso repetitivo, fixou algumas teses que, bem resumidamente, né, declarou que a natureza jurídica das medidas cautelares de urgência de tutela inibitória, ela serve para evitar a prática de novos atos de violência, né? Como eu disse, não a legitimidade dela é para proteger o bem jurídico da vítima e não da persecução penal. Como consequência, ela é um instrumento autônomo. Ela independe de que exista processo civil ou penal em andamento, inclusive também em boletim de ocorrência, e até mesmo, o STJ definiu, quando finalizado o processo, inclusive com absolvição, é possível a manutenção de uma medida protetiva de urgência se subsistir a situação fática, né, que é o risco da vítima. E, além disso, também, a duração. Foi definido que eles não têm um prazo fixo em lei, ela dura enquanto perdurar a situação de risco, e o juiz também não precisa rever periodicamente. Ele só precisa rever se houver uma alteração na situação fática, e aí, nesse caso, pode ser a pedido ou de ofício, e aí, na hipótese de revogação, é necessário ouvir as partes e comunicar a ofendida. Aí, bem rapidamente, está previsto lá na Lei Maria da Penha, entre esses artigos, o artigo 18 ao 21 trata dos procedimentos, 22 a 24, das medidas protetivas concretas. As medidas protetivas concretas se subdividem naquelas que obrigam o ofensor e naquelas que protegem a vítima. E são previstos em um rol exemplificativo, né? Por isso coloquei ali o princípio da tipicidade, significando que o juiz pode decretar outras que não estão nesse rol nesses róis e que sejam necessárias. Por exemplo, recentemente, a consultoria, por meio de uma consultora brilhante, que não está aqui, que é a Luísa, a gente apresentou um trabalho falando da questão das medidas protetivas em relação a animais domésticos. Porque, infelizmente, isso acontece. Às vezes, os homens eles praticam violência contra os animais do casal para atingir a vítima.
Então, né, dado esse arcabouço, eu vou passar agora então para a evolução histórica, que o primeiro grande avanço foi a verificação de uma falta de resposta adequada no caso de violação de violência doméstica. Isso aconteceu em 2018. Até então, quando havia um descumprimento de medidas protetivas, a jurisprudência majoritária dizia que não era possível aplicar o crime que não havia crime de desobediência, né? A razão disso é porque a Lei Maria da Penha previa mecanismos no caso de desobediência, que era novas medidas protetivas ou até mesmo a prisão preventiva, mas esse era um mecanismo burocrático. Dependia que a vítima fosse até uma delegacia de polícia, registrasse o descumprimento, e aí, então, o juiz decretasse uma nova medida. Então, foi muito importante essa alteração, que criou um crime autônomo de descumprimento de medidas protetivas de urgência, no artigo 24A da Lei Maria da Penha, permitindo, assim, que o delegado de polícia, a autoridade policial, atue imediatamente configurada o flagrante delito. Nesse sentido, passa a proteger não apenas a mulher, mas também a própria autoridade da decisão judicial. E outra coisa, a pena, inicialmente, era uma pena de baixa, né, de detenção de 3 meses a 2 anos, e com a alteração de 2024 passou a ser uma pena de 2 anos de reclusão de 2 anos a 5 anos, que é um aumento significativo, inclusive uma pena máxima que não permite mais a fixação de fiança pelo delegado de polícia. Um segundo avanço também muito interessante é a possibilidade porque as medidas de urgência, obviamente, são decretadas por juízes. Mas, no caso de afastamento do lar, é possível que a autoridade de polícia decrete em casos específicos, né? No caso de risco iminente atual à vítima em municípios que não sejam sede de comarca. O STF, inclusive, declarou a constitucionalidade desse dispositivo, não só porque ele permite, né, que a mulher não fique submetida a novas agressões, mas também porque é uma medida que depois é submetida ao controle judicial posterior. Também uma inovação muito interessante é a criação do Banco Nacional de Medidas Protetivas em 2021, com dados de 2020, né, o primeiro registro, pelo CNJ, que é um cumprimento a uma exigência que a Lei Maria da Penha tinha. E aí, interessante, vou trazer um dado, né, atual do painel. Em 2026, no primeiro semestre, eu vi recorde de decretação de medidas protetivas de urgência, considerando todo o dado histórico, 337 mil. E, apesar desse aumento, houve uma diminuição no tempo de resposta da Justiça. Hoje, a maioria dos casos, 85% são respondidos em um dia, 53% no mesmo dia, e o tempo médio hoje é de 3 anos, quando no início era de 14 dias. Então, não, de 3 dias, né? Atualmente, o tempo médio é de 3 dias, e em 2020 era de 14 dias. Outro avanço é a integração tecnológica. Isso é bastante importante porque é muito recente, são a monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica vem em 2025 como uma medida que era para auxiliar, para dar maior força às medidas protetivas de urgência já decretadas, mas em 2026 sofreu uma alteração. E, em vez de ser uma medida auxiliar, ela passou a ser prevista como uma medida protetiva autônoma dentro do rol de medidas protetivas. Então, ela teve essa... por isso que eu coloquei 2025 e 2026. E ela traz um dispositivo muito interessante, que é conceder às mulheres um mecanismo, né, um dispositivo, para que elas possam acompanhar uma eventual aproximação do agressor, né? Pensando nessa questão da segurança das mulheres, uma lei que também trouxe outras mudanças, como a possibilidade do delegado de polícia decretar, e também uma causa de aumento de pena. Se o crime for de descumprimento de monitoração eletrônica, há uma causa de aumento de pena. Bom, então o legado da Lei Maria da Penha é enorme e ultrapassa a própria lei. Sendo esse instrumento inovador, passa também a ser incorporado pela lei Henri Borel, né, que protege as crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, quase integralmente uma cópia, porém com um problema que, como ela é de 2022, em 2024 teve aquele aumento que eu falei da pena, que não foi acompanhada. A lei Henri Borel não acompanhou o acompanhamento. Então, hoje, um descumprimento de medida protetiva de urgência, em teoria, porque não é bem isso, eu vou explicar para vocês,
teria uma pena baixa de 3 meses a 2 anos. Porém, a alteração super recente previu as medidas protetivas de urgência no Código de Processo Penal. E aí eu vou conversar com a minha colega Natália. As medidas protetivas, então, no Código Penal passaram a ser previstas para crimes contra a violência, contra a dignidade sexual. Então, a partir de um critério objetivo, não mais baseado na vítima, como acontecia com a Lei Maria da Penha ou a Lei Henri Borel. Mas também o Código de Processo Penal estende a aplicação de medidas protetivas de urgência no caso de quaisquer crimes cometidos contra vulneráveis. Ou seja, pessoas, né, com deficiência, idosos, mas também as mulheres. As mulheres quando? As mulheres quando forem vítimas de crimes que não são cometidos no ambiente de violência doméstica. Então, assim, existem algumas questões técnicas dessa lei que eu acho que não, pelo andar do tempo, por exemplo, que eu falei, né? Então vou falar, essa lei como veio já recente, ela veio já com uma pena de 2 a 5 anos. E aí a doutrina majoritária, e acredito que a jurisprudência também irá acompanhar por casos análogos anteriores, provavelmente vai considerar que a pena na Lei Henri Borel foi revogada tacitamente, inclusive pelo princípio da proibição da proteção deficiente. Então, é isso, né? A Lei Maria da Penha cria um instrumento tão bem sucedido que ele deixa de ser apenas uma política de proteção das mulheres e passa a inspirar todo o sistema de proteção dos vulneráveis. E aí essa mensagem que eu quero deixar do legado das medidas protetivas de urgência, que elas representam uma passagem de uma justiça que não apenas reage, mas também previne. De um sistema que aguardava a violência acontecer para um sistema que busca impedir a próxima agressão. Obrigada. Acho que a gente vai ter que, no intervalo, dar uma olhada nas baterias aqui dos microfones. Nem todos estão funcionando mais. Bom, vamos abrir, então, para perguntas. Pelo avançado da nossa hora, acho que a gente vai ficar só com as perguntas da plateia, aqui dos presentes. Quem quiser... A gente tem um microfone passando na plateia? Tem um microfone para passar na plateia? Vamos... Deixa eu passar o meu, então. Passar esse aqui. Boa tarde, eu sou Ruth Gomes, repórter da Rádio Senado, e eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao âmbito psicológico. Existem alguns profissionais e alguns fóruns de psicanálise que já vem discutindo um termo baseado num filme dos anos 60 chamado gaslighting, e o homônimo do filme se tornou um termo utilizado nas salas de consultório para identificar a violência que é feita psicológica por alguns agressores. Então, as marcas e as feridas, elas são tão profundas e letais quanto as físicas que nós vemos. No entanto, essas marcas não são vistas, elas são metafísicas. Então, como uma mulher que está sofrendo gaslighting, está sofrendo um tipo de violência que ataca diretamente o seu emocional, o seu psicológico, ao ponto de levá-las a salas de terapia, ter que serem medicadas e induzidas a pensarem que estão ficando loucas, esse é o tema do filme, em que o marido faz a mulher pensar que está louca e, com isso, interná-la e ser o dono das posses dela. E a gente tem visto isso acontecer. Está cheio de mulheres com feridas na alma, feridas que não são vistas fisicamente, mas que estão levando essas mulheres a serem, inclusive, a pensar em internação. Nós somos uma casa legislativa.
Como poderíamos começar a tratar isso de uma forma mais objetiva, em que as mulheres não sofram uma dupla e tripla violência quando elas têm que provar que, sim, elas estão feridas, porém, elas não conseguem demonstrar porque a marca não está no corpo, está na alma, na emoção. Existem iniciativas pensadas já acerca desse tipo de violência, a violência psicológica, porque eu não vi entre nós aqui, por exemplo, uma terapeuta para falar e explicar sobre o tema. E aí depois responde tudo junto? Obrigada. Tudo bem. Não sei se... Então, eu vou dar ali para a Cleide. Ali. Fazer mais uma pergunta? Que aí responde tudo junto. Deixa eu só levar ali para a Cleide. Boa tarde, meu nome é Cleide Lemos, sou consultora legislativa aposentada e trabalhei na elaboração da Lei Maria da Penha e eu gostaria de fazer uma pergunta às minhas companheiras da consultoria. Temos 20 anos passados desde o momento em que a lei foi sancionada, tirando da invisibilidade uma violência que era colocada entre quatro paredes, como vocês colocaram, que vocês disseram. Então, nós saímos do mundo da violência privada, que era uma coisa, em briga de mulher não se metia a colher, para tratar a questão como violência de direitos humanos, violação de direitos humanos. Nós passamos para outro patamar civilizatório. Pedir que a Lei Maria da Penha também alcance outras expressões de violência neste momento, que seja uma lei ampla de violência contra as mulheres, não abriria o flanco da proteção judicial que hoje se tem, da assistência que hoje se tem, para uma fragilização legislativa? Não seria, talvez, mais interessante nós trabalharmos com outras legislações que viessem agregar maior proteção judicial? Eu penso nisso e investir nessa seara do punitivismo, né? Porque assim, o que me parece que aconteceu nos últimos anos, de 2017 para cá, quando houve a primeira alteração da Lei Maria da Penha, foi uma hipertrofia repressiva. Então, nós trabalhamos com criação de crimes, né, com tipificação, nós trabalhamos com aumento de penas, mas nós não trabalhamos com a questão preventiva, que está lá na Lei Maria da Penha também. E isso não retira do Estado, ou isso não alivia o Estado da responsabilidade de trabalhar com a prevenção, de trabalhar com a mudança cultural, de investir nisso, de aplicar orçamento para isso, porque me parece muito fácil do ponto legislativo e talvez bastante fácil e assim uma medida popularesca até, criar um crime e aumentar a pena. Agora, criar o crime e aumentar a pena tem resolvido, tem reduzido os índices de violência contra as mulheres, das diversas violências? Queria ouvir vocês sobre isso. Oi, agora funcionou. Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta que tem um pouco a ver com o que a Cleide falou, que é por aí, né? A gente precisa alterar a Lei Maria da Penha e colocar novos crimes e novas penas e novos instrumentos públicos de proteção, ou talvez a gente possa se debruçar sobre leis como a Lei da Misoginia, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, e a regulamentação das redes, né, das plataformas sociais, das redes sociais, que existem diversos projetos para, talvez, trabalhar no sentido da prevenção ao crime, né? Talvez o projeto da Lei da Misoginia já ajude a prevenir, e também o projeto de responsabilização das plataformas sociais. Eu gostaria de ouvi-las. Não sei quem...
Boa tarde, quero agradecer a pergunta de todas. Primeiro, sobre a violência psicológica, realmente é um desafio. A gente é uma das formas de violência que, inclusive, é a mais recorrente. E está entre os estados expressamente na Lei Maria da Penha, mas que realmente os métodos tradicionais de apuração de prova encontram muita dificuldade na prática para que sejam provados. E muitas vezes essa prova vem quando já chega numa situação extrema, em que essa mulher já começa a ter efeitos que são de saúde. E não unicamente que a parte psicológica é a saúde, mas efeitos muito mais visíveis, com marcas. E a questão do gaslighting, ela é um desafio hoje, principalmente com as novas tecnologias, né? Há relatos, né, puxando um pouco aqui o tema da Ayana, de uso de tecnologias para simular a realidade, simular conversas. A pessoa entra no dispositivo móvel da companheira e deleta uma mensagem, diz que ela nunca aconteceu. E a gente precisa voltar a olhar para isso. E eu chamo, mais uma vez, a questão, né, do olhar de gênero. Assim. A gente tem que parar de olhar as questões como uma prova material, aquele direito que buscava a agressão, o direito que buscava aquele resultado imediato. A gente precisa ter uma oitiva qualificada dessa mulher. A gente tem o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, que é um avanço sem tamanho, mas a gente precisa de mais. Ele está paulatinamente sendo cada vez mais implementado, mas essa oitiva qualificada da mulher, ela tem que ser aprofundada. A gente não pode desacreditar a palavra da mulher nesses contextos, e há outros elementos, além da agressão física, que cada vez a gente precisa mais valorizar. Espero ter ajudado um pouco na pergunta. E, em relação à pergunta da Cleide, agradeço bastante a participação da Cleide. E a Cleide trouxe um dos argumentos que é justamente para quem se posiciona contrário à discussão que era para estar hoje, né? Eu não sei se vai continuar, se a pauta vai ser adiada mais uma vez no STF. A AGU apresentou esse argumento. E eu trago aqui uma questão de provocação. A minha provocação, primeiro, é que, quando a Lei Maria da Penha surgiu, esse argumento também surgiu, de que o sistema de justiça não ia ser capaz de conferir esse tratamento para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E trago uma provocação a mais. Aí eu vou até trazer a frase da Márcia Tiburi, que eu gosto muito dela. E ela fala sobre a questão do que é o feminismo, né? E trata de um feminismo em comum. Vou tentar ser bem objetiva nisso. Mas ela fala, basicamente, que o feminismo vem lutar contra o patriarcado e que o patriarcado é esse sistema que categoriza corpos pelo seu valor de uso. Então, o homem está lá em cima pelo seu viés produtivo. Depois, vamos diminuindo isso em várias categorias. E a pergunta, né, que a gente traz sobre isso é que será que alçar a proteção só para as mulheres em relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, nós não acabamos categorizando corpos também? Porque se a gente acredita que a proteção dada pela Lei Maria da Penha é tão especial, tão necessária, frente a essas mulheres, será que o sistema de justiça comum seria suficiente? Isso é apenas uma provocação, porque a gente sabe que essa resposta está em debate. A gente tem a OAB a favor da ampliação, a Defensoria Pública. Esse debate é muito atual. Mas eu acho que essa reflexão ela é importante porque mostra o quanto as coisas não estão dadas, o quanto a luta pela igualdade de gênero e contra a violência ela acaba tendo que ser sistêmica, né? Afinal, aquela mulher que acaba sendo agredida por alguém que ela acabou de conhecer, ela não tem menos valor do que aquela que está no relacionamento íntimo de afeto. Então, eu trouxe essa discussão para chamar o olhar dos senhores mesmo e das senhoras para um tema que é muito atual e muito necessário. E que, sim, caso isso venha a prosperar, no momento no STF, a teoria é só para aplicar as medidas protetivas. Aí nós temos alguns órgãos que já se posicionaram, pediram para aplicação total da Lei Maria da Penha. Afinal, só as medidas protetivas, nós estaríamos dando uma resposta imediata, mas toda a questão iria para a justiça comum, não seriam casos tratados pelos juizados especiais, né, da mulher, não, juizados, né, as várias de civis e criminais destinadas à proteção da mulher, não teria esse olhar especializado que muitas vezes ainda é falho. Mas talvez também seja uma forma de nós provocarmos uma ampliação de uma proteção tão importante e de mudarmos uma visão geral na sociedade, né? Porque os índices não andam diminuindo. E a gente olha com muito carinho, a gente vê como essa violência é sistêmica e como ela ainda perdura. E, finalizando aqui um pouco o que a Antônia passou, a necessidade de uma ação preventiva, a necessidade de mudança cultural, o que a gente pode fazer em todos os aspectos. Agora é ano de eleição. Vamos não dar respaldo para nenhum tipo de violência de gênero nos espaços de fala para as mulheres que estão candidatas.
Sabe, você que tem filho, no ambiente vamos também fazer uma criação em que haja o respeito pelo próximo e sem perpetuar estigmas de gênero. No ambiente de trabalho, vamos nos informar como acolher colegas, vamos nos informar como identificar sinais de violência. A gente pode fazer parte dessa mudança e, infelizmente, apenas no momento em que houver uma mudança sistêmica, nesse caldo cultural que reproduz ações machistas e que diminuem mulheres, categorizam corpos, é que eu acredito que a gente vai poder transformar essa realidade. Obrigada. A Natália falou já abordou tudo, só mesmo complementando, inclusive porque eu tive uma experiência de defensoria pública aqui do Distrito Federal como advogada colaboradora, e aí, respondendo que a pergunta da violência doméstica, realmente, da violência psicológica, realmente era uma das questões que a gente mais via e que as mulheres desesperadamente chegavam sem nenhuma resposta, né? Muitas vezes elas só queriam esse auxílio, e eu trabalhei lá num período de mudança. Aí, complementando a resposta, né, porque eu cheguei antes de 2021, e aí você tenta categorizar como ameaça ou como injúria, e muitas vezes não se encaixa perfeitamente no caso típico, e aí não. Aí se fala, né, mas a Lei Maria da Penha também tem aspectos cíveis, mas, assim, pelo menos na minha prática, o aspecto criminal realmente é a grande atuação dos juizados de violência doméstica e familiar. E aí, em 2021, veio a lei, né, e criou o tipo penal de violência psicológica. Ainda assim, né, e aí, aumentando a possibilidade de configurar esses fatos do mundo num delito, mas, ainda assim, a grande dificuldade mesmo é probatória, né? Como a Natália disse, como que você prova? E aí você vai esperar a mulher chegar numa situação tão absurda a ponto de perder toda a sua individualidade, sua vontade de viver para atuar. Então, assim, só para complementar a resposta. Bom, eu acho que mais perguntas da plateia. Vamos fazer, então, essas duas perguntas, duas pessoas que levantaram a mão, e depois a gente faz um intervalo rapidinho de 15 minutos para o café e para trocar as nossas debatedoras à mesa aqui. Tá bom? Acho que tem um microfone na plateia. Bom, boa tarde. Meu nome é Nayara, eu sou policial do Senado e atuo na Sala Lilás do Senado Federal, a primeira Sala Lilás do Parlamento e o mundo. Talvez o que eu vou falar agora seja mais uma constatação do que uma pergunta às nobres colegas aqui. O que eu percebo? Que as leis são feitas, né, pelos nossos representantes. Infelizmente, a esmagadora maioria dos representantes são do sexo masculino e que não tem a noção do que nós, mulheres, passamos dia a dia. E, além, os julgadores geralmente estão no topo do poder e que também não têm contato com as vítimas e, menos ainda, com a realidade que as vítimas passam. Eu peguei um caso, outro dia, de uma tentativa de feminicídio e de uma tentativa de vicaricídio, e a colaboradora terceirizada do Senado, em sofrimento, ficou por 2 semanas com o filho no hospital, e ela não queria tirar licença porque ela perderia o seu ticket de alimentação. Então, talvez a gente não entenda a dimensão da composição da remuneração delas, o que faria falta, e, às vezes, nós estamos no topo mesmo da cadeia e não temos esse acesso, e elas menos ainda acesso para onde procurar, o que fazer, como buscar ajuda. Então, as leis funcionam muito mais na teoria do que na prática, infelizmente. Olá, boa tarde. Eu me chamo Jane Tavares, sou pró-reitora de Extensão e Cultura do Instituto Federal de Brasília, IFB. Muito obrigada pela essa mesa maravilhosa, tão potente, com um debate extremamente importante para todas nós e para todas nós enquanto sociedade brasileira, enquanto processo civilizatório. A minha fala vai no sentido da gente discutir a Lei Maria da Penha a partir da interseccionalidade de raça.
como é que as colegas percebem isso, como é que vocês têm trabalhado dentro de uma perspectiva de uma política extremamente importante para a gente, mas que quem está, por exemplo, sendo beneficiado realmente pela política. Somos todas nós mulheres, mas como é que a gente pode fazer com os dados que a gente tem das violências contra as mulheres pretas? Então, essa é uma preocupação muito recorrente, né? E como que nós podemos fazer 20 anos, uma avaliação da política, né? 20 anos, e daqui a 20 anos, quais são essas... Eu percebo no esperançar, muito freirianamente falando, que essa interseccionalidade, que ela apareça, né? Então, essa é a minha provocação. Gostaria muito de ouvi-las. Muito obrigada. Tá. Boa tarde, gente. Meu nome é Kilpatrick, eu sou servidor do Senado, lotado no gabinete da senadora Jussara Lima. Louvar, né, a iniciativa. E eu tenho aprendido muito com as colegas da consultoria legislativa, porque a senadora, para ela, tem sido distribuídas várias proposições, né, atinentes à Lei Maria da Penha e a essa matéria. Mas eu queria fazer só uma provocação, porque eu fiz um pedido à Conorf, embora, né, transborde aqui do tema estritamente legislativo, para saber quais parlamentares destinam recursos do Orçamento Geral da União para ações orçamentárias que combatam a violência contra a mulher. E foi interessante, porque, assim, só 3 parlamentares. Então, assim... E também não vi uma receptividade, pelo menos da minha experiência, né, do Ministério da Justiça para agilizar a criação de ações orçamentárias conexas às medidas protetivas de urgência, que eu também acho que poderia ser uma demanda interessante da bancada feminina para você alinhar. Então, quando houver um parlamentar que queira... eu quero construir um equipamento específico, ampliar as delegacias ou varas específicas, né, ou salas de escuta, etc., para que haja ações orçamentárias específicas. Então, era essa a provocação. Oi, boa tarde. Só uma perguntinha rápida. Com relação à entrada desse tema nas escolas, nos cursos, nas universidades, se já está pensando nisso, né? Principalmente nas comunidades. Eu queria, primeiramente, responder a pergunta sobre a interseccionalidade, né? A gente percebe que a mulher negra, ela tem 2 fatores, né, de discriminação, que é a raça e o gênero. Então, ela deve ser tratada de uma maneira especial, assim, em relação, principalmente, às políticas públicas, né? Hoje em dia, a gente tem poucos mecanismos, né, que nem eu falei até na minha fala sobre inclusão das mulheres que são vítimas, né, de violência doméstica nesse mercado de trabalho, mas a gente precisa ver que a violência doméstica ela atinge a mulher negra de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira muito especial, e que a mulher negra ela é a principal vítima da violência doméstica. Então, essa política pública ela tem que levar isso em conta. Na hora que você for prever, por exemplo, cotas para as vítimas de violência doméstica, é necessário pensar na questão racial também. Em relação à outra pergunta sobre a questão da servidora terceirizada que estava sofrendo e não sabia o que fazer, porque ela não sabia o que fazer em relação ao ticket de alimentação, é muito triste perceber que realmente a gente tem mecanismos na lei que, muitas vezes, eles não conseguem ser utilizados. Eu vejo isso muito na questão trabalhista, assim. Os trabalhadores eles têm muito medo de utilizar os seus direitos porque têm medo de retaliação, têm medo de ser demitido.
tem medo de ser afastado e depois não conseguir uma recolocação. Então, eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas eu acho que, a partir do momento que a gente pensa, né, no âmbito legislativo, desse aprimoramento da legislação para ter mais proteção, e também no âmbito do executivo, do poder executivo, dessa formulação dessas políticas públicas, e principalmente no direcionamento, né, que a outra pergunta, no direcionamento do orçamento para essas políticas públicas. Porque é muito fácil você falar, eu vou fazer uma política pública, tá, mas com que dinheiro, né? Então, é muito necessário que os parlamentares eles tenham essa consciência que, sem a parte orçamentária, a gente não consegue fazer nada, né? A gente não consegue colocar em prática essas políticas públicas que precisam ser feitas. É sobre a questão do orçamento, né? Como eu falei da monitoração eletrônica, e surgiu assim a ideia de tem a previsão, né, de destinação do Fundo Nacional Penitenciário, né, para essa medida. Então, já com essa preocupação orçamentária que realmente muitas vezes falta, né, a Lei Maria da Penha com enormes previsões, e realmente foi construída toda uma estrutura louvável, começando com as delegacias das DEANs e os juizados, e realmente é necessário pensar nessa questão orçamentária. E aí eu fazendo aqui o link com a questão da interseção, né, eu não tenho muito o que dizer, talvez, mas pensando aqui, com certeza você que teria que me ensinar. Porém, pensando aqui, a Lei Maria da Penha surge com essa revolução dos movimentos feministas, e uma grande preocupação era educar e formar o sistema de justiça, né, quem atende as mulheres, para que as mulheres fossem atendidas da forma adequada. Devemos pensar também nessa educação com recorte racial. Isso foi revolucionário na Lei Maria da Penha, porque até agora não feito esse tipo de política pública profunda para alteração do pensamento, da forma de acolhimento, né, nesses espaços públicos. Então, eu acho que é o que eu tenho a contribuir. Bom, eu quero agradecer a participação de todos. A gente vai fazer um intervalo muito curtinho, 10 minutinhos, para ir para um café, para ir ao banheiro e voltar, porque na próxima mesa, que nós vamos falar exatamente das políticas públicas, sociedade, sistema de justiça e prevenção, a gente vai ter falas, vai ter especialistas falando sobre a questão do orçamento de proteção, que é esse orçamento voltado para essas políticas voltadas para a mulher, do acesso à justiça por mulheres vítimas de violência, pelos estudos sobre o agressor para prevenir e responder à violência contra mulheres, e sobre a perspectiva interseccional de gênero e raça, que acho que é um pouco de tudo isso que foi perguntado aqui. Então, vamos voltar rapidinho, tem um café ali fora, vamos voltar rapidinho para a gente continuar o debate, já, tá bom?
Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A inteligência artificial ganhou espaço nas campanhas eleitorais e já preocupa tribunais, pesquisadores e autoridades. O Tribunal Superior Eleitoral endureceu as regras para as eleições de 2026, exigindo identificação de conteúdos gerados por IA e ampliando o combate a deepfakes e a desinformação eleitoral. Começa agora mais um assunto de Estado, eleições, e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar campanhas, debates e a decisão dos eleitores. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer, Sérgio, estar aqui. Cumprimento também os telespectadores e a própria TV Senado. Uma honra estar aqui. Obrigado. Para a gente começar, então, de uma forma bem geral, como que a inteligência artificial pode auxiliar as campanhas eleitorais e também, de outra sorte, ela pode prejudicar o processo eleitoral? Bom, Sérgio, você tocou num ponto central para a gente começar a nossa conversa. Como o mundo está vendo, né, e não é só o Brasil, no Brasil a gente vai viver isso agora nas eleições de 2026, mas o mundo inteiro está vivendo um mundo polarizado. Também na inteligência artificial há uma polarização, no sentido de que os pesquisadores e público que entende pesquisa de inteligência artificial, também há aqueles que entendem que a inteligência artificial é a solução e traz todos os benefícios que vão salvar a humanidade. E também há aqueles pesquisadores que entendem que a inteligência artificial vai trazer malefícios tais que daqui a uma semana, 1 ano, 5 anos, vai extinguir a humanidade. Eu sou pelo caminho do meio. Por isso que gostei muito da sua pergunta. Acho que a inteligência artificial, e aí no âmbito eleitoral, ela pode trazer benefícios e malefícios, né? Então, ela auxilia os candidatos a ter um aspecto até de onipresença, né? De estar em vários lugares ao mesmo tempo, coisa que é difícil em campanhas, principalmente presidenciais, né? Em que o presidenciável tem que estar em vários lugares. Então, a voz do candidato, a imagem do candidato pode chegar a mais lugares mais facilmente. E também no aspecto da perfilização, que a gente vai discutir hoje, né? Assim como as plataformas e serviços, né? Fornecedores de serviços, conseguem perfilizar os clientes para chegar a um anúncio mais interessante e adequado para nós, assim também os candidatos podem traçar perfis mais adequados para que chegue aquela propaganda eleitoral, além de reduzir a equipe de marketing, né? Reduzir gastos de campanha. Então, há uma série de benefícios, mas também há riscos. E riscos esses, né, que a gente chama de... O primeiro é o efeito que a gente chama de... Lee Pariser, um pesquisador chamado Lee Pariser, chama de efeito filtro bolha. O que é isso? O filtro bolha é a filtragem algorítmica que o algoritmo faz com base da plataforma, né, das redes sociais, faz com base na nossa navegação, nos nossos likes, né, nas nossas curtidas, nas nossas hashtags, nas fotos que a gente posta. Vai traçando, então, um perfil e fazendo uma filtragem para que chegue o conteúdo mais adequado para a gente.
Só que há um pequeno problema. Esse algoritmo, ele vai nos perfilizar e vai nos colocar numa bolha algorítmica. E aí você me pergunta, né? Ou o telespectador pode estar se perguntando, sim, mas pode ser bom, né? Chegar um conteúdo interessante para mim, mais adequado. Por que isso afeta a democracia e a eleição? Bom, isso pode afetar a eleição e a democracia em si, porque a democracia, ela foi inventada lá nos primórdios da humanidade, lá na Grécia, né? Para quê? Para permitir que não haja uma guerra de todos contra todos, para que se respeite quem pensa diferente de mim, para que haja regras de respeito, né, ao diferente. E aí a bolha, ela nos coloca em quem pensa igual a nós. Né? Não é o outro efeito que se chama de câmaras de eco, ou seja, como se eu na rede social... Câmara de eco. Câmara de eco, porque quando você está num lugar que faz eco, o que você escuta? A sua própria voz. Então, a rede social, ela faz como se como se a gente estivesse numa câmara de eco, porque a gente acaba escutando e chegando o conteúdo para a gente, só que o algoritmo entende que é adequado para a gente. E o algoritmo, então... Quem está nos assistindo, o algoritmo é que faz com que cheguem essas informações com base nos nossos gostos, certo? Exato. Mas o algoritmo é fruto da ação dos mecanismos de inteligência artificial? Ele não necessariamente, é só outra tecnologia? Não, a inteligência artificial é ela que permitiu a captura desses dados, né, com mais eficiência. Então, as fotos, as curtidas, os nossos gostos mesmo e nossos dados, especialmente os pessoais, que são aqueles que nos identificam, que são coletados pela inteligência artificial, que promove, então, cria um perfil para cada um e aí faz chegar um conteúdo mais adequado, né, que ela entende mais adequado. Só que a eleição o processo democrático, ela exige que você ouça todas as plataformas, todos os candidatos. E aí, imagina, né? É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Exatamente. E a gente falou aqui desses mecanismos, essas engrenagens da IA, mas mais recentemente chegou a nós, né, a IA chamada generativa. Ela cria conteúdos totalmente novos. Qual que é o risco da IA generativa num processo eleitoral, numa campanha eleitoral? Exatamente. Finalzinho de 2022, a OpenAI, que é uma grande empresa responsável pela criação do ChatGPT, lançou a terceira versão do ChatGPT, que é uma plataforma muito utilizada de IA, como você falou, IA generativa. Por que esse nome generativa? Porque ela vai gerar a partir do que a gente chama de prompt ou comando. Então, eu dou um comando lá, produza uma imagem do Sérgio na praia de férias. Ela vai produzir uma imagem do Sérgio ou de um telespectador que eu colocar na praia de férias, né? Então, a partir de um comando, ela vai produzir texto, imagem e ou som. E aí isso subiu, digamos assim, o patamar de dificuldade para controle nas eleições, porque qualquer um pode produzir uma imagem, um som, a voz, reproduzir, né, de algum candidato. E aí isso pode aumentar a desinformação, porque coloca na boca das pessoas discursos que não necessariamente elas concordam, né, e às vezes até desinformativos. E como que o telespectador, o eleitor, faz para identificar? Quais são as técnicas para identificar se ele está diante de um vídeo feito por IA ou não? Pois é, essa é a grande questão dos nossos tempos, né, que fez o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive o Senado Federal, ele já aprovou uma regulação, o PL 2338, Projeto de Lei 2338, que é uma regulação que é geral. Né? E quando eu falo geral, aí o telespectador pode perguntar, como assim? A inteligência artificial, ela não impacta só no processo eleitoral, ela impacta na saúde, nos diagnósticos médicos, na agricultura e em uma série de outros setores, né, da economia. E aí, no âmbito eleitoral, também serviria essa regulação geral, que foi aprovada pelo Senado, inclusive. Só que ele foi para a Câmara e a Câmara ainda não aprovou. Então, esse
projeto ainda não está em vigor. Diante da ausência de regulação, o Tribunal Superior Eleitoral tem criado normativas para tentar lidar e auxiliar o eleitor a não ser enganado, tendo em vista que é muito difícil mesmo reconhecer, né? Os modelos têm melhorado cada vez mais e aí é muito difícil reconhecer realmente o que é inteligência artificial, o que não é. Sobre essa lacuna legal de regulamentação da IA, a gente vai falar exatamente agora, uma arte na tela aqui, a gente preparou regras criadas por meio de resoluções do TSE para essas eleições. Então, algumas regras do uso da IA. Informar explicitamente o uso de IA nos textos, áudios, vídeos e imagens. Proibição entre 72 horas antes do pleito, antes do dia da votação, e 24 horas após. Proibido conteúdos de IA nesse intervalo. Descumprimento acarreta exclusão dessa postagem, seja pelo provedor da internet ou por ordem judicial, e também cabe multa de 5 a 30 mil reais. Eu achei interessante essa proibição do intervalo de 72 horas antes do dia da votação e 24 horas depois. Queria que a doutora comentasse, justamente para não se criar uma deepfake, um vídeo generativo falso, poucas horas antes da eleição e influenciar negativamente o voto. Gostaria que a doutora comentasse. Exatamente, né? Eu costumo, e quem lida com direito digital tem uma frase que ficou célebre, que eu acho que serve inclusive para os telespectadores também, em todos os níveis, né? Em relação ao cuidado com a sua autoimagem, que é o seguinte: caiu na rede é peixe. O que isso significa? É muito difícil e hoje em dia tem ficado cada vez mais rápido a viralização das imagens. Então, por isso, o Tribunal Superior Eleitoral, ele proibiu as 72 horas antes do pleito e as 24 horas após para tentar preservar, porque essas são as horas cruciais. Às vezes, aquele eleitor que está indeciso, e aí isso pode mudar um pleito eleitoral em poucos minutos, porque realmente a internet ela tem essa capacidade de viralizar um conteúdo em muito pouco tempo e causar uma desinformação que pode alterar o resultado final das eleições. Outra questão é informar explicitamente o uso de IA. Então, na rede social daquele candidato, daquele partido, vai ter que constar lá: esse vídeo foi gerado com o uso de ferramentas de IA. Exato. A doutora considera uma medida suficiente? Olha, não é suficiente, mas é o que hoje a gente consegue, porque há até pessoas que vendem, entre aspas, aplicativos que vão identificar um conteúdo que é inteligência artificial, que é produto da IA e outros que não é produto, né? Mas a maioria deles ainda não tem 100% de precisão. Então, essa regra de informar, ela é importante para tentar, de fato, ter o mínimo, né, de risco possível de que os eleitores, os cidadãos, caiam numa imagem, acreditem numa imagem, num som que não seja, né, seja áudio, que não seja produzido por inteligência, que não seja real, né? E aí, se for só áudio, é um exemplo aquele áudio, né, dos medicamentos. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse áudio foi produzido por inteligência artificial. Entendi. Agora a gente vai falar aqui sobre os desafios do Tribunal Superior Eleitoral para checagem dessas questões. Então, primeiro tem o desafio de checar se está sendo cumprida essa regra, né? E também a velocidade com que vão chegando demandas para essa checagem. Então, assim, uma explosão de conteúdo de IA, às vezes sem essa mensagem explícita que é criada por IA. E aí o Tribunal Superior e os seus servidores ali, naquela loucura de checar isso, né? Quão desafiador é para o TSE essa questão numa época eleitoral? Bom, primeiro é importante que se elogie o nosso Tribunal Superior Eleitoral,
Porque, como eu comentei aqui no início do programa, não é só o Brasil que está passando por isso, por esse tipo de desafio. E a gente tem, o Congresso Nacional, ele tem um tempo mais vagaroso, de fato, porque até pela própria democracia tem que se proporcionar debates, audiências públicas, mas o tempo eleitoral não espera. Então, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, ele tem que ser parabenizado porque ele aprovou normativas para tentar, de fato, lidar com essas questões que são hipercomplexas, né, mas que desafiam as nossas eleições e a nossa democracia. E aí, nesse sentido, essa regulação é muito interessante porque ela não coloca só no colo do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais a fiscalização e o cumprimento dessa normativa. Como se colocou ali, que a gente viu antes da normativa, ela também coloca deveres para as plataformas e para a sociedade civil. Então, deveres de plataforma, por exemplo, de disponibilizar espaços para denúncias pela própria sociedade civil, para que lide, né, para que a população também auxilie na denúncia desses casos e para que as plataformas também enviem relatórios de cumprimento de quem está cumprindo ou não essas regras, para que as plataformas sejam obrigadas a excluir, como a gente viu ali, esses conteúdos quando identificados falsos, né? Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele fez uma regulação de forma que não fique só no ombro dela, né, desses tribunais eleitorais, porque de fato é um peso muito grande, mas que as plataformas, já que elas veiculam, né, são responsáveis também por veicular essas mensagens, disponibilizar nas plataformas, que elas também deem transparência e auxiliem o tribunal e a nossa democracia a continuar de pé. Ou seja, uma grande comunidade verificando, checando, né, pelo bem do processo eleitoral. A gente está falando da justiça eleitoral, do cidadão, do eleitor, que faz também essa checagem e denúncia, né, do próprio partido opositor, que não quer ficar para trás e pode ir lá e checar, fiscalizar e denunciar. Correto? E essa denúncia, essa checagem, principalmente, ela pode ser feita também com o uso de IA. Exato. Existem ferramentas, hoje os partidos, a justiça eleitoral já dispõem de ferramentas que indicam o mau uso da IA por parte de algum conteúdo. Como que funciona? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, ele também nessa resolução de forma inovadora, ele determinou que vai instigar institutos de pesquisa a promoverem pesquisas que auxiliem na identificação também desses conteúdos. A gente tem hoje uma série de aplicativos que detectam esse tipo de conteúdo, mas eles não são 100% confiáveis. Há vários testes, por exemplo, que colocaram livros de muito antes da inteligência artificial ser criada, que foram identificadas por esses aplicativos como produto e conteúdo da IA, justamente porque a IA utilizou esse conteúdo para treinar os modelos e aí identificou como se fosse de IA, né? Então, não são 100% confiáveis. É aquilo que eu comentei, o TSE ele está fazendo um esforço grande para contar com institutos de pesquisa, com aplicativos de identificação, com os próprios advogados eleitorais que hoje em dia precisam entender não só de direito, mas também de tecnologia, de como essas plataformas funcionam, da resolução sobre as questões realmente da plataformização da vida. No começo do programa, a doutora falava sobre benefícios e malefícios, né, da inteligência artificial para a humanidade, enfim. E pensando na campanha eleitoral, a doutora muito bem comentou que a IA pode trazer economias, né, ganhos de escala, eficiência, fazer mais com menos numa campanha eleitoral. Ou seja, quem tem mais afinidade com o IA atualmente num processo eleitoral sai na frente do seu opositor por ter essa economia, essa eficiência em sua campanha? Olha, com certeza, Sérgio. Eu não parece, mas eu sou de uma época em que um bom marqueteiro, ele fazia um bom jingle. Eu tenho certeza que quem é da minha época, quem pegou a época dos jingles, ainda tem na cabeça alguns, porque passava o carro de som ali e você fica na cabeça, né? Cola. Só que hoje os tempos são outros. E aí qualquer campanha política
ela não tem mais como contratar um marqueteiro que não entenda de redes sociais, né? Que não entenda de como fazer chegar um conteúdo adequado e também, às vezes, né, por vezes, algumas das campanhas, elas têm alguns candidatos ou campanhas que têm menos recursos, podem utilizar da inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Imagina quanto tempo se levava para fazer um design, né? Um desenho da campanha, que agora você, com poucos minutos, consegue, a partir de um comando da inteligência artificial, produzir uma imagem adequada de acordo com o que a campanha pede, né? Solicita. E influencia também para os marqueteiros políticos, que sobra mais tempo para eles, já que dominam ferramentas de IA e podem atender também mais candidatos, né? Ou seja, alcança também esse nicho de quem trabalha nessa área de campanhas, né? Exato, e revisam, né? Ficam com o papel também de revisar aquilo que a inteligência artificial fez ou de trazer e de humanizar aquilo que a inteligência artificial fez, mas que a população deseja que fique um pouco mais empático, né? Exato. A gente falava agora há pouco sobre como o cidadão identifica essa questão quando não está explicitamente identificada, né? Então, que cuidados o cidadão, principalmente aquele que não tem muita afinidade com redes sociais, afinidade com IA, que cuidados o cidadão que está nos assistindo agora deve ter ao receber um vídeo, uma foto que impacte ele, que ele veja algo estranho ali? Quais são os principais cuidados para não cair em mau uso de inteligência artificial? Olha, eu sei que a tentação é grande, mas quando a gente recebe qualquer coisa na internet, o primeiro passo, antes de encaminhar, então a tentação é grande, principalmente quando confirma o que a gente pensa, né? Nossa, era isso mesmo que eu queria ouvir, vou encaminhar para todo mundo. Não caia na tentação. Antes, faça uma checagem. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Será que realmente isso aqui está em algum... E aí o papel dos jornalistas, né, é muito importante. Um curso de jornalismo serve para isso, tem toda uma ciência para a checagem de fatos, né? Então, o mínimo é você procurar será que essa informação que eu estou recebendo aqui por meio de um vídeo, ou essa imagem, ou essa voz, ela está em algum meio, alguma mídia produzida por um jornalista que tenha conseguido checar aquele fato? Ou será que é uma invenção realmente, né? E aí, também colocar, né, utilizar desses aplicativos, lembrando que eles não são 100% confiáveis, mas a principal questão é, antes de encaminhar qualquer questão, fazer uma checagem mínima, coloca num aplicativo de busca e tenta buscar se já existe alguma notícia que condiga com aquilo que está ali naquele vídeo. Outra questão interessante, além desses vídeos, fotos com IA generativa, que a gente comentou bastante aqui no programa, é a questão dos robôs e perfis falsos, né? Perfis artificiais, digamos assim, criados com o uso de IA, que podem influenciar o eleitor. O eleitor vê, poxa, esse candidato tem 1 milhão de seguidores, ou 20 mil pessoas estão comentando a favor dele uma questão da sua campanha. Qual que é a influência e como funcionam esses robôs e perfis artificiais? Pois é, isso tocou numa questão que está acontecendo hoje, né? Por um lado, a gente tem até um caso internacional, não sei se vocês conhecem, né? Vocês que estão nos assistindo, a Colômbia, recentemente, um dos partidos lançou uma candidata de inteligência artificial, né, dizendo isso, que coletou ali várias opiniões das pessoas e que a inteligência artificial ia reproduzir as opiniões, ia ser o mais democrático possível. Aqui no Brasil isso ainda não é possível, mas existem sim perfis sendo criados com avatares de pessoas que não existem na vida real. E isso é um problema grande. Primeiro, porque a maioria das pessoas sequer tem a
capacidade, né, porque de fato exige aplicativos sofisticados e tudo, para identificar que aquilo é uma inteligência artificial. Então, aquilo, às vezes, não é uma inteligência artificial, não é facilmente identificado, né? E segundo, que aquilo, por não ser uma pessoa física, pode falar o que tiver em mente. Né, que vai ser difícil responsabilizar, até se cometer crimes, racismo ou alguma questão que seja criminosa, é difícil, você vai ter que, para responsabilizar, ir atrás de quem criou aquele perfil, ou ver se foi a empresa, né? Enfim, então é uma questão muito complexa que realmente hoje o Tribunal Superior Eleitoral também está tendo que lidar e muito provavelmente precisa proibir, né? E para fazer um resumo aqui de forma breve e direta, na opinião da doutora, a inteligência artificial, ela faz mais bem ou mal à democracia no processo eleitoral? Olha, você me apertou sem me abraçar agora, né? Eu escolho, acho que para a democracia a gente tem visto que tem causado mais malefícios do que benefícios, né? Tem aumentado, não é que a inteligência artificial criou a polarização sempre existiu, mas a gente vê que tem realmente aumentado a polarização, porque nos coloca em bolhas, né? E aí, nas bolhas, imaginem só, né? Vocês já tiveram um programa aqui que discutia a questão das urnas eletrônicas. Se eu estou numa bolha e eu vejo só informações do candidato que eu vou votar, imagina se o meu candidato não ganha. Opa, tem alguma coisa errada com esse processo eleitoral, né? Então, a desinformação, a dificuldade de controle, a gente ainda está num passo muito inicial, né? A questão da humanização, realmente, que a gente tem perdido e uma série de outros efeitos que, inclusive, essa Casa, o Senado Federal, tem aprovado algumas legislações para proteção, especialmente dos futuros votantes, né? Das crianças, adolescentes, que têm sido também afetados por esses aplicativos de inteligência artificial. Doutora Tainá Aguiar Junquilho, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado, especial Eleições. A honra foi minha. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Lei Antifumo foi a primeira norma de alcance nacional a restringir o consumo e a propaganda de cigarros no Brasil. Ela abriu caminho para que o poder público adotasse medidas ainda mais duras nos anos seguintes. Nesta edição de Cidadania, vamos falar sobre os 30 anos da Lei Antifumo e seu legado para a cultura e para a saúde dos brasileiros. Meu entrevistado é Ricardo Luiz de Melo Martins, médico pneumologista e professor da Universidade de Brasília. Muito obrigado, doutor Ricardo, professor. E agora, especialista que vai me ajudar a falar um pouquinho
dessa mudança desse paradigma que foi a lei antifumo. Porque, vamos lá, eu já era nascido quando ela entrou em vigor ali em julho de 1996, 15 de julho de 1996, mas a realidade era muito diferente. Vamos lembrar como é que era isso, porque as pessoas que têm 30 e poucos não fazem noção, não é? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Você tem toda a razão. Se a gente pode se orgulhar de uma lei no Brasil, essa é a lei antifumo. Ela deu margem a que o Brasil tivesse uma das políticas mais avançadas no mundo e dos resultados mais exitosos no mundo também. Como você bem disse, na época em que foi promulgada a lei, havia uma liberdade excessiva do consumo de cigarro e, paulatinamente, isso foi caindo até chegarmos a um ponto de ambiente livre de cigarro em quase todos os locais que frequentamos, né? Vamos conversar sobre isso ao longo da entrevista, mas só para a audiência ter uma noção, e você também, na época em que a lei foi promulgada, havia uma frequência, uma prevalência que a gente chama, né, em medicina, de 35% dos adultos fumantes. E até 2023, nós conseguimos reduzir essa prevalência para 9%. Então, é extraordinário, não existe não me lembro de nada na área de saúde com tanto sucesso como a lei e as medidas que você mesmo citou aí no início da entrevista, que promoveram essa redução drástica do consumo de cigarro no Brasil. Doutor Ricardo, até para a gente dar um exemplo para quem está em casa, as pessoas não têm noção. Era comum, 35% da população adulta brasileira fumando, com o dado que você trouxe agora, e as pessoas fumavam em ambientes fechados. Gente fumando em estúdio de entrevista, como agora, por exemplo, o entrevistado fumando, o apresentador fumando junto, dentro de aviões, era uma outra realidade, era um outro Brasil. Eu queria que você lembrasse para as pessoas que viveram isso, como eu vivi, como você chegou a ver, porque tem gente que não tem noção de como era, né? Na época era bonito fumar, né? Era charmoso. A pessoa que fumava, ela tinha uma precedência na sociedade, né? E então, com a lei antifumo, houve a possibilidade de se mostrar à população os malefícios que o cigarro proporcionava à saúde humana. Como você bem disse, fumava-se dentro de um ônibus, dentro de um avião, num restaurante. E aí, com a propagação, quer dizer, com os resultados que a lei propôs, a sociedade foi cerceando, né, o consumo de cigarro. Era comum, por exemplo, os prédios terem cinzeiros, as casas terem cinzeiros também. O visitante chegava, você oferecia o cinzeiro para ele. Hoje não existe mais isso, né? Eu acho que eu estou falando de cinzeiro, capaz de estar falando chinês aqui, junto à audiência, né? Mas era comum. E depois a coisa foi chegando a um ponto de ter o fumódromo. Hoje também não tem mais fumódromo. Então, tudo isso foi caindo por terra. E, além da lei, o poder público lançou uma série de políticas interessantes. Eu me lembro bem dos cartazes do Ziraldo, falecido Ziraldo, saudoso Ziraldo. Ele fez uma série de cartazes mostrando, assim, o tema era fumar é cafona, fumar é brega, e isso foi fazendo com que as pessoas fossem largando o cigarro, né? As escolas também ensinando as crianças os malefícios do cigarro. Então, as próprias crianças alertavam os seus pais, os avós, com relação ao consumo do cigarro. Então, foi houve uma união da sociedade civil, junto com o poder público, junto com o poder legislativo, judiciário, e propiciou o Brasil, então, como eu disse, essa política de grande êxito. Talvez o país que mais reduziu o consumo de cigarro no mundo.
Era isso que eu ia falar. Se a gente para observar, outros países não têm uma experiência tão bem sucedida. E a questão do cigarro é uma questão de saúde pública, não é? Tanto que, por exemplo, o SUS oferece tratamento gratuito para quem quer se libertar desse vício. Você falou uma coisa essencial. Não adiantava nada a gente proibir as pessoas de fumar em público sem oferecer uma opção de tratamento. A gente sabe que o cigarro ele promove uma dependência física e química, né? A nicotina é a principal responsável pelo indivíduo ficar viciado. Então, é uma maldade você chegar para a pessoa e dizer assim, aqui não pode fumar, mas também não oferecer tratamento. E hoje nós temos no SUS, em todas as cidades, pelo menos uma equipe treinada para ajudar a pessoa a parar de fumar, que é outra política também extremamente bem sucedida. E aí a gente tem que destacar o papel do Instituto Nacional do Câncer, que fez um trabalho extraordinário no sentido de capacitar as equipes, tanto para a informação à população, como também no tratamento desse grande mal de saúde pública, como você citou, que é o tabagismo. Qual é o maior desafio porque o senhor é um médico experiente nessa área, o senhor também é professor. Qual é o maior desafio para quem está imerso nesse vício e quer se libertar dele? Bom, a primeira coisa que a gente diz para nossos pacientes é assim, a gente cita, né, todos os malefícios do cigarro e pergunta se ele quer parar de fumar. Se ele quiser parar de fumar, a gente oferece opções. Então, o primeiro passo é querer parar de fumar. Porque muitas pessoas dizem, não, eu paro na hora que eu quiser, não, agora não, eu estou me sentindo bem. E o grande problema, como eu falei, é a nicotina. Eu digo sempre para meus pacientes, é uma droga diabólica, porque ao tragar o cigarro, em 10 segundos, a nicotina chega ao cérebro. Talvez a substância que mais chega rápido ao cérebro, ao organismo, de todas essas existentes. E não só isso. Ao chegar no cérebro, ela produz locais específicos para atuar. Então, na medida em que a pessoa vai fumando, mais locais para a ação da nicotina são criados. E aí é muito difícil a pessoa parar de fumar, assim, por vontade própria, sem nenhum tipo de apoio de equipe de saúde. E muitas vezes acontece o seguinte, ele quer parar de fumar, ele não consegue resistir ao vício e a família fica pressionando. Os amigos ficam pressionando. Isso aflige demais o indivíduo fumante. Então, a gente precisa apoiar e mostrar para ele que tem saída e que não é culpa dele. Ele ficou viciado na nicotina. É um processo, né? Não há uma fórmula mágica, né? É um processo demorado, lento, mas possível. É verdade. Como eu lhe disse, as equipes de saúde do SUS têm resultados excepcionais com base nesse treinamento que o INCA proporciona a quem deseja trabalhar nessa esfera. Claro que alguém da audiência vai dizer, não, mas eu parei por conta própria, tive vontade, joguei fora a carteira de cigarro, ou fiquei com a carteira ali dias a fio e tudo, mas isso é exceção. A grande maioria precisa realmente de tratamento. Não é só medicamentoso, é preciso também todo um trabalho de técnica, de psicoterapia para fazer com que a pessoa se desvencilhe do vício. Doutor Ricardo, você falou de um ponto importante no início da entrevista, que foi a mudança de paradigma, a mudança cultural, a campanha do Ziraldo e os próprios veículos de comunicação em geral, quando fazem, por exemplo, filmes, só os vilões é que fumam, né? Não é mais como era antigamente. Fumar só uma coisa de gente cafona ou dos vilões, né? Na ficção. Mas hoje a gente enfrenta um outro desafio, né? Os dados mais recentes mostram que a gente chegou em 2023 num patamar muito bom, que foi cerca de 9% da população adulta fumando, mas a gente aumentou um pouquinho, né, para pouco mais de 11%, né, um aumento de pouco mais de 2% comparado a esses dados que você tinha trazido, doutor. E parece que isso é muito ligado não ao cigarro convencional, mas ao cigarro
eletrônico. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque aí já é um outro paradigma que está surgindo, né? Foi uma pena isso acontecer, porque a gente estava chegando próximo à meta que era atingirmos uma prevalência de 5%, que é praticamente zero, né, em termos estatísticos. Mas surgiu o cigarro eletrônico e fez com que essa prevalência aumentasse para 11%, porque atingiu uma população jovem. O jovem voltou a fumar, infelizmente, também alguns adultos, mas principalmente a camada jovem da população voltou a fumar. Na verdade, o que eu falo para as pessoas, né, foi lançada uma nova forma de vender a nicotina. Porque quem comercializa esse produto sabe que a maneira de manter cativo por 20, 30 anos a pessoa no consumo do cigarro é ele ficar viciado na nicotina. Eles tentaram outras formas de venda de nicotina, narguilé, algumas outras formas aí, mas a que realmente venceu foi esse cigarro eletrônico, com a customização do equipamento, né? O fato de sair o vapor d'água, não sair, a pessoa não ficar com mau cheiro do cigarro, e a ideia de que não fazia mal. Inicialmente foi dito isso, né? E hoje a gente sabe que não é verdade. Infelizmente, os livros de medicina registram uma doença específica decorrente do uso do cigarro eletrônico. Também na história da medicina, eu não conheço nada assim que ocorreu de forma tão rápida entre a comercialização de um produto e a descoberta de uma doença. E isso aí, que é o EVALI, né, a doença provocada pelo cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho para quem está em casa entender melhor que doença é essa. E eu posso estar falando besteira, se eu tiver, por favor, me corrija. Ele é até mais agressivo do que o cigarro convencional, não é isso? Você está falando de uma maneira muito correta. A gente tem descoberto que as concentrações, não só da nicotina, como de outros produtos, elas são extremamente maiores do que o cigarro convencional. E mesmo o vaporzinho que é liberado, ele também é maléfico. Então, não é só o que a pessoa consome, mas o que ela põe para fora é maléfico. O que a gente diz a respeito desses produtos é assim, o pulmão ele não é um órgão preparado para metabolizar, para degradar substâncias. Então, o ideal é que a gente respire ar puro. A gente fala muito aí das queimadas, estamos aí próximo dessa época do ano, mas tem aí, né, a gente tem sempre visto aí queimadas, né, nas cidades, e isso faz com que a qualidade do ar ela fique prejudicada. A concentração de oxigênio é diminuída porque as substâncias liberadas, por exemplo, pelo cigarro, competem com o oxigênio. Então, assim, eu acho que a pessoa de livre e espontânea vontade jamais vai entrar num lugar poluído com substâncias das quais ela traga. E aí isso vai promovendo uma reação inflamatória no pulmão, e dependendo da situação da pessoa, vai gerar mais ou menos problemas. O que a gente viu foram mortes precoces, em jovens. Então, isso nos preocupou demais. Quando nós fomos atrás, era a doença decorrente do cigarro eletrônico. Nós temos aí casos aqui no Brasil já de pessoas, aqui em Brasília, né? Vimos uma adolescente falecer por cigarro eletrônico. Eu trabalho muito pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia em escolas públicas. E comigo vai uma ex-usuária de cigarro eletrônico que hoje desenvolveu um câncer de pulmão. Ela é jovem, tem 27 anos de idade, e que não é uma idade onde você encontra câncer de pulmão, é raro, muito raro. E ela fala também, ela dá o depoimento dela a respeito disso. E ela hoje tem um blog em que ela comenta, né, os malefícios que é a pessoa se viciar no cigarro eletrônico. Esse é um trabalho muito importante, que vocês estão indo exatamente no grupo que mais tem tido acesso. A gente está falando de pessoas adultas, mas são os adolescentes mesmo, que já estão começando a usar o cigarro eletrônico, né, que eles chamam popularmente de vape. Como é que é esse trabalho, como é que é a recepção deles a essas informações, principalmente chegando junto com você que tem o conhecimento, uma pessoa que vivenciou isso aí? Eu acho que esse trabalho
da sociedade, ele é muito interessante, porque melhor do que eu falar com jovens é ter uma pessoa jovem falando com eles. Eles ficam, assim, impressionados com a fala dela, né? Ela rouba a cena, sem dúvida nenhuma. Então, o que ocorre é que a gente hoje considera o tabagismo como uma doença pediátrica, porque cada vez mais crianças até 12 anos, 10 anos, têm procurado esse produto, que é encontrado facilmente, até próximo mesmo das escolas. E isso nos preocupa demais. Então, cientes dessa situação, nós decidimos procurar as escolas, claro, aquelas que nos convidam para participar, e a receptividade tem sido muito boa. No início eles ficam assim meio refratários, ficam com vergonha de perguntar e dizer que consomem o cigarro, mas a gente sabe que tem uma pesquisa até do próprio INCA, né, mostrando que pelo menos 40% da população jovem já teve acesso ao cigarro eletrônico, o que é muito preocupante. Muito preocupante. E aí você já consegue vislumbrar uma estratégia de mudar essa cultura, como lá atrás, com o cigarro convencional, teve esse movimento, junto com a lei antifumo, claro, mas teve esse movimento do Ziraldo, os meios de comunicação em geral auxiliando. Existe um caminho para a gente desconstruir essa imagem que o cigarro eletrônico tem entre crianças e adolescentes? Quando você me falou, doutor, que é considerado até uma doença pediátrica, isso me preocupou muito. Eu acho que nós temos que voltar, vamos ter que aprender o que fizemos há 30 anos, reunir todas as pessoas que têm poder de decisão, e aí eu falo não só do governo, do executivo, mas o judiciário e o legislativo, e encantar a população, os artistas, enfim, fazermos uma frente que enfrente eu diria, esse grande mal que vai acometendo a sociedade e que nos preocupa muito, porque a expectativa que nós temos a continuar dessa forma é que tenhamos uma geração de jovens sequelados respiratórios, com doenças graves respiratórias. E a gente que estava tão perto do chamado endgame, como você tinha dito ali, que é cerca de 5% ou até abaixo disso, né, de pessoas fumantes, a gente agora enfrentando esse novo desafio. Tem um caminho pela lei também, no seu olhar, a gente precisa ou de uma atualização da lei antifumo, ou de uma nova legislação, ou não, o combate é cultural apenas? Não, aliás, eu quero dizer aqui que o Senado foi muito importante quando houve um movimento pela legalização do cigarro eletrônico, houve uma ação muito importante do Senado. Eles nos receberam como Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e outras sociedades também, a de Cardiologia, a de Oncologia. Várias sociedades estiveram presentes numa audiência convocada pelo Senado e eles ficaram bastante intrigados com o que falamos e nos ajudaram muito a barrar essas tratativas que levavam, talvez, o Poder Legislativo a promulgar uma lei liberando a comercialização do cigarro eletrônico. Mas eu acho que não podemos depositar toda a responsabilidade no Poder Legislativo. Eu acho que isso tem que ser uma ação de toda a sociedade, entre aí as autoridades, mas também a população. Ela precisa ter consciência dos malefícios que isso pode advir, né? E aí voltarmos a ter uma nova lei antifumo, claro que atualizada, você tem toda a razão com relação a isso, novos produtos estão surgindo e a gente precisa atualizar a lei, que é excelente, tem um valor inestimável para a população brasileira, mas com a adoção de novas tecnologias, a gente precisa também atualizar a nossa legislação. Vamos falar um pouquinho, eu sei que é chover no molhado, mas é importante a gente lembrar, para quem está em casa, todos os malefícios do tabagismo, né? Tanto do cigarro convencional quanto do cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, enfisema pulmonar é a terceira principal causa de morte no mundo inteiro, né? Sim. O cigarro eletrônico, assim como o cigarro convencional, ele é responsável por 80% dos casos de câncer de pulmão,
de bronquite e enfisema. E, claro, isso também provoca danos para as pessoas que convivem com o fumante. Se a pessoa fuma dentro de casa, ela pode promover doenças respiratórias nos seus filhos, que estão crescendo, podem promover doenças respiratórias tal como bronquite, enfisema e câncer, também na esposa, em quem convive, e até nos bichos de estimação. Nós temos um trabalho na Universidade de Brasília que mostra que cachorros cujos donos são fumantes, pelo menos um deles, também desenvolvem doenças respiratórias, inclusive câncer de pulmão. Então, a gente fala do pulmão, mas existe também as doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, derrame e toda a gama de problemas que decorrem desse tipo de problema, né? Resumindo, é cafona, faz mal, é um problema de saúde, pediátrica agora com a questão do cigarro eletrônico. Sim. Está otimista de que a gente consegue virar o jogo com esses cigarros eletrônicos também, como a gente virou há 30 anos? Eu não tenho dúvida. Eu acho que se a gente conseguir motivar a população e o poder público em torno dessa ideia, a gente pensa. Eu acho que o Brasil, ele tem... A gente, às vezes, critica o país, mas de maneira injusta. Nós temos muita gente boa trabalhando em prol da sociedade e a lei antifumo é um exemplo disso. O quanto a gente pôde beneficiar as futuras gerações que advieram a 1996 e quantas pessoas viveram mais e melhor do ponto de vista de saúde. Hoje a gente tem pessoas aí de 80, 90 anos, saudáveis, dirigindo empresas ou passeando. A gente encontra muito nas cidades turísticas e mesmo no exterior, brasileiros viajando aí de maneira saudável, sem nenhuma restrição. Se o cigarro fosse abolido da face da terra, isso é um estudo da OMS, 30% das doenças seriam abolidas também. Então, hoje considerada pela OMS, o cigarro, a principal causa evitável de morte no mundo. Nossa, que informação importante e que a gente tem que levar ao público, porque a gente sabe o mal que faz, mas não imagina o tamanho, a dimensão. Antes da gente encerrar, pensando aqui agora, estou pensando como pai de uma adolescente, de uma criança que está tendo contato e descobre que está tendo contato com cigarro eletrônico. O que fazer? Não, eu acho que, como eu disse, o tabagismo é considerado uma doença pediátrica e os pediatras estão extremamente capacitados para ajudar os pais e também os adolescentes e as crianças a largarem o vício. Quanto antes a gente trabalhar preventivamente, melhor. Então, assim, a orientação dentro de casa, nas escolas, ela é crucial para o sucesso do empreendimento. Mas acho que, uma vez descobrindo que o filho ou a filha é usuário de cigarro eletrônico, o ideal é não ralhar com a pessoa, entendeu? Procurar entender o porquê de ocorrer e buscar também a ajuda médica. Nós temos excelentes profissionais que podem perfeitamente ajudar as famílias a barrar esse terrível mal que acomete a sociedade. Dr. Ricardo Martins, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição toda vez que vocês precisarem de mim. Mais uma vez, obrigado. Espero muito em breve que a gente volte a conversar trazendo dados melhores, viu, do que o dessas últimas pesquisas do INCA. Ok. E nós ficamos por aqui. Esse programa já está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e garanta seu acesso à informação pública de qualidade. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos.
Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Daí, Regina. Ok, poquito. Ok, y quiero carne. Muita carne. Muita? Muita carne. Tá bom, vou botar muita carne. Regina, me dá um molho de pimenta aí, ó. Chile. Pimenta. Sim. Verde. Os mexicanos fizeram a festa aqui. Aqui só deu... Comer burritos. São lindos. Esse aí tá lindo, aquele chapéu. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar dos impactos diretos do tarifaço de Trump na produção e no emprego no Brasil. As novas tarifas impostas pelo governo estadunidense chegam a 37,5% e atingem mais de 23% dos produtos que eles compram do Brasil. Levantamento feito pelo professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, indica que os prejuízos podem chegar a quase 14 bilhões de reais e a destruição de mais de 50 mil empregos nos primeiros 6 meses das tarifas. É para nos explicar esse estudo que eu recebo o professor Oreiro aqui na Agenda Econômica. Obrigada, professor. Nada. Mais uma vez pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. Esse dado é um dado que não está sendo ainda analisado, né? Não. Esse impacto real. E é a novidade do seu estudo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Se ele é um dado já certo ou se pode ter alguma mudança ainda sobre esse impacto, né? Porque você tem um estudo aí que vai de 6 meses a 2 anos, depois a gente detalha, mas eu queria que você começasse falando desse... É isso mesmo? Então, Antônia, eu fiz uma projeção, né, com base no anúncio que foi feito pelo governo americano, né, com base na nossa pauta de exportações, naquilo que o Brasil exporta para os Estados Unidos, né, e aí o que esse estudo faz é uma simulação do que pode acontecer com a economia brasileira se as tarifas forem mantidas indefinidamente. Então, tem um grande C aí, porque a gente sabe que o presidente Trump costuma voltar atrás nas decisões dele, enfim, né? Ele já acabou e recomeçou a guerra do Irã umas 15 vezes nos últimos meses. Pode ser que ele volte atrás também com respeito às tarifas. Mas, então, é uma simulação. Mas essa simulação para o período, por exemplo, de 6 meses, se ele mantiver essa tarifa por 6 meses, que é o prazo mínimo da sua simulação, esses dados podem efetivamente acontecer. São uma boa aproximação do que realmente pode acontecer. É lógico que quando a gente faz previsões de economia, né, nós adotamos aquela condição, né, ceteris paribus, tudo mais mantido constante. Então, pode acontecer do governo brasileiro conseguir abrir novos mercados no exterior e, com isso, você contrabalança os efeitos do tarifaço sobre a economia brasileira. Mas tudo mais mantido constante, o que
a simulação mostra o efeito mais provável sobre a economia brasileira dessa segunda onda do tarifaço do Donald Trump. Ou seja, tem um impacto real na economia. Ele não é brincadeira e não é só uma firula política, não é só uma questão política. Tem efeito real na economia brasileira. Então, tem efeito real. Agora, se a gente olhar para a economia brasileira como um todo, o impacto é até relativamente pequeno. Por quê? Porque os Estados Unidos vêm perdendo espaço como mercado de destino das exportações brasileiras. Tá? Quer dizer, primeiro tivemos, no início do século XXI, a emergência da China. Quer dizer, a China é hoje o nosso principal parceiro comercial, seguido pela União Europeia. A União Europeia no seu conjunto. Os Estados Unidos é só o terceiro mercado. E em função daquela primeira onda de tarifas que o presidente Trump adotou contra a economia brasileira em 2025, a participação dos Estados Unidos na nossa pauta de exportações caiu de 14% para 10%. Até porque aquele ano, 2024, foi um recorde de exportações do Brasil, depois 2025 já caiu muito. Exatamente. Então, veja, a gente está sofrendo esse segundo tarifaço, mas já de uma base mais deprimida de exportações para os Estados Unidos. Então, assim, o impacto global, segundo o modelo que eu utilizei, em 2 anos, seria algo como 0,3% do PIB de queda, o que é uma queda relativamente modesta, tá? Daria uns 40 bilhões de reais, mais ou menos, em 24 meses. Por uma economia de quase 13 trilhões de reais, que é o tamanho da economia brasileira hoje, isso não é um impacto muito significativo. Mas tem um porém, é que quando a gente olha a destruição de empregos, os empregos que vão ser perdidos são os empregos na indústria de transformação, que são empregos seritistas, ou seja, com carteira assinada, e são empregos que têm salários mais altos, ou seja, são empregos que exigem melhor qualificação dos trabalhadores e também os postos de trabalho são melhores. Vamos detalhar um pouquinho do começo, o que são essas tarifas. Okay. Elas já estão bastante divulgadas, vou pedir a Karine para colocar aqui no nosso telão, estão bastante divulgadas, mas eu acho que cabe ainda a gente fazer uma análise dos setores e também das diferenças, No total, elas atingem 23% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. E vamos começar então com a sobretaxa mais alta, que são 37,5%, e que pegam 16,5% das exportações. E aí é indústria, máquinas e equipamentos, móveis, tem madeiras, mas tem móveis, gorduras e óleos, calçados e confecções, que é uma indústria que o Brasil tradicionalmente há décadas exporta muito para os Estados Unidos, principalmente calçados. Aí estão esses melhores empregos que você falou, e qual é o significado para você, professor, dessas áreas estarem na maior sobretaxa? Então, por exemplo, máquinas e equipamentos, vamos botar um nome nisso aí, é a WEG, lá de Santa Catarina, que é a nossa campeã em termos de exportação de máquinas e equipamentos. Que tipo de máquinas especificamente? Então, são geradores de eletricidade, máquinas que produzem bens intermediários. Então, assim, inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático meu, eu tenho em casa um aparelho de ar-condicionado portátil, que ele é feito no Brasil, mas quando eu comprei esse aparelho, eu fui verificar se a marca era boa e eu vi que era uma empresa que exportava para os Estados Unidos. Falei, bom, se exporta para os Estados Unidos, então é uma empresa que fabrica um material bom e realmente, de fato, é um excelente aparelho de ar-condicionado. Então, a gente está falando disso. Calçados e confecções são setores com menor intensidade tecnológica que máquinas e equipamentos. Então, máquinas e equipamentos é um setor de alta intensidade tecnológica, mas calçados e confecções são altamente intensivos em mão de obra. Mão de obra, porque é manufaturado mesmo. Realmente usa muita mão de obra. Então, realmente, ali vai ser uma destruição grande de empregos. Vamos ver a próxima faixa, que é uma faixa um pouquinho menor, que a gente tem a sobretaxa de 25%, Pega realmente muito pouco, 1,9% das exportações, mas pega setores muito importantes se a gente pensar no agronegócio como açúcar e etanol, Que assim, e aí etanol tem a confusão, tem a briga, que os Estados Unidos não só não querem
importar brasileiro como querem exportar para nós, né? Máquinas agrícolas, maquinário elétrico, você já citou alguma coisa, ferramentas em geral, aqui também entra novamente confecções, equipamentos de mineração e calçados, que na verdade está nas duas, né? Confecção e calçados, elas estão com 25 mais 12,5, então na verdade elas estão naquela de 37. Ficam melhor lá. Mas açúcar e etanol, máquinas agrícolas, pegam um setor muito importante brasileiro, que é o agronegócio e seus arredores, né? Sim. Eu acho que nesse caso aí o que mais deve estar sendo atingido é o etanol, tá? Mas isso particularmente não me preocupa muito, porque a gente pode aumentar a demanda interna pelo etanol, aumentando a percentagem de... Já aumentou, né? Pois é, já aumentou. Acho que agora chegou no limite. Esse etanol aí, eu acho que realmente não vai ter muito efeito. Confecções e calçados, sim, como eu já falei, mas na verdade ele pegou na sobretaxa de 25 e a de 12,5. Ferramentas de jardinagem, acho que isso é muito pouco. Realmente, desse setor, esse aí eu acho que quantitativamente é muito pequeno. Vamos ver então a outra, que é a sobretaxa menor, sobretaxa de 2,5%, que pega 4,7% das exportações, que aqui também é mais um setor mineral, né? Pedras de gesso e semelhantes, entra aí muito na área de construção civil, né? Do que a gente exporta em termos de granito, que nós somos um grande exportador. Aí você pega estados como o Espírito Santo, tem uma cadeia de exportação de granito muito grande, o Ceará tem, a Bahia tem, ali Sudeste, podem ser bastante atingidos por essa parte, né? E de minérios também. Minérios, eu não me preocupo, porque minério você consegue diversificar mercado. Tá? Isso aí é a questão de relações diplomáticas. O que talvez seja mais complicado seja os pescados, porque são produtos que saem de áreas mais pobres no Brasil e que realmente dependem, né, dessas exportações, e são produtos perecíveis. E não dá para esperar, exatamente, né? Se pescou, tem que vender. Exatamente, são produtos perecíveis. Ao contrário dos minérios, você pode armazenar um tempo, né, e depois redireciona para outro mercado. Mas pescado é perecível e, assim, o pescador ou os produtores de pescado são, em geral, de regiões mais pobres do Brasil, que certamente vão ser muito afetadas por esse tipo de tarifaço. Na verdade, sim. Quando a gente fala desse tarifaço, ele é o atual, mas eu vou pedir a Karine para trocar, para colocar, que eu chamei de taxas ordinárias de 10%, que são aquelas taxas que já estão. Então, quando a gente pensa em 37,5%, na nova, é uma sobretaxa em cima já são 10%. Então, a gente tem aí quase 50% novamente. Meio que voltou em alguns produtos aquela taxa de 50% colocada inicialmente, né? Tem uma outra taxa que coloca aqui do que está um outro quadro que coloca as taxas ordinárias de 10%. Vamos trocar, que aí a gente vê exatamente que aí sim pega 52% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, que eles não sobretaxaram, porque é realmente que eles precisam muito, né? Isso. E é importante chamar a atenção que essas taxas ordinárias de 10% não é só para o Brasil, é para todos os países. Tá? O Trump, quando a Suprema Corte revogou, né, a capacidade do presidente dos Estados Unidos de, por atos executivos, aumentar tarifas de importação, que a Suprema Corte proibiu, aí então ele colocou uma tarifa cross the board, ou seja, para todo mundo, de 10%. E aí, quando a gente vê os produtos que estão sujeitos a essas tarifas, a gente vê que são produtos que os Estados Unidos não iam conseguir outro fornecedor, por exemplo, café. O Brasil é o maior produtor e exportador de café no mundo. Tá? E o café, ele tem uma característica de que a demanda dele é insensível à variação de preço. Ou seja, se você você vai tomar, sei lá, 3, 4 cafés por dia, por exemplo. Tá? Não é porque o preço do café aumentou 10, 15% que você vai reduzir a quantidade de café que você vai tomar. Ainda mais num país como os Estados Unidos, que é viciado em tomar café. Né? Laranja, a mesma coisa. Faz parte do café da manhã dos americanos ter suco de laranja.
Carnes, os Estados Unidos já foram o maior produtor mundial de carne, hoje não é, hoje é o Brasil. E por uma série de questões climáticas, etc., o rebanho bovino nos Estados Unidos atualmente está no menor nível em mais de 20 anos. Então eles precisam da exportação brasileira, né, de carnes. Então, se você for sobretaxar as carnes, o que vai acontecer é que vai aumentar o custo de vida para os americanos. Se você sobretaxar café, laranja, carnes... né? E já aumentou quando eles colocaram essa taxa para todo mundo, né? Eles colocaram para todo mundo, mas já teve algum aumento de preço. Mas eles deixaram de fora aqueles produtos que realmente eles não tinham como... diversificar e, senão, iam acabar dando um tiro no pé, no sentido de que ia aumentar a inflação nos Estados Unidos, ou esses, por exemplo, componentes aeroespaciais, eles usam isso na sua própria indústria aeronáutica, então eles iam tornar a Boeing ainda menos competitiva do que na relação, por exemplo, com a Airbus europeia, que, na verdade, a gente tem aí uma concorrência internacional no mercado de aviação. Basicamente dessas duas, Dessas duas, e que nos últimos anos a Airbus está tomando o mercado da Boeing. Tá? Ou seja, está fabricando mais aviões, os aviões são tecnologicamente superiores, então os americanos estão perdendo a liderança que eles tinham no mercado aeroespacial, está perdendo para a Airbus. Na aviação civil, bom, embora eles tenham lá uma indústria crescendo, que é a indústria militar, né? Com tantas guerras em que eles estão envolvidos. Sim, mas aí são duas coisas diferentes. Aí a indústria de defesa, tá? Que é uma coisa, e tem a aviação civil. Tá. A aviação a gente civil tá é Airbus. Aqui só de peças para aviação civil, né? Essas componentes aeroespaciais e aeronaves civis. Que é Embraer. Tá. Então, vamos então agora cair lá no levantamento que você fez, que é a próxima tela, que é bastante interessante para mostrar essa questão 6 meses, né? Vamos falar em termos de perda de PIB acumulado. Essa perda do PIB acumulado é o PIB relativo das exportações. É o efeito final sobre o PIB da queda das exportações. Então, o que acontece? Quando as exportações se contraem, isso gera um efeito inicial de perda de renda que se propaga para o resto da economia, é o chamado efeito multiplicador, né? Então, a fábrica X passa a exportar menos para os Estados Unidos, com isso ela demite uma parte dos seus funcionários. Com isso, os funcionários que são demitidos reduzem o consumo. Ao reduzir o consumo, também diminui as vendas do comércio local, que também vão demitir outros funcionários. Enfim, esse é o efeito multiplicador, né? É como se, para colocar uma imagem bem gráfica, pensa a seguinte situação. Você pega uma pedrinha e joga num lago. Tá? Quer dizer, aquela pedrinha, ao cair na superfície do lago, vai fazer uma primeira ondinha, depois uma segunda ondinha, uma terceira ondinha, né? Mas aquilo ali vai perdendo a força, né, na medida que se propaga. Isso é o efeito multiplicador. Tá? Então, o que aquela perda do PIB acumulado está medindo é o efeito final, né, derivado do multiplicador das exportações, no caso da retração das exportações. Então, veja, as exportações, a projeção é que em 6 meses elas caiam mais ou menos 8 bilhões de reais, um pouquinho menos. Isso é exportações só para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. A gente está falando aqui só de Estados Unidos. Só dos Estados Unidos. 8 bilhões de contração, né, de exportações para os Estados Unidos, gerando mais ou menos 14 bilhões de contração de PIB. É um multiplicador em torno de 1,7, 1,8, tá? Que é a estimativa para a economia brasileira. Em termos de queda relativa do PIB, como eu falei, a queda relativa é pequena, 0,11%. Agora, a destruição de vagas, 54 mil vagas, elas são vagas formais, com carteira assinada e na indústria de transformação, ou seja, salários mais altos. Isso realmente é preocupante, dada a precariedade do mercado de trabalho brasileiro. Quer dizer, a gente tem 40% da força de trabalho brasileiro informal ou autoempregados. Tá? Quer dizer, ou seja, a gente tem uma estrutura de emprego que é ruim e ela vai ficar pior depois disso.
Porque são os melhores salários e são as pessoas com melhor formação e mais bem qualificadas, de uma forma total. E os empregos com maior produtividade. Então, isso vai contribuir para a redução da produtividade da economia brasileira, que é um problema que nós enfrentamos já há 20 anos, de baixo crescimento da produtividade. Uma das razões do baixo crescimento da produtividade na economia brasileira está na nossa estrutura de emprego. Porque a maior parte dos empregos são empregos de baixa produtividade. Né? Então, e onde que estão os empregos de alta produtividade? Eles estão na indústria e estão nos serviços ligados à indústria. Né? E o tarifaço vai acertar em cheio a indústria de transformação. Agora, se o governo soltou um plano, né, um plano de emergência de apoio, que é basicamente financiamento a juros subsidiados, tanto o dinheiro, né, do Tesouro, do próprio Tesouro, quanto também do BNDES. Qual é o impacto desses financiamentos para evitar esse tipo de problema? Essas consequências? Então, veja, o financiamento, a ideia do financiamento é dar um fôlego para as empresas enquanto elas tentam buscar novos mercados. É para isso que serve. Tá? Agora, o financiamento não substitui a demanda, as vendas. Entendeu? Ou seja, aqui está na primeira coluna ali, são vendas que a indústria perde. Então, 8 bilhões em 6 meses, 15 bilhões em 12 meses, 20 bilhões em 24 meses. Então, isso tem que ser reposto. Financiamento não repõe isso, apenas dá um fôlego para a empresa não fechar as portas enquanto ela não consegue um substituto para essas vendas. Mas a gente precisa encontrar substituto para essas vendas, o que significa duas coisas. Ou nós encontramos mercados externos, né, alternativos aos Estados Unidos, ou a gente tem que compensar essa perda de exportações por aumento da demanda interna por esses produtos. E o mercado interno tem condição, o consumidor brasileiro hoje tem condição de substituir, digamos assim? Não tem. Existe um grande endividamento das famílias, isso inclusive está aí o Desenrola 3, que não me deixa mentir, né? A taxa de juros está muito alta, né? E tem coisas que simplesmente são produtos intermediários que as famílias não consomem. Sim. Quer dizer, você teria que ter um aumento da demanda final para que levasse ao aumento da demanda por esses produtos intermediários. Então, o que realmente pode ser feito é buscar novos mercados. O governo já está tentando fazer isso, já há conversas com a China a esse respeito, mas eu acho que também é necessário, nesse momento, buscar o apoio da União Europeia para a gente substituir uma parte dessas exportações perdidas para os Estados Unidos. Vamos então, e Índia? Porque assim, a Índia hoje é um mercado consumidor muito carente, quer dizer, precisa de absolutamente tudo, muito mais do que a China, né? E a gente tem um caminho aí que poderia ser possível, até porque a gente está com tarifas, um dos argumentos, né, para o tarifaço do Trump é que nós teríamos tarifas preferenciais, tarifas favorecidas para a Índia e para o México. Né? Eles usam isso como argumento. Vocês estão priorizando outros parceiros. A gente tem que lembrar que no caso da Índia, a Índia ainda mantém na Organização Mundial de Comércio o status de país em desenvolvimento, que o Brasil abriu mão no governo anterior. Tá? Então, como a Índia mantém o status de país em desenvolvimento, ela tem tratamento preferencial no comércio com outros países. Então, necessariamente. Necessariamente. Tá? Agora, a Índia, ela é um mercado grande em termos de número de pessoas, mas ainda é um PIB per capita muito baixo. Assim, ela deve ser 1/5 ou 1/6 do PIB per capita da China. Tá? Quer dizer, a China, embora tenha mais ou menos a mesma população, a renda per capita é muito mais alta. Quer dizer, aquela visão que a gente tinha aqui no Brasil 20 anos atrás, que na China os trabalhadores ganham um salário de escravo, etc., isso acabou. Tá? Eles hoje já têm salários melhores do que os brasileiros. Tem salários melhores que os brasileiros. A renda per capita da China já é maior do que a do Brasil. Tá? Então, assim, se a gente quer realmente um mercado que possa substituir o mercado americano, nós temos que olhar para países com renda per capita elevada, que não é o caso da Índia.
Se não a Índia, então quem, professor? E como é que fica o Mercosul? Então, para substituir o mercado americano, a gente precisa de um mercado que tem um grande número de consumidores, mas que também tem um poder de compra, né? E, nesse caso, existem dois candidatos óbvios, um é a China e o outro é a União Europeia. Quer dizer, a China tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a União Europeia 500 milhões de pessoas. Então, são mercados que potencialmente podem, no médio prazo, isso não é instantâneo, substituir as vendas que nós vamos perder com os Estados Unidos. O Mercosul é um problema porque o presidente da Argentina, infelizmente, gosta de causar. E ele também tem assim uma fixação com os Estados Unidos. Então, se fosse pelo desejo do Milei, ele já teria implodido o Mercosul. São os industriais e os empresários argentinos que não deixam, tá? Que têm muito interesse em manter o Mercosul e até mesmo em aprofundar o Mercosul. Mas a economia da Argentina, ela continua, que é a segunda maior economia do Mercosul, e é para onde a gente poderia ainda tentar mandar uma parte dos produtos manufaturados que exportamos para os Estados Unidos, é uma economia que ela não está bem. Tá? Quer dizer, na verdade, ela é uma economia dual, como diz o meu amigo argentino Martin Rapetti, da Universidade de Buenos Aires. Quer dizer, tem uma economia que é do agronegócio, essa está bem, tá? Como também está aqui a do Brasil, mas a indústria argentina e o que é voltado para o mercado interno está passando por uma crise muito severa, com destruição de empregos, etc. Então, a capacidade da Argentina, nesse momento, de substituir os Estados Unidos como mercado exportador para o Brasil, realmente é muito pequena. Qual, então, a grande medida a ser adotada nesse momento para diminuir esse impacto no Brasil? Olha, eu acho que a melhor coisa é tentar convencer o Trump a mudar de ideia. Tá? E para isso... negociando. Seguir negociando, mas eu faria uma coisa, que seria o seguinte: eu faria um embargo de exportações para os Estados Unidos, um embargo temporário, de exportações inelásticas, como café e minérios críticos, como o nóbio, etc. Faria um embargo temporário, dizer o seguinte: olha, enquanto durarem as tarifas, as sobretaxas de exportação para o Brasil, tais e tais produtos vão ter uma cota máxima de exportação de X, que é para forçar a elevação dos preços desses produtos no mercado americano, e aí os consumidores americanos sentirem no bolso. Lembrando que lá nos Estados Unidos vai ter eleições agora de midterm. Então, eu acho que tem que jogar nessa estratégia, que é muito mais fácil e muito mais eficiente você convencer o Trump de que a mudar de ideia. E como é que você convence o Trump a mudar de ideia? Mostrando que nós também temos dentes e somos capazes de ferir o Trump aonde mais dói, que é nas eleições de midterm. Bom, então é partir para a guerra, né? Pois é. Bom, professor, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Foi ontem? Foi antes de ontem. Tava vindo Ela presenciou. ônibus. Aí o homem viu ela com o braço feito a pintura e falou assim: ah, aquela moça ali é indígena? Eu falei assim, sim, por quê? É índio, né? Ele falou. Não, é indígena.
Aí ele foi e eu falei sim, por quê? Ele falou assim, deu pra perceber pelas tatuagens. Aí eu olhei assim pra ele, assim, com a cara assim, tatuagem. O homem veio me insultando até eu descer aqui. Veio, como chegou do lado de outra pessoa que não conhecia, começou a falar assim, aquela mulher ali indígena ali, aquela moça ali. Era índia que ele lá. falava. Veio. Olha só, olha, tá vendo ali, olha aí. Diz que é índia de verdade. Olha aí, olha que índia. Onde é essa tribo? Falando alto, dentro do ônibus. Aí ele falou assim, essa índia aí, que me deram uma índia dessa. Até eu descer, né? A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As facções criminosas, Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, foram classificadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como organizações terroristas. Um projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados propõe uma classificação semelhante aqui no Brasil. Nós vamos conversar agora sobre os efeitos dessa redefinição com o promotor de justiça Lincoln Gakia, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Olá, doutor Lincoln, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar do nosso programa Cidadania e Justiça. O senhor tem uma larga experiência, né, no enfrentamento ao crime organizado. Aí eu peço, então, se o senhor podia fazer só um pequeno resumo dessa sua história, sua trajetória para os nossos telespectadores. Bom, é um prazer falar com vocês. Eu sou promotor de justiça no estado de São Paulo. Há 35 anos eu atuo já no combate a organizações criminosas. Há mais de 20 anos, né, especificamente nesse setor, e basicamente essa é a minha atuação aqui no Ministério Público de São Paulo. E na opinião do senhor, assim, né, a gente sabe também, eu já vi que o senhor já conquistou, né, assim, venceu várias batalhas, né, nessa luta contra o crime organizado. O senhor precisou até de escoltas e essas questões, né? Então o senhor tem um contato assim, bem próximo. O senhor avalia que essas organizações são mesmo terroristas ou tem uma diferença aí? Não, tem uma diferença doutrinária, eu acho que preciso esclarecer. Na verdade, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC são organizações criminosas transnacionais, né? Hoje, nos termos da lei antifacção, já são enquadrados, né, na legislação nova, já são consideradas organizações criminosas ultraviolentas, né? Mas, na minha opinião, eles não podem, pelo menos frente à legislação brasileira vigente, ser consideradas organizações criminosas terroristas. Por quê? Porque nós adotamos o mesmo critério que é adotado pela ONU quando fizemos a nossa lei antiterrorismo aqui no Brasil, quando aprovamos a nossa lei antiterrorismo, e nós exigimos, né, para que se tipifique o crime de terrorismo, que a organização tenha uma finalidade política ou ideológica. E não é o caso do PCC e do Comando Vermelho. Essas organizações, como eu disse, são ultraviolentas, elas atuam com dominação territorial armada, elas, por vezes, praticam atos de natureza terrorista, mas o objetivo dessas organizações, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, é o objetivo econômico, né, de ganhos
financeiros com atividades ilícitas. Então, por esse motivo, ele não poderia ser classificado como organização terrorista, né? Essa é a atual situação frente à legislação brasileira. Agora, há quem diga também, né, assim, alguns especialistas consideram que, apesar de não ter, assim, essa motivação política nem ideológica, assim, explícita, esses grupos, eles realmente, eles dominam todo um território, eles exercem não deixa de ser um poder político, né, sobre quem está ali sob o domínio deles, né? Isso não entra em consideração? O senhor não considera isso? Na minha opinião, não, né? Eu, inclusive, tenho uma classificação para o PCC e para o Comando Vermelho de organizações criminosas mafiosas, né? São organizações, inclusive, mais sofisticadas do que outras que nós conhecemos no Brasil. Veja que nós temos cerca de 88 facções criminosas no país, mas essas duas, o Comando Vermelho e o PCC, elas já atingiram, inclusive, um estágio de máfias, né? São organizações criminosas mais qualificadas, né? Com uma atuação transnacional, com uma formação empresarial. No caso do PCC, já com infiltração nos poderes do Estado, com presença na economia formal, e também nós temos a situação de atuação transnacional em mais de 28 países do PCC. Mas isso não torna essas organizações organizações terroristas, né? Já tivemos, inclusive na lei antifacção, na primeira versão da lei antifacção, tivemos uma tentativa de se equiparar as organizações criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, a terrorismo. E depois o próprio Congresso abandonou essa tentativa e classificou, né, de maneira mais técnica, a meu sentir, essas organizações como organizações criminosas ultraviolentas, né, que são aquelas que têm aí características mais graves, inclusive, do que as de terrorismo. Veja que a lei de terrorismo tem uma pena máxima de 30 anos. A legislação nova, a lei antifacção, ela tem penas que podem chegar de 20 a 40 anos e até, em alguns casos, chegar a 60 anos, né? Com impossibilidade de progressão de regime, de outros benefícios da lei penal e processual penal. Então, até eu considero o enquadramento na lei antifacção mais grave do que se tivéssemos considerado como organizações terroristas. Que existe, talvez, no próprio imaginário popular, assim, uma impressão, né, que terrorismo seria mais grave, mas então não é bem assim, isso não é dessa forma. Me parece que essa discussão está um pouco, vamos dizer, contaminada, né, pela politização do tema, né, determinado segmento político mais ligado à direita defende o enquadramento do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. E outro segmento político, inclusive grande parte da academia, entende que não, né, que o PCC e o Comando Vermelho, eles não têm, como eu disse, esse objetivo ideológico político, é apenas econômico, né? Isso não tira a gravidade dos atos praticados por esses criminosos. Ninguém aqui está defendendo o PCC ou o Comando Vermelho, e até eu digo que se tivéssemos classificado como terrorista, a gente até ia, de certa maneira, prejudicar a persecução penal e as investigações no Brasil. Primeiro, como eu disse, porque a lei antifacção prevê uma pena maior, prevê ferramentas, inclusive, de confisco de bens, né, de asfixia financeira mais modernas do que aquelas previstas na lei antiterrorismo, e uma pena maior, né, pode chegar de 40 até 60 anos. E não é isso apenas. Se tivéssemos classificado essas organizações como terroristas, o crime de terrorismo, ele é um crime contra o Estado brasileiro. Portanto, a competência para julgamento seria da Justiça Federal. No nosso entendimento, nem a Polícia Federal, nem a Justiça Federal teria condições de arcar com as investigações e o julgamento
de todos os atos praticados por organizações criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho no Brasil. Né? Haveria até um decréscimo nas investigações e mesmo nos processos, porque a Justiça Federal e a Polícia Federal não têm, assim, vamos dizer, um grande número de juízes e de policiais para fazer frente a essa atuação no Brasil todo. Então, por esses motivos técnicos, né, e também doutrinários, entendo que não seria conveniente classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, mas, repito, não retiro a gravidade dos atos praticados por essas organizações que estão dominando territórios, cidades, estados, cerca de 30% do país, de certa maneira, já é dominado por organizações criminosas. A gente precisa agir, o Estado precisa agir de maneira dura, mas não é com essa classificação que nós vamos obter algum tipo de benefício. Agora, a gente está falando até aqui sobre a classificação nacional aqui do Congresso brasileiro, na legislação brasileira. Só que desde junho, os Estados Unidos consideram essas organizações como terroristas, né? Isso significa o quê para nossas, né, para a cooperação internacional, para as investigações, né? Assim, a troca de informações e o sigilo, de que forma essa mudança afeta as investigações? Os Estados Unidos considera organizações que têm objetivo econômico, né, como é o caso dos cartéis mexicanos e colombianos, né, da facção aqui venezuelana Trem de Aragua, por exemplo, de equiparar essas organizações a organizações realmente de natureza terrorista, como é o caso, por exemplo, do Estado Islâmico, né, da Al-Qaeda, etc. E o PCC e o Comando Vermelho também vieram a ser classificados pelos Estados Unidos, né, e equiparados a terroristas. Então, para os Estados Unidos, não há diferença entre o PCC, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Né? Quais as consequências dessa classificação para o Brasil? Em que pese ser um ato interna corporis, um ato de soberania americana, né, ele acaba tendo efeitos extraterritoriais, né, inclusive atingindo ou podendo atingir empresas, instituições financeiras e mesmo pessoas aqui no Brasil, não só nos Estados Unidos. Então, num primeiro momento, quando se classifica essas organizações como o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, os Estados Unidos está, por exemplo, deixando aberto, né, uma possibilidade de bloqueio de bens, de congelamento de ativos, não só de pessoas físicas, brasileiros ou não, né, que tenham ligação com essas organizações, como o PCC e o Comando Vermelho, mas como de empresas também. E esses efeitos não são só nos Estados Unidos. Então, eventualmente, eles podem ser aplicados e ter um efeito extraterritorial até no Brasil, porque os Estados Unidos têm uma força muito grande, principalmente no seu sistema financeiro e bancário. Então, uma sanção americana, ela pode, por exemplo, ter reflexo para instituições financeiras brasileiras e para empresas também. E aí nós temos um segundo reflexo também, que seria, claro, numa situação remota, mas é possível, a possibilidade dos Estados Unidos praticar intervenções militares fora do seu país sem o consentimento de outras nações. Então, teoricamente, pelo menos em teoria, os Estados Unidos poderia praticar ações militares no Brasil contra, né, ou sem o consentimento do Brasil. Então, são esses os riscos que essa classificação americana ela pode causar, mas também tem, né, um reflexo que seria, teoricamente, né, de melhorar a cooperação internacional. A gente precisa ficar atento a isso, se realmente vai melhorar, e se não vai haver algum tipo de decréscimo na cooperação que já existe. A intenção é melhorar, mas pode haver um decréscimo? A partir do momento que os Estados Unidos classifica essas organizações como terroristas, então basta uma ordem executiva do Tesouro Nacional, né, da OFAC,
que é o setor norte-americano que pratica essas sanções, para que empresas e pessoas físicas sejam sancionados. E quando essas empresas ou pessoas, no caso ligadas ao PCC, elas são identificadas, o problema sai da área de segurança pública nos Estados Unidos e vai para a área de defesa. Então, quem responde agora seria o Pentágono, né, que é responsável pela defesa norte-americana, e a CIA. Claro que as agências como o FBI e a DEA continuarão a trabalhar, porque, na verdade, são organizações criminosas ligadas ao tráfico internacional de drogas. Mas nós não sabemos como se dará essa cooperação, né, se hoje ela existe. Eu mesmo aqui, pelo Ministério Público de São Paulo, nós temos aí troca de informações de maneira muito fluida e muito ágil com o FBI e com a DEA. Nós temos, inclusive, investigações conjuntas em andamento. Mas a partir do momento que há essa classificação, pode ocorrer, veja, não é algo que nós temos certeza, das informações passarem a ser classificadas pelo governo norte-americano, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, como informações secretas ou confidenciais. Se isso ocorrer, quer dizer que a gente não pode receber, pelos canais que nós já recebemos, essas informações passadas diretamente pelo FBI, por exemplo, e pela DEA, né, que são agências policiais norte-americanas. E aí passaria a ser a CIA quem iria tratar disso, e lembrando que o Brasil não tem nenhum tipo de cooperação com a CIA. A CIA não tem representação aqui no Brasil e nós nunca tivemos nenhum tipo de cooperação com a CIA. Recentemente, eu gostaria de lembrar que nós tivemos a sanção a brasileiros, já pelo esse decreto, né, que seriam brasileiros, 2 brasileiros, inclusive aqui de São Paulo, e 3 empresas no Brasil, mais uma em Portugal, que já foram classificadas pelo OFAC como empresas e pessoas que colaboravam para a lavagem de dinheiro do PCC. Então, já está ocorrendo isso. Houve até vamos dizer assim, houve um descompasso entre essa informação dos Estados Unidos, esse decreto, e as ações da Polícia Federal no Brasil, que já estava os mandados de prisão prontos para atuar contra essa organização, contra esse grupo, né, formado por esses 2 brasileiros e outros que estão sendo procurados, inclusive, e a Polícia Federal foi surpreendida por essa divulgação, né, e essa classificação norte-americana. Então, nesse primeiro momento, já se mostra um descompasso, né, uma falta de cooperação. Então, se imaginar que a cooperação vai melhorar, pelo menos na primeira classificação, já houve um decréscimo. Explica para a gente, apesar da gente ouvir muito falar nessas siglas, né, CIA, FBI, eu imagino que a grande maioria dos brasileiros não sabe muito bem a diferença, né? Todos os 2 são órgãos de investigação americana, né? O FBI seria mais ou menos a Polícia Federal. Qual é a diferença? Exatamente, né? O FBI é a Agência Federal de Investigações dos Estados Unidos, que é uma espécie de polícia federal, que eles têm também lá as polícias nos estados e tem as polícias municipais também, né? Os Estados Unidos tem mais de 1.700 polícias. Porém, o FBI é aquela que ela atua em todo o território norte-americano em casos, né, de competência federal. Então, há crimes mais graves, como o terrorismo, por exemplo, também, e como o narcotráfico internacional, eles são de atribuição, de competência do FBI. E eles têm também lá a agência, né, a polícia que é especializada em drogas, que é a DEA, né, que também tem uma atuação nacional em todos os Estados Unidos e atua até fora dos Estados Unidos. Mas quando essas facções são classificadas como terroristas, então sobe o nível, né, de risco para os Estados Unidos, e a CIA, né, que é o Departamento de Inteligência norte-americano, que seria o equivalente à ABIN no Brasil, então a CIA passa também a atuar, porque eles consideram isso organizações que tragam risco
para os Estados Unidos, né, para o Estado norte-americano. Então, a classificação sobe, o FBI e a DEA continuam atuando, mas também quem coordena essas, vamos dizer, informações é a CIA e o próprio Pentágono também, que são as Forças Armadas. E aí, nesse caso, o nível de sigilo é maior e existe menos cooperação? Olha, não necessariamente, né? Nós esperamos, inclusive, que a cooperação internacional com os Estados Unidos melhore. Os Estados Unidos, inclusive, anunciou isso, que essa classificação vai melhorar a cooperação com o Brasil, a troca de informações e até ajuda, né, ao combate a essas organizações criminosas. Eu faço algumas ressalvas, porque... como eu disse, né, conversando inclusive com policiais do FBI, estive lá em março desse ano em reuniões com eles em Boston, inclusive em operações que nós já temos em andamento em conjunto aqui no Brasil, em São Paulo, e eles lá em Massachusetts. Eles me disseram que também não sabem se haverá alguma restrição na troca de informações, porque se as informações passarem, ou pelo menos alguma delas, a serem classificadas pela CIA como secretas ou confidenciais, essas informações não podem ser compartilhadas, né, de maneira simples com o governo estrangeiro. Então, esse é um risco que a gente corre. Mas veja, eu penso também que nós devemos imaginar que a situação já está posta, né? A classificação já foi dada pelo governo norte-americano. Não há na história nenhum caso do governo norte-americano, mesmo que o Trump saia do poder, do governo norte-americano ter revogado essas classificações. Normalmente elas permanecem. E aí eu acho que o Brasil precisa sim, né, buscar através de canais diplomáticos, de diálogo com os Estados Unidos, melhorar de fato a cooperação internacional, né? E a gente espera que isso ocorra. E há um risco também que eu gostaria de mencionar: as empresas no Brasil, principalmente aquelas que operam com importação e exportação, e também as instituições bancárias, todas elas, o sistema financeiro brasileiro, eles estão ainda, né, num compasso de espera, todos eles preocupados com os reflexos que podem ter essa classificação, porque eles podem ser atingidos e impedidos de operar, né, com dólar, por exemplo, com o código SWIFT e ter outras sanções, se os Estados Unidos, por exemplo, entenda que a instituição A ou B, ela de alguma maneira, por exemplo, manteve aplicações ou contas de alguém ligado ao PCC ou ao Comando Vermelho. Então, essas instituições podem vir a ser sancionadas também, né? Portanto, os setores de compliance interno, né, de prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo, precisa ser reforçado nessas instituições aí, financeiras brasileiras e nas empresas também, né, grupos empresariais que atuam principalmente no ramo de importação e exportação e tenham, de alguma maneira, algum negócio com os Estados Unidos. E é necessário fazer algum ajuste na legislação brasileira, nas políticas públicas, para melhorar essa relação? Olha, eu não vejo, na verdade, necessidade de alteração legislativa. Como eu disse, nós passamos por alteração legislativa agora já, né, inclusive esse ano. E está satisfatória essa classificação atual? O senhor acredita que ela funciona bem? Ela agora, eu acho que está satisfatória. Eu, inclusive, fiz parte do grupo de trabalho que foi montado pelo Ministério da Justiça para elaborar o primeiro texto, né, que foi mandado do PL Antifacção, que foi encaminhado ao Ministério da Justiça, lá sofreu algumas alterações e depois foi encaminhado para o Congresso. Então, tem pontos muito positivos na legislação nova, alguns, né, precisam talvez ser submetidos ao crivo do judiciário, na aplicação, para ver como é que vai ficar, mas é uma legislação nova que prevê ferramentas, né, para nós que atuamos aí no combate ao crime organizado, ferramentas muito importantes, né, de descapitalização dessas organizações criminosas,
As próprias sanções, como eu disse, são mais severas do que a que nós tínhamos. Não há nenhum crime hoje no Brasil punido com uma pena maior do que a que foi aplicado aí às organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho ultraviolentas, né? E nós já tivemos, então, a discussão, nessa fase de discussão do PL antifacção, já tivemos uma discussão se enquadrávamos ou não essas organizações, essas facções como terroristas. O próprio Congresso abandonou essa discussão no PL, na relatoria do deputado Henrique, e modificou, né, a sua primeira versão, e aí passou a considerar, então, essas organizações como ultraviolentas, mas não como organizações terroristas. Eu sei que há aí em andamentos no Congresso projetos, né, que pretendem novamente discutir esse tema. Eu acho que é legítimo, né, que o Congresso o faça, mas eu lembro que essa discussão já ocorreu em 2016, né, quando nós tivemos aí a nossa lei antiterrorismo aprovada, e ocorreu agora, já neste ano 2026, quando tivemos a aprovação da lei antifacção. Eu não vejo como necessário, para que nós tenhamos uma melhoria na cooperação internacional, que nós tenhamos alteração legislativa. Agora, é preciso ter um diálogo, né, do Estado brasileiro com também o Estado norte-americano, o governo brasileiro, o governo norte-americano. É necessário que nós tenhamos equipes conjuntas de investigação. Eu venho batendo nessa tecla que a gente precisa, de fato, para além da cooperação internacional, que a gente já tem, né, acordos de cooperação assinados com os Estados Unidos, assinados com a maioria dos países da Europa, enfim. Mas é preciso que esses acordos saiam do campo formal e que, de fato, a gente tenha ações, né, para melhorar internamente o combate a essas organizações, porque, de fato, se a população, em pesquisa recente, entende que elas devam ser classificadas, ou entende na sua maioria, que elas devam ser classificadas como terroristas, é porque a população está sentindo na pele, né, o que essas facções de fato praticam nas comunidades aí, principalmente no Rio de Janeiro, né, e outros estados do Brasil, aqui em São Paulo também, mas não é com a classificação que a situação dos criminosos vai piorar. Então a gente precisa de fato, se os Estados Unidos querem nos ajudar, eu acho que eles podem nos ajudar com equipamentos, com recursos, com capacitação de policiais. Aqui, por exemplo, eles têm um sistema de vigilância por satélite que praticamente atinge o mundo todo. Então, eles poderiam nos ajudar, sim, né, no combate a esse tráfico internacional de cocaína para a Europa, em combater, né, essa cocaína que vem aqui da América do Sul, da Bolívia, do Peru e da Colômbia, e passa pelo Brasil. Uma parte fica aqui no Brasil, mas uma grande parte vai para a Europa. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo hoje, perde só para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não é o nosso mercado final. O mercado final é a Europa, mas os Estados Unidos pode sim nos ajudar, né, nesse combate. Eu acho que a gente precisa agora, a partir do momento que houve a classificação, tentar melhorar, como eu disse, a situação, né, e não piorar. Então, melhorar como? Que os Estados Unidos, de fato, nos ajude aí a combater a entrada dessa cocaína no Brasil e a saída dela mesmo para a Europa. Dr. Lincoln Gaquia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania e Justiça. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no YouTube da TV Senado. Muito obrigada pela companhia e continue assistindo a nossa programação. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas?
A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nunca doei sangue, mas eu penso sim em doar sangue. Eu nunca parei assim para pensar nisso, mas se precisar, com certeza eu doaria. Eu acho que às vezes até a falta de importância, porque se você falar assim, não, eu vou doar, eu tenho esse compromisso de doar, você consegue, né? Mas às vezes na correria do dia a dia você nem se atenta a isso. A falar assim, não, tem alguém precisando. Nunca teve um momento que me fez pensar sobre isso, tipo, sei lá, às vezes quando eu tava no hospital, talvez, mas de resto eu não penso muito. Eu não tenho muito medo. Você tem medo de agulha? Muito. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Do sangue doado, temos as hemácias, o plasma, plaquetas e o crio. Daí por que dizer que uma bolsa de sangue pode salvar 4 vidas. Kelly, me fala um pouquinho sobre a importância do Hemocentro. O que vocês fazem aqui? Os hemocentros públicos, eles são responsáveis pela coleta, processamento, distribuição e atendimento 100% da rede pública de saúde do país, para atender todos os pacientes que precisam de transfusões, seja em situação pontual, urgente, seja para atender aqueles pacientes que têm doenças crônicas e precisam de transfusão para, de fato, se manterem. O sangue possui diversos componentes e a gente tem as hemácias, as plaquetas, os leucócitos, que são as células de defesa, os fatores de coagulação. Então, a gente tem circulando diversos componentes que são muito importantes para as funções vitais. A gente precisa do oxigênio, né? Então quem vai carregar isso são as hemácias. E quando a gente tem uma hemoglobina baixa, a gente tem uma anemia. Quando a gente tem uma plaqueta baixa, a gente tem a necessidade de transfusão de plaquetas. Então, a depender da necessidade, a gente precisa de um componente e aí que entra a doação de sangue. Parte das estratégias da captação, esse trabalho junto aos multiplicadores para que a gente consiga organizar grupos. Então, se você, dentro da sua realidade, do seu meio, dos seus contatos, se você conseguir reunir pelo menos 10 pessoas interessadas em doação, nós conseguimos disponibilizar transporte para o deslocamento desses grupos e também, se for um grupo mais pujante, com pelo menos 100 candidatos, conseguimos organizar a nossa coleta externa. É a segunda vez que eu vou doar, estive aqui em 2018 e também no movimento também social, da igreja, enfim, viemos coletivamente. E hoje nós viemos também coletivamente representando a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF, onde os servidores se mobilizaram lá para vir doar sangue.
E aí veio uma turma hoje e vai vir uma turma amanhã também. É a primeira vez que estamos doando sangue, sempre tive que ter essa experiência, hoje estou tendo e estou satisfeito. É essa busca que às vezes a gente faz para doadores específicos, né? Aquela busca ativa de doadores específicos para o tipo de sangue que aquele paciente específico precisa receber, né? Considerando esses outros antígenos além, né, do ABO, que é o A, o B e o O, e o positivo e o negativo. Eu dou sangue, acho que já doei umas 3 vezes desde que eu fiz 18 anos. Eu sou O negativo, né? Então para mim é particularmente importante. É porque o O negativo, ele é o doador universal, né? Então quando você não consegue fazer a tipagem sanguínea da pessoa no local que ela está mais necessitando, você usa o O negativo, que é como se fosse o coringa da situação. Você não pode colocar um outro tipo sanguíneo errado naquela pessoa porque ela vai morrer. Então, na dúvida, você tem que sempre usar o O negativo. Um amigo que estava internado e estava necessitado de uma certa quantidade de sangue, e aí reunimos alguns amigos e fizemos a doação para ele. É o sentimento de poder contribuir de alguma forma, né? Para um colega, na verdade, a gente não conhecia, mas foi um amigo de um amigo que estava necessitando, ele contou a situação e nós fizemos um grupo e fomos até o hospital e um grupo bom doamos sangue para ele. A doação de sangue, ela é muito importante porque as pessoas, no momento que mais precisam, recorrem a esse procedimento, né? Por exemplo, eu já tive situação em que familiar meu precisou de transfusão e contou com a ajuda, né? Contou com esse importante serviço. Sensibilizar e fidelizar. Como é que a gente consegue isso? Bom, antes de mais nada, sempre trabalhar a questão da educação em saúde. Então, desmistificar o que é os mitos, as lendas urbanas que nós temos ainda relacionadas à doação de sangue. Nós ainda ouvimos muito, por exemplo, se eu for doar sangue eu vou me contaminar. Não existe, pessoal, qualquer possibilidade de contaminação para o doador. Você não vai, afinal, engrossar o sangue, não vai engordar ou emagrecer, não é viciante. A gente brinca que o vício é no sentido da solidariedade, do altruísmo, dessa responsabilidade social e, acima de tudo, um gesto de cidadania. Eu acho que não falta a informação, falta o interesse da parte das pessoas, né? Até porque hoje em dia a gente tem tudo nas mãos, tem internet, né? Todo mundo tem um celular, tem acessibilidade, então é a falta do interesse. É porque o problema da doação de sangue, acho que é mais uma questão de iniciativa, entende? Não dói doar sangue, só que as pessoas não pensam nisso como sendo a coisa mais importante, que elas vão sair da casa delas de manhã e vão lá doar sangue 7 da manhã, entendeu? Eu acho que se fosse criado um sistema maior de incentivos para doação de sangue, seria bom. Poderia existir algum tipo de projeto que o governo poderia fazer, né, para incentivar os jovens, né, mostrar isso nas escolas, para eles já crescerem com esse sentimento. Eu não posso estar ajudando com dinheiro, né, não posso estar ajudando financeiramente, mas eu posso estar ajudando doando sangue. Falta mais informação, mas na escola mesmo eu já vi o povo indo lá na escola pedindo doação de sangue. Então só falta mais informação mesmo, porque incentiva. Exemplo, a criançada vai lá, chega no pai, você podia doar sangue para ajudar alguém, aí seria bacana. Aí o pai já começa a pensar, muitas vezes nem pensa, né? A criança chega, influencia. Aí por isso que ajuda muito essas campanhas. Eu lembro de uma campanha que teve, se eu não me engano foi na Inglaterra, para doação de sangue, com times de futebol. Então, se eu não me engano era o Arsenal, esses times maiores, e falar qual é a torcida que mais vai fazer a doação de sangue. Era uma competição entre as torcidas dos times para ver quem mais doaria sangue. Se eu não me engano, depois disso, a quantidade de doação de sangue aumentou coisa de 70%. Eu acho que esse tipo de programa é bastante interessante. E assim, manter os estoques em níveis seguros, adequados, porque afinal de contas, hoje no Hemocentro de Brasília, por exemplo, a nossa meta de doações é de 180 bolsas dia. Nós precisamos garantir essa regularidade no fluxo de doações, porque... E aí a educação em saúde entra de novo na pauta. É importante que a população saiba que cada componente do sangue tem um prazo de validade. Aqui nós estamos no local de armazenamento de hemocomponentes, então fica toda a refrigeração. Então a gente aqui armazena tanto os hemocomponentes que vão ser transfundidos nos pacientes que vão estar precisando, tanto os reagentes que a gente utiliza para fazer os testes pré-transfusionais. Ele tem um prazo de validade. Geralmente, dependendo do hemocomponente, as hemácias ela é em torno de 30 a 41 dias, se eu não me engano. Mas todas as bolsas elas são sinalizadas, de quando foi a coleta até quando o prazo máximo da utilização. As plaquetas elas são em temperatura ambiente
entre 22 a 24 graus e elas têm que estar em constante agitação. Por isso desse equipamento aqui. Na primeira gaveta, sempre das mais antigas para mais novas. Porque a gente tem que sempre estar liberando as mais antigas. Elas vêm identificadas com o código de barra. Então a gente não sabe quem foi o doador, não tem essa discriminação. Então a gente não sabe, o doador é anônimo. Aí tem todas as informações. Essa daqui é a rastreabilidade. Então se um paciente tomou essa bolsa e teve alguma alteração que precisa ser identificado e tudo, vai ser tudo, só o Hemocentro tem acesso. Aí aqui a gente também precisa estar guardando todos os rabichos, que é um pedacinho da bolsa que o paciente utilizou. Porque caso aconteça qualquer reação, qualquer intercorrência, a gente tem um pedacinho para a gente localizar quem era o doador, se teve alguma coisa o que aconteceu para chegar a ter esse tipo de reação no paciente. Então a gente guarda por 7 dias. Muitas vezes nós somos abordados por voluntários que querem ajudar o Hemocentro. Nossa, eu tenho 300 pessoas. É importante a gente trabalhar com esses quantitativos, mas isso não pode ser algo pontual. Eu não posso receber hoje 300 e amanhã 50, 100, por conta principalmente do prazo de validade e da necessidade, que é permanente. Como é que é o dia a dia de quem trabalha no banco de sangue? A gente acaba mesclando algumas atividades, porque tem a parte do banco de sangue mesmo, das necessidades transfusionais, a discussão dos casos com a equipe do hospital, quando se precisa transfundir, e também as atividades ambulatoriais, né, do ambulatório da hematologia geral, e também a avaliação dos pacientes internados que precisam de alguma investigação hematológica. Além disso, as transfusões que acontecem de forma ambulatorial e também outras atividades como infusão de ferro e de medicações que precisam ser feitas nos pacientes que fazem acompanhamento aqui no ambulatório da hematologia. O paciente está descompensado, precisa de plasma, precisa de crio, precisa de plaqueta, precisa de sangue, nós estamos prontos para atendê-los. Nós não temos um estoque de plaquetas aqui no banco de sangue, não tem nenhum hospital da rede. Ele fica no Hemocentro, mas a gente solicita, prontamente o Hemocentro envia para nós, conforme a gente faz a solicitação. Precisamos do sangue e precisamos de mais pessoas que doem mais sangue, né? Porque muitas das vezes fica em falta, né? Graças a Deus a gente nunca precisou faltar por falta de sangue, graças a Deus sempre teve, mas a gente vê a importância do doador. A gente viu agora há pouco, entrevistou mãe e filho ali, numa das etapas da transfusão. Você podia explicar o que a gente estava... Ele estava fazendo uma êxtase sanguínea. Ele estava, no momento que vocês estavam fazendo a entrevista com ele estava hidratando. Posteriormente, ele iria fazer uma sangria, que é tirar o sangue dele, né, em 2 etapas, para posterior ele transfundir. Hoje ele vai receber 2 bolsas de sangue. Às vezes a pessoa sofre um acidente e aí precisa de sangue, né? Perde muito sangue, né? Às vezes, não só disso, né? A cirurgia, né? Tem vários, né, que precisam, né? E ele faz transfusão de sangue a cada 21 dias e faz a retirada também, que é a sangria, a cada 21 dias. Quando a médica falou que antigamente a gente não tinha muito acesso, né? Então a gente, quando falava de transfusão de sangue, era um bicho de 7 cabeças, né? Era um medo, sei lá. A gente imaginava 1001 coisa, não sei, vai furar onde, vai fazer como a transfusão, para onde que vai tanto sangue, até isso a gente se perguntava. Mas hoje, graças a Deus, a gente é bem tranquilo também. Os médicos sempre vêm orientando bastante a gente sobre essa questão, sobre a importância, sobre os cuidados. Então hoje é bem tranquilo. A história mais marcante que teve para mim, mais inusitada, foi de um doador que foi doar para uma criança, para um feto ainda, né, uma transfusão intrauterina, e simplesmente o nome do doador era Jesus. Não o sobrenome, sim o nome principal. Ou seja, o sangue de Jesus iria salvar uma vida, literalmente. Como a gente acompanha os pacientes aqui no ambulatório, eles vêm recorrentemente, né, com a gente. Então, a gente cria um vínculo com o paciente, com a família, e a gratidão que a gente percebe, né, no olhar dos pacientes, de serem cuidados, de serem atendidos
de uma forma especial, né? Porque não é só um paciente com uma doença, é o paciente tal. Tem um episódio muito específico que foi muito emocionante para todos nós. Uma paciente que precisou de transfusão, de algumas transfusões, em 2 momentos da vida dela, momentos diferentes, e ela era tão grata ao Hemocentro, ao trabalho do Hemocentro e aos doadores, que ela resolveu se casar aqui no nosso auditório, porque ela queria que os servidores e alguns doadores também participassem dessa grande alegria na vida dela. Então, assim, foi um momento para mim muito ímpar, eu acho que eu nunca vivi outro momento como esse aqui no Hemocentro, de alegria, de satisfação e de agradecimento e reconhecimento aos doadores. Lei federal regulamenta a coleta, processamento e distribuição do sangue e seus derivados. A Constituição proíbe todo tipo de comercialização do sangue. Está previsto em projeto de lei o Junho Vermelho, uma campanha de saúde pública para estimular a doação. 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Em 2023, o Sistema Único de Saúde coletou mais de 3 milhões de bolsas de sangue, ou seja, participação de 1,6% da população brasileira. Eu acho de boa, mas eu entendo que tem gente que tem medo de agulha, né? Para essas pessoas é compreensível não quererem doar. Muita gente, um dos maiores temores é a agulha. A agulha, sempre um relato. Eu atendi um senhor aqui agora, né, um senhor forte, robusto, mas em pânico. A gente conversou, a gente foi acalmando e ele saiu satisfeito. E o relato dele no final foi: por que eu não vi antes? Essa que foi a última frase dele. Então essa coisa toda, essa transformação, esse vínculo que a gente vai criando desde a primeira doação até doações recorrentes, pacientes, doadores que doam que há vários anos, a gente vai criando esse elo, vai criando essa amizade, literalmente. Condições básicas para doação: ter entre 16 e 69 anos, 16 e 17 por serem adolescentes, precisam da autorização do responsável legal, idosos precisam ter realizado sua primeira doação antes dos 61 anos. É importante que a pessoa esteja em boas condições de saúde, não esteja, de uma forma geral, em uso de medicamentos, né, que venha bem hidratada, tenha dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e traga um documento oficial com foto. Na primeira vez que eu fui doar sangue, eu tava de jejum, achando que era tipo tirar sangue, e aí eu não consegui doar porque o médico falou que se eu doasse, talvez eu passasse mal e desmaiasse. Então vão bem alimentados para doação de sangue. Só não comer uma coisa muito pesada, não come uma picanha antes da doação de sangue. Como um creme crack, um pão de forma e vai que tá tranquilo. Doação de sangue eu acho muito importante, né, para salvar a vida. Que uma hora minha família também pode precisar, como outras pessoas também podem precisar, de um sangue que para doar não vai demorar muito, né? Vai ser rapidão, coisa de 20 minutos do seu dia. É muito importante, né, para ajudar as pessoas, né? Tem tipos de sangue que são muito difíceis de conseguir e a gente tem sempre que estar tentando ajudar o próximo, né? Às vezes uma pessoa da sua família pode precisar e você não pode ter, né? Mas outra pessoa pode ser compatível, né? E pode estar ajudando. O processo é simples, rápido, ele deve durar em torno de 40 minutos a 1 hora aqui no Hemocentro de Brasília. Temos reforçado a importância do agendamento, que foi uma estratégia muito importante no contexto da pandemia da Covid, mas que, por uma questão estratégica, optamos em manter justamente para a gente conseguir cadenciar os atendimentos ao longo do dia e também como mais um quesito em questões de educação e saúde, até para desmistificar aquele vínculo que as pessoas fazem entre doação de sangue e exames. Se eu vou fazer um exame laboratorial, geralmente eu preciso estar em jejum, primeiro horário do dia. Para doação de sangue, não, pessoal. Você pode doar sangue à tarde, tranquilamente. Por isso que o Hemocentro funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h. A doação é um ato de amor, né? Porque a doação de sangue, ela salva vidas. Então, assim, é muito importante que as pessoas se solidarizem, né, com a gente que precisa, né? Que a gente precisa. E que não tem, assim, um medo, né? Realmente tem mitos, mas é bem tranquila a doação, é bem tranquila. Sempre tem médico ali orientando, ajudando, e é muito importante. Isso ajuda muito as pessoas que estão precisando de sangue e tal. E ajuda as pessoas, é importante ajudar as pessoas. Que as pessoas sejam um pouco mais solidárias, né? Que procurem ajudar, porque
muitas das vezes a gente não sabe, mas tem muita gente no hospital precisando de sangue, né? E independente de ser compatível ou não, mas lá tem o banco de sangue, tem todos os tipos de sangue. Então, se a pessoa quiser e puder doar, é bom, porque muita gente vai ser beneficiada. Que é algo que não me custa nada, né? Eu não pago nenhum valor para estar aqui doando meu sangue. E isso me traz um benefício interior. Eu tenho aquela sensação de dever cumprido. Me faz mais feliz, me faz mais leve. E ao saber, né, que outras pessoas vão receber o meu sangue e ter vida, isso também gera em mim vida. O meu padrasto, ele tinha um problema hematológico, né? Então, assim, ele recorrentemente precisava de transfusões de sangue. E pôde contar. E todas as vezes que ele precisou de fazer essas transfusões, ele contou com o estoque de bancos de sangue e pôde ter êxito no tratamento dele. Então, assim, isso me fez também, nesse momento, em que eu um dia escutei numa campanha numa rádio, falando que aqui em Brasília os estoques estavam baixos, e isso despertou em mim, né, o interesse em doar. Doe sangue sem medo, sem receio, não dói. Procure o Hemocentro de Brasília, que é super rápido, né, seguro. E é muito bom estar aqui, você vai se sentir bem. Venha fazer sua parte também. Então, o doador que está sempre ali doando é, com certeza, uma pessoa que contribui para a vida de muitas pessoas. E o recado que a gente pode dar é para que continue perseverante nessa missão, né, que é uma missão. A missão de ajudar as pessoas de forma voluntária e solidária, e quem ainda não começou, né, que perca o medo de doar o sangue, pensando justamente no benefício que se tem com esse ato que é altruísta. Todos os dias tem paciente, seja qual for o hospital, recebendo uma transfusão de sangue. Não é algo que acontece esporadicamente. Todos os dias tem paciente recebendo bolsa de sangue, seja em qualquer hospital do DF, não só do DF, mas num hospital, seja ele internado, seja ele ambulatorial. Então, assim, quanto mais captação a gente tem, mais doação a gente vai ter também e mais sangue disponível nas agências transfusionais de Brasília. Assim que ele chega ao Hemocentro, ele vai partir para o registro, que é a abertura do prontuário da ficha do dia. Na sequência, ele vai passar por 2 triagens. Uma triagem hematológica, com dados clínicos básicos. Nós vamos conferir peso, temperatura, altura, pressão, peso, hemoglobina. Precisamos identificar se aquele candidato está com anemia ou não. Na sequência, uma triagem clínica, é um momento sigiloso entre o candidato e o nosso profissional médico, enfermeiro. Uma entrevista, são em torno de 40 questões para entendermos o estilo de vida do candidato. Se der tudo certo, ele já vai para a coleta, já é convidado para a coleta, que dura em torno de 5 a 8 minutos. Primeira doação é um pouquinho mais, uns 10 minutos, mas em torno de 5 a 8. E na sequência, um lanchinho para todo mundo sair bem revigorado, pronto para a próxima. Estamos falando de doação, mas também de quem, claro, precisa, recebe sangue em algum momento, por alguma circunstância. Foi um parto que foi todo planejado para acontecer em casa e tudo mudou de repente. Eu já tinha, né, um filho mais velho naquele momento, que eu tinha tido um parto natural assistido no hospital. E aí, quando veio a segunda gestação, eu falei, bom, já que deu tudo certo na primeira gestação, vamos evoluir para um parto domiciliar, onde a família, né, toda pudesse participar, principalmente o irmão. A minha intenção era que o irmão visse a irmã nascer. Com uma equipe, né, humanizada, de enfermeiras obstétricas e com uma obstetra. Aí comecei ali a sentir as contrações, mas tinha uma coisa que não estava batendo ali. Vez ou outra vinha uma contração muito mais forte do que o normal, porque assim, já dói bastante, mas a dor era ainda maior nessa contração, que quando ela terminava, vinha um sangramento muito, muito, muito forte, muito intenso. Até então, não achei que aquilo ali pudesse ser um problema. Elas perceberam que nas contrações os batimentos cardíacos da Luísa estavam diminuindo muito. Então eu fui removida para o hospital
Chegando no hospital, a médica do plantão fez o toque, percebeu que eu estava com 7 centímetros, mas com sangramento muito intenso. Então, eu fui para uma cesariana de emergência, uma cesariana intraparto, né? E, ok, minha filha nasceu, ficou tudo bem, fomos para a sala de recuperação e depois fomos para o quarto. Isso foi numa sexta-feira à tarde. Tudo certo para eu receber alta no domingo de manhã. Quando a médica do plantão, que não foi a mesma que fez a cesariana, veio para me dar alta, ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela falou, você está muito branca. A minha irmã já, olha, ela está muito fraca, ela não está conseguindo ficar em pé direito. Aí eu pensei que ela ia passar um ferro, alguma coisa. Ela falou, não, você não está entendendo. O seu caso é grave, você precisa de bolsa de sangue, você precisa de doação de sangue. Né? Recebi doação de sangue, foi fantástico, assim, à medida que o sangue ia entrando dentro do meu corpo, era como se eu estivesse ressurgindo dos mortos, assim. Eu fui recuperando a cor, fui recuperando a renascida. O bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Ele estabeleceu um modelo de campanha eleitoral no Brasil, por exemplo, né? Ele diz, eu só serei candidato se eu realmente puder ser votado. Então ele faz uma coisa que era inédita na época. Ele vai por vários estados brasileiros, viajando e parando de cidade em cidade, fazendo discursos e levantando, né, a plataforma eleitoral. E ele faz uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem. Ele leva uma equipe de jornalistas, porque ele não era bobo nem nada, né? Então ele sabia que por onde ele passasse isso deveria ser fotografado, deveria haver uma reportagem, né? Então o que existe hoje, né, dos políticos irem aos palanques e dizer que tem que ir onde o povo está, quem inventou isso no Brasil foi Rui. Uma vez eu ouvi alguém dizer, você engana bem. De que eu me disfarçava bem, de que o meu bigode era como se fosse uma maquiagem. Eu já ouvi mulheres falando isso pra mim, que eu achei curioso. Porque eu não estou enganando ninguém, né? Eu estou simplesmente vivendo. Eu não engano ninguém, eu sou exatamente como eu preciso ser pra mim. Então, se alguém me diz que eu engano bem, essa pessoa não entendeu nada. Não entendeu quem eu sou, não entendeu quem eu quero ser. Porque eu gosto de ser dessa forma. Eu acho que seria de bom tom e humano também que a gente fosse visto como uma pessoa que sente, como uma pessoa grande, que pode realizar vários feitos, uma pessoa que merece afeto. Eu sou Yuri Gabriel, eu sou transmasculino e sou bissexual. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 19 de julho, já é possível consultar pela internet os locais de votação com vagas para voto em trânsito e para transferência temporária de sessão para quem estará em serviço no dia das eleições. Esse foi o primeiro projeto
que eu tive como fotógrafo profissional. E eu acho que não podia ser em outro lugar. No final das contas, nós percebemos que muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Sankofa, a África que te habita. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindos ao Ecosenado. Você vai ver nesta edição como é o consumo de energia e de água dos centros de processamento de dados no Brasil. A nossa economia, como foi evoluindo, né, a economia era digital, veio trazendo essa demanda, né, dessa infraestrutura, né, para você conseguir suportar tudo que a gente faz hoje em dia, né, desde uma mensagem que você manda no WhatsApp ou um e-mail que você vê, tudo isso está sendo suportado por data centers. Um dos projetos da Liga do Bem, que une amor ao próximo e sustentabilidade. A gente acredita muito que a solidariedade, ela pode trabalhar com a reciclagem e ela dá dignidade para as pessoas. O lêmure de cauda anelada, espécie de primata que está ameaçado de desaparecer. E os bastidores de uma reportagem que exibimos em 2013 sobre aproveitamento de podas de jardim para a produção de adubo orgânico. Os centros de armazenamento e processamento de dados estão cada vez mais sobrecarregados pelo mundo, especialmente com o crescimento do uso da inteligência artificial. Para funcionarem corretamente, os chamados data centers enfrentam desafios de infraestrutura que envolvem recursos naturais, como é o caso, por exemplo, da refrigeração dos equipamentos. A gente nem para pensar que a cada segundo compras, zilhões de dados, das simples mensagens, transações bancárias, segurança de voos, diagnósticos, cirurgias à distância, informações científicas, tudo isso circula sem parar no espaço do planeta, sem descanso, 24 horas, todos os dias do ano. Da transação via Pix à inteligência artificial generativa, cada texto, cada imagem demanda energia, gerando calor nos chips dentro de servidores que precisam ser alimentados e resfriados a uma temperatura constante. A indústria dos mega data centers cresce e se expande em proporções inimagináveis. Qual o custo disso tudo para o meio ambiente? O Ecosenado recebe a visita de Alexandre Contoyanes. Ele é diretor da Associação Brasileira de Data Centers, especialista em sistemas de refrigeração e economia energética. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Alexandre, como você definiria a evolução dos data centers no país? Vocês consideram a data de 2019 como sendo ponto de partida? Na verdade, os data centers já estão aí há muito tempo, né? E a nossa economia, como foi evoluindo, né? A economia era digital, veio trazendo essa demanda, né? Dessa infraestrutura, né? Para você conseguir
suportar tudo que a gente faz hoje em dia, né? Desde uma mensagem que você manda no WhatsApp ou um e-mail que você vê, tudo isso está sendo suportado por data centers. Com a crescente demanda por digitalização, computação em nuvem, internet das coisas e IA generativa, a potência instalada dos data centers aumentou de 281 megawatts para 1.340 em 2026 e deve alcançar 3.144 megawatts em 2031. Essa medida de potência tem a ver com o consumo de energia ao longo de um tempo. Então, cada empreendimento, seja residencial, seja industrial, seja um data center, ele é medido nessa escala de consumo de energia, né? Isso é feito, né? A gente precisa disso para quê? Para a gente fazer o planejamento energético. Então, se eu tenho uma demanda de tantos megawatts lá, eu tenho que ter uma geração de tantos megawatts, é um equilíbrio. Os megacenters geram calor. Quais são as formas de combater o calor? O equipamento de TI, assim como o seu computador, o seu smartphone, ele não se mexe sozinho. Então, se ele está consumindo energia, ele está gerando calor. Tudo que ele consome de energia, ele é convertido em calor. E as máquinas precisam ser mantidas em uma temperatura constante. Exato. Aqueles corredores de grandes servidores, né? Exatamente. Todos eles com muitos chips ali dentro. Inúmeros. Eles, na verdade, eles precisam de um range de temperatura. Né? Você vê, por exemplo, hoje as melhores práticas falam de 18 a 27 graus ali na entrada do equipamento de TI. Então, a gente tem que montar todo um sistema para que eu garanta que o ar que está ali na frente daquele equipamento, que ele vai pegar para resfriar os componentes internos, estejam entre 18 e 27 graus. Por quê? Aí ele vai passar pelo equipamento, vai resfriar esse equipamento, atrás do equipamento vai sair mais quente, e aí eu preciso resfriar esse ar de novo para que ele volte para o equipamento e faça esse ciclo fechado de ar. Hoje, os data centers de circuito aberto, onde a água é devolvida ao meio ambiente, representam 20% do total. Em 2030, a previsão é que sejam apenas 10%. No Brasil, 80% do parque atual de data centers reciclam a água de resfriamento. Em 2030, serão 90%. Vocês têm uma meta estabelecida de, em 2030, 90% dos data centers brasileiros serem todos aqueles que consumem água de forma reciclável, circuito fechado. É isso? O que explica isso aí? Por que esse objetivo? Porque, no final das contas, quando você faz esse balanço de gasto de energia, gasto de água, não vale a pena no país. Não vale a pena do ponto de vista financeiro, inclusive. Então, você tem que pensar que o data center é um empreendimento. Então, ele deve tomar as decisões pautadas também no menor custo de operação. Existe concorrência, etc. E, por consequência, e graças a Deus, a gente tem que essa decisão econômica também é a mais sustentável, porque a água ela é utilizada e não consumida. Agora vamos falar de meio ambiente e o que os data centers têm a ver com isso. Vocês estabeleceram uma meta que é estudar isso de uma forma em 3 escopos diferentes. O trabalho do Luiz Tossi, que é um pesquisador, eu dei uma olhada aqui para poder entrevistar, ele tem 3 escopos que eu diria que são conjuntos de fatores, né? Com o crescimento exponencial da indústria dos data centers, a avaliação ambiental, que de início era restrita à eficiência energética, passou a exigir inventários de gases de efeito estufa nos escopos 1, 2 e 3. Você tem, por exemplo, a questão de carbono embutido, que a gente chama embodied carbon, que, por exemplo, para construir uma edificação, seja de um data center ou qualquer coisa, eu tenho um carbono ali. Aquele cimento que foi utilizado, ele gerou um carbono. O metal que foi utilizado nas armações, eles geram um carbono. Então, aquele carbono embutido ali, tudo isso é computado no ciclo de vida de um data center ou de qualquer empreendimento que a gente pensa. Isso é monitorado e rastreado. O escopo 1 considera as emissões diretas de fontes controladas ou pertencentes ao próprio data center. O escopo 2 inclui as emissões indiretas da geração de eletricidade, vapor ou resfriamento comprados. Já o escopo 3 considera a combustão de geradores a diesel em manutenções e testes, além do vazamento de refrigerantes.
No escopo 2, o fator crítico é o carbono da eletricidade. É aí que os data centers brasileiros têm a maior vantagem comparativa com os dos Estados Unidos. De acordo com o escopo 2 brasileiro, a geração de carbono em data centers é estimada em 0,638 mil toneladas de CO2 equivalente por megawatt de TI ao ano. Nos Estados Unidos, é de 4,55 mil toneladas de CO2, cerca de 7 vezes maior. A gente tem uma série de vantagens, digamos assim, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de energia, que estão conectados, enfim, e de posição geográfica. O nosso litoral está cheio de cabos submarinos, conectando a África, a Europa, etc. Então isso é uma grande vantagem competitiva, a gente ter esse litoral extenso. Nosso clima é bom, do ponto de vista de refrigeração. Algumas posições, nem tanto, mas a maioria, como a gente é um país continental... E você não mencionou a nossa energia ser 85% a 90% limpa. Então, nossa energia, como a gente tinha falado lá atrás dos Estados Unidos, a nossa energia é muito limpa. Então, além de tudo, o consumo de energia é um fator de preocupação mundial? Claro que é. Temos um excedente de energia. A gente tem um potencial... Não consumimos toda que produzimos. É o que eles chamam de curtailment. Então, hoje, por uma série de fatores, não só de falta de demanda, mas questão horária, etc., no ano passado, 20% do potencial de produção de energia solar e eólica foram desligados. Porque, no final das contas, a geração de energia é um balanço. Eu não consigo gerar mais do que eu estou consumindo. Não tem jeito. Além dos Estados Unidos hoje, e estamos usando os Estados Unidos como exemplo por serem o maior polo, terem essa energia, essa pegada de carbono maior, além disso, eles não têm mais energia disponível. Então, além da gente ter energia disponível, nós temos essa energia limpa, com essa pegada de carbono relativamente baixa e num custo, quando comparamos no ponto de vista global, competitivo. Segundo os dados da BDC, Fadurp, Brascom, em 2024, o consumo de energia elétrica dos data centers representava 1,7% do total do país. E para 2029, a projeção é que chegue a 3,6%. Já o consumo de água, que em 2022 era de 0,003%, é projetado para 0,008% do total em 2029. Essa projeção é fidedigna? Ela não pode acontecer um aumento exponencial também desse consumo, porque a maioria dos nossos data centers ainda não são ligados à inteligência artificial generativa. Esse é um estudo relativamente fidedigno e você vê que é um comportamento do ponto de vista mundial. Óbvio que quando você fala de 3% de geração de energia, não só do país, mas por exemplo, você projeta isso para o mundo, é muita energia. Mas isso se converte em melhorias de qualidade de vida, isso melhora uma velocidade de conexão, onde você se conecta com parentes, os seus negócios. Então, todo esse consumo exacerbado, por assim dizer, ele se converte em bem-estar social. A ideia é essa. Como é que nós podemos aqui nos preparar para a legislação para evitar para defender esse ponto de vista que não haja um crescimento indiscriminado? O que a gente tem que fazer é um bom planejamento. Existem lugares onde eu posso colocar um data center, inclusive como solução, por exemplo, do curtailment que você colocou. E o que você sugeriria em termos de resguardar a soberania nacional, porque a gente não fica apenas hospedando os data centers sem que haja transferência de tecnologia? Quando a gente fala de data center, a gente tem o data center, como a gente vê, né, aquele computador, né, aquele chip, etc. E a gente tem toda a infraestrutura do data center. Então, os equipamentos de resfriamento, os geradores, uma série de equipamentos de infraestrutura do próprio data center. Nós temos hoje capacidade de trazer essas indústrias para cá. E temos indústrias muito boas aqui no Brasil, inclusive, que produzem esse tipo de equipamento. Então, trazer esse tipo para cá, incentivar a indústria nacional a produzir isso é fundamental. Eu acho que isso traz um grande ganho para nós como país. E os equipamentos que você tem de produção de ponta ali, de chips, etc., isso é uma briga hoje muito intensa, né, entre Estados Unidos e China. Eu não acho que é por aí a gente buscar produzir, trazer essa tecnologia para cá, que eu acho que nem é um momento, mas todo o resto da infraestrutura a gente tem potencial de fazer isso. E sem dúvida nenhuma é muito importante que a gente faça isso. Quando a gente traz um data center, não é só o computador, é toda a infraestrutura. E o país tem indústrias muito boas, inclusive de padrão benchmark mundial,
que podem fazer essa infraestrutura e a gente ajudar a gerar a economia aqui, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos de energia constante, sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? Mas a nossa matriz limpa, ela é muito instável. É a energia solar, que só gera quando tem o sol, vem aí as baterias, ainda não chegaram, e a energia eólica, que também depende dos ventos, né? Como é que vocês encaram esse desafio? O que pode ser feito para que haja uma utilização plena sem que gere insegurança para os próprios data centers? Esse é um tema relevante também, né? Então, quando a gente fala do curtailment, uma das causas é essa, né? Essa intermitência natural do sistema, né? A energia solar ela vai produzir de dia, né? Não tem jeito. E como você disse também, as baterias, né, que estão começando a ver, é uma possível solução, não uma solução definitiva, mas uma das soluções que a gente tem para esse excesso de energia produzida, a gente conseguir absorver ele, ou armazenar ele e colocar ele para funcionar durante a noite. Isso tudo é planejamento. Na visão de vocês, o que seria uma legislação boa para o país e para as pessoas, em termos de data center? Sendo muito franco, uma legislação clara, uma regulação clara, muito límpida sobre o que a gente espera dos data centers, o que a gente vai incentivar e o que a gente espera em contrapartida. Isso, para mim, é fundamental. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui no Eco Senado. Muito obrigado. Desde 2015, a Liga do Bem atua com projetos e campanhas que têm como base a ajuda ao próximo e o exercício da política sustentável. Uma dessas ações ganhou relevância ainda maior agora no inverno. Você consegue imaginar o que caixas de leite vazias podem fazer por pessoas em situação de rua ou de baixa renda, especialmente em dias mais frios? Inspirada pelo trabalho da ONG Brasil Sem Frestas, de Curitiba, a Liga do Bem, projeto voluntário formado por colaboradores do Senado e pessoas da sociedade civil, usa esse material que iria para o lixo para proteger pessoas mais vulneráveis de baixas ou altas temperaturas. Bom, nós temos 14 projetos e várias ações, né? Todos voltados ao público vulnerável. A gente acredita muito que a solidariedade, ela pode trabalhar com a reciclagem e ela dá dignidade para as pessoas. Dignidade que já chegou a muita gente do Distrito Federal, com o projeto Paredes do Bem. Funciona assim: as caixas já higienizadas são arrecadadas por doação e passam pelas mãos cuidadosas de voluntárias que cortam, costuram e as transformam graças ao alumínio da embalagem em placas térmicas. E além de servirem como revestimento em residências de pessoas de baixa renda, também são usadas em outros projetos em que viram cobertores e tapetes. Que são esses colchonetes distribuídos para as pessoas em situação de rua. Com revestimento já foram 36 residências revestidas e já foram distribuídas 845 mantas térmicas. A gente acompanhou a 37ª instalação de revestimento térmico em uma casa da comunidade Leão de Judá, em Samambaia, região administrativa do DF. A ação foi liderada pela Denise. O trabalho leva em média 5 horas e tudo é feito com muito cuidado, atenção e empenho da equipe de voluntários. Qual o objetivo? De não cair chuva, né? De não molhar. Tampar o isolamento. E se essa parte estiver molhando, a água que quando entrar aqui vai infiltrar. E vai perder o material. Mas sempre também, ó, tentando deixar o mais retinho possível. Pra dar aquela harmonia na casa, entendeu? Pra deixar também. Aí aqui você já pode começar, ó, sempre passando a mão. Pra não deixar vai esticando bem a barriguinha, hein? Que a gente chama, né? Outros moradores da mesma comunidade já foram beneficiados. O Agnello é um deles. Mais ou menos no abril, maio do ano passado, a Liga do Bem colocou o revestimento aqui em casa e ficou muito bom. Tampou os buracos, né, que entrava bicho, inseto e tampou tudo. Era cheio de buraco, vento, frio. No quarto ali chega soprava, né, no frio de noite, o vento. E depois que colocou esse revestimento, ficou muito bom. Vedou totalmente, diminuiu, não tem mais tanto calor, não tem tanto frio. Então melhorou bastante mesmo a qualidade de vida. E
E não é só essa ação da Liga do Bem que se relaciona com a reciclagem. O grupo reaproveita materiais do próprio Senado que não são mais utilizados para confeccionar bolsas e também recebe tampinhas de garrafas plásticas e lacres de latinhas de bebida para usar o dinheiro para o bem. Nós vendemos para reciclador e compramos fraldas geriátricas, infantis e cadeiras de roda. Então a gente atende crianças com câncer, crianças com comorbidade, mulheres em tratamento do câncer, idosos, mulheres vítimas de violência. Então todos esses projetos são destinados a esse público. Esses 2 projetos já tiraram do meio ambiente 51 toneladas de tampinhas e 2 toneladas de lacres. As tampinhas são aceitas PP5. É uma tampinha mais dura, né? Porque geralmente tem umas tampinhas transparentes, de molinha, aquela não serve. A recicladora não recebe aquela. A gente tem mais de 200 parceiros, né? Eu, no caso, né, vou lá, recolho as tampinhas. A gente tem esses galões que o próprio Senado, né, nos fornece, que são vencidos, não servem mais para água. Mais uma vez, a sustentabilidade do Senado, né, com o nosso projeto. E aí a gente leva para os parceiros, eles enchem, né, e eu vou lá e recolho. Você confere agora o que foi destaque no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. O El Niño continua se intensificando, segundo a Organização Meteorológica Mundial. De agosto a outubro, as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do mundo e o regime de chuvas deve sofrer alterações. O fenômeno pode causar sérios impactos na agricultura, na saúde e em comunidades vulneráveis. No Brasil, o governo federal deve destinar R$ 1,3 bilhão para ações de preparação e resposta aos efeitos do El Niño. O valor deve contemplar áreas como abastecimento de alimentos, fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais. As projeções climáticas indicam que o El Niño deve continuar crescendo com alta probabilidade de atingir intensidade forte ou muito forte entre agosto e dezembro. O Fundo das Nações para a Infância, o UNICEF, e a Organização Global de Saúde Pública, Vital Strategies, lançaram o painel Crianças e Meio Ambiente, uma plataforma online com dados sobre a exposição ambiental de crianças e adolescentes. A ferramenta traz dados dos 5.570 municípios brasileiros. São indicadores nas áreas de eventos climáticos, qualidade do ar, infraestrutura ambiental e urbana e ambiente escolar. 333 cidades apresentaram situação de vulnerabilidade severa e multidimensional. Os dados completos podem ser conferidos em www.criançasemeioambiente.org.br. Ele ficou popular nos anos 2000 por causa do personagem Rei Julian da franquia Madagascar. Infelizmente, o lêmure de cauda anelada é uma espécie em perigo e desde a época do filme, a estimativa é de que houve um declínio de 95% da sua população no mundo. O lêmure de cauda anelada é o mais estudado de todos os lêmures, acostumados a viver em grandes bandos com mais ou menos 30 membros. Criam hábitos coletivos, como manter o rabo erguido para grandes deslocamentos e produzir mais de 20 vocalizações diferentes. A hierarquia é uma característica forte da espécie, com fêmeas dominadoras e uma alfa sob comando do bando. Esse animal é endêmico do sul e sudeste da ilha de Madagascar. Passa mais da metade do tempo no chão das florestas, sendo considerado a espécie mais terrestre entre eles. O habitat dos lêmures de cauda anelada vem sendo transformado em terras agrícolas e explorado para a produção de carvão, além de exageradamente pastoreado por gado, o que deixa o solo exposto e vulnerável. Outro fator de ameaça é a domesticação. O comércio ilegal compromete a preservação da espécie e o amadurecimento cerebral dos filhotes, por causa do afastamento materno, já que o contato é importante para o desenvolvimento de comportamentos normais. Os lêmures de cauda anelada machos são conhecidos ainda pelos cheiros fortes que exalam para marcar territórios, competir com outros machos e atrair fêmeas.
Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. É hora de lembrar de uma das reportagens que marcaram esses 20 anos do nosso programa, quando mostramos técnicas para a produção de humus de minhoca, utilizando material descartado de podas de jardim. O resultado? Adubo orgânico de qualidade. Quem conta é o jornalista César Mendes. Até o próximo Ecocenado. Nos arredores de Brasília, próximo à cidade satélite do Paranoá, encontramos o produtor rural Dario Dacher. Em um sítio com cerca de 20 mil metros quadrados de área, ele desenvolve há 6 anos técnicas para a produção de humus de minhoca, utilizando o material descartado de podas de jardim. Essa matéria sobre reaproveitamento de podas de jardim, que foi a que nos deu o Prêmio Sebrae de Jornalismo, inclusive pelo nosso repórter cinematográfico, Carlos Alberto Pereira, que faleceu depois de Covid, né? O Carlos Alberto ganhou esse prêmio Sebrae de Jornalismo de reportagem cinematográfica. O trabalho que a gente fez lá no Pura Vida, que era um sítio aqui perto do Paranoá, onde eles recebem podas de jardins e processam isso para transformar em humus, né? E aí ou seja, um adubo, né? Um processo muito interessante no contexto, inclusive, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada no Congresso, ainda está em eterna implementação, né? Mas porque isso impede que você leve para o aterro sanitário a poda de jardim, que aquilo ali não tem lógica nenhuma ir para um aterro sanitário, porque aquilo ali é um material que pode virar adubo. Então, para que você vai levar aquilo para um aterro sanitário, que é para um material que não serve para nada, né? O correto é você separar o reciclável, né? Que seja plástico, papelão, alumínio, né? Vidro, né? Aí o que não presta para nada vai para o aterro sanitário, né? Só que o que acontece frequentemente nas grandes cidades brasileiras, as podas de jardim vão também, porque as pessoas ensacam aquilo ali, o caminhão de lixo passa e leva. Então esse projeto do Dario, ele era uma alternativa a isso daí. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Eu respeito, desde que não seja na minha família, ou desde que não dê em cima de mim. Você não beije em público, você não faça isso na frente das crianças. Tem esse imaginário de que esse corpo, demonstrando esse afeto em público, vai influenciar as outras pessoas, né? Se eu respeito porque todo ser humano merece respeito. Respeito é não me questionar sobre a minha identidade de gênero. É só respeitar o amor e o casal que está na sua frente. Se a gente trata uma categoria de pessoas com desrespeito por elas serem diferentes e a diferença delas está na forma como elas amam, tem alguma coisa muito errada com o ser humano. Eu sou Daniela Duchenes, eu sou uma pessoa queer.
Neste mês, a TV Senado exibe documentários com mulheres que lutam contra diferentes tipos de violência, no Brasil e no mundo. Somos todas iguales, mujeres. Seguí notando que había todas las mujeres que sufren violencia, uno las reconoce enseguida. Mostra Senadoc, hoje, a partir de 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Posso votar sem biometria? Eu acho que pode votar. Óbvio que não. A resposta está no capítulo 1 do Manual do Eleitor. Se seu título estiver regular, você pode votar mesmo sem a biometria cadastrada. Desde 2008, a Justiça Eleitoral usa impressões digitais para identificar o eleitorado. A identificação biométrica torna o processo eleitoral mais seguro, impede que uma pessoa vote no lugar de outra e evita a duplicidade de inscrições, por exemplo. Mesmo quem ainda não cadastrou a biometria poderá votar normalmente, com um documento oficial com foto. Para outras informações, acesse o site. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ao ler os romances brasileiros atuais, que país a gente encontra e quem está segurando a caneta para contar a história? Regina Dal Castanhe é professora de literatura brasileira na Universidade de Brasília e escreveu um livro fundamental sobre esse assunto, Uma História da Literatura Brasileira Contemporânea, a Narrativa. A professora Regina está aqui hoje porque entender o que está representado, mas também as ausências e os silêncios da nossa ficção pode nos ajudar a entender que Brasil é este. Regina, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. E eu queria abrir essa entrevista perguntando para você que Brasil é esse que a nossa literatura contemporânea mostra? Obrigada, Renata, pelo convite. Bom, é um Brasil conturbado, né? É um Brasil desigual, é um Brasil difícil e é um Brasil feito de muitas esperanças também, né? De muitos sonhos. Eu acho que não dá para dissociar as duas coisas, porque se a gente fica só no desespero, as coisas se perdem um pouco. Então, a literatura, que é esse espaço de sonho também, né, e essa ferramenta de reflexão, ela permite que a gente entenda um pouco melhor o país nesse sentido, do que as pessoas estão pensando, de como as pessoas estão vivendo, do que as pessoas esperam, né, das relações que estabelecem no país, entre si. E também as ausências e também aquelas pessoas que não têm lugar, né? Que estão afastadas dos lugares de fala, dos espaços de poder. E a literatura nos deixa ver tudo isso e nos deixa ver um país muito maior do que costumamos ver no jornalismo, nos livros de história, na comunicação
geral que temos por aí, desde que a gente leia o conjunto dessa literatura produzida nos diferentes estados, por diferentes perspectivas. Regina, você junta história, você junta geografia, você fala das migrações, você junta economia, você fala das desigualdades. É como se o livro fosse um roteiro, né, para a compreensão de múltiplas dimensões da realidade brasileira. Como é que foi a construção desse roteiro? Um pouco a partir das sensações do que estávamos vivendo no país, do que estamos vivendo no país. Não só agora, é claro, né, porque o que a gente vive hoje é reflexo também de um passado longínquo, mas de um passado não tão distante, né? O recorte do meu trabalho é dos anos 1970, né, para cá. Então a gente tem uma ditadura, a gente tem o crescimento dos movimentos civis, né, a luta, resistência, a luta pelos direitos civis, é um conjunto de discussões que nos afetam, na verdade. E eu acho que o roteiro foi um pouco por aí, né? Percorrer de novo, né, a história do Brasil, a história cotidiana do Brasil, a história política, geográfica, como você falou, a partir daquilo que foi efetivamente vivido, né, dos desconfortos vividos nesse período. Tentar entender quais aspectos poderiam ser considerados mais relevantes, e aí, é claro, uma escolha pessoal também, né, uma escolha de uma pessoa branca, mulher, da minha geração, que vive, que professora agora, mas esse recorte é meu, é pessoal, mas eu entendi como algo que poderia atingir e agradar, no bom sentido da palavra, né, a um grupo maior, a pessoas interessadas em literatura, pessoas interessadas na história do país. Por que 1970? Bom, o meu recorte, de um modo geral, para pensar a literatura brasileira contemporânea é 1970, justamente para poder abranger um período maior e a gente ter uma noção mais completa do que está se produzindo. Quando a gente pensa em literatura brasileira contemporânea, a gente poderia pensar a partir de 2000, a partir de 2020, né? O recorte é arbitrário, sem dúvida nenhuma. O meu recorte específico tem a ver justamente com uma profunda transformação da sociedade brasileira que ocorre justamente a partir dos anos 70. A primeira delas, geográfica, como você falou, que é a primeira década em que a gente tem um censo mostrando que somos maioria nas cidades em relação ao meio rural, né? E aí essa percepção de que os escritores vão se mudando, né? Os brasileiros vão se mudando para as cidades, e aí vão também junto os próprios escritores, e as temáticas e o estilo, né, e a estética dos textos muda bastante, justamente porque é outro universo, né, é outro chão, é uma outra realidade, são outros conflitos que existem nas cidades, especialmente nas grandes cidades, né? E também, a partir de 1970, exatamente, a gente tem essa reorganização da sociedade, que tem uma tentativa da sociedade brasileira civil de resistir à ditadura, né? Então nós temos aí os grupos feministas que começam a atuar com mais força no Brasil, os grupos de negros, né? Então assim, é todo um LGBT também, então é todo um movimento que incorpora tanto essa transição do campo para a cidade, quanto essa transição de vamos defender os nossos direitos, né? Vamos lutar por um país mais democrático. E quem são esses personagens? Esses personagens urbanos da década de 1970, da literatura contemporânea brasileira, esses personagens que resistiram à ditadura. Eu acho que a gente passa tanto por trabalhadores, né? Que são muitos trabalhadores de fábricas, né? Do comércio, da construção civil. Nós temos personagens aí que justamente saem do campo e vão trabalhar nas fábricas, né? Personagens, pessoas, mas transformadas em personagens, e que precisam lutar por seus direitos também, né? É muito, muito presente isso, mas também, né, a população negra, a comunidade LGBT que quer se deixar ver, né? As mulheres são fundamentais nesse período. Você dá um né? destaque especial às mulheres, né? A Exatamente. trajetória, o que significa para as mulheres sair do campo e ir para a cidade, né? Mesmo que a vida continue difícil. Exatamente. O que significa para as mulheres essa transição?
Bom, em primeiro lugar, sair de uma vida muito mais fechada, né? Com menos possibilidades e com muito mais controle, né? Os vizinhos, a família, né? Um universo muito mais fechado. Sair do meio rural para ir para uma cidade, mesmo que o controle na fábrica, né? Mesmo que a vida seja difícil, abre uma série de perspectivas, de possibilidades, né? De ser, de viver, de fazer escolhas também, né? Com todas as dificuldades enfrentadas, isso não tem dúvida nenhuma. E a partir dos anos 70 nós também temos um aumento do número de mulheres escritoras, né? Há uma diferença grande a partir dos anos 70. E a presença das mulheres escritoras dentro do campo literário brasileiro implica também numa modificação do que está sendo contado sobre o Brasil, né? Porque a perspectiva é outra, né? As preocupações são outras, os problemas são outros. Também temos, numa escala menor, trabalhadores, né? que têm experiência na fábrica e depois viram jornalistas e vão escrever. E também, é claro, como eu dizia, os negros, né? que se formam uma comunidade importante com a Quilomboje, né? Com os Cadernos Negros, então, que se organizam também junto da luta pela resistência, junto da luta pela democracia, há uma luta também por garantir espaços próprios de fala, de reflexão, né? De construção estética sobre o mundo. E o que muda? Essa construção estética, esses espaços de fala, o que muda quando a gente olha para a literatura? O que a gente vê de diferente? Em primeiro lugar, eu acho que o que a gente vê de diferente são outras questões que começam a aparecer. Por exemplo, quando nós falamos de relações familiares, né, da organização familiar, pegando a partir dos anos 1970, com a escrita das mulheres exatamente, nós vamos ver uma espécie de desmonte, né, da casa perfeita, da vida muito bem elaborada, né, marido, mãe, um pai, mãe, filhos, cachorrinho, jantar de final de semana, almoço de final de semana. O que a gente vai ver com autoras como Clarice, que já vem antes, é claro, Lígia Fagundes Telles, Hilda Hilst, uma série de mulheres aí, é um pouco esse desmonte da casa, né? Desse espaço que é fechado e onde tudo parece muito tranquilo. Então é muito revelador isso. Vai virando a casa, a família, vai virando um esqueleto que a gente pode olhar o que está acontecendo ali dentro, né? A violência, né? A violência dentro de casa, a violência contra as crianças, a violência contra as mulheres, o abuso sexual, né? Das meninas também dentro das casas, para além desse universo. Acho que as mulheres são as que realmente revelam esse mundo para a gente, né? Como uma preocupação fundamental. Regina, você não abraçou toda a literatura para contar essa história, né? Você fez um recorte de gêneros literários. Você pode explicar como é que você fez essa escolha? Bom, eu sou especialista em narrativa, né? Eu não gosto de poesia, gosto de dramaturgia, mas nunca estudei a fundo isso e tenho colegas, outros pesquisadores, amigos que fazem isso lindamente. Eu não teria por que me meter nessa discussão. Então, eu trabalhei com romances, contos, crônicas, em menor escala, e um pouco de livros, alguns livros de memórias, na verdade, né, que vão completando esse desenho. Mas, e é justamente por isso, eu sou fascinada pela narrativa. Eu acho a narrativa uma forma que dá conta da nossa vivência de um modo que nada mais é possível, consegue fazer. Porque você volta para casa num final de dia cansativo e a primeira coisa que você faz é olhar em volta e ver se tem alguém para te ouvir e você faz a narrativa do que te aconteceu naquele dia, né? Então, a narrativa contempla, para mim, a experiência de vida, né? E ela eu acho que é algo absolutamente necessário. Eu me sinto à vontade para me deslocar dentro desse universo. Eu queria voltar para o tema porque você dividiu o livro em 4 percursos, né? E o primeiro se trata do espaço. E dentro do espaço, os deslocamentos, né? No espaço físico brasileiro. E eu achei muito interessante a forma que você fala das migrações, né? Que o rico não é considerado migrante, só o pobre que é considerado migrante, né? Como que a literatura tratou as migrações no Brasil? Está presente na literatura, mas me parece que está menos presente do que deveria, porque nós somos um país
totalmente migrante, né? Tanto essa migração interna quanto a imigração, né, externa, tanto para dentro do país quanto para fora do país. Então nós temos, é claro, um grande conjunto dessa produção, mas entendo que ainda não contempla todas essas experiências, né, todas essas vivências, porque cada vez que a gente conversa com alguém de fora aqui desse eixo, né, especialmente eixo Rio-São Paulo, mas agora estou incluindo Brasília, se a gente conversa com alguém do norte do país e de repente descobre que teve uma migração intensa de japoneses para o norte, né, e parece uma coisa meio deslocada, a gente vê os japoneses no Paraná, a gente vê os japoneses em São Paulo, nesse momento eu já percebo que é uma outra história que ainda não foi contada. Né? E todas essas migrações internas também, né? do norte do país para o sul, a gente tem na literatura o mais próximo, né? A migração, os nordestinos em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Agora para o sul, como é que funciona? Né? Onde é que estão essas histórias? Justamente por ser um número menor, talvez, de imigrantes, é como se essa experiência não existisse, mas talvez seja até mais dura, né, do que outras vivências em outros estados, em outras circunstâncias. Mas não tem dúvida que estamos sempre nos movendo, né? Eu sou uma migrante, eu sou do sul, eu não sou... Só que é claro que nós não somos nomeados, como você lembrou, nós não somos nomeados como migrantes, né? Nós simplesmente mudamos de estado, né? E às vezes mudanças radicais, né? Do sul para o norte, do sul para o centro-oeste. Mas essa nossa história não é contada, né? Não enquanto migrantes. E somos, né? Em última instância, somos também. O migrante acaba sendo apenas o trabalhador braçal, né? O pobre, aquele que tem mais dificuldades. É uma questão social também da linguagem de diferenciar algumas pessoas, né? Esses aqui são os migrantes, são pobres. Os outros se deslocam porque têm todo o direito de se mover sem ser taxado de alguma coisa. Mas a verdade é que nós estamos aí misturados. E Brasília é um exemplo disso, né? A gente pode reunir em qualquer mesa de bar, né? No final de um evento, no final de uma confraternização qualquer. E basta virar, andar, olhar em volta e perguntar, né? E cada pessoa vai ter vindo de um lugar diferente, né? Então, essa experiência é muito forte aqui na cidade e é muito forte, a meu ver, no país inteiro. Acho que Brasília condensa muito isso também. Regina, no início dos anos 2000, você coordenou uma pesquisa na Universidade de Brasília que mostrou o grau de concentração do mercado editorial brasileiro. E no período analisado, na época, que era de 1990 até 2004, 72,7% dos autores publicados na amostra que você analisou eram homens, 93,9% brancos e mais de 60% deles viviam no Rio e em São Paulo. Passaram-se mais de 20 anos de lá para cá. O que mudou em relação a essa concentração? A gente deu uma continuidade nessa pesquisa e chegamos até 2014, e daí paramos um pouco, então, talvez tenha que ser retomada. Só é importante dizer que essa pesquisa, ela trabalhava exclusivamente com os romances publicados pelas grandes editoras. Três grandes editoras brasileiras, editoras, né? Até em diferentes períodos, diferentes editoras. Mas o que eu sinto que mudou, né, não foi exatamente dentro das grandes editoras, né? O que mudou foi a questão econômica e tecnológica, na verdade, né? Possibilidade hoje, de 10 anos para cá, 15 anos para cá, a possibilidade de você editar um livro dentro de casa, né? Que isso não existia. Você pode fazer a capa, você pode fazer a diagramação, revisão no computador e simplesmente mandar imprimir algumas cópias e vender pela internet, né? Você não depende de uma editora, você não depende de distribuidores, de livrarias. Você também pode disponibilizar em plataformas na internet, né? Exatamente, disponibiliza. Então, você pode se fazer ver. Não significa que vai ser visto da mesma forma que um autor que publica numa grande editora, que tem notícias no jornal, que tem tradução, né? Que ganha prêmios, etc. São instâncias diferentes, não tem dúvida. Mas houve uma proliferação de pequenas editoras também pelo país afora, e isso é muito interessante, né? Porque além dessa pessoa que pode publicar sozinho o livro, alguns editores, né, se concentram no interior, nas regiões mais periféricas do país,
e estão fazendo um esforço, né, especialmente os mais sérios, estão fazendo um esforço para fazer um bom trabalho, publicar os livros, ter uma distribuição mínima, sempre pela internet, né, vendendo aí pelas redes sociais, também anunciando, fazendo esse jogo. Com isso que a gente tem um aumento de possibilidade, e aumento de uma possibilidade de publicar, e o aumento da possibilidade de termos novas perspectivas, novos nomes, né? Outras pessoas de outros grupos sociais, de outras regiões, se deixando ver, né? Publicando o primeiro livro. Alguns desses autores começaram assim, agora estão conseguindo, inclusive, publicar por editoras maiores, né? Serem referendados. Alguns estão sendo premiados em grandes prêmios nacionais a partir dessas pequenas editoras. Então, não é romantizar isso, é um trabalho árduo também, mas acho que é significativo e é importante para a literatura nacional como um todo, né? Porque revitaliza. Você tem a percepção de que a gente vive hoje um ambiente mais diverso? Mais diverso. Em relação a 15, 20, 30 anos, muito mais diverso. Até porque, mais uma vez, né, voltando para a questão material, você publicava um livro e tinha que tirar pelo menos 1.000 exemplares, 2.000 exemplares, ou nem valeria a pena imprimir aquele livro. Hoje, realmente, você imprime 2, 3, 5, 50, 500 livros e dá para fazer esse processo, né? Entendendo que o mercado tem uma lógica também, não tem como gastar muito dinheiro, publicar um livro que não vai ser vendido e, no final das contas, vai ser eliminado, né, de algum modo. Então, essas condições favorecem, né, uma ampliação, né, dos espaços de voz para outras pessoas, para outras vozes sociais, é exatamente disso que se trata. E isso enriquece a literatura. Regina, a gente falou do primeiro percurso, né, da questão espacial, e no segundo você trata da relação entre literatura e história política, né? Eu queria perguntar, assim, quais são os livros que contam as histórias do ponto de vista dos indígenas, negros, mulheres e derrotados, no geral, que você fala no livro? Vamos lá, tem vários autores aí de diferentes lugares, né, de diferentes lugares de fala, diferentes perspectivas sociais que falam desse universo. Quer dizer, em primeiro lugar, as mulheres cada vez mais falam por si próprias, né, e a gente começa, como eu falei, lá de Lígia Fagundes Telles e Clarice, aqueles nomes mais conhecidos, para chegar aos dias de hoje. Uma Lília Guerra, né, uma mulher que vem da periferia brasileira, a Sandra Godinho, que escreve sobre o norte, escreve sobre indígenas, né? Mora em São Paulo hoje, mas fala sobre o norte. Então é um universo muito extenso. Mulheres negras, mulheres periféricas, como a Lília, mas eu falei de Lígia e Clarice, não poderia deixar de falar de Carolina Maria de Jesus, um nome fundamental, né? Saindo do universo da classe média ou das elites brasileiras e trazendo, como ela dizia, a perspectiva de quem entrou no mundo não pela porta da frente da sala, mas sim pela porta dos fundos, né? E a autoria negra, que é importantíssima também, né? Desde os anos 70, homens, mulheres, que dá para fazer um percurso aí gigantesco. Falei, começamos então com Carolina Maria de Jesus, vamos para Conceição Evaristo, vamos para o CUT, vamos para a Eliane Marques, né, a Eliane Alves Cruz, a gente tem a própria Lília Guerra, que eu citei aqui. A gente tem um universo muito abrangente e pessoas muito interessantes produzindo, né, tentando dar conta daquilo que ainda não foi falado, do que ainda não foi dito e que se julga relevante, né, para esse momento histórico. Fora também toda a comunidade LGBT, com autores que assumem, né, a sua posição diante da vida, diante dos livros, do campo literário, e discutem questões importantíssimas, como, por exemplo, um Caio Fernando Abreu discutindo sobre, e se expondo, inclusive, né, discutindo sobre a AIDS, né, o horror daquele momento, ou outros mais recentes falando das relações difíceis, né, com a sociedade brasileira. A pergunta que eu vou fazer agora, ela tinha que ter vindo antes dessa anterior, assim, porque você fala no livro da crise de representação na literatura, né? E a gente está numa casa política, eu trabalho na TV Senado, né? E a gente aqui lida muito com a crise da democracia representativa, né? E eu vejo um paralelo
aí. Eu queria que você explicasse como foi essa crise de representação na literatura ou como ela é ainda hoje. É interessante, também voltamos para os anos 70, mais uma vez, né? Por isso eu acho tão importante a gente estar lá, né? Voltar a ler essa literatura dos anos 70, que é um momento também da crise da representação na literatura, né? Da consciência dos escritores de que não dá para falar pelo outro assim, né? Por mais que a literatura seja sempre um espaço de se falar do outro, né? De algum modo. Mas acho fascinante que a quantidade de escritores ali nos anos 70 que colocaram isso como um problema, né? Então, assim, como é que eu, sei lá, Sérgio Santana, morador aqui no Rio de Janeiro, paro e vou construir uma personagem que eu não tenho a menor ideia de como é que vive lá no meio de um canavial, né? Então, como é que eu faço isso? Mas não é simplesmente a ideia de deixar de falar sobre essa personagem possível, mas sim problematizar quem está falando, né, e quem é esse objeto que é falado. E acho lindo como um Sérgio Santana, por exemplo, faz isso, ou que, mais uma vez, a Clarice Lispector faz isso com Rodrigo S.M. e Macabeia, né, que é uma discussão inteira num livro A Hora da Estrela, de um autor, Rodrigo S.M., construindo uma personagem totalmente diferente dele, né, a partir de, como ele próprio diz, do sentimento de perdição que eu percebi numa moça na rodoviária, né? Então, assim, a ideia de construir uma personagem, a Macabeia, do nada, né? Só de uma impressão geral. E ele vai revelando ao longo do livro a impossibilidade de fazer isso, ao mesmo tempo em que a Clarice vai nos mostrando que a Macabeia existe sim, né? Que ela está ali, que é uma possibilidade, né? De uma experiência de vida, de um fascínio. A Macabeia é fascinada pela cidade, é uma migrante também, né? Fascinada pela cidade grande, pelo Rio de Janeiro. E aquele autor que é, na verdade, que debocha dela, né? Que ri de algum modo, mas que não dá conta, que diz que ela é inútil, mas na verdade ele que é o inútil, que não consegue construir de fato aquela personagem. Mas então citando aqui apenas 2 autores, mas são vários outros, né, que colocam um problema, e colocam muito frequentemente isso, a relação do intelectual ou do escritor com essa personagem, com essa vida que lhe escapa, né? E eu acho isso muito honesto, muito interessante para a literatura, né? Porque de fato não dá mais para sair falando de qualquer de qualquer coisa sem nenhum conhecimento. O que não significa, mais uma vez, que o escritor só tenha que falar sobre ele próprio, porque daí a gente elimina a representação, né? Cada um vai falar apenas sobre si próprio e vai esquecer de olhar o mundo em volta e fazer as necessárias correlações, né, entre as nossas experiências e a do outro, que eu acho que é o que há de fascinante na literatura também. Mas aí é claro que o autor precisa estudar, né, precisa pensar no que está fazendo, precisa pesquisar de algum modo e precisa ser sincero e honesto com o que consegue fazer, até onde pode ir e onde não dá o que não dá para ultrapassar, né, o limite que não dá para ultrapassar também. Regina, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigada, Renata. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eles foram muito mais violentos por ser mulher, realmente. Eles tiveram muito ódio
até dizer uma coisa assim para mim: você é macho, você aguenta. A imagem mais forte da minha chegada à torre foi quando eu passei por várias celas de presas comuns. Pareciam jaulas. E eu não só era algemada, como eu estava com a algema que nem homens geralmente usam, com os braços para trás. Eu era minúscula na época. Eu saí da prisão com 37 quilos. E fiquei assim quase do dia para a noite. Eu escuto muito. Nossa, mas você nem parece trans. Você é muito feminina, então nem parece. Nem parece que você é gay. Nem parece que você é sapatão. Mas você é muito elegante. Todos esses estereótipos que fazem parte da sociedade, eles às vezes acabam atrapalhando. E eu já recebi elogios de pessoas vindo me dizer: mas você nem parece. Soam como um elogio, mas na verdade estão me fazendo uma comparação. Eu não quero parecer uma pessoa cis, eu quero parecer o Yuri Gabriel, trans masculino. O que une todas as letrinhas do alfabeto LGBTQIA+, é a violência que todos nós sofremos. A vida, o amor, as pessoas têm o direito de estar aqui. Meu nome é Mariana Tavares e eu sou uma mulher lésbica. Neste mês, a TV Senado exibe documentários com mulheres que lutam contra diferentes tipos de violência, no Brasil e no mundo. Somos todas iguales, mujeres. Seguí notando que había todas las mujeres que sufren violencia, uno las reconoce enseguida. Mostra Senadoc, hoje, a partir de 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo: quem fala? Eu disse: Ariano Suassuna. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Olá, você vai ver agora as notícias que movimentaram o Senado nesta semana. Jovens senadores passam a semana em Brasília e conhecem a rotina do Senado. Comissão debate programa que amplia acesso à educação em horário integral. E você, sabe o que um senador faz? Você acompanha comigo estes e outros assuntos que foram destaques aqui no Senado. Em audiência pública na Comissão de Educação, especialistas alertaram para a desigualdade em todo o país da oferta de escolas públicas em tempo integral. O programa Escola em Tempo Integral apoia estados e municípios na criação de matrículas em tempo integral, igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais em todas as etapas da educação básica. Para avaliar o programa e assegurar que mais tempo na escola resulte em ensino de qualidade, a Comissão de Educação realizou uma audiência pública. Essa discussão é especialmente importante porque ampliar o número de matrículas em tempo integral por si só não
garante que os objetivos da política sejam alcançados. A educação integral pressupõe muito mais do que o aumento da carga horária. Ela exige reorganização curricular, integração entre diferentes experiências de aprendizagem, formação adequada dos profissionais da educação, fortalecimento da gestão escolar e capacidade das redes de ensino de oferecer uma proposta pedagógica coerente com o desenvolvimento integral dos estudantes. A implementação da educação em tempo integral ainda passa por desafios. Os convidados destacaram que ainda falta capacitação dos professores, além de conscientização sobre desigualdades entre os estudantes. Quais são os desafios para que a gente possa assegurar uma educação pública, integral e de qualidade? É garantir, que essa educação integral, a qualidade, a gente falou muito aqui, sobre a equidade da educação básica, para promover principalmente o desenvolvimento integral dessas crianças e jovens. Não há educação de qualidade sem que haja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, profissionais da educação qualificados, com uma carreira que seja realmente estimulante, justa e com remuneração adequada. A gente observa uma coisa bem interessante em que a creche, os alunos de cor branca na creche têm uma participação em tempo integral maior do que os alunos de cor preto e pardo. A gente tem quase 70% da população branca sendo atendida em tempo integral e a população preta e parda com atendimento de 55,7% das matrículas. Quando eu olho para os demais etapas do ensino fundamental e do ensino médio, a gente inverte. A gente tem uma maior participação do tempo integral na matrícula das pessoas pretas e pardas, tá? E as pessoas brancas têm um percentual menor de matrículas de tempo integral. 27 estudantes de ensino médio da rede pública, representando cada estado e o Distrito Federal, passaram esta semana em Brasília e conheceram o trabalho dos senadores. Eles venceram um concurso de redação que teve como tema neste ano democracia e redes sociais. A 14ª edição do Jovem Senador foi a última de Paulo Paim como presidente do conselho do programa. Veja como foi a abertura na segunda-feira. O som da banda foi o ponto de partida para dar início à cerimônia de posse dos novos senadores. E segurando bandeiras para representar os estados de onde vieram, eles subiram a famosa rampa do Congresso Nacional. Mas, espera aí, posse de senadores em agosto? E esses parlamentares estão muito jovens para o cargo, não? Sim, esses são os jovens senadores, estudantes vencedores do programa. Cada um veio de uma parte do país, representando os 26 estados e o Distrito Federal. E hoje começa a semana de vivência legislativa. O senador Paulo Paim, um dos idealizadores do projeto, se emocionou ao discursar nesta que será a última participação do parlamentar que não vai tentar a reeleição. Eu me sinto, como vocês, um menino que terminou um ciclo graças a vocês. Missão cumprida. Vou fazer um pedido aqui para a direção. Me convide o ano que vem, não para estar aqui no plenário, na tribuna, mas estar sentadinho ali e bater palma para os jovens senadores que chegarão também o ano que vem. Não precisa me dar palavra, não. Eu não sou mais candidato a nada. E o tema deste ano foi democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. Aproximadamente 240 mil redações a gente teve esse ano, foi um recorde de inscrições, que cada redação é uma inscrição. E a gente faz isso muito em parceria com as secretarias de educação do Estado. O destaque da edição de 2026 foi a participação feminina. Das 27 redações vencedoras, 23 foram escritas por mulheres, o que corresponde a 85% dos selecionados. Tavínia é uma das representantes, concorreu 3 vezes e agora ganhou.
Minha proposta legislativa é voltada à educação para que todos tenham oportunidades, desde os que sofrem algum tipo de violência, os que não têm nenhum tipo de apoio, para que todos tenham essas oportunidades e seja feita uma base do país, porque a educação é a base do tudo. A diretora de comunicação do Senado falou sobre a construção do tema. Eleições esse ano. A gente está aí com risco de fake news, deepfakes, né? Cada vez com mais tecnologia, com mais evolução tecnológica que vai interferindo no processo democrático. Então a gente achou que seria muito importante que houvesse essa reflexão sobre democracia nas redes sociais, sobre o bem e o mal que as redes sociais podem fazer para a política e para a democracia. A Isadora, de apenas 15 anos, falou sobre os desafios para escrever a redação. Eu usei uma parte de mim. Quando eu era criança, meu tio me deu um livro sobre mitologia grega e eu sempre fui apaixonada por mitologia grega. Então eu usei esse tema, a Ágora, que era um espaço onde eles se reuniam para fazer democracia. E os desafios estão só começando para essa turma. No plenário, eles prestaram juramento, tomaram posse e elegeram a mesa diretora. A edição do programa representa a primeira vez de boa parte desses adolescentes. Primeira vez que eu saio do meu estado, primeira vez que eu ando de avião, primeira vez que eu me hospedo num hotel. Então está sendo incrível, estar em Brasília está sendo incrível. O programa Jovem Senador está sendo um divisor de águas, de mares na minha vida. E o incentivo à cidadania começa antes da chegada ao Congresso Nacional. Por trás de cada uma das vitórias dos jovens senadores estão professores e coordenadores regionais que estimulam o pensamento crítico e o debate político dentro e fora de sala de aula. De diferentes partes do Brasil, 27 estudantes chegaram ao Senado Federal para vivenciar uma experiência que vai muito além da sala de aula. A semana de vivência legislativa do programa Jovem Senador. Durante esse período, eles conhecem de perto o funcionamento do poder legislativo e apresentam propostas que podem se transformar em leis. Mas antes de chegarem até aqui, existe quem acompanhe cada etapa desse caminho. São os professores e coordenadores estaduais que ajudam a despertar nos jovens o interesse pela política. Protagonismo estudantil, o protagonismo feminino, o protagonismo desses jovens que talvez encontrem no programa Jovem Senador uma oportunidade de se destacarem e entenderem o que querem para o futuro, com certeza é a peça-chave. Porque a vivência aqui é muito importante, né, para os jovens, para nós professores, né? Não temos grandes parcerias, nós não temos, vamos dizer assim, grandes incentivos, mas o fato de estarmos aqui, como eu disse até para minha orientadora, vamos fazer a diferença. Em um ano eleitoral marcado pela redução no número de eleitores entre 16 e 17 anos, o engajamento dos estudantes no debate político ganha ainda mais importância. Foi a partir dessa reflexão que o concurso deste ano propôs o tema Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. O diálogo comunicacional, ele se faz importante em qualquer espaço e na nossa atualidade, nesse tempo tecnológico, as pessoas usam isso muitas vezes não para se comunicar, mas para se machucar. Mais do que aproximar os jovens do Congresso, o programa também leva essa experiência para além dos grandes centros. Entre os estudantes selecionados, muitos vêm de cidades do interior e mais da metade dos municípios representados é considerado de pequeno porte pelo IBGE. Na Bahia, por exemplo, a nossa estudante Lara Rios, ela vem de Pintadas, então esse estudante vem para aqui para Brasília, tem essa primeira experiência de viajar de avião, tem essa primeira experiência imersiva aqui no Senado, no Congresso Nacional. Então, de fato, assim, muitas das vezes eles não possuem contato com esse mundo, né, democrático, da política, não conseguem também pesquisar o que é que está rolando dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados. Eu acho que esse é um chamado também para a juventude, para poder se interessar com as políticas públicas, com as leis. Para esses jovens, a oportunidade de conhecer o Legislativo de perto também significa levar novas perspectivas de participação e cidadania para suas comunidades. Uma experiência única e muito importante para eles já ir tendo senso crítico, né, e tendo uma visão mais democrática em compartilhar suas ideias, né, defender os seus interesses e respeitar a ideia contrária à deles. Através da história desses jovens senadores, em especial a minha, né, chamada Ana Clara Macedo, a gente escuta outras vozes. A voz da mãe dela, da avó dela, que são, infelizmente, pessoas que não tiveram acesso à
educação, que ainda assinam utilizando o polegar. Então, assim, é um símbolo de conquista pessoal, mas também que representa um local, que representa um estado, né, como o nosso. E depois de uma semana intensa em Brasília, a edição 2026 do Jovem Senador chegou ao fim nesta sexta-feira. O encerramento das atividades foi com uma sessão de votações no plenário do Senado. Na sexta-feira, os 27 jovens discutiram e aprovaram 3 projetos de lei criados por eles mesmos durante a semana de vivência legislativa. O primeiro cria uma política de apoio ao estudante imigrante e refugiado para estimular o acesso e a permanência de crianças e adolescentes estrangeiros no sistema escolar brasileiro. Os estudantes sugeriram que a lei receba o nome do jovem senador de Roraima, Juan Guevara, que é venezuelano. A homenagem reconhece sua histórica de superação e reforça a importância de garantir oportunidades para que estudantes imigrantes possam desenvolver plenamente seu potencial e contribuir para a sociedade brasileira. O segundo projeto aprovado estabelece uma política de desenvolvimento escolar e cidadania, voltado a estudantes da rede pública de ensino. A inclusão digital não pode depender da condição financeira da família. O acesso deve acontecer principalmente dentro das escolas públicas, com internets adequadas, equipamentos e profissionais capacitados. Além disso, o programa deve priorizar estudantes e escolas em situações de vulnerabilidade. Então, focamos não somente no ensino médio, mas também no ensino fundamental. E em uma edição com recorde de participação feminina, não poderia faltar um projeto com foco na prevenção à violência contra meninas e mulheres. Esse projeto de lei, ele irá trabalhar todos os espaços, todos os eixos e âmbitos. Ele tem na sua formação artigos que trabalham na mulher em termos de educação, tecnologia e mídia e na segurança pública. Então, em todos os eixos, ele estará prevenindo que nós pudéssemos viver de forma segura, de forma que nós não tivemos violência, assédios e demais coisas. Eu quero sim que esse projeto de lei ele vire uma lei mesmo, para que talvez assim nós possamos viver um pouco melhor, sem esse medo a todo momento de sofrer uma violência ou algum assédio ou abuso. Agora, os 3 projetos vão ser analisados pela Comissão de Direitos Humanos do Senado como sugestões legislativas. Se forem aprovados pelos senadores, os textos vão seguir a tramitação de um projeto de lei convencional. Está encerrada a ordem do dia. O Tribunal Superior Eleitoral lançou na segunda-feira a campanha para o pleito deste ano com o tema Coisa de Pele. O TSE também inaugurou o Centro de Divulgação das Eleições. O Centro de Divulgação Eleitoral, inaugurado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é um espaço no edifício sede do TSE em Brasília, preparado para atender os profissionais da imprensa que vão realizar a cobertura das eleições deste ano. A ideia é que o Centro de Divulgação das Eleições seja mais do que um espaço de trabalho para os profissionais que acompanharão as eleições. O objetivo é que se torne um ambiente de diálogo aberto com a Justiça Eleitoral, em que a transparência e o acesso à informação não encontrem quaisquer obstáculos. O Centro de Divulgação Eleitoral será palco também de atividades e programações específicas vinculadas às eleições de 2026. No mesmo evento, o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, lançou a campanha das eleições de 2026, Coisa de Pele. O objetivo é aproximar a população da responsabilidade cidadã em relação à democracia e ao processo eleitoral. Transmitir essa mensagem de maneira cristalina não é fácil, mas é um trabalho que já foi feito por nossos poetas. Assim, buscamos na música popular brasileira uma canção que fosse capaz de atravessar gerações e encontramos na obra de Jorge Aragão a canção perfeita. Não dá para fugir dessa coisa de pele, sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. A urna eletrônica é brasileira. Foi bom insistir, compor e ouvir. Resiste quem pode, a força dos nossos pagodes. Arte popular do nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. Sinta na pele a
sua cidadania. Não perca a chance de votar. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Os eleitores vão escolher 2 candidatos ao Senado nas eleições de outubro. Mas você sabe o que um senador faz? Conheça algumas de suas atribuições e a diferença em relação ao trabalho dos deputados federais. Os deputados federais e os senadores são responsáveis pela elaboração e votação de leis, além da fiscalização dos atos do Poder Executivo. Mas o Senado tem atribuições específicas, como autorizar empréstimos para a União, estados e municípios e sabatinar ministros dos tribunais superiores, embaixadores e diretores das agências reguladoras e do Banco Central. Cabe exclusivamente aos senadores julgar autoridades por crime de responsabilidade, como já fizeram no passado, nos casos do impeachment dos ex-presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff. Nesta lista também estão ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso do ministro Supremo, a Câmara não tem participação. Todo o julgamento é feito pelo Senado. Essa lei 1079 de 1950, ela prevê um procedimento da admissibilidade desse pedido, né? O pedido primeiro é apresentado, qualquer cidadão na lei, em tese, pode apresentar, o presidente vai fazer um exame inicial e aí depois é constituída uma comissão que vai discutir a admissibilidade, a procedência da acusação e depois nós temos o julgamento. Se assemelha bastante ao que tivemos com o presidente da República, no que está na lei, mas é um procedimento que nunca ocorreu. Será uma grande incógnita ainda exatamente como será um eventual procedimento de julgamento de ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a Câmara é composta por 513 deputados com um mandato de 4 anos, o Senado tem 81 parlamentares por um período de 8 anos. Cada estado e o Distrito Federal tem 3 representantes e a renovação no Senado ocorre em 2 votações. Em um pleito, o eleitor escolhe um senador e no outro, 2, como é o caso de outubro. Os senadores têm um mandato mais longo do que os deputados. A ideia desde o início é que o Senado seja uma casa mais permanente, em que você não tenha a renovação completa do Senado a cada legislatura, que é uma casa composta de políticos mais experientes, mais velhos, né? Inclusive o limite de idade para ingresso na Câmara é 21 anos, o Senado 35, e normalmente o Senado é composto pelos políticos mais experientes de cada estado. Conheça agora um pouco do perfil de quem busca uma cadeira no Senado Federal. 314 candidatos de todo o país vão disputar as 54 vagas disponíveis para o Senado nas eleições deste ano, em relação a 2018. Última eleição em que o Senado renovou 2/3 das cadeiras, o número de candidaturas caiu cerca de 10,8%. A média é de 5,8 candidatos por vaga, mas essa porcentagem varia de estado para estado. No Piauí, por exemplo, são 20 candidatos disputando 2 vagas, ou seja, são 10 candidatos por vaga. Já em Alagoas, são 7 concorrentes para 2 vagas, o que dá menos de 4 candidatos disputando uma vaga. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que as mulheres continuam sendo minoria até no número de candidaturas. Dos 314 concorrentes, 245 são homens. Só 69 são mulheres, ou seja, apenas 22%. Maioria de homens e pessoas brancas. Dos 314 candidatos ao Senado, 191, ou seja, 60,8%, se declaram brancos. 89 se declaram pardos, 28 pretos, 4 indígenas e 2 amarelos. Os dados do TSE apontam também que 2 em cada 3 candidatos ao Senado têm pelo menos 50 anos. E cerca de 4 de cada 5 têm ensino superior completo. Entre as ocupações declaradas pelos candidatos, os advogados são maioria, 11,5% dos concorrentes.
Em meio ao uso das redes sociais para espalhar desinformação, o próprio eleitor dispõe de ferramentas simples para verificar a verdade. A Justiça Eleitoral já está recebendo denúncias de fake news sobre as eleições, discursos de ódio e tentativas de desestimular o voto. A confiabilidade das urnas eletrônicas e o processo de contagem dos votos lideram as campanhas de desinformação no período eleitoral. Rapidamente compartilhado nas redes, principalmente nos grupos de mensagens instantâneas, esse tipo de mentira acaba virando uma verdade para muita gente. Uma pesquisa recente do Instituto Reuters revelou que mais da metade da população se informa pelas redes sociais e acredita no que recebe de amigos e familiares. Mas o que fazer para não ser vítima de desinformação, em especial no período das eleições? Gente, é simples. Você está aí com seu celular, viu uma informação no grupo do WhatsApp, se tiver aquela mensagem encaminhada com frequência, já desconfia logo. O WhatsApp criou essa ferramenta justamente para te mostrar, ó, isso aqui tem muitas chances de ser fake news, porque é uma informação viralizada dentro da plataforma. Segunda coisa, muito simples, você chega no Google e pergunta, tal coisa é verdade? Tenho certeza que você vai achar informações sobre aquilo. E se você não achar, desconfie imediatamente. Além da facilidade do compartilhamento de informações falsas, as redes sociais funcionam à base do algoritmo, que envia o mesmo tipo de conteúdo consumido pelo usuário. A chamada bolha favorece o aumento de desinformação baseada num ponto de vista pessoal. A desinformação, ela utiliza a nossa emoção. Então, geralmente, os posts de desinformação, as fake news, elas usam o nosso medo, a nossa insegurança, né? Ali você às vezes fica desesperado, nossa, eu tenho que compartilhar isso porque a minha esposa precisa saber. E não, você está compartilhando uma informação errada porque aquilo mexeu com o seu medo. Então, a primeira coisa é, você percebeu que aquilo ali mexeu com o teu medo, né? Que você está medroso, que você está inseguro. Primeira coisa, respira. Respira, vai lá no seu buscador e fala, isso é verdade? Isso aconteceu? A inteligência artificial também é outro desafio para o TSE. Isso porque a IA não pode ser usada para fazer pesquisas de intenção de votos ou indicar candidatos. Tem muitas pessoas no Brasil, né, muitos eleitores e eleitoras, que acabam não querendo perder o voto. Ah, eu não quero votar numa pessoa que vai perder, né? Então, acabam definindo o seu voto a partir das pesquisas eleitorais. E a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque há pesquisas eleitorais falsas. E olha que coisa, né? Imagina se você decide seu voto a partir de uma pesquisa eleitoral falsa. Então, o que a gente tem que fazer? De novo, vamos lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, para verificar se aquela pesquisa eleitoral ela é verdadeira ou não. O TSE criou o sistema de alertas para receber denúncias de conteúdos falsos, enganosos ou fora de contexto que afetem a integridade das eleições.